popular entre casais brasileiros. Direito de família é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a advogada Renata Cisne. Ela é especialista em direito de família. Renata, obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vinda ao estúdio da TV Senado. É sempre uma alegria poder participar, Marcelo. Obrigado pelo convite. Esse programa que é tão importante para levar conhecimento para a população. Então, vou procurar trazer esse tema aqui hoje de uma forma bem simples, com a linguagem que as pessoas consigam entender e vamos conversar. Então, direito de família, contrato de namoro. O contrato de namoro é diferente diferencia a situação de casal, por exemplo, de uma união estável. A gente vai chegar nisso. Esse tema, ele ganhou uma repercussão grande na TV, na mídia, nas redes sociais, depois que o jogador Endrick, que é o jogador do Palmeiras, agora me informaram aqui que ele está no Real Madrid, jogador da seleção brasileira, anunciou o namoro com uma influência, Gabriele Miranda, e eles falaram do contrato de namoro que eles têm. Isso causou muita repercussão na internet, as pessoas querendo saber as cláusulas desse contrato. São dois jovens e o contrato de namoro deles basicamente fala sobre as regras de convivência entre os dois. Se pode discutir, se não pode, se é exclusivo, se não é. Até coisas como dizer eu te amo em todas as situações e até multas para quem infringir, qualquer um dos lados que infringir o contrato. Mas para que serve, Explica para a gente o que é o contrato de namoro. É para isso? É só para essas questões das regras de convivência ou vai além? Então, eu acho que a primeira pergunta é por que fazer um contrato de namoro? Sim, por quê? Porque o contrato de namoro, o namoro em si, ele tem uma certa informalidade. Assim, a gente, quando pensa em namorar, pensa no afeto, pensa em poder ir ao cinema, essas coisas. Não está pensando muito em caráter patrimonial, nem em regras. Então, por que a gente fala de contrato de namoro? Qual é a necessidade do contrato de namoro e por que isso tem repercutido tanto? O primeiro ponto, Marcelo, que é importante a gente observar, é que nós temos hoje no nosso mundo jurídico a união estável. E a união estável, ela tem critérios que são subjetivos. A gente não tem critérios objetivos na união estável. Então, para caracterizar a união estável, eu preciso ter uma união pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Então, eu tenho esses critérios que vamos combinar que não traz nenhum caráter objetivo ali, Então, depende muito de como o juiz vai entender aquela relação. É uma relação pública, ela é duradoura, ela tem o objetivo de constituir família. Então, assim, a gente não tem o requisito tempo. Então, não existe essa história de que para caracterizar a união estável tem que estar 3 anos junto com a pessoa, tem que ter 4 anos. Qualquer período? Qualquer período pode se caracterizar. Um mês pode ser caracterizado? Precisa ser união pública duradoura, então em um mês eu não tenho uma relação tempo, duradoura. A gente teria Isso, mas a gente sabe que tem namoros que duram 8 anos. Sim. Então, namoros que duram 5, 2, 3. Então, como que eu faço para distanciar? Se eu quero namorar, de não correr o risco de ter aquela relação considerada uma união estável. Então, a união estável, por exemplo, não precisa ter uma coabitação. As pessoas podem morar em casas diferentes. E mesmo assim caracteriza a união estável. E mesmo assim caracterizar a união estável. Então, diante desses elementos tão subjetivos, e aí, com risco de se caracterizar uma união, uma relação que é namoro em união estável, as pessoas começaram a buscar formas de se proteger. Formas de, olha, o que a gente tem é namoro. A gente não tem uma união estável e, com isso, eu consigo trazer maior proteção e o caráter realmente que a gente quer dar para aquela relação. Então, quando a gente fala de contrato de namoro, pode haver essas cláusulas que são de natureza existencial, que é justamente isso. Olha, tem infidelidade, a infidelidade ela pode gerar alguma multa, tem aqui uma preocupação em como se dá essa relação, a gente tem que falar eu te amo X vezes por semana, ou a gente tem que dormir na mesma casa X vezes por semana, em situação como essa, que são 2 pessoas, 2 celebridades que moram em lugares provavelmente diferentes, em países ou cidades diferentes, em quanto tempo eles se encontram, isso pode ter no contrato de namoro.
cláusulas de natureza existenciais. E pode haver também cláusulas de natureza patrimonial. Então, falando que não há uma comunicação de bens, e aí isso aí a gente tem um desdobramento patrimonial mesmo que o contrato de namoro também pode prever. É isso que vai diferenciar. Então, no caso de uma união estável, né, o casal que está namorando não se preocupou em formalizar a situação, não se preocupou em fazer um contrato de namoro, por exemplo, passa um tempo e daí o que você fala como comunicabilidade dos bens, questões patrimoniais, isso inclui o quê? Pensão alimentícia, por exemplo, um pode pedir pensão ou pode entender que o patrimônio tem que ser dividido depois que termina o relacionamento? Aí a gente precisa compreender primeiro, assim, questões de prova, né? Então, se nós temos a gente já aconteceu, não é raro, tá, Marcelo? Já vi isso acontecer várias vezes no escritório com clientes. Então, um entende que está em união estável e outro entende que está em namoro. Então, começa por aí. A gente, para ter união estável, não precisa ter uma escritura pública de união estável, contrato particular de união estável, que é uma dúvida geral também. Muitas vezes as pessoas preenchem os requisitos da união estável, chegam lá no escritório e falam, não, eu não tenho união estável porque eu nunca fiz um contrato. Eu nunca fiz uma escritura pública. Mas a união estável está no mundo dos fatos. É como aquele casal se comporta socialmente. Esse requisito. Se eu apresento aquela pessoa como um namorado, se eu apresento aquela pessoa como a minha companheira, o meu companheiro, às vezes, sem entender qual é a repercussão jurídica disso, eu posso ser enquadrado numa união estável. Então, quando eu faço contrato de namoro, é justamente tentando enquadrar essa relação no que falar a mesma língua, que ambos falem a mesma língua. Isso aqui é uma relação de namoro. E outro ponto que é interessante também com relação ao contrato de namoro é que a união estável, às vezes, o início dela, para uma pessoa que figura no casal, começou no mês tal e para outra começou 2 anos depois. Então, isso também faz com que ambos estejam na mesma página. Ambos estejam ali colocando sua autonomia privada dentro de um contrato, estabelecendo as regras daquela relação. Então, justamente por conta dessa subjetividade da união estável, o contrato de namoro ele vem como esse fator protetivo quando a gente fala do caráter patrimonial. Quando a gente fala do caráter existencial, aí entra numa questão de alinhamentos, né? Que poderia ser um alinhamento feito verbalmente, mas que preferem colocar aquilo ali como uma regra, né? Como realmente, vamos colocar aqui no papel, e esse contrato ele pode ser feito tanto em cartório, né? Assim, quanto um contrato particular entre as partes. E aí, no caso de um contrato, ele pode ser homologado na justiça também? Ele pode vir a ser homologado. Sempre em cartório? O cartório ele já traz usualmente, a gente não tem um contrato de namoro homologado judicialmente. É no cartório? É no cartório. O contrato de namoro ele vai parar na justiça, geralmente, quando as partes querem reconhecer uma união estável. E aí, justamente esse caráter protetivo, olha, não era união estável. Bom, aí é um ponto interessante, Renato, porque veja bem, você já colocou aqui como é que funciona a união estável, não depende de tempo, mas, claro, né, existe uma razoabilidade nisso, né? Um namoro de um mês, como eu coloquei aqui como exemplo extremo, ainda não tem o caráter duradouro de uma relação que vai poder ser caracterizada como união estável. Mas supondo um casal que já está junto há 2 anos, depois de 2 anos, eles resolvem, não, então vamos fazer um contrato de namoro. Isso tem validade jurídica ou estaria anulando uma situação anteriormente constituída que seria, bom, já está há 2 anos, já era uma união estável. Nesse caso, por exemplo, um casal pode fazer, não, vamos fazer um contrato de namoro porque acreditamos que assim seja melhor para os dois. Se as questões da união estável, né, os requisitos, duradouro, publicidade, a vontade de constituir família, tudo isso, se sobrepõe às regras do namoro, se no mundo dos fatos se tem uma união estável, o contrato de namoro ele pode ser mitigado, ele pode não ser considerado. Mas qual que é a importância do contrato de namoro? Porque eu tenho ali a autonomia das partes. As partes estão declarando que vivem um namoro. As partes estão falando que entendem aquela relação como um namoro. E isso tem um peso jurídico significativo. Não quer dizer que necessariamente eu vou afastar uma união estável, mas eu vou tornar muito mais difícil o reconhecimento daquela relação como união estável. Porque há uma declaração das partes, há o exercício da autonomia de vontade ali, falando o que é aquela relação. Agora, é importante, por exemplo, eu fiz um contrato de namoro.
Aí aquela relação perdurou por mais 2, 3 anos e eu começo a preencher os requisitos da união estável, pode ser que eu tenha um período reconhecido como namoro e outro como união estável. Então, a importância também de estar repactuando isso conforme o tempo passa, porque o caráter subjetivo da união estável é sinônimo de risco, porque se eu quero que essa relação seja um namoro, isso significa que ela não vai ter desdobramentos patrimoniais. Não há comunicação de bens, então eu não tenho um regime de bens ali estabelecido. Então, numa situação de ruptura dessa relação, a outra parte não tem direito a uma parte do meu patrimônio, por exemplo. Não tem uma obrigação alimentar, né, de prestar alimentos. No caso de falecimento de uma das partes, não tem os efeitos sucessórios que o companheiro teria. Então, quando a gente tem uma união estável, Marcelo, e essa união estável, ela não é registrada, eu não tenho ali um contrato, seja particular, seja uma escritura pública, falando quais são as regras que aquela união estável, que regulam aquela união estável, a nossa norma já fala quais são as regras. Então, eu tenho ali, por exemplo, a aplicação do regime da comunhão parcial de bens. Automaticamente, se eu tenho uma união estável, registrada ou não, mas o judiciário entende que ali há uma união estável, eu vou ter o regime da comunhão parcial de bens. E com isso significa que os bens adquiridos, por exemplo, né, um dos efeitos, os bens adquiridos durante a união estável, durante a união estável, são partilháveis. Então, se tem um esforço comum ali, um deles só comprou um apartamento e eu tenho reconhecido a união estável, a outra parte passa a ter direito também sobre esse bem. Então, é um efeito automático da união estável. E o contrato de namoro busca justamente pontuar isso. Olha, não é uma relação de união estável, é uma relação de namoro. E numa relação em que você tem o contrato de namoro, ele precisa ter um tempo determinado? O casal precisa renovar de tempos em tempos? Olha, ou tem uma renovação automática? Pode ser por tempo determinado? O que é recomendável nesse caso? Então, nos contratos de namoro que eu costumo fazer, eu coloco prazo indeterminado, mas a minha recomendação para o cliente é que se esse namoro perdurar por um tempo maior, isso seja renovado. De quanto em quanto tempo seria interessante? 2 em 2 anos, eu acho que seria uma boa média, né? Falar, olha, aquele pacto que a gente firmou no ano de 2024, ele continua em vigor. Nós continuamos entendendo que esses pontos aqui permanecem iguais, né? Ou se tiver alguma alteração também sobre a forma como eles entendem a relação, repactuar e trazer isso. E o que é mais importante, que eu coloco também nesse contrato, Marcelo, é que caso o judiciário entenda que não é namoro, que ele essa relação preenche os requisitos da união estável a qualquer momento, as cláusulas que vão ser aplicadas serão essas. Então, eu trago também a possibilidade, porque a gente não tem um controle sobre isso, né? Então, tem um contrato de namoro. Se bate lá para o juiz fala, não, isso aqui não é namoro, isso aqui é união estável. É união pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Aqui tem união estável. Vocês fizeram o contrato lá, mas, na verdade, é união estável. Eu já coloco o que se aplica caso seja reconhecido como união estável. Então, eu já trago ali, por exemplo, um regime de bens da separação total de bens, eu já trago uma renúncia a alimentos. É claro que tudo isso o judiciário pode, de alguma forma, falar, olha, isso aqui não vai se aplicar, mas eu já tenho ali, pelo menos, a manifestação de vontade das partes. E fica mais fácil trabalhar a partir desse lugar. E se num contrato de namoro, durante a relação, tá? O casal está em contrato de namoro, renovou o contrato, estão seguindo tudo certinho, e no meio do namoro surge uma criança, o casal engravida. Pode continuar com o contrato de namoro ou isso obrigaria o casal a mudar a situação? Então, o objetivo de constituir família está muito além de ter filhos, ter ou não ter filhos. Essa é uma outra pergunta boa, né? O que caracteriza isso? Mas vamos lá. Assim, então, o fato de ter filho, a gente tem filhos hoje de aplicativos, né? Tinder. Saiu uma noite, teve o filho, é namoro? É união estável? Não. É fruto de uma relação casual. O fato de ter filho não quer dizer que aquela pessoa tem uma união estável, tem um namoro.
né? A gente sabe que hoje as relações, elas, né, eu já diria Bauman aí na modernidade líquida, né, que as relações, elas, hoje em dia, elas não se estabelecem como elas se estabeleciam antigamente. Então, realmente, a gente tem aí a questão do filho, ele não quer dizer que tem namoro, muito menos que tem união estável, que as pessoas são obrigadas a se casar, né? Então, não, o filho por si só... Pode seguir. O filho por si só não quer dizer isso. Inclusive, no contrato pode colocar essa cláusula, pode se conter, que no caso de filhos, né, de haver a situação de, né, um filho comum daquele casal, não necessariamente repercute numa união estável, que eles ainda assim mantêm a questão do namoro. Para alterar para a união estável, seria o caso de um novo contrato. Então, eu posso ter essa previsão ali. Mas é claro que se eu preencher os requisitos da união estável, pode ser que o judiciário reconheça aquela relação como uma união estável. A justiça brasileira, nossas leis, elas reconhecem, né? As leis brasileiras reconhecem, né? A justiça reconhece o contrato de namoro, a validade jurídica desse contrato. Existe jurisprudência nesse sentido? Em que pé está isso dentro do ordenamento jurídico? A gente tem jurisprudências tanto favoráveis quanto contrárias à questão do contrato de namoro. É algo que ainda está caminhando. É relativamente novo, né, o tema do contrato de namoro. Mas o que é importante é que a gente tem ali um indício de manifestação das partes, então a autonomia das partes, a liberdade de contratar. Então, para eu poder fazer um contrato, eu preciso estar ali em plenas faculdades mentais, então eu preciso preencher os requisitos para o contrato. E tem a autonomia das partes. Então, isso vai para o processo com peso. Não quer dizer que o contrato de namoro ele é determinante para afastar uma união estável. Eu não posso falar isso hoje em termos de entendimento jurisprudencial, mas que é um elemento muito significativo e com peso muito relevante dentro de um processo de reconhecimento de união estável, porque estão ali as partes firmando em condições normais, né, que se todos os requisitos do contrato estiverem lá presentes, que eles têm um namoro e não uma união estável. E isso tem um peso significativo dentro do elemento prova numa ação de reconhecimento de união estável. Então, a gente tem uma jurisprudência ainda se acomodando com a situação. É um tema novo, né? Mas no caso, por exemplo, das multas, né? O casal estipula essas regras existenciais, como você colocou, e define multas. Olha, quem infringir as regras vai ter que pagar determinada multa. Pode ser um presente, pode ser qualquer tipo de acordo entre os dois. Isso é uma validade jurídica ou isso fica só no campo do casal, fica só entre eles? Não tem como uma das partes dizer, não, você fez isso, não está querendo pagar a multa, e aí depois dá um desdobramento de um processo, por exemplo. Isso tem algum sentido? Essa pergunta é boa, Marcelo. Primeiro porque, assim, todo contrato a gente tem que ter condições de fazer um cumprimento, né? A gente tem que ter cláusulas ali objetivas que fazem com que eu possa demandar ao judiciário. Então, por exemplo, uma cláusula que você citou no começo da nossa conversa, a obrigação de falar eu te amo 3 vezes na semana, por exemplo. Como é que eu vou apurar isso no judiciário? Como é que eu vou fazer? Como é que o judiciário vai analisar se foi dito ou não 3 vezes por semana? Então, é uma cláusula que fica um pouco morta dentro do contrato, porque como é que eu dou efetividade para ela? Agora, uma cláusula que, olha, no caso de infidelidade se impõe multa, a multa de X, aí sim, a gente tem uma cláusula objetiva que tem condições de se buscar o cumprimento na esfera do judiciário. Você pode até provar. Tendo o elemento prova, né? Tendo a prova ali de que houve uma traição, que houve descumprimento daquela cláusula específica e tendo lá ali qual é o desdobramento desse descumprimento, né? Que seria uma multa, é possível. E isso não é só no contrato de namoro. Isso é na própria união estável, no próprio casamento, é possível também fazer contratos nesse sentido. E os casais que namoram à distância, eles podem também criar o seu contrato de namoro? Podem criar o seu contrato de namoro e é importante a gente ter aí em vista que para você ter o reconhecimento de união estável, por exemplo, não é necessário coabitar. Então, se eu posso ter união estável sem coabitação, eu posso ter um namoro também em cidades diferentes, né? Então, eu acho que se aplica da mesma forma, porque o fator coabitação no casamento ainda é considerado um dever, tá? Só que a gente sabe que isso está sendo muito mitigado pela própria vida que nós levamos hoje em dia. A gente tem um mundo que é muito mais globalizado, as distâncias são mais curtas, né? As pessoas conseguem se relacionar ali por vídeo, a passagem aérea está mais acessível ou não, né? Restava
imaginava. Mas é mais viável hoje, né, esses encontros. Sim. Então, a gente tem um mundo mais global. Então, até no casamento, a regra da coabitação, ela tem sido mitigada no judiciário, né? Ela não tem sido levada tão a ferro e fogo. Bom, eu citei aqui no começo da entrevista uma história, né, que viralizou esse tema na internet, mas assim, o número de pedidos de contrato de namoro vem aumentando bastante, de forma rápida no Brasil, mas a gente associa muitas vezes essa ideia do contrato de namoro a pessoas mais jovens, né, pelo curso natural da nossa, né, história, da nossa cultura, né? Normalmente na adolescência, na juventude começam os namoros, dali vai partindo para uma coisa mais séria, noivado, casamento, mas tem os casos também dos casais, né, que a gente chama da maturescência, né, os casais que separados começam a namorar e daí vão encontrar uma situação que normalmente já tem uma vida constituída, às vezes já tem filhos, cada um tem seu patrimônio e muitos optam pelo casamento. E daí com todos os cuidados de definir o que é a separação de bens. E agora a gente tem essa possibilidade de um contrato de namoro. Você que já está no direito de família há muito tempo, é interessante para o casal um contrato de namoro? É mais prático? Tem a mesma validade jurídica? Como é que fica? O que você diria para esses casais que estão, né, já nessa outra fase da vida e que começam a namorar e querem definir de forma clara qual vai ser a situação do relacionamento? Na verdade, o contrato de namoro ele tem sido mais utilizado até por pessoas que já estão em uma etapa da vida mais avançada, com que já tem um patrimônio, que quer proteger esse patrimônio, que já tem filhos de outras relações, que também querem de alguma forma resguardar os interesses desses filhos, do que por casais que estão começando a vida. Porque geralmente quem está começando a vida não está com patrimônio ainda, não tem filhos. Então, os desdobramentos de um reconhecimento de uma união estável são muito menores de quem já tem ali um patrimônio, quem já construiu uma caminhada na vida. E aí, para isso, a gente precisa ter um olhar, Marcelo, um pouco crítico com relação ao nosso sistema, né, a nossa norma hoje. Eu não tenho nenhum regime de bens que afaste 100% um companheiro ou um cônjuge no momento da sucessão. Tá? O único regime que eu tenho que pode fazer isso é o regime da separação obrigatória, mas para isso eu preciso preencher os requisitos. Mais de 70 anos, não ter feito uma partilha de bens no divórcio anterior. Então, são situações muito específicas que aí o regime é obrigatório da separação de bens. Quando eu elejo o regime da separação de bens, para o divórcio, para a situação de dissolução de união estável e de divórcio, eu afasto a outra parte que eu quero afastar do meu patrimônio. Ok, mas numa situação de óbito, essa pessoa tem direitos. Então, quando eu faço o contrato de namoro, também tem esse intuito de falar, olha, aqui é namoro. Então, no caso do meu óbito, no caso do meu falecimento, não há nenhum direito, porque namoro não gera efeitos patrimoniais. Então, na verdade, o contrato de namoro tem sido utilizado muito mais por essa geração que quer resguardar o patrimônio, quer resguardar os filhos, que tem uma trajetória de vida já construída e que, né, assim, o namoro nessa fase da vida, ela tende a se assemelhar muito mais a uma união estável do que o namoro na juventude, que cada um está na sua casa. Então, o namoro, quanto mais maduro, mais termina que dividem a casa, as escovas de dente, elas ficam fixas um na casa do outro, o porteiro conhece ambos, então é mais fácil constituir uma união estável, ou preencher os requisitos da união estável quanto mais maduro tiver, do que quando está mais jovem. E os desdobramentos patrimoniais na maturidade tendem a ser maiores do que na juventude. Então, o contrato de namoro tem sido utilizado geralmente quem já está separado, quem já passou por um dissabor de uma partilha de bens, quem já vivenciou ali uma relação que não terminou muito bem. Então, busca formas de se resguardar com relação a esses efeitos. Porque quando a gente fala de afeto, né, Marcelo, casamento, união estável, namoro, muitas vezes a gente não entende e não identifica que isso pode ter repercussões patrimoniais.
Então, a gente está tão apaixonado, tão vivendo aquela situação do namoro... Você nem pensa nessas outras coisas. Você não imagina que um dia pode terminar, né? Ninguém começa um namoro para terminar, né? Exatamente. Só que as repercussões, elas existem, né? Sim. Quando a gente tem uma união estável, a gente tem repercussões patrimoniais significativas. Então, o contrato de namoro vem também como uma forma de blindar um pouco essa situação. Pode ser, então, uma boa alternativa para quem quer proteger o patrimônio e deixar claro que o relacionamento é um namoro e não uma união estável e, assim, resolver de forma mais pragmática a situação. Perfeito, mas é importante que também não preencha os requisitos da união estável. Então, são as duas coisas. Não adianta eu ter um contrato de namoro e apresentar socialmente aquela pessoa como companheiro, como minha mulher, como meu marido, ter uma relação que é ampla, falar de planos conjuntos, ter conta conjunta, preencher requisitos da união estável. Porque a união estável está no mundo dos fatos. Então, se nos fatos eu consigo reconhecer ali uma união estável, o contrato de namoro pode ser visto como alguma coisa que, na verdade, é uma fraude, né? Então, a gente não pode ter o risco de considerar esse contrato de namoro uma fraude. Então, tem que ser as duas coisas aliadas mesmo. Bom, Renata Cisne, mais uma vez eu quero agradecer pela sua presença em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada, Marcelo. Um prazer estar aqui. E obrigado a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Saúde mental. O número de suicídios cai no mundo e aumenta no Brasil. Parlamentos investem em prevenção. É um número que, por exemplo, ele é cerca de 3 vezes maior do que o total de vítimas que estamos tendo hoje no conflito entre Israel e a Palestina. Deslocados internos. De que forma o Brasil vai tratar cidadãos que deixam suas casas por causa de tragédias ambientais? Arte no campo. Grupo de teatro do MST é destaque em festival da Assembleia Legislativa do Ceará. Proporcionando aos jovens artistas do interior a serem atrizes, atores, com perspectiva de sair do chicote dos coronéis, patrões e das exploração. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá?
A saúde mental dos brasileiros está abalada. Um estudo realizado pela Fiocruz revelou que, embora o número de suicídios tenha diminuído no mundo, no Brasil ele aumentou. É importante falar do assunto de forma responsável. Vários parlamentos do país, como o do Amazonas, por exemplo, mantêm campanhas permanentes de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. A taxa de suicídio entre jovens no Brasil cresceu 6% entre os anos de 2011 a 2022. Quando se trata das notificações por autolesão, na faixa etária de 10 a 24 anos, o aumento foi de 29% a cada ano no mesmo período. O número foi maior do que o registrado na população mundial, cuja taxa de crescimento foi de 3,7%. Os dados são de um levantamento realizado pela Fiocruz e foram destacados durante a sessão especial alusiva ao Setembro Amarelo e à campanha permanente de valorização da vida e da família, denominada BASTA, autolesão, depressão e suicídio. Vocês teriam uma ideia, em torno de 163 mil suicídios desde 2003 até 2023, né? Então, é um número que, por exemplo, ele é cerca de 3 vezes maior do que o total de vítimas que estamos tendo hoje no conflito entre Israel e a Palestina. Então, é um número muito alto. Ainda tem muito preconceito sobre isso, né? E é um problema grave de saúde pública, né? Está entre terceira e quarta causa de morte, né, dependendo da faixa etária, né, no mundo inteiro. Outro dado importante destacado durante a sessão foi o número de casos de suicídio registrados no Amazonas em 2023. Mais de 300 pessoas tiraram a própria vida no ano passado. Políticas públicas voltadas à saúde mental e a limitação de espaços, como a Ponte Rio Negro, por exemplo, que propiciam a prática, estão entre as questões destacadas para evitar que mais casos aconteçam no estado. Políticas que visem limitar esses espaços, fortalecer a rede de atenção psicossocial, né, ajudem a reduzir essa carga difícil de contar que é o suicídio. Eu propus formar uma rede, né, porque precisa não montar só uma rede, um gabinete de crise, porque o que nós estamos enfrentando é uma crise humanitária, uma crise de perda de vidas, e isso nós precisamos estancar e não podemos deixar o nosso povo amazonense nessa situação. Os agentes que participaram da sessão destacaram a importância da campanha Basta Autolesão, Depressão e Suicídio. A ação é coordenada pela Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas, presidida pelo deputado João Luiz. Só em 2023, a campanha atendeu mais de 6 mil pessoas por meio de diversas ações. Além do Amazonas, os estados do Rio Grande do Sul e da Bahia também receberam ações referente à campanha Basta. Durante a sessão especial, 18 pessoas foram homenageadas pela realização de ações de combate a doenças psicossomáticas, como depressão e ansiedade, e que ajudam a reduzir o número de casos de suicídios no estado. Queimadas e secas em todo o Brasil, enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Parlamentares se mobilizam em busca de soluções para prevenir tragédias ambientais. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Rio Grande do Sul vivenciou a maior enchente de sua história em 2024. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Lago Guaíba chegou a 5 metros e 37 centímetros. Para evitar que novas enchentes como essa aconteçam, a Comissão de Assuntos Municipais debateu em audiência pública sistemas de... Engenheiros e especialistas da Associação Atlântica fizeram uma apresentação elencando sugestões de melhorias para evitar novos cenários destrutivos. O presidente do grupo, Pablo Leuque, destaca como uma das alternativas a remoção de areia, lodo e outros sedimentos de rios e lagos. A abertura de 2 calhas extravasadoras no 4º distrito da Barra, em Rio Grande, e outra em Bujuru, onde metade do caminho a natureza já fez o serviço.
Isso só já assegura a cota do Guaíba em 3,5 metros, ou seja, dentro da cota de inundação. Essa fase emergencial nos dá tempo, tranquilidade para estudar, fazer as devidas licitações, se for o ente público que for fazer, se for os mineradores que vão voltar a trabalhar. Então todo mundo ganha tempo com isso, além de salvar vidas, né? O desassoreamento dos rios, incluindo o Guaíba, também é uma preocupação do presidente da comissão, deputado Joel William. Ele avalia que é necessário que se busque soluções mais rápidas para se prevenir enchentes. Essa iniciativa agora seria uma iniciativa rápida para poder dar mais vazão ao canal e justamente não ter elevação das águas, principalmente aqui em Porto Alegre, né? Paralelo a isso, trouxe aqui também a importância de podermos ter o desassoreamento aqui do Rio Guaíba ou a liberação da mineração, porque as duas coisas andam linearmente, né? Precisamos fazer com que tenha mais vazão, mas paralelo a isso também que a gente possa tirar do seixo aí a areia, o cascalho, enfim, essas ilhas que foram criadas aí no Guaíba. As sugestões tratadas na audiência pública serão encaminhadas ao Conselho do Plano Rio Grande, programa do governo gaúcho que visa acelerar e organizar os processos de reconstrução do estado. Conforme o secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente, Marcelo Camardelli, é preciso analisar a viabilidade das propostas, tendo em vista os impactos ambientais e financeiros. Qualquer intervenção, e nós temos dentro desse contexto de cheias ou pós-enchente, né, uma série de iniciativas que são de curto, médio e longo prazo, né, e todas elas devem ser pautadas pela construção técnica e científica, né, e este projeto aqui apresentado também, né, precisa passar por este crivo das secretarias, dos técnicos que as compõem, assim como o próprio conselho e o comitê científico, para que possa ser melhor avaliado. Precisa ter um olhar de segurança ambiental, porque ele traz impactos e reflexos à biodiversidade do seu entorno, né? Então isso precisa ser muito bem analisado. Infelizmente, uma grande quantidade de incêndios tem atingido vários municípios do Espírito Santo. Seja nas áreas de pasto ou de mata fechada, os bombeiros estão enfrentando muitos desafios. Uma parte desse problema tem acontecido por causa do longo período sem chuvas. Em julho, o Espírito Santo decretou estado de atenção por causa da crise hídrica. No último sábado, o governador Renato Casagrande decretou situação de emergência devido ao alto número de incêndios. Na Assembleia Legislativa, o presidente Marcelo Santos criou um grupo de trabalho para acompanhar os problemas causados pela crise hídrica e o aumento das queimadas. Bem antes do governo decretar a emergência com relação à escassez hídrica e principalmente esse período de seca, onde provoca esses incêndios, tanto ele de forma natural, por conta do volume, da intensidade do calor, como também de queimadas criminosas, a Assembleia se reuniu e decidiu criar esse grupo de trabalho. O presidente será o coordenador do grupo, que também vai contar com a presença de outros membros, como os presidentes das comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Segurança. São comissões muito importantes para debater o tema, para acompanhar, para fiscalizar, para sugerir, que são a Comissão de Agricultura, principal comissão que trata de um tema onde a agricultura está sendo muito prejudicada, nós temos a seca, nós não temos ainda uma reservação hídrica que possa abastecer, por exemplo, nessa escassez, ao lado da Comissão de Segurança, que vai fiscalizar a questão dos incêndios criminosos, e a de Meio Ambiente, por conta da poluição que vem acontecendo justamente por conta disso, e de todo o envolvimento, né? Nós estamos falando aí do que o Estado está fazendo, o que nós podemos fazer, o que deu certo em alguns países. O grupo terá funções como auxiliar a implementação de ações emergenciais para o combate às queimadas e à crise hídrica, acompanhar as medidas adotadas pelo governo do estado e pelos governos municipais e também propor ações e políticas públicas que visem a diminuir os impactos das queimadas e da crise hídrica. Essas três comissões, junto com alguns integrantes da nossa equipe, da presidência e alguns diretores, e sob minha liderança, nós estaremos discutindo, apresentando propostas, discutindo ações que deram certo em outros estados, países do mundo, para que nós possamos diminuir esse problema grave que principalmente nesse ano está causando estragos enormes na nossa economia e principalmente na nossa produção.
que forma o Brasil pretende tratar os seus deslocados internos, como os gaúchos que tiveram que deixar as suas casas após as enchentes, ou as vítimas do afundamento do solo em Maceió, por exemplo. O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados. Desastres naturais como secas no norte e nordeste e enchentes no sul do país podem forçar as pessoas desabrigadas a se mudar. Outro exemplo de deslocamento forçado no Brasil foi o esvaziamento de uma área urbana de Maceió pelo afundamento do solo por causa da mineração de salgema. O tema foi discutido em audiência pública na Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. O colegiado reúne senadores e deputados. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que cria a Política Nacional para Deslocados Internos. A proposta foi motivada pela catástrofe provocada pelas chuvas que atingiram 2.400.000 pessoas em 478 municípios gaúchos. Ao longo dos anos, os deslocamentos internos no Brasil foram motivados principalmente por fatores econômicos, porém, temos identificado que as calamidades humanas, como o rompimento de barragens, a exemplo de Brumadinho, e outras calamidades naturais, como enchentes e secas, têm assumido o protagonismo deste processo. A recente tragédia no meu estado, ou no nosso estado, ocorrida no Rio Grande do Sul, é sem dúvida a maior catástrofe natural da história do país e provocará, pela primeira vez, deslocamentos internos em massa por efeitos climáticos. A proposta reconhece como deslocados internos as pessoas forçadas a abandonarem a própria casa por conflito armado, calamidade humana ou natural, ou grave violação de direitos humanos. A representante do Ministério da Justiça, Carolina Morista, reconheceu a necessidade de se criar uma legislação para proteger os deslocados. Todos os acontecimentos no Rio Grande do Sul trouxeram um momento de entendimento da necessidade de também criar legislações, porque, infelizmente, o próprio Tarcísio trouxe aqui, foi uma sequência, né? Não foi uma única enchente, foi uma sequência e a gente, infelizmente, tem a expectativa de que esses atos, essas catástrofes continuem acontecendo. A representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, Silvia Sander, reforçou a necessidade de prevenção das mudanças climáticas. Ela disse que essas ações amenizam futuros deslocamentos causados por desastres naturais no país. Ao final de 2023, 3/4 das pessoas deslocadas estavam vivendo justamente em países com alta ou extrema exposição a riscos relacionados ao clima, incluindo dentre esses o Brasil. Sendo assim, 30% das pessoas refugiadas e 75% das pessoas deslocadas internas estão em países altamente vulneráveis às mudanças climáticas, o que demonstra essa correlação crescente entre os efeitos das mudanças climáticas e outros fatores de deslocamento. Uma tarefa bastante difícil, resumir 200 anos de história. Foi o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a inauguração da exposição interativa Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A mostra faz parte das comemorações do bicentenário da Casa. Autoridades, estudantes e servidores. O Salão Negro do Senado ficou lotado para a abertura da exposição 200 anos do Senado, conectando passado e futuro. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, abriu a exposição ao lado da diretora-geral, Ilana Trombica. O parlamentar visitou as instalações e falou sobre a importância da mostra. Esperamos que, concluída a visita, retornem às suas vidas, não apenas com conhecimentos
avanços novos sobre a nossa Casa de Leis, mas, sobretudo, com a sensação de pertencimento. Essa casa pertence a todos vocês. Esta Casa de Leis, transparente, eficiente, democrática, inovadora e responsável, repito, pertence a cada um dos brasileiros e brasileiras, cidadãos que buscam constituir uma grande e bela nação. A mostra faz parte da comemoração do bicentenário da casa. A montagem da exposição foi pensada para oferecer uma experiência imersiva. Para tanto, QR Codes foram adicionados às peças. Além de maquetes, toda a exposição é acessível com audiodescrição e visitas guiadas em Libras. A mostra traz a história do Senado, desde a monarquia até hoje. O que nós queremos mesmo é que a sociedade brasileira compreenda a história do Senado, e não apenas porque é a nossa história, porque a partir da história do Senado se compreende a história do Brasil. E é dessa compreensão que nós podemos construir a sociedade que nós desejamos. Presidente, o senhor vai ver que a exposição está dividida em 4 fases: Império, República, Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil. E, ao final, na saída, antes da assinatura do livro, tem alguns computadores que estão ligados ao E-Cidadania, um serviço da Secretaria-Geral da Mesa. E ali as pessoas são convidadas a deixar a sua contribuição com o processo legislativo. E isso, simbolicamente, quer dizer que elas passam de espectadores a participantes. A exposição oferece uma oportunidade de conhecer momentos importantes que marcaram a história dessa instituição e contribuíram para a construção do país. A amostra fica disponível até dia 10 de dezembro, com entrada gratuita das 9 da manhã até as 4h30 da tarde. A exposição que hoje inauguramos, ela não é apenas uma celebração. Ela é um momento que nos traz a reflexão do papel do Senado Federal na história do Brasil. Ela é parte, do ciclo de comemoração dos 200 anos do Senado Federal e mostra ali diversos momentos em que as questões mais delicadas, os grandes assuntos da República foram discutidos, os grandes assuntos do nosso país foram discutidos aqui no Senado Federal. Você vai conhecer agora o grupo de teatro Carcará. Ele nasceu num assentamento do MST no sertão cearense. O grupo foi destaque no Festival de Arte e Cultura de Canindé, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado. A matéria é do programa Em Cena, Entre Atos, da Alesse TV. O grupo de teatro Carcará, criado em 2019 no assentamento 25 de Maio, tem transformado vidas por meio da educação e da cultura. Surgido na escola do campo João dos Santos de Oliveira, o grupo Carcará foi um dos destaques do Festival de Arte e Cultura da Assembleia Legislativa em Canindé. Teatro Carcará surgiu em 2019, numa escola do campo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. E a partir da necessidade do grupo de se expandir, de crescer, e o grupo passa a sair da escola e ter sua própria sede. Conquistado uma antiga escola que estava abandonada, o grupo reforma, e 2 anos depois passa a ser ponto de cultura. Hoje o grupo de teatro tem seu portfólio já 6 espetáculos, 2 curta-metragens e 2 sketches. Estamos na produção do espetáculo Canudos e a História que Não Foi Contada, movimenta pela necessidade de fazer cultura no campo, o que historicamente é negado. Infelizmente, devido às dificuldades de se inscrever, de se elaborar projeto, eu faço muita dificuldade. Inclusive, quando se tem renúncias para a cultura, como é no caso agora da Paulo Gustavo, onde não acionamos nenhum projeto. Mas já são 5 anos fazendo cultura, movimentando cultura. Somos o único grupo de teatro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Ceará, em atividade. E somos também o único do Nordeste com protagonismo de escala maior. Existe pequenos, existe escolas, mas não é o grupo que somos nós de Carcará.
apresenta o espetáculo Curacha, a arte da cura. O espetáculo é uma sinergia que traz desde os tempos passados, aí importando os curandeiros, bezedeiros, os doutores da terra. O espetáculo traz essa energia que ao longo do tempo tem se perdido. Então os curandeiros, rezadores, bezedores, povos de terreiro, eles mantêm uma tradição e sofrem ao longo do tempo o preconceito da intolerância religiosa, dos ataques. O que pode curar a sua filha é sua. E vejo em seus olhos que não tem. Vai procurar cura em outro lugar. Eu não trabalho mais com isso. Pare, eu irei curar. Sou a curandeira. A curandeira, ela passa por toda a trajetória do espetáculo, levando a transmissão de reflexão das pessoas, para refletir sobre os ataques à natureza, à vida, o desrespeito a todas as religiões. Primeiro, dá a importância de participar do festival fomentado, né, pela Assembleia, sair das quatro paredes e vir. O que se vê em nossa cidade é movimentação. Queríamos que na cidade do interior tivesse esse futuro como um festival de arte e cultura desse que a gente vê, movimentar de todas as linguagens culturais. Então, dá importância. O que a gente presencia no palco é uma energia que não se consolidou ainda, mas que talvez através de iniciativa como essa possa ser uma realidade futura, como teatro, cinema, que historicamente, como eu repito, é negada ao homem e mulher do palco. O que o teatro representa para você? Meu amor ao teatro, meu trabalho é ele. Transformou totalmente minha vida, é o que me faz levantar, é o que me faz respirar, e é o que me ensina. Defino como a espada que envolve o véu do tempo, redesenhando a cultura do campo. Dá esperança, construindo um novo amanhã, através da arte da cultura, proporcionando a jovens artistas do interior a serem atrizes, atores, com perspectiva de sair do chicote dos coronéis, patrões e da exploração. Viver de teatro é uma coisa, fazer teatro é outra coisa. Eu vivo de teatro e tem pessoas que fazem, e eu vivo dele a todo momento no teatro da minha vida. É a arte alimentando a vida, hein? Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu não imaginava que tinha tantos lugares, tantos corredores assim, né? A gente não vê na TV. Então, mas tudo muito bonito, parece tudo muito prático de se utilizar, né? Tudo para os deputados e senadores deve ser uma coisa muito boa para eles trabalharem aqui. É muito bom, é muito boa a arquitetura, tudo. Muito bem feito. Na verdade, a gente já conheceu quase todas as capitais aqui da América do Sul, mas nós não conhecemos a nossa capital do nosso país, então era uma lacuna que eu tinha que preencher de qualquer jeito. Valeu muito a pena, é muito bonito, não só aqui como a cidade toda. A última vez que eu fiz uma visita à Câmara dos Deputados foi no colégio, quando eu estava aqui. E agora eu vim trazendo alguém para visitar. E eu tive uma visão completamente diferente da que eu tinha no passado. Nesse momento da vida você está mais ligado à história, né? Então você observar toda a história de tudo que aconteceu e observar isso desse ângulo, né? Quando você é jovem, você só vê a estética, né? Você só vê o que, isso aqui é a Câmara, isso aqui. Hoje você já olha com um olhar mais crítico. É a primeira vez que eu estou em Brasília, eu estou no distrito, vim a trabalho e nada mais oportuno que conhecer um pouco da nossa história. Então, vim no Congresso para entender um pouco mais o contexto, ver, obviamente, um pouco dos impactos, né, do que aconteceu há algum tempo atrás em relação à invasão e ver os resquícios disso. E foi uma grata surpresa porque você acaba tendo uma aula de história, de conteúdo, de tudo que você vê nos livros na escola, você vê isso se concretizando aqui. Então, foi muito bacana. Achei bastante interessante poder conhecer uma nova experiência, saber onde os senadores, deputados, onde a nossa presidência habita, né, no decorrer do dia, buscando as melhorias para o nosso país. Foi muito gratificante conhecer cada parte desse lugar e eu quero agradecer muito pela visita e pela grande oportunidade de estar aqui.
me deixa muito emocionada saber que cada espaço desse aqui, alguém está representando cada estado, né? E isso é uma grande alegria, saber que nós temos lideranças que estão empenhadas em fazer o melhor pelos nossos estados, pelos nossos municípios. Convido as pessoas que venham conhecer e saber um pouquinho da nossa história, de como as leis são criadas para o nosso país, para trazer melhoria para todos nós. Eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de conhecer e pretendo vir mais vezes, com certeza. Quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? 81% dos brasileiros consideram que a disseminação de notícias falsas pode impactar significativamente os resultados eleitorais. Foi o que revelou uma pesquisa do Instituto Data Senado. 72% dos entrevistados também disseram já ter se deparado com esse tipo de notícia nos últimos 6 meses. Fique atento! Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal.
Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. É uma forma da gente dar conta do que é se transformar num adulto. É uma pergunta antiquíssima na nossa cultura, que é, afinal, como é que uma criança vira um ser mais ou menos autônomo e mais ou menos livre, chamado indivíduo, né? Filosofia Pop. Neste sábado, 7 horas. Aqui, na TV Senado. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, são 9 horas pelo horário de Brasília e está começando o TV Senado Live. No programa de hoje nós vamos falar sobre a prevenção ao suicídio. A campanha Setembro Amarelo Salva Vidas nos alerta para um problema que ainda é um tabu na sociedade. Se você tem dúvidas sobre as melhores formas de ajudar pessoas que estejam passando momentos de crise, participe do programa. Envie suas perguntas por meio das redes sociais da TV Senado. Não é fácil falar sobre o suicídio. O estigma que existe em torno do problema encobre uma realidade que está presente no nosso dia a dia. No Brasil, são registrados quase 14 mil casos de suicídios por ano. Ou seja, diariamente, 38 pessoas tiram a própria vida, como resultado de doenças mentais, muitas vezes não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Para conversar sobre o Setembro Amarelo, nós convidamos o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva. Quem vai conduzir o programa comigo, interagindo nas redes sociais, é a Sara Reis. E antes de começar a nossa entrevista com o doutor Antônio, eu já passo para a Sara, porque nós temos uma enquete sobre a campanha, não é isso, Sara? Exatamente, Ronaldo. A gente já foi aí, né, conversando com os nossos internautas ao longo da semana sobre esse assunto. E olha só, a gente perguntou, você já ouviu falar sobre o Setembro Amarelo? E 100% disseram que sim, e mais de uma vez. Ah, interessante. Eu já começo então perguntando para o doutor Antônio, que é um dos fundadores, dos coordenadores dessa campanha. Doutor Antônio, o senhor acha que a campanha ajuda a diminuir o estigma que existe sobre o tema? É preciso falar mais? E esse conhecimento que a sociedade tem mostrado sobre a campanha indica que o caminho é esse mesmo? Vamos lá. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Nós criamos no Brasil, que na verdade assim, existia a campanha internacional, e nós iniciamos no Brasil em 2013, quando nós fizemos toda a programação para trazer. Em 2014 ela ficou instalada no Brasil, então nós já estamos no 10º ano da campanha. Essa campanha é a maior campanha anti-estigma do mundo.
nós conseguimos, com essa campanha, reduzir muito o preconceito, chamar a atenção para as pessoas falarem mais sobre as doenças mentais. E essa redução do preconceito vem acontecendo gradualmente. Porque nós temos 3 tipos de estigmas que são muito prevalentes. O estigma social, que é esse que as pessoas veem, aqueles que têm doença mental, e aí fica falando, é diferente, é inferior, ele não consegue produzir, ser igual ao outro, às outras pessoas, o que não é verdade. Porque o estigma é trazido porque você cria um estereótipo, mesmo que esse estereótipo vai prejudicar o outro, mas não está importando com isso. O autoestigma, que é quando a pessoa acha que aquilo é verdade absoluta e começa a falar, né? Eu não vou conseguir, eu não sou capaz, para mim não vai ser possível, porque passou a acreditar de tanto ser estigmatizado pelos outros. E o estigma estrutural é aquele que o próprio Estado cria, né? Por exemplo, dificulta a pessoa para poder ter acesso ao trabalho, então diz... Vamos fazer um teste psicotécnico para a pessoa entrar no trabalho. Se a pessoa já tomou algum remédio ao longo da vida, não pode assumir este ou aquele trabalho. É um estigma estrutural a ponto de não ter sequer um medicamento psicotrópico para as farmácias populares. E isso me chamou muita atenção, que era necessário trazer para o Brasil essa campanha para a gente romper com esses tipos de estigma. E nós estamos conseguindo. Então, realmente, é uma das melhores ações que já fizemos em todos os tempos para a redução de estigma. E tem funcionado muito bem. Sara, eu vou passar a palavra para a Sara. Tá, joia. Doutor Antônio Geraldo, a gente tem aí também dados que mostram que é bem comum, né? Infelizmente, que jovens também acabam se matando mais na nossa sociedade. E a gente tem 2 dúvidas aqui, olha só, do norte e do sul do país. Lá do Rio Grande do Sul, o Rodrigo, ele pergunta, né, quais são as principais estratégias adotadas hoje para a prevenção ao suicídio entre jovens e adolescentes? E de Rondônia, o William também traz isso. Quais são os fatores de risco mais comuns para suicídio entre jovens? Vamos começar pelos fatores de risco, Sara. Os fatores de risco, o mais importante de todos eles é que a pessoa tenha um quadro psiquiátrico. Por que a gente diz isso? Porque são praticamente 100% daqueles que suicidam ou suicidaram, que tiveram óbito por suicídio, é porque tinha algum quadro psiquiátrico. Nós conseguimos ver uma pesquisa internacional feita pela OMS, um brasileiro feito pela OMS, que 96,8% daqueles que tinham tido óbito por suicídio encontraram história de tratamento psiquiátrico dentro do prontuário dessas pessoas. Mostrando, então, que a gente pode dizer que praticamente 100% daqueles que suicidam têm um transtorno mental. Então, esse é o maior fator de risco. Um outro fator de risco importantíssimo é uma tentativa prévia de suicídio. Então, quando você tem na história do paciente que já tentou suicídio anteriormente, olha, a gente imediatamente fica ligado. Por quê? Porque realmente é algo que nos preocupa. Ou, em seguida, também a história de tentativa de suicídio ou de suicídio em familiares. Quanto mais próximo o familiar, maior, então, a nossa preocupação. Em relação do que é feito, ainda falta muito. O Estado está muito ausente. Nós temos uma lei 13.089 de 2019, a Lei Vovó Rose, que é a lei que faz toda a orientação em relação à automutilação e à prevenção do suicídio, mas, no entanto, essa lei ainda não foi implementada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde precisa implementar. Essa lei ela passou muito rapidamente na Câmara e no Senado, mas desde 2019, Sara, para você ter ideia, e até hoje não foi implementada como deveria. Então, nós precisamos que a sociedade civil organizada, como que a BP e o Conselho Federal de Medicina, que coordena essa campanha no Brasil, continue com ações, com campanha, não só no mês de setembro, mas em 365 dias ao ano, para que a gente possa, então, ajudar a prevenir. Só para vocês entenderem, Sara, a gravidade do que você falou, que às vezes a gente fala, mas as pessoas não conseguem entender essa gravidade. Olha só, nós temos milhares de causas de morte entre os seres humanos.
Suicídio entre os jovens está entre as 4 primeiras causas, entre os jovens de 15, 14, 15, até 29, até 34 anos. Isso é gravíssimo, não poderia ser. Ainda mais que a OMS diz que 90% dos suicídios são preveníveis, mas nós não temos acesso a tratamento. Nós temos dificuldade, o sistema ambulatorial nosso ainda é fraco. Nós precisaríamos ter acesso ao tratamento, porque se tiver acesso ao tratamento, é a chance que a gente tem de cuidar das pessoas já nos primeiros sinais, nos primeiros sintomas, aí a gente fazer a intervenção precoce. Doutor Antônio, eu sou jornalista há muitos anos, mais de 30 anos, e um tempo atrás, lá no século passado ainda, o jornalismo não noticiava suicídio. Por quê? Dizia-se na época, se você noticia, você está incentivando. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Nós vemos que hoje o assunto é debatido nos meios de comunicação de forma muito mais aberta. A campanha Setembro Amarelo ajuda nessa direção. Falar incentiva? Como falar sem incentivar? Ou não há relação entre essas duas coisas? Tem relação, sim. Vocês, jornalistas, estão corretíssimos. É perigoso noticiar. Noticiar. Agora, fazer um programa como esse aqui, 30 minutos, esgotar sobre o tema. Não podemos acabar esse programa sem ensinar as pessoas a como fazer, a como cuidar. Por que fala que noticiar é um problema? Em 1774, ali no pré-romantismo ainda, foi escrito um livro pelo Goethe que falava a história de um garoto, de um jovem que era o Werther. E no final desse livro, esse garoto apaixonado enlouquecidamente lá por uma mulher, uma menina, ele suicida. O que aconteceu em seguida? Muito rapidamente, imediatamente ao lançamento desse livro, após as pessoas lerem o livro, nós tivemos uma história de 17 suicídios em que o livro estava na cena do suicídio. E aí é o chamado efeito Werther, que é quando você noticia e o jornalista não tem a formação adequada e aí gera suicídio. Então, nós tivemos alguns casos de atores famosos, cantores famosos, em que aí noticiaram o suicídio e de forma errada. Noticiaram glamourizando, ao invés de dar saída para as pessoas. Então, vamos parar aqui um pouquinho e vamos dar uma saída. Suicídio não é saída para ninguém. Quando a pessoa está com ideia de suicídio é porque está tendo um estreitamento cognitivo, e esse estreitamento cognitivo a pessoa entende que a única saída ao sofrimento dele, aquele sofrimento muito intenso que ele está vivendo, é o suicídio. Suicídio não é saída. A saída é procurar tratamento psiquiátrico, tratar-se e ficar bem. É essa que é a saída. E o que você que está nos assistindo pode fazer? Pega essa pessoa, fique ao lado dela, ouça, esgote todo o assunto ligado ao suicídio e você vai dizer o quê? Você vai dizer que vai estar com ela, que vai ajudá-la, que vai protegê-la e vai levá-la até um serviço de saúde. Por que vai levar para um serviço de saúde? Porque suicídio é uma emergência médica, é uma questão médica grave, importantíssima, em que a vida pode ser perdida em função de que a pessoa apresenta um quadro psiquiátrico e só por isso a cognição faz uma interpretação errada do que está acontecendo e busca o suicídio como uma saída para o sofrimento, para tudo que está vivendo. E é claro que não é saída para ninguém, e é óbvio que todos nós podemos ajudar, mas nós temos que cuidar. Então é isso que a gente precisa. Não ter nunca o efeito Werther. Aí o que é que você quer como jornalista? O efeito Papageno. O que é o efeito Papageno? Papageno é uma obra muito bem feita e que nessa história, isso aí foi em 1791, olha só quanto tempo tem isso, uma pessoa falava em morrer e 3 amigos ali estavam ao lado o tempo inteiro falando que aquilo não era saída, que não era esse o caminho, que estava errado, que tinha que pensar diferente e convence essa pessoa
a não suicidar. E aí, essa obra gerou depois nas pessoas esse efeito positivo, e aí é o efeito Papagena. Esse é o efeito que a gente quer, esse é o efeito que a ideia do Setembro Amarelo traz. Diminuir o estigma, diminuir o preconceito, incentivar políticas públicas, cobrar políticas públicas adequadas dos nossos governantes, e aí a gente tem um bom resultado, que é diminuir o suicídio. Pois é, e aproveitando esse gancho aí da pergunta do Ronaldo, doutor Antônio Geraldo, a gente também perguntou para os internautas se eles consideram, né, que é importante discutir saúde mental na sociedade. Vamos dar uma olhada. Olha só, 93% disseram que concordam totalmente, 7% concordam parcialmente, mas ninguém discordou. Então, mostra aí um pouco desse caminho, né, de que é preciso falar, né, sobre essa questão, sim. E a Célia, lá de São Paulo, ela pergunta como trabalhar essa temática em sala de aula. Então, como é que a gente conversa, né, com os jovens nas escolas? Olha só, quando a gente vai falar sobre suicídio e tal, é importante ver paz, votar e tal, não tenha dúvida alguma que é. Ok, mas tem que falar com responsabilidade. Tem que falar com conhecimento. E muitas pessoas, às vezes, ficam achando que são suicidólogos, que conhecem tudo de suicidologia, e não é verdade. Mesmo alguns psiquiatras têm dificuldade de lidar, até por questões pessoais, internas, têm dificuldade. Para falar com os jovens sobre esse tema, é trazer o tema com todas as explicações necessárias do que se precisa fazer, de como fazer, não tem que alardear, não tem que criticar, não, tem que... Suicídio tem uma relação direta com doenças mentais. Assim como, por exemplo, tabagismo tem uma relação direta com câncer de pulmão, suicídio tem uma relação direta com as doenças mentais. É preciso entender isso, porque aí as pessoas vão quebrando o preconceito e quando começar a apresentar os primeiros sinais de quadros de uma depressão, de uma ansiedade, a pessoa vai cuidar. Olha só, hoje nós somos o primeiro lugar no mundo em termos percentuais de pessoas com depressão. Ora, então nós não somos um país de pessoas alegres, nós somos um país de pessoas deprimidas. Olha que grave isso. Nós somos um país de pessoas tristes. Nós somos um país de pessoas também ansiosas. Antes da pandemia, 5,8% da população brasileira tinha depressão. Depois da pandemia, no estudo feito no Vigitel, mostrando que 11,3% das pessoas relatavam que tinham tratamento ou já tratavam, estavam em tratamento de quadro depressivo. 9,3% das pessoas tinham ansiedade. Depois da pandemia, passou para 12,5%, 13%. Então, a gente precisa falar desse tema diretamente para os jovens, não tem que dar a volta. A gente tem que ir direto até eles e mostrar só, abuso de álcool e outras drogas, substâncias psicoativas, é a segunda causa de morte, de óbito por suicídio. Então vamos nos cuidar, vamos fazer promoção da saúde, vamos fazer prevenção de doença, vamos tratar desse assunto abertamente, sem medo de falar. Se você está com ideia de suicídio, avisa para a pessoa do seu lado. Me ajuda, não sai de perto de mim, fica comigo, me leva no serviço de saúde. Por quê? Eu estou com ideia de suicídio. Então não tem que ter medo. Esse efeito que eu tinha falado, do efeito Werther, é exatamente porque ali nada é feito. E é glamourizado o suicídio. Já o efeito Papagena, que é a ópera do Mozart, até nem tinha falado sobre ela, que é a Flauta Mágica, que é essa obra do Mozart, lá não. O personagem Papagena, ele considera o suicídio, mas ele é dissuadido por outros personagens que o ajudam a encontrar alternativas. Então a gente tem que falar para os jovens, tem que orientar, tem que dar alternativa e ensinar, fazer estratégias de enfrentamento para as pessoas poderem ter a possibilidade de ver aquilo, mas de uma forma diferente, não ver que botar sozinho nessa luta, nessa dificuldade. Não, todos nós podemos ajudar. A família é importante, a sociedade como um todo é importante e tem que perder o preconceito de achar que a psiquiatria é a UTI daqueles que têm quadros psiquiátricos. Não, é a porta de entrada.
E esse preconceito de ficar dando volta é que é perigoso. Então, assim, o quanto antes chegar até o psiquiatra, o quanto antes você vai ter tratamento. Não consigo chegar ao psiquiatra, então vai no clínico e relata que está tendo tais e tais sintomas. Falar diretamente com os jovens é essencial e dizer, procure ajuda, procure ajuda. Não pode ficar enrolando, dando voltas e não dizer o real. O real é, tem quadro psiquiátrico, tem que procurar um psiquiatra. Doutor Antônio, eu queria fazer um contraponto a isso. Nós vivemos hoje na sociedade uma verdadeira epidemia de quadros de ansiedade, né? Tem o burnout, que é relação com o mundo do trabalho. E eu percebo, na contramão do que nós estamos falando aqui, que muitas vezes as famílias já criam um pânico achando que o meu filho está pensando em suicidar. Porque ele está com outro tipo de problema, uma ansiedade, algo relacionado ao estudo, ao trabalho, quando ele já é jovem. Como é que se busca esse balanço também para não criar um desespero logo que a pessoa manifesta algum tipo de ansiedade? Vamos lá, ótima pergunta, adorei. Ansiedade é fator de crescimento. Ansiedade é importantíssimo. Nós precisamos ter ansiedade para podermos nos desenvolver e podermos crescer. Ansiedade é boa. Mas a ansiedade boa é uma ansiedade que mobiliza. E aí faz você trabalhar, não perder horário, faz você cumprir seus compromissos. Ela é ótima. Mas se a ansiedade te imobilizar, aí já passa a ser doença. Então, assim, quando é que tem que procurar ajuda? Quando é que vira doença? Quando tem perdas. Quando as pessoas passam a ter perdas, então virou doença, aí precisa tratar. É isso. Sara. Pois é, a gente perguntou também, doutor Antônio Geraldo e Ronaldo, qual que é a maior barreira para as pessoas buscarem ajuda? E olha só, 46% disseram que ainda há muito estigma, 54% disseram sobre o acesso a profissionais, né, da saúde mental, 0% não, a gente está informado, a questão é, como é que a gente lida com o estigma, que ainda é muito grande, e com o acesso. E o Francisco, lá do Ceará, ele pergunta como é que a população de baixa renda pode ter acesso à saúde mental de qualidade mais acessível. Do Pará também, a Vanessa pergunta, ela fala, gente, é muito difícil encontrar psicólogo no posto de saúde, né? Então, como é que a gente torna mais acessível, doutor Antônio Geraldo? Muito bem. As duas respostas são perfeitas. O preconceito, o estigma, ele afasta. Ele realmente é um muro que retém as pessoas do lado de cá sem acesso ao tratamento. Este mesmo muro, este mesmo preconceito é que atrapalha a acessar o tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque o próprio Estado não oferta. O SUS tem que ofertar equipes de saúde mental em todos os serviços. Nós temos uma máxima que não pode ter unidade de psiquiatria em hospital geral. Por que não pode? Precisa. Por que a gente não tem nos programas de saúde da família a equipe de saúde mental? Por que não ter o que se chama de UPAs ou posto de saúde? O local tem atendimento para ginecologia, para clínica médica, para pediatria. Por que não tem para psiquiatria? Só para ter uma ideia da importância de se ter, e aí onde pode procurar ajuda é no SUS, né, para ter acesso ao tratamento de qualidade, porque a psiquiatria brasileira no sistema privado é de primeiro mundo. E esses mesmos profissionais trabalham no SUS, porque a gente precisa da gestão do SUS para usar esse pessoal. Por que tem que ter? Para ter uma ideia, 5 das 10 causas de afastamento do trabalho são doenças mentais. Olha, então, se são as doenças mais prevalentes, se nós estamos tendo essa epidemia de quadros psiquiátricos, a necessidade de tratar, e é tratamento médico, portanto, é com psiquiatra. O psicólogo é um membro da equipe, como é o fonoaudiólogo, como é o nutricionista para aqueles que têm transtornos mentais, né? Dependendo do quadro específico, essa equipe é composta e vai ter necessidade ou não de usar para algumas pessoas. Não são todas que vão precisar de assistente social, de psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, não. Mas todos eles que têm doença mental, é doença, ele vai precisar do médico.
Ser um médico psiquiatra é o ideal. Ok, mas é lá no interior onde não tem um psiquiatra. Então tá um clínico com experiência em doenças psiquiátricas para poder ajudar. Mas tem que tratar essas doenças. Quero explicar para as pessoas assim, ó, depressão pode estar em criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade, ou em idosos com quase 100 anos ou 100 anos de idade, como é o caso da minha mãe. Então, qualquer um pode ter quadro psiquiátrico. Claro que é mais prevalente em determinadas idades. Por exemplo, mulheres têm mais transtornos alimentares, é 10 mulheres para cada um homem. Mas tem homens que têm transtornos alimentares, anorexia, bulimia, existe ortorexia. Então, o que nós precisamos? Ter acesso a tratamento. O SUS precisa ter políticas públicas. Está na hora ainda, nós estamos com eleições, né? Vamos cobrar aí dos nossos vereadores e prefeitos para cuidar melhor da saúde mental da nossa população. Doutor Antônio, nós estamos chegando ao final. O senhor já deu aí várias dicas, né, do que deve ser feito. Mas eu queria que agora o senhor retomasse algumas e de forma objetiva nós orientássemos aquelas pessoas que estão nos assistindo. Se você percebe que na sua família, no seu entorno, alguém está com um problema mental que pode levar ao suicídio, o que você deve fazer? Quais são os caminhos a seguir? Muito bem. O primeiro passo é entender, é não criticar, ouvir a pessoa, esgotar o assunto e levar a pessoa, convencer a pessoa de que ela precisa de tratamento, que é necessário tratar-se, que se não tratar, não vai obter o resultado do que precisa. E que doenças mentais são doenças como qualquer outra, assim, como é o diabetes, como é a pneumonia, como é a hipertensão arterial, e precisa tratar e entender que tem que buscar ajuda. E no caso do pensamento suicida, ali, de risco de suicídio, tem que imediatamente chamar o SAMU, ir para um serviço de saúde, porque é a saída do que nós temos, o que é efetivamente provado que dá resultado. Eficácia, eficiência, efetividade. Nós não podemos psiquiatrizar tudo, não podemos psicologizar tudo, mas não podemos desprezar qualquer situação em que as pessoas falarem que têm ideia de suicídio, porque aqui no caso, quem fala, faz. Aqui o cão que ladra, morde. A gente não pode brincar com isso. Rapidamente, a Organização Mundial de Saúde relata que mais do dobro dos casos de suicídio são entre homens. Por quê? Porque os homens usam meios mais efetivos, meios mais letais. As mulheres tentam mais suicídio, mas os homens suicidam mais. Eles usam meios mais, vamos dizer assim, resolutivos. A mulher usa meios mais bruscos. Agradecemos, então, a participação do Dr. Antônio, que é presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que nos ajudou a compreender, né, o tema do suicídio. Discutimos hoje o Setembro Amarelo. Agradeço também a minha colega Sara Reis, que esteve aí interagindo com os nossos internautas. E nós dois agradecemos a sua participação. Se você quiser rever e compartilhar esse programa, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o nosso canal do YouTube. Até mais. O surf é declarado Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. Câmara debate ensino superior para indígenas. Caxias do Sul celebra a tradicional Semana da Farroupilha, com muito churrasco, chimarrão e poesia. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso devido aos incêndios florestais, após meses de devastação incontrolável. Esse reconhecimento tardio é mais um sinal da falta de responsabilidade ambiental deste governo.
Já mais de 50 inquéritos abertos, 17 prisões realizadas. Vi uma entrevista do ministro Flávio Dino, autorizou créditos extraordinários para enfrentar os incêndios. Nós, produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados, indiretamente, é verdade, de sermos responsáveis por parte desses incêndios. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? É preciso que se tenha no orçamento o combate a incêndio, todo o aparato tecnológico, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa evitar que uma catástrofe dessas dimensões ou catástrofe dessas dimensões continue ocorrendo ano após ano. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento e dar as respostas que a sociedade precisa no caso das queimadas. Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão nas cidades. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá, milhões, bilhões, trilhões. Você seria capaz de dizer o prejuízo financeiro de empresas, governos com os chamados ataques cibernéticos? A União Europeia está preparando a sua legislação. Os Estados Unidos têm uma agência específica. E o Brasil está construindo as suas normas. O objetivo é um só: a prevenção e o combate aos piratas da internet. No Senado, a Subcomissão de Defesa Cibernética debateu os riscos internacionais, a cooperação entre poder público e o setor privado e a importância de uma Agência Nacional de Segurança Digital no Brasil. A crescente ameaça dos crimes cibernéticos tem se tornado uma preocupação significativa para governos, empresas e indivíduos em todo o mundo. A complexidade e a sofisticação dos ataques cibernéticos exigem uma abordagem colaborativa para garantir uma defesa eficaz. A cooperação entre o poder público e o setor privado é essencial
para enfrentar esses desafios de forma eficiente. Estabelecer uma Agência Nacional de Segurança Digital pode criar um ambiente digital mais seguro e resiliente para o país. E falando em ataques cibernéticos, segurança digital, alguns dados apresentados durante a audiência pública. Na América Latina, o Brasil é o principal alvo, com 42% de todos os ataques. No planeta, fica atrás apenas dos Estados Unidos. E o custo médio de uma violação de dados a uma organização do governo em 2020 era de 4 milhões de dólares. E até 2025, os danos globais causados pelo cybercrime, incluindo o custo de recuperação, são estimados em 10,3 trilhões de dólares. A vida imita a arte. Nós vemos hoje muitos filmes de Hollywood de que terroristas invadem, por exemplo, torres de aeroportos, que causam caos nos centros de semáforos e causam confusão, alteram leitura de GPS dos satélites para que aconteçam acidentes aéreos e etc. E na vida real, nós vemos hoje empresas sendo sequestradas. Ou seja, vai um cyberterrorista, bloqueia ali os dados de nota fiscal, de cobrança, de cliente, de receita, de produtos, e fala o seguinte: ô Rafael, ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Deletar esse teu banco de dados é destruir a história da sua empresa. Você não sabe nem para quem cobrar mais nada. Até que você se recupere. Muitas empresas, inclusive, existem reportagens que jamais se recuperaram. Não se propuseram a negociar com os terroristas e tiveram suas atividades encerradas. E o Brasil ganhou recentemente uma política nacional de cibersegurança e um comitê nacional. O decreto é de 2023. Entre os princípios, a prevenção de incidentes e ataques cibernéticos. Entre os objetivos, o combate ao crime, capacitação técnica e o fomento da pesquisa científica. O setor privado, com suas inovações tecnológicas e rápida adaptação às mudanças no mundo digital, como foi mencionado anteriormente, desempenha um papel crucial na identificação e mitigação das ameaças cibernéticas. Por outro lado, o setor público possui a autoridade legal e os recursos necessários para coordenar esforços em uma escala nacional e internacional. Agências governamentais podem promulgar leis e regulamentos que incentivem práticas de segurança cibernética robustas, além de facilitar a troca de informações entre diferentes setores. Além disso, as forças de segurança e as agências de inteligência possuem a capacidade de conduzir investigações criminais e desmantelar redes de criminosos. Nesse caso, cybercriminosos. Não sei se assistiram ontem a uma descrição de um golpe que está sendo dado em alguns bancos no Brasil. O eletricista, entre aspas, falso, que vai lá e altera o cabo de conexão. Ou seja, e com isso ele passa a manobrar pelo menos o arquivo daquela agência, né, os dados daquela agência. E um dos bancos, não sei se foi o Banco do Brasil ou um outro, que foi vítima, diz que gasta por ano, na sua defesa, daquele banco, não dos bancos, 9 bilhões. Em março deste ano, o governo federal criou um grupo de trabalho para a elaboração de propostas de projeto de lei para a criação de órgão voltado para a segurança digital. E o Congresso quer saber, ter ou não ter uma agência nacional? A atuação do crime cibernético tem crescido exponencialmente e só tende a aumentar. Então, respondendo à pergunta do senador Espiridião Amin, qual seria a importância da criação de uma agência que possa olhar para a cibersegurança, coordenar, padronizar, eu diria que ela é indispensável e urgente. A gente percebe uma falta de padrão
muitas vezes uma falta de priorização naquilo que seria o processo básico de padronização e proteção das empresas, não somente do setor público, muitas empresas do setor privado sofrem do mesmo problema, talvez até uma situação cultural que a gente percebe diluída mediante a ocorrência de uma situação, de uma ocorrência de um incidente cibernético. Há 3 anos atrás foi criado o GovShield, que é um programa do SERPRO, e o GovShield, é público isso, ele é o produto Cloudflare. E está aí disponível para todos os municípios, estados fazerem adesão desse. Então, a cooperação da Cloudflare com o governo brasileiro, ela não é recente. Talvez não seja um nome tão conhecido como Google, mas a Cloudflare em cibersegurança é uma empresa super respeitada. Além de outros projetos na área de eleições, iniciativas públicas. Então, respondendo a sua pergunta, senador, a Cloudflare pode contribuir com tecnologia, com inteligência e no modelamento da agência. O assunto é complexo. Tem espionagem, ameaça à segurança nacional, enfim, exige tecnologia. E, claro, pessoal qualificado. Temos aí outro problema. Um estudo da PUC Campinas demonstra que a gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia, das quais apenas 140 mil, ou boa parte disso, são necessárias em cibersegurança. Dentro dessa proposta, a gente percebe que existem muitas coisas que hoje faltam ao dia a dia do gestor público. Para dar um dado um pouco mais empírico relacionado à prática, à convivência do que eu atuo no dia a dia, muitas empresas não possuem um profissional de cibersegurança especificamente. Acredito que deva haver, e eu acho que a agência é fundamental para isso, uma reformulação até mesmo da própria carreira pública em torno da tecnologia da informação e, por que não, da cibersegurança. Uma coisa que ainda agrava as condições de como a cibersegurança é sustentada no serviço público é a evasão de profissionais, dos poucos profissionais que existem para fora do Brasil. A gente vem exportando profissionais de tecnologia da informação e também há uma evasão de pessoas do serviço público para o setor privado, dado também demonstrado com bastante presteza dentro de todos os documentos e todos os estudos que embasam a criação da agência, onde demonstra que a própria carreira pública precisa de uma reformulação em torno do profissional de cibersegurança pela relevância que ele tem para a organização. Enquanto a proposta do Executivo não chega ao Congresso, os senadores exploram as possibilidades em torno do assunto. Eu fiquei muito bem impressionado com a experiência que existe nos Estados Unidos, mas também em outros países, dos chamados Fusion Centers, que reúnem agentes da lei de diversas agências governamentais compartilhando inteligência, compartilhando estratégias e iniciativas. As empresas e indústrias de vários ramos criaram esse centro de fusão para compartilhar experiências, informação e a coordenar ações contra ameaças cibernéticas contra o setor privado, especificamente, inclusive promovendo treinamento. Não creio que esse tipo de centro substitui uma agência nacional. E que tal conselhos reunindo proteção de dados, inteligência artificial e segurança cibernética? Uma das ideias que eu andei pensando à medida que trabalhávamos com inteligência artificial é a seguinte: a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que trabalha com dados de pessoas, uma lógica que a inteligência artificial usa muitos dados, incluindo de pessoas, mas de outras coisas.
Então, ela seria a coordenadora desse conselho, que, de acordo com o texto atual, está dessa forma, para que nós tivéssemos ali o próprio conselho que já existe nacional de proteção de dados, um outro conselho ligado à inteligência artificial, que são, de certa forma, correlatos, existe uma correlação entre eles, e a minha ideia seria que ali também tivesse um conselho para segurança cibernética, relativamente da mesma forma, com representantes dos diversos setores reguladores, com representante da sociedade civil e aí sim, representante do Exército Brasileiro na questão da segurança, na defesa cibernética e, obviamente, do setor privado, que já tem seus setores de segurança cibernética estabelecidos, principalmente as empresas maiores, como bancos e etc. Muitas vezes os conselhos fazem isso, bom trabalho político estratégico, mas na hora de ter uma resposta operativa, que você precisa o mais cedo possível, o conselho não é a melhor opção. Essa é minha percepção. Agora, uma questão específica sobre inteligência artificial. Ajuda ou atrapalha quando falamos em segurança na rede de computadores? À medida que nós aumentamos as utilizações boas da inteligência artificial, também vêm as possibilidades de utilizações ruins da inteligência artificial no contexto de dificultar, inclusive, a própria segurança cibernética, com ferramentas que você pode utilizar da inteligência artificial para buscar meios de ataque ou mascarar, por exemplo, uma anormalidade na rede, né, que existem dispositivos, logicamente, para detectar anormalidades na rede, né, IDS e assim por diante, que trabalham com isso, mas, logicamente, sempre uma inteligência artificial mas a gente pode usar também do lado positivo, né, para a segurança cibernética. Sim, acho que tem mais benefícios o uso da inteligência artificial que os riscos de cibersegurança pelos ataques. É extremamente benéfico na aceleração de alguns processos, mas de maneira muito crítica, beneficamente, no ensino. O aprendizado com a inteligência artificial, ele é muito mais facilitado. Então, claro que abusos podem ocorrer mesmo dentro disso, né? Isso sim é passível de observação e de controle, mas dentro da utilização da inteligência artificial, a gente percebe que uma pessoa, talvez sem o determinado conhecimento prévio para ir buscar capacitação num assunto, pode fazer uma busca muito mais orientada. Embora o próprio Google já tenha revolucionado os motores de busca, mas a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, pelo comportamento de ela, permita-me aqui o paralelo, né, falar com a pessoa que está interagindo, cria um cenário mais favorável para o ensino. Então, o uso da inteligência artificial, ele, na minha opinião, ele deve ser encorajado, mas em contrapartida ele também não é algo controlável. Então, ele vai acontecer sim ou sim. E outra questão, criar uma agência nacional com todas as complexidades que dela se exige ou terceirizar a tarefa de segurança cibernética? Acompanhe. A iniciativa privada, ela é muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais veloz do que qualquer governo. Pode ser governo brasileiro, espanhol, americano, não adianta. As empresas privadas têm a capacidade de atrair os melhores talentos, pagar os melhores salários para profissionais de TI, sejam mais jovens, sejam mais antigos. Então, elas têm uma condição, por exemplo, a própria Google, dando aqui um exemplo, eles têm uma capacidade de atrair talentos, por exemplo, para cybercrimes ou cyberdefesa, muito melhor do que se eu tiver uma agência aqui no governo brasileiro, que eu tenho uma meta fiscal, eu tenho um teto de gastos e eu posso pagar no máximo, sei lá, $1.000 ou $2.000 ou $3.000. A pessoa vai falar assim, poxa, se eu for para o Google, eu vou ganhar isso, aquilo e ainda posso subir. No governo brasileiro, criaram aqui a agência de cibersegurança, o máximo de teto que eu tenho são $3.000. Não tenho dúvida, eu vou para o Google. Não é melhor que os governos
façam contratos com empresas de defesa que façam segurança das suas plataformas digitais, do que criar uma agência que muitas vezes fica obsoleta, muitas vezes vira um cabide de emprego, não vão ter os melhores talentos. Não é melhor que os governos, e vou falar obviamente do Brasil, terceirize essa atividade de segurança para fazer um firewall sobre os sistemas dos municípios, dos estados ou do governo federal? Se a agência se tornaria obsoleta, se haveria a possibilidade de substituir esse trabalho, essa função por contratos de outsourcing. E aí eu volto ao que eu falei inicialmente. A gente sofre com a falta de padronização, com a falta de priorização, onde a agência entraria com regulamentação e fiscalização e também, claro, na criação desses padrões mínimos de estratégia em cibersegurança. A realidade é essa. As ameaças existem e todos precisam se proteger. Vamos falar de educação. Um último ponto é a educação e a capacitação, também como uma área de cooperação entre o poder público e o setor privado. São áreas onde a cooperação tem um impacto significativo. Programas de formação desenvolvidos conjuntamente podem equipar tanto os funcionários do setor público quanto os do privado, com habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios cibernéticos. Workshops, seminários e cursos de cibersegurança podem ser realizados para disseminar as melhores práticas e mais recentes inovações de ciberdefesa. Além disso, temos que investir em educação sobre cibersegurança e programas de conscientização para garantir que os cidadãos, negócios e agências governamentais estejam bem equipados para lidar com as ameaças cibernéticas. E se tem audiência pública, temos em ação o E-Cidadania. Perguntas e respostas. Luan de Santa Catarina, quais são as principais ferramentas a serem instituídas pelo Brasil para garantir a segurança e soberania cibernética? Acho que esse é o nó, esse é o fulcro. Nós não temos a resposta definitiva, mas há uma tendência para termos uma agência reguladora e várias formas de parceria a definir. Igor, do Distrito Federal, quais são as principais estratégias propostas no plano de trabalho da Política Nacional de Cibersegurança? Estamos desenhando e teremos um resultado até o final deste ano. Naturalmente, pode ser que tenhamos outras reuniões, tipo audiência pública, mas em função de algumas missões que nós pretendemos cumprir, certamente o assunto vai evoluir bastante em nível de proposição do Senado. Quanto às ações do Executivo, eu espero que sejam convergentes e, para isso, temos contado com essa interlocução. Sheila, do Ceará, será criada uma equipe de resposta a incidentes cibernéticos que possa atuar rapidamente em caso de ataques cibernéticos? É o desejável, mas eu não tenho dúvida de que vai depender muito, não apenas da nossa formação de recursos humanos, da organização e da cooperação, iniciativa privada, poder público. Quais são as garantias de que a agência não será utilizada para fins políticos? Quais as punições para os casos de utilização indevida? Sem dúvida, esse será sempre um ponto nevrálgico. Mas nós já temos experiência legislativa suficiente para tomar as cautelas legais. E, em matéria de legislação de punição, nós já temos. Isso se enquadra perfeitamente como crime na administração pública. A criação de uma Agência Nacional de Segurança Digital não aumenta os custos para o Estado? Por que não utilizar a Agência Nacional de Proteção de Dados? Este foi o debate que nós travamos também aqui, criar ou não. E há quem defenda, não existe uma conclusão ainda, mas existe uma tendência. A audiência de hoje traz uma tendência, criar uma agência reguladora própria, sem
perder coordenação, cooperação e solidariedade com a iniciativa privada. Segurança digital e inovação, o direito à privacidade, a inteligência artificial e o modelo a ser seguido. Eu creio que não existe aí uma controvérsia sobre a oportunidade, a necessidade de criação de uma agência nacional de cibersegurança no Brasil. Brasil, vocês sabem, tem um nível de digitalização muito bom, é o segundo país melhor do mundo em governo digital. A economia digital precisa de cibersegurança para poder funcionar. Os crimes cibernéticos, que incluem desde o roubo de dados pessoais até ataques de ransomware, espionagem digital, afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. Os recursos e a expertise necessários para combater essas ameaças são vastos e diversificados. E nenhuma entidade isolada pode enfrentar esses desafios de maneira adequada. Eu vejo com bons olhos a mentalidade nesse momento, cercada pelo advento de inovações, como, por exemplo, a inteligência artificial, que vem muito para ajudar, mas da mesma forma que ela pode ajudar a ciberdefesa, ela também é veículo, ela também é ferramenta do cibercriminoso. Nós estamos numa jornada em que o governo brasileiro também está estudando alternativas de como se posicionar em face a este risco internacional que é reconhecido. Qual o modelo a ser adotado incumbirá, quase que certamente, a uma iniciativa do Executivo e a uma manifestação do Legislativo. É isso. Executivo, Legislativo, polícia para os criminosos cibernéticos e segurança para todos nós que trafegamos nessa grande e intensa rodovia digital. Uma discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. O surf é declarado Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. Câmara debate ensino superior para indígenas. Caxias do Sul celebra a tradicional Semana da Farroupilha, com muito churrasco, chimarrão e poesia. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Amanhã já vem, e com ele um novo dia. Amanhã já vem, e com ele um novo dia. Vai clarear outro sol. Eu ganhei o piano aos 5 anos de idade. E eu tirava ali as primeiras melodias, né? E depois, só que eu não avancei, não tive professor de piano, né, tal. Que nunca desista de seguir. Como ser tão leve assim? Entrei na escola de música, quando a gente entra naquele negócio de solfejo, né, e vai... e o violão é mais prático, então... Para carregar, para levar. Meu amor, saiba que tudo tem um fim. Como ser tão leve assim? Quando a tristeza... Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança,
Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou ver muito. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora, pavimenta o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero.
Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor, ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesma que vai para anatomia patológica, a gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado,
né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. Que a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem. Que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a loja de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega... e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, perguntam, olha, o que você faz? Por que não pergunto para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela. Né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir meus recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer, então eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe.
Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Vacinar é um ato de amor. Este é o tema do programa Inclusão, que vai ao ar neste final de semana. Não perca! Estudos apontam que vacina é o caminho. Vacina, além de salvar a vida... A paralisia infantil não foi erradicada. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador,
mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência ter seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né? A gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los, então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder, talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né?
E tem o Brasil que também se mobilizou e que enfrentou a guerra de independência e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, é os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram ou dificultaram ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate e num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país?
Awe, no ama awe, haye, hakakurume. Awe, rinima awe, haye, hotihi hame. Awe, no ama awe, haye, hakakurume. Awe, rinima awe, haye, hotihi hame. Awe, rohana awe, haye, hakakurume. Awe, rinima awe, haye, hotihi hame. Awe, rohana awe, haye, hakakurume. Awe, rinima awe, haye, hotihi hame. Awe, rohana awe, haye, hakakurume. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Assunto de Estado especial Eleições. Em 2024, mais de 150 milhões de brasileiras e brasileiros irão às urnas para eleger candidatas e candidatos. Nesse programa, vamos falar sobre a representatividade na candidatura de grupos como o das mulheres, negros, LGBTQIA+, indígenas, entre outros. E para conversar comigo, a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da UNB. Bem-vinda, Danusa. Obrigada. Olá, Sérgio. Como que você avalia a evolução da diversidade na candidatura das últimas eleições? Então, a gente tem que pensar em grupos diferentes quando a gente está falando dessa presença, enfim, dessa diversidade na apresentação de candidaturas. E a primeira coisa que eu queria dizer é que a apresentação de candidaturas mais diversas não garante eleição mais diversa, né? Exato. Então, a gente tem já um problema aí, mas tratando apenas das candidaturas e não da chance de eleição mesmo. A gente tem ações afirmativas para apresentação de candidaturas aprovadas desde 1995, valeram pela primeira vez nas eleições municipais de 96 e chegamos a 30% de cotas para mulheres nas candidaturas das listas partidárias e naquele tempo das coligações, né, que não temos mais para as eleições proporcionais, então em 2000. E desde então, a gente tem algumas mudanças incrementais nas ações afirmativas para mulheres na política.
Não é o único tipo também de ação afirmativa que a gente tem para mulheres na política. Então, a gente tem os 5% do fundo partidário que deve ser usado na formação de lideranças femininas pelos partidos políticos ou, enfim, suas fundações, né? Então, a gente tem outras coisas que aconteceram no caminho, mas a gente teve um impacto bem grande em 2018, quando o TSE decidiu, depois o STF confirmou, que deveria ser interpretado que essa cota não deveria só ser de candidatura na lista partidária, mas também sobre o horário eleitoral e também, principalmente, o financiamento. Então, porque em 2015 a gente deixou de ter financiamento privado empresarial para ter um financiamento individual, né, privado, mas muito maciçamente financiamento público, né, com o fundo eleitoral, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, que essa proporcionalidade, nesse mínimo de 30%, deve incidir sobre esse valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E ali, em 2018, a gente teve, então, na eleição geral de 2018, a gente teve um crescimento, por exemplo, na bancada feminina da Câmara, de 50%. Mas quando a gente vai olhar o número mesmo, né, a gente ainda tem um número muito baixo de mulheres nas casas legislativas que são eleitas com a legislação de cotas, que são as eleições proporcionais para vereança, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a gente tem uma reserva para candidaturas e não de cadeiras, né? Então, como eu falei, é diferente a chance de eleição, de estar... mesmo que a gente tivesse paridade nas candidaturas, não significa que todo mundo tem a mesma chance de ser eleito, porque tem uma diferença ali de prioridade do partido, do próprio financiamento, acesso a redes, né, base e tudo mais. Por isso que, em 2018, a gente teve um impacto grande nessa redistribuição do financiamento, né? Teve um impacto. Mas, como tudo na história da lei eleitoral no Brasil, os partidos, eles vão procurando brechas. Na verdade, desde 95, quando a lei de cotas foi implementada no Brasil, lei de cotas para mulheres, né, na política, os partidos tentaram burlar sempre. Né? Então, sempre foi uma exceção, não precisa cumprir. Aí, em 2009, até 2009, os partidos podiam deixar vagas, as vagas reservadas às mulheres podiam não preencher. Aí a gente teve, e sempre tem uma reforma eleitoral antes de uma eleição, a gente teve uma reforma, uma mini-reforma, chamada mini-reforma em 2009, que escreveu na lei que os partidos deverão preencher para as eleições proporcionais. E aí, então, os partidos passaram a preencher as cotas de candidaturas para mulheres nas listas partidárias em 2014. Então, assim, uma lei de 95, que foi primeiro implementada com 20% em 96, os partidos vão cumprir mesmo em 2014. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral começou a impugnar as listas. E aí, os partidos começaram, então, a cumprir. Porque é isso, se não tem sanção, os partidos não vão cumprir. E assim, desde então, como eu falei, os partidos tentam burlar isso. E aí eu tô falando os partidos no geral, eu não tô colocando aqui todos os partidos no mesmo saco, falando que todos os partidos são iguais, que é tudo a mesma coisa, não é. Mas nesse aspecto da formação de formação de elites femininas ou de recrutamento de candidaturas femininas, os partidos, de modo geral, eles boicotam. Né? E aí, por quê? Porque os partidos, em média, não são dirigidos por mulheres. Né? São instituições muito patriarcais, muito direcionadas mesmo por um interesse masculino, do que é entendido como um interesse masculino na política. Né? Então, em relação, acho que as mulheres na política, a gente pode falar sobre essa legislação, sobre esse caminho, sobre essa incidência dos partidos tentar burlar esse caminho e o contexto que a gente tem hoje, que é de cotas para candidaturas de 30%, que as cotas de candidaturas costumam ser cumpridas, porque senão as listas partidárias são impugnadas, e tem essa cobrança pelo cumprimento dessa cota também em relação ao financiamento. Em relação ao horário eleitoral, o TSE tem muita dificuldade de conseguir fazer cumprir, né? Mas nessas eleições agora, inclusive tem um módulo específico, quando a gente entra no site do TSE, a gente vê de prestação de contas, inclusive, do horário eleitoral. Então, a gente está caminhando para ter mais ferramentas para conseguir fazer essa cobrança. No entanto, tudo isso é muito dificultado porque os agentes partidários agem para que não se cumpra. A gente teve
essa mudança em 2018. E aí, em 2020, no mesmo sentido, né, também houve uma consulta ao TSE para que se entendesse que as cotas deveria haver cotas também para a população negra. E aí, a gente houve uma mudança também na interpretação. Na verdade, não é uma mudança na interpretação, né? O Judiciário, a Justiça Eleitoral foi provocada a tomar uma decisão sobre isso, dado que o Congresso Nacional não tomava uma decisão. E aí, então, tomaram, sim, essa decisão com o entendimento de que é preciso ter também reserva do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as candidaturas de pessoas negras, entendendo aqui, dentro da classificação do IBGE, né, pessoas pretas e pardas. Mas o contexto das candidaturas de pessoas negras no Brasil é diferente do contexto de candidaturas de mulheres, né? Tem muitos pontos em comum, mas também tem muitas diferenças. Porque o Brasil tem mais de metade da sua população negra e quando a gente observa as eleições, a gente até tem registro, sim, bastante registro de pessoas que se autodeclaram negras, né, pretas ou pardas, se candidatando. Quando a gente vai observar essas candidaturas, e principalmente quando a gente está falando de eleições municipais, no nível local, né? Agora, quando a gente vai olhar os corpos legislativos, né, o conjunto de pessoas eleitas, e principalmente se a gente vai para os níveis mais elevados da carreira política, a gente vê que essas casas legislativas são quase todas brancas. Né? Por quê? Porque a chance de vitória de uma candidatura negra é muito menor do que a chance de vitória de uma candidatura branca no Brasil. Isso é histórico. Quando a gente vai olhar o caso específico das mulheres negras, né? Porque as mulheres já têm muito menos chance e a lei de cotas para mulheres sempre é burlada. Quando a gente olha, então, a condição de competição das mulheres negras, que por serem mulheres e por serem negras tem suas candidaturas meio que boicotadas, né? Eu falei o meio porque acho que pode ser tanto diretamente boicotada, como também aquela coisa mais silenciosa, né? Um boicote meio silencioso, de falta de investimento, de falta de apoio do próprio partido, são as candidaturas que são mais vulneráveis, são as candidaturas que menos têm chance, em média, de vencer as eleições, né? É interessante que você está falando de dois grupos que foram beneficiados pela emenda constitucional 111 de 2021, que incluiu as mulheres e a população negra como beneficiários, ou seja, com um benefício de voto contado em dobro para fins da distribuição do fundo partidário. Isso valendo de 2022 já e até 2030. Você acha que essa ação tende a dar mais justiça a essa situação? Gosto da sua pergunta, porque ela fala de justiça, né? Eu acho que quando a gente está falando de participação igualitária de grupos na política, é justamente sobre justiça. E aí, assim, eu acho que essa é uma ação de contar em dobro para distribuição de recursos, né, para o partido. É uma ação importante, é uma ação positiva. Ela não vai resolver tudo. Né? Então, mas meio que esse é o espírito das ações afirmativas, que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Então, eu acho que essa é, sim, uma ação importante. Só que aí a gente olha o contexto como um todo. Né? No Brasil, o que os partidos têm feito regulando as eleições na lei eleitoral? Os partidos, ao mesmo tempo que eles aprovam, e aí eu estou falando dos partidos porque o trabalho legislativo ele é organizado de maneira partidária, né? Estamos aqui no Senado, inclusive aqui é assim, na Câmara é assim, em todas as casas legislativas. Toda vez que é aprovada uma ação afirmativa para apoiar, então, maior presença, maior competitividade das candidaturas de grupos historicamente subrepresentados no Brasil, também se passam medidas que vão compensar para o negativo. Então, o possível avanço que a gente teria acabam passando algumas medidas que também, assim, são terríveis. A última é a quinta anistia que os partidos se deram para o descumprimento da distribuição de recursos do fundo eleitoral agora na última eleição, né? Então, isso aconteceu agora, neste ano, e aí eles não fizeram a anistia em relação a gênero, mas fizeram a anistia em relação à raça, né? Colocando um teto de 30% para o financiamento de candidaturas de pessoas negras, sendo que a gente tem metade das candidaturas, em média, né, de pessoas negras. Isso é para quê?
é para não cumprir, é para que não se mude o contexto decisório dentro dos partidos. E essa foi uma medida, e todas as demais anistias que aconteceram nos anos passados, são medidas que são apoiadas pelas lideranças de praticamente todos os partidos. Normalmente, partido que não apoiou, eu estou pensando aqui na última anistia, foram partidos que têm bancadas pequenas, são partidos pequenos. Mas os grandes partidos, os maiores partidos do Brasil, aqueles que têm a maior bancada, seja de governo, seja de oposição, todos eles apoiaram a anistia a si mesmos, né, pelo descumprimento dessas medidas que avançariam muito a competitividade das candidaturas de grupos que são historicamente subrepresentados. Porque quando a gente está falando de seleção de candidaturas, do partido lançar a sua lista de candidatos, a gente está falando de uma coisa que em ciência política a gente chama de recrutamento político. E o recrutamento político, ele é uma ação, um momento do partido, uma das coisas que justifica que o partido exista, né? Num regime eleitoral, que organize o trabalho para as eleições, então, para apresentar para a população o grupo de pessoas que estão ali dispostas a concorrer. Então, é um momento muito importante. Só que é também um momento muito importante de controle interno do partido. Porque os partidos, o que são os partidos? Os partidos são instituições privadas, né? Mas que existem basicamente por financiamento público, não só, né, elas têm os próprios recursos, doações e tal, mas basicamente existem por causa do fundo partidário, do fundo eleitoral, etc. E que tem esse objetivo de organizar a política para que a população possa escolher programas, projetos de país, etc. E cada partido tem uma organização diferente, né? Os partidos, como eu falei, eles não são todos iguais, eles se organizam de maneira diferente, mas, via de regra, essa organização dos partidos brasileiros, historicamente, é feita por homens brancos ricos, né? Essas são as figuras que controlam, em média, os partidos políticos. O que ensejou a edição desse programa especial para falar sobre os diferentes grupos, né, subrepresentados. Isso. Principalmente das mulheres, e ainda sobre as mulheres, a gente preparou uma arte aqui para mostrar que também, efeito dessa cota de gênero, a representatividade, a presença de candidaturas femininas, ela vem aumentando nas últimas eleições municipais, né? Ela vem numa crescente, mas ainda a passos lentos. Uhum. Aqui você acreditaria esse ritmo muito lento do crescimento de candidaturas femininas? As possíveis fraudes, ou você usou o termo burlar, né? Ou outros fatores como machismo, misoginia. Aqui você acreditaria esse ritmo lento do aumento da participação feminina nas candidaturas? Então, acho que esse gráfico ele mostra bem que a gente teve uma mini-reforma eleitoral em 2009, que foi onde mudou o preencherão por devem preencher, né? Então, para os partidos. Então, eles passam a preencher. Em 2012, não foram todos os partidos que, de fato, preencheram. De 14 para frente, se bem que aqui 12, né, são as municipais, mas em 10 eles ainda não tinham cumprido, mas de 14, 12 que já mostra na média, mas nem todos os partidos cumpriram, e aí vai crescendo. Isso aqui é efeito da lei, porque se não cumpre, a lista do partido é impugnada. Então, houve um esforço para fechar bem a redação da legislação eleitoral, para que a cota de candidatura fosse cumprida. Então, quando eu falo burlar, não é fraude. Burlar é usar aqueles mecanismos para, dentro da lei, as coisas não funcionarem. É isso. Né? Então, é quando o Congresso aprova uma medida positiva e logo em seguida anistia. Né? Para quê? Para colocar como se tudo que foi feito está dentro da lei. Quando, por exemplo, a última anistia em relação aos recursos de campanha para candidaturas negras não foi cumprido. E aí os partidos vão lá e falam que cumpriram. Então, é difícil assim, para a população entender que se tem uma lei, por que ela não é cumprida? Ela não é cumprida e o partido vai lá, os partidos, enfim, os representantes eleitos por esses partidos, vão lá e se anistiam. Então, é passar uma borracha naquilo que eles mesmos aprovaram e fazer, não, vai começar a valer na próxima. E é sempre assim. A gente está há anos escutando, é na próxima, não deu agora e vai ser na próxima. Eu acho, assim, a minha leitura sobre o que explica isso
tem a ver com quem são esses agentes políticos que estão ocupando as cadeiras do Congresso, estão votando, então, essa legislação, como que os partidos se organizam. Então, são representantes do povo que estão nas cadeiras do Legislativo, são pessoas que são agentes partidários, né? E que também seguem uma obediência partidária, da liderança partidária. Elas estão disputando o partido e também estão seguindo as linhas que o partido está definindo que devem ser seguidas. Os partidos, como falei, são instituições muito brancas, são instituições muito masculinas, muito cis-heteronormativas, né? Então, se a gente pensar o padrão de um ambiente que é branco, masculino, cis-heteronormativo, o padrão, se a gente não questiona, vai ser a reprodução dessa mesma regra, né? Então, a gente vive num mundo social que ele tem como a norma, aquilo que, enfim, é entendido como positivo, aquilo que mais tem valor, né? A norma, ela é branca, ela é cis-heteronormativa, ela é masculina. E aí, quando a gente não faz nada, ou então quando a gente impede que essas políticas de compensação, de fato, funcionem, a gente está reforçando esta regra, que é a regra da exclusão dos grupos sociais que não estão ali compondo quem está ocupando as posições de poder. E do contrário do não fazer nada, é a minha próxima pergunta aqui, que é sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que vem adotando iniciativas para a inclusão de indígenas, né? Maior parcela do povo indígena nas eleições, no processo eleitoral. Eu estou falando aqui de cartilhas em idiomas diferentes e também de mutirões para a regularização eleitoral desse público. O número de candidaturas indígenas de 2020 para 2024 aumentou de 2.216 para 2.547 candidaturas. Quão importante, na sua visão, é a participação dos povos originários nas eleições brasileiras? É interessante esse dado que você traz, porque quase todos os grupos sociais tiveram um número absoluto que diminuiu, né? Porque o número geral de candidaturas para as eleições diminuiu. Então, o número de candidaturas indígenas ter aumentado, não só percentualmente, mas em número absoluto, é importante. Ainda assim, a gente tem que considerar o que significa o genocídio do Estado brasileiro em relação à população indígena nesses mais de 500 anos. Então, a política brasileira, ela foi construída por elites que praticaram genocídio, né? É isso que a gente precisa ter como entendimento, como premissa mesmo, para entender essa questão de por que os indígenas, os povos indígenas, em média, não participam. Porque, assim, foram dizimados pelo Estado brasileiro, né? E aí, claro, a gente está falando agora do momento da Nova República. Na Nova República, a gente tem um outro entendimento da relação do Estado brasileiro com a população indígena, mas ainda assim são as populações mais vulnerabilizadas neste país, né? A gente está vivendo, nesse momento dessas eleições, uma crise climática que tem a ver completamente com desrespeito a toda a tradição dos povos indígenas brasileiros, né? Que são pessoas que defendem a floresta, por exemplo, né? Um jeito de viver alternativo a esse capitalismo que está queimando o país. Então, eu acho que tem premissas de fundo, sabe, que precisam ser situadas. Além disso, voltando para os partidos não se engajam com a população indígena, né? Os partidos não se engajam com nenhum grupo historicamente subrepresentado, de maneira geral, mas com a população indígena menos ainda, né? Eu tive a sorte de orientar uma tese de doutorado do Pedro Barbabella, co-orientar. E aí ele trabalhou com pessoas LGBTs eleitas nos municípios, né? E aí Pedro fez a análise de duas pessoas que foram candidatas e têm mandato em Oiapoque, e são pessoas indígenas, né? E aí, os relatos, na pesquisa dele, ele mostra assim, que os relatos das pessoas em relação aos seus partidos é de um estranhamento, né? Que o partido chega na véspera da eleição e fala, você é uma liderança importante, quer se filiar? Aí você sai candidato? Mas não tem, de fato, apoio. Não tem uma vida orgânica desses representantes indígenas, especificamente, esses que participaram da pesquisa, né, que
foram analisados na pesquisa do Pedro Barbamella, não tem uma vida orgânica deles dentro do partido. Então, e aí eram partidos, enfim, como eu falei, os partidos são diferentes. Né? Mas existe uma dificuldade muito grande que eu realmente acho que passa pelos partidos políticos, pelo sistema partidário brasileiro. Segundo a organização Vote LGBT, esse ano, o número de candidaturas do público LGBT será de 589 candidatos em mais de 25 partidos. Qual que você acha que serão os principais obstáculos para que esse público exerça sua representatividade no processo eleitoral? As candidaturas LGBTI+, elas têm crescido, né? Principalmente no nível local, nas eleições municipais. No entanto, veja bem, é um número ainda muito pequeno, né? É muito pequeno. E isso tem a ver, eu estou voltando, parece que eu sou repetitiva, né? Mas estou voltando no partido. Os partidos, eles são fechados e eles são instituições cis heteronormativas, homofóbicas, transfóbicas, né? Em média. Então, é muito difícil entrar na vida pública, partidária, construir uma carreira eleitoral sem apoio. E quando a gente pensa na população LGBTI+, a gente precisa ainda mais pensar no risco de violência aumentada que essa população sofre. Então, a exposição de uma vamos pensar numa liderança LGBTI+, a exposição pública dessa pessoa e o risco de violência é muito grande. Tudo é muito mais difícil para a população LGBTI+, principalmente se a gente está tratando no caso, né, de candidaturas de pessoas trans. É muito mais complicado porque tem uma violência na construção da carreira que é uma violência aberta. E isso acontece na militância, isso vai acontecer nos partidos, isso vai acontecer inclusive dentro das casas legislativas, né? Colegas que também são representantes promovendo violência política LGBTI-fóbica. Então, claramente, o Estado brasileiro tem feito muito pouco para as lideranças LGBTI+, se envolverem e conseguirem ter chance de seguir uma carreira eleitoral. Danusa Marques, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Obrigada, Sérgio. É um prazer falar com vocês e apresentar um pouquinho da minha, enfim, leitura de pesquisa sobre o assunto. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube, se inscreve lá. E até o próximo Assunto de Estado. Um abraço. Saúde mental, porque precisamos falar sobre isso. Como ajudar as pessoas que sofrem de transtornos mentais? Voluntária do Centro de Valorização da Vida, Adriana Riso, e o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30 da noite. Nós temos outros problemas bastante sérios. Por exemplo, um problema que muitos pecuaristas também estão drenando as áreas úmidas do Pantanal, e isso ocasionou com que essas áreas ficassem mais secas ainda do que ficariam se não houvesse drenado. E com isso também há um acúmulo de biomassa maior. Então você vai ter um acúmulo de biomassa maior que também fica suscetível aos incêndios florestais. Cada ano que passa, os desastres estão tendo maior magnitude, maior severidade e acontecendo com menor espaçamento de tempo, ou seja, com mais frequência. E estão tomando dimensões gigantescas, como está acontecendo no Pantanal. E, infelizmente, é uma catástrofe que já foi anunciada. Desde quando a Amazônia começou a pegar fogo, vários cientistas já alertaram sobre isso. Muito se
fala sobre vai dar certo, não vai dar certo, o procedimental é complexo, mas nós precisamos ter aqui duas realidades que precisam ser consideradas. Número um, há países com realidades sociais e econômicas muito próximas das realidades do Brasil, que são Equador, Colômbia, Argentina, Bolívia e Uruguai. Nesses países, o cashback funciona e tem um histórico positivo. 84% das famílias brasileiras, elas seriam beneficiadas por essa política gerada pela reforma tributária. Esse cashback, ele é voltado à redução das desigualdades de renda e também impacta nas desigualdades regionais. O cashback ele pode justamente ajudar a incluir pessoas, promovendo o que nós sempre falamos, a famosa inclusão digital. O impacto de colocar a Telecom no cashback é de 0,01%, ou seja, nulo. Com 28% de carga tributária, esta reforma tributária não será aprovada. A alternativa cashback não pode ser descartada sem que haja alternativas. Para quê? Para produzir uma redução dessa carga tributária e nós mesmos consertarmos alguns textos de redação, né? Retificamos, para deixar mais claro o que consta do projeto de lei, que dá margem à dúvida, insegurança jurídica e, portanto, se for aprovado como está, vai gerar mais litigiosidade. Restauramos o que queremos que permaneça. Restauramos o que queremos que siga cumprindo suas funções. A restauração, a renovação, a reforma, o conserto. Monumentos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso já está analisando o projeto da Lei Orçamentária de 2025, que foi enviado pelo governo federal no final de agosto, conforme determina a Constituição. O salário mínimo está fixado em R$ 1.509. A estimativa é de que o PIB cresça 2,64%. E a inflação seja de 3,3%. Para nos ajudar a compreender os números do orçamento anual do país, nós convidamos Diogo Antunes, que é consultor de orçamento do Senado. Muito obrigado por ter vindo, Diogo. Vamos começar a nossa conversa. Nós vamos falar muito de números, né? O orçamento se trata de números, mas antes de entrar nos números, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo como que é esse processo de elaboração do orçamento do país. Nós temos basicamente dois momentos, né? No primeiro semestre se envia um tipo de lei
e no segundo se envia outro. Eu gostaria que você explicasse resumidamente como é esse processo. A lei que é enviada no primeiro semestre é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela foi enviada pelo Poder Executivo no prazo previsto na Constituição. No entanto, ela ainda não foi aprovada. A expectativa, o prazo constitucional previsto é a aprovação no primeiro semestre e não foi possível a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda no primeiro semestre. Ele ainda está em tramitação no Congresso Nacional, está sendo apreciado no âmbito da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamentos, uma comissão composta por senadores e deputados, e no segundo semestre o Congresso Nacional recebe do Poder Executivo, até o final de agosto, o projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano seguinte. Ela foi enviada no prazo constitucional no final de agosto e, neste momento, nós estamos na tramitação legislativa da Lei Orçamentária para o ano que vem. Durante o primeiro semestre, o Poder Executivo, os ministérios encaminham suas propostas para o órgão central de orçamento, e ele faz a consolidação também dos demais poderes, os orçamentos dos demais poderes, e essa peça foi recebida e está agora em análise pelo Congresso Nacional. Então, esta lei que vem no primeiro semestre, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que ela faz é traçar parâmetros que vão servir de base para se elaborar o orçamento depois. Basicamente, a LDO, ela traz as diretrizes para a execução do orçamento do ano seguinte e também parâmetros para a elaboração do orçamento. Quando a LDO não é aprovada ainda no primeiro semestre, esse papel de dispor sobre a elaboração da lei orçamentária do ano seguinte esse papel fica um pouco prejudicado, porque as leis ficam tramitando em conjunto. Isso não é o esperado. O esperado é que a LDO já esteja aprovada no primeiro semestre para que a lei orçamentária do ano seguinte seja elaborada de acordo com as suas orientações. Essas orientações ainda não estão fechadas, então nós levamos em conta o que está no projeto de LDO. No entanto, são dispositivos que ainda podem ser alterados pelo Congresso Nacional. Vamos dar uma olhada, então, nesses parâmetros. Nós vamos exibir aqui no nosso telão. Os parâmetros que nós estamos falando, né, são aquelas bases que vão ajudar a compreender o orçamento. Eles estão estabelecidos assim. O PIB, né, seria o crescimento da economia de 2,64%. O IPCA, que é o principal índice de inflação, 3,3%. A Selic, né, que é a taxa de juros de referência, 9,61%, a taxa de câmbio, né, a previsão para o dólar, 5,19%, o salário mínimo fixado em 1.509. Qual que é a importância desses números? Qual que é o impacto desses números no momento de se definir o montante de recursos que o país tem para gastar e investir no ano seguinte? Esses parâmetros macroeconômicos, eles são fundamentais porque, basicamente, eles definem a receita e a despesa do ano seguinte. O Poder Executivo leva em consideração modelos próprios na estimativa dos parâmetros macroeconômicos. Esses parâmetros macroeconômicos podem ser comparados com as expectativas de mercado. Isso é feito... As expectativas de mercado basicamente são consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central, e toda essa avaliação, essa comparação e outros pontos também do projeto da Lei Orçamentária do ano que vem, nós, das consultorias de orçamento, tanto do Senado quanto da Câmara, nós fizemos um informativo conjunto entre essas duas consultorias, foi publicado semana passada, e existe ali uma descrição que pode ser útil para as pessoas. Isso pode ser consultado no site do Congresso Nacional ou no site da CMO, o informativo conjunto sobre o PELOA 2025. Bom, quando nós vemos esses dados, então, e você falou que eles impactam, né? Se eu vejo ali que a estimativa de inflação é 3,3%, eu consigo calcular o aumento daquelas despesas fixas, baseadas na inflação. E no caso do PIB, eu consigo imaginar também quanto que vai aumentar de receita. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Esses parâmetros, eles são muito importantes na definição
do orçamento e um ator, um participante do processo orçamentário que vai fazer essa análise durante a tramitação da peça no Congresso é o relator da Receita. O relator da Receita, no âmbito da CMO, juntamente com o Comitê de Avaliação da Receita, vai estudar esses parâmetros, vai analisar a receita que consta no PELOA 2025 e, finalmente, vai publicar o seu relatório da Receita, indicando se a receita prevista no projeto de lei está adequada ou deve ser alterada. O relator da Receita pode estimar positivamente as receitas para o ano que vem e também pode estimar negativamente. Ou seja, esses índices podem ser alterados, porque faltam 6 meses para o ano acabar, claro. 5 meses. Então, essa estimativa aqui, ela pode ser alterada, então, durante a tramitação da lei orçamentária aqui. Como são estimativas, estão sujeitas naturalmente a alterações. O relator da Receita, como ele tem mais tempo para analisar esses parâmetros macroeconômicos, ele tem uma capacidade de ter uma precisão maior. Isso vai ser realizado provavelmente no mês de novembro. O relator da Receita vai decidir sobre o seu relatório, sobre o montante das receitas do projeto de lei orçamentário para o ano que vem e certamente os parâmetros macroeconômicos serão considerados nesse estudo, nesse relatório produzido por esse relator juntamente com o Comitê de Avaliação de Receita. Nós vimos que o governo está prevendo um salário mínimo de R$ 1.509. Eu gostaria que você explicasse para quem nos assiste que houve uma mudança em relação ao salário mínimo, creio que no ano passado, né? Nós temos agora uma política que já define um aumento real. Exatamente. Existe uma lei que prevê aumento real para o salário mínimo. Durante algum tempo, no passado recente, o salário mínimo ele era reajustado apenas pela inflação. Não havia ganho real, era apenas um reajuste nominal. Existe uma nova lei que prevê, além da correção nominal, também um ganho real para o salário mínimo. Agora, é importante destacar, embora a lei orçamentária para o ano que vem preveja um salário mínimo, não é a lei orçamentária que define o valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo, que consta da lei, é um valor previsto, e o que define o valor do salário mínimo é uma lei que prevê correção nominal e também correção real, que depende ainda da inflação de 2024. Depois de fechado o ano, será possível identificar o valor com precisão. Por enquanto, nós temos uma estimativa. Ok, vamos ver agora uma outra arte trazendo o grupo de despesas obrigatórias do orçamento. E eu gostaria que você explicasse o que é isso, né? Nós temos um total de 2.710 bilhões de despesas obrigatórias, que são benefícios da Previdência, pessoal em cargos, Bolsa Família e transferência por repartição de receita. Isso quer dizer que essas despesas não podem diminuir nem aumentar, não tem como tirar daí, seria isso? E elas representam também o grosso do nosso orçamento? Quantos por cento do nosso orçamento está vinculado a despesas obrigatórias? É isso mesmo. Uma característica do orçamento brasileiro é que ele é extremamente engessado. Em qual sentido? As despesas obrigatórias correspondem a um percentual muito alto do orçamento brasileiro. Despesas obrigatórias são aquelas decorrentes ou de obrigações constitucionais, a Constituição determina que aquela despesa seja realizada, ou despesas que decorrem de obrigações legais, obrigações da lei. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem para discricionariedade. São despesas obrigatórias decorrentes de obrigações constitucionais e legais. Bom, então nesse grupo de obrigatórias nós temos, obviamente, aposentadoria e outras despesas da Previdência, não tem como cortar. Pessoal em cargos, salário, né, todo o custo de mão de obra do serviço público. Bolsa Família, que é um programa também determinado como despesa fixa, e o que seria essa transferência por repartição de receita? Os estados e municípios, no âmbito do federalismo brasileiro, eles recebem parte da receita da União. Existem regras de repartição da receita da União,
para suportar o Pacto Federativo, parte das receitas da União são transferidas para estados e municípios, e é essa despesa obrigatória, que é essa última que nós estamos falando, que é a chamada transferência por repartição de receita. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios entraria aí? Exatamente, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Bom, o governo já anunciou que pretende criar ou ampliar um programa do Vale Gás, que entraria como despesa obrigatória. Entretanto, no projeto de lei orçamentária que o Congresso recebeu, não está listado ainda aqui a despesa desse programa. Qual é o impacto e a implicação disso? Esse auxílio gás, o programa Gás dos Brasileiros, ele foi recentemente alterado. Existe uma lei tramitando no Congresso Nacional para expandir o programa Vale Gás. Foi anunciado que mais recursos seriam disponibilizados ao Vale Gás, mais famílias seriam atendidas. No entanto, é interessante observar que ano passado o orçamento, na verdade no ano atual, o orçamento enviado no ano passado, orçamento 2024, ele previa 3 bilhões e 600 milhões e nós vemos agora no orçamento 2025 apenas 600 milhões. Embora, então, tenha havido um anúncio de aumento do programa, o que consta no orçamento atualmente é um valor menor. Por que isso ocorreu? O projeto enviado, ele prevê que as despesas com esse aumento do programa seriam custeados diretamente pela Caixa Econômica Federal, por meio de um encontro de contas com receitas que a União tem direito a receber, mas que não tramitariam pelo orçamento. Essas receitas seriam passadas diretamente para a Caixa Econômica Federal na expansão desse programa. Esse ponto ainda existe uma polêmica sobre esse ponto. As notícias da mídia que nós temos acesso indicam que o Poder Executivo provavelmente irá alterar a dinâmica do programa Vale Gás, consequentemente enviando uma mensagem para o Congresso Nacional alterar o orçamento atual, a proposta de orçamento atual para o ano que vem, para que essa questão sobre como custear a expansão do auxílio gás seja discutida aqui no âmbito do Congresso. Bom, você falou, e aí nós vamos ver agora uma próxima arte, que nós temos apenas 8% do total de recursos para serem manejados, porque 92% são aquelas despesas obrigatórias. Eu estou entendendo, então, que o Congresso basicamente vai trabalhar com esse conjunto de recursos aqui, que são as chamadas despesas discricionárias, aquelas que podem ser manejadas entre Poder Executivo, no caso ali os ministérios, 178 bilhões, emendas parlamentares impositivas, 38,9 bilhões, e recursos de outros poderes, do Judiciário e recursos do próprio Legislativo, para outros tipos de despesa, de 12,4 bilhões. Eu estou certo? Basicamente, o Congresso vai trabalhar nesse conjunto de despesa para fazer as principais alterações do orçamento? Sim, as principais alterações serão nas despesas discricionárias. Eventualmente, seria possível a alteração das despesas obrigatórias, mas para que isso ocorresse, o Congresso teria que identificar algum erro ou alguma omissão no que diz respeito a essas despesas. Não havendo a constatação de um erro ou omissão no projeto enviado, as despesas obrigatórias não seriam alteradas e realmente restaria ao Congresso Nacional dispor sobre as despesas discricionárias. Como foi dito, as despesas discricionárias, a participação das emendas parlamentares nas despesas discricionárias é uma participação relevante, como nós vemos ali, quase 39 bilhões, e os parlamentares vão discutir no âmbito das comissões para onde direcionar esse recurso. Eu lembro que existem as emendas individuais, que são aquelas apresentadas por senadores e deputados. Também existem as emendas de comissão, que são as emendas apresentadas pelas comissões especializadas do Congresso, permanentes e especializadas do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, por exemplo, a Comissão de Saúde, Relações Exteriores. Essas comissões também apresentam emendas ao projeto de lei orçamentária anual e, finalmente, as emendas das bancadas estaduais.
As bancadas se reúnem e também têm a prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento. Elas decidem, as bancadas, para onde direcionar, para a saúde, para a educação, enfim, para as diversas áreas de governo. E esses recursos que são manejados pelos parlamentares via emendas, eles necessariamente precisam ser vinculados a algum programa ministerial que já existe, ou há a possibilidade de que o parlamentar destine o recurso para outra atividade ainda não prevista em um programa? Basicamente, são para programas que já existem no orçamento. O que pode ocorrer em alguns casos seria alguma ação que não veio no orçamento, uma ação orçamentária que não veio no orçamento, poderia haver uma criação de uma nova ação. Mas, basicamente, são para ações e programas já existentes no orçamento. Bom, e no caso desses recursos do Poder Executivo, né, são recursos que são divididos entre os ministérios. O Poder Executivo, né, o governo federal, quando envia o projeto de lei orçamentária, ele já define nesse projeto quanto está destinado para cada ministério. Os parlamentares, o Congresso Nacional, pode alterar essa divisão do governo? Qual que é a margem de manobra que o Congresso Nacional tem para revirar esse orçamento e fazer alterações? Sim, o Congresso pode alterar essa distribuição de recursos que foi feita pelo Poder Executivo. Indicaria basicamente 2 momentos em que isso poderia acontecer. O relator geral do orçamento, neste ano é o senador Ângelo Coronel, ele tem a possibilidade de fazer cortes na proposta. Cortes no PELOA 2025. Então, esses cortes na despesa prevista, ele pode ser feito e pode alterar a distribuição dos recursos que o Poder Executivo fez originalmente na peça orçamentária. E outros agentes que também podem alterar essa distribuição por meio de cortes seriam os relatores setoriais. São 16 áreas temáticas, são indicados no âmbito da CMO 16 parlamentares para serem os relatores setoriais, e eles também podem realizar cortes na programação que foi enviada pelo Poder Executivo. Então, esse seria um outro momento, o segundo momento, em que a proposta do Poder Executivo poderia ser alterada por meio de cortes na proposta que foi enviada. Você já começou a explicar como é o processo aqui internamente, né? Eu gostaria de avançar nisso. Muitas vezes as pessoas não têm noção de que todo esse processo que você falou, no âmbito da Comissão de Orçamento, ele é feito conjuntamente pela Câmara e pelo Senado, né? Há prazos? Como é que é esse processo a partir do momento em que a lei deu entrada aqui? Sim, as leis orçamentárias e a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é uma lei orçamentária. Essas leis orçamentárias têm um trâmite específico. Ele é disposto pela Resolução 1/2006 do Congresso Nacional. E as leis orçamentárias são apreciadas antes na CMO, Comissão Mista de Orçamento. Então, nessa comissão, a peça foi recebida. O primeiro momento previsto na resolução, que deve acontecer nos próximos dias, talvez no próximo mês, seria uma audiência pública com os ministros do Poder Executivo para discutir a peça orçamentária. Em seguida, é aberto o prazo para emendas, de 1º a 20 de outubro. Essas emendas que podem ser apresentadas por qualquer parlamentar, qualquer deputado, qualquer senador, ele pode apresentar emendas como num projeto de lei regular. Sim, tem características específicas, mas sim, deputados e senadores podem apresentar emendas ao projeto. Não só deputados e senadores, mas também comissões também podem apresentar, e as bancadas também apresentam emendas. Então, será aberto o prazo para emendas. O prazo previsto na resolução é de 1º a 20 de outubro. Então, nesse período, a peça orçamentária estará sujeita a emendas. Depois de apresentadas as emendas, o próximo momento seria a apresentação do relatório da Receita, como havia mencionado anteriormente. Aí já com parâmetros revisados, uma versão um pouco já mais definitiva dessas receitas. Sim, já estaríamos um passo adiante nesse caminho da lei orçamentária no Congresso Nacional. Então, é apresentado esse relatório da Receita, ele é votado no âmbito da CMO, ele pode reestimar as receitas para cima ou para baixo. Isso vai ser uma decisão que ia ser tomada mais adiante.
O documento seguinte é o relatório preliminar, é um documento elaborado pelo relator geral do orçamento. Esse documento ele vai trazer algumas regras sobre o processo e também vai trazer o corte que será realizado na proposta do Poder Executivo, como nós havíamos falado anteriormente, que essa proposta do Poder Executivo pode ser alterada. Depois disso, os relatores setoriais das 16 áreas temáticas vão apreciar a peça orçamentária no que diz respeito apenas aos seus setores, isso ainda no âmbito da CMO. Posteriormente, é o relatório geral, que aí já é o relatório elaborado pelo relator geral, tratando de toda a peça orçamentária. Esse relatório geral também deve ser votado na CMO. E, por fim, depois da aprovação do relatório geral na CMO, no âmbito da CMO, este documento é encaminhado para o plenário do Congresso Nacional e, finalmente, há uma votação pelo plenário do Congresso Nacional, deputados e senadores reunidos, sobre o relatório e sobre, finalmente, a fase final da LOA. O governo anuncia nesse projeto de lei, ou traz nesse projeto de lei, a previsão de déficit zero. Gostaria que você explicasse o que é isso e qual a implicação disso para a elaboração do orçamento. O déficit zero o que é o resultado primário zero? É a conta que se faz entre receitas primárias e despesas primárias. É um indicativo do comportamento do governo com suas receitas, né? Um resultado primário zero indica que o governo não está gastando mais das suas receitas primárias do que está arrecadando. Só gasto o que é arrecado, seria? Basicamente, ainda tem as despesas financeiras. Que entram fora dessa conta, né? Quando você fala desse déficit zero... Estamos falando das despesas primárias. Excluindo as financeiras, né? Excluindo as despesas financeiras. Nós ainda não temos um resultado nominal, que é o que leva em consideração as despesas financeiras, zero, né? Nós estamos falando apenas do resultado primário. Mas nos últimos anos, nós não tivemos orçamentos fechados com esse déficit zero, né? Não. A proposta, a LDO, traz a previsão de meta zero. Existem algumas despesas que estão sendo desconsideradas no cálculo, mas nos termos da lei, o projeto foi encaminhado, sim, respeitando o déficit zero. Se isso vai se concretizar ano que vem ou não, nós ainda vamos ver, depende do comportamento tanto da economia quanto dos gastos do governo no ano que vem, e não sendo possível, se tudo indicar que não será possível atingir o resultado resultado primário esperado, o governo pode realizar os chamados contingenciamentos, que é quando o governo, vendo que provavelmente a meta de resultado não vai ser atingida, ele faz uma contenção de suas despesas. Mas é possível que o orçamento já seja feito, por exemplo, com um déficit? É possível. Isso depende do que foi estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se a meta foi estabelecida uma meta negativa, seria possível que o orçamento já fosse também elaborado observando uma meta negativa. E, ao final de tudo, a decisão é do Congresso. O Congresso pode decidir que não é possível ajustar esse déficit zero agora e estabelecer um resultado zero e estabelecer um déficit. Sim, como a meta ela é definida por meio de uma lei, em última instância, quem define a meta de resultado primário é o Congresso Nacional. E isso é estabelecido sempre na LDO. Diogo, muito obrigado pela entrevista. De nada. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no site do Senado, lá no senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. O surf é declarado Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. Câmara debate ensino superior para indígenas. Caxias do Sul celebra a tradicional Semana da Farroupilha
com muito churrasco, chimarrão e poesia. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Um romance brutal, feito em fragmentos, onde homens depõem sobre Monique, uma mulher bela, bonita, inteligente e bem-sucedida. E isso os amedronta. Então, este tema do novo romance de Bruno Kimmer, sendo ele quem ele era... Ela aparece mais como pano de fundo, né? Das histórias que têm em comum ela. Eu diria os homens da vida dela, né? Os namorados, no final aparece o pai, aparece um vizinho que fica obcecado por ela, né? Esse traçado juntava o tema do livro, né? Que é a inadequação masculina, né? O sofrimento da insegurança e o sofrimento que é passado adiante, né? Né? Existe o clichê de que o homem sofre calado, né? Ele é ensinado a calar até o momento que ele expressa, geralmente, das piores maneiras possíveis. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá!
As eleições municipais estão se aproximando e muitas mulheres já se preparam para a disputa eleitoral no país. Mas ainda há diversos desafios a serem superados para garantir a efetiva participação feminina, como as fraudes às cotas de gênero, a violência política e o racismo. Com o objetivo de ampliar e fortalecer a presença das mulheres nas eleições, o Senado, em parceria com o Poder Executivo, lançou um guia eleitoral voltado para as candidaturas femininas e de mulheres negras. Bom, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada, professora e uma das autoras desse guia, Jéssica Teles de Almeida. Olá. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada. Jéssica, conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar esse guia. Bom, o guia ele nasce de uma ideia em março de 2024, né, de um calendário eleitoral com perspectiva de gênero. Geralmente, após saírem as resoluções do TSE que vão regulamentar as eleições de cada ano, instituições organizam e fazem uma edição do calendário eleitoral. Como tanto eu como a professora Raquel, né, nós trabalhamos com pesquisas no âmbito da participação política da mulher, a gente pensou em desenvolver um calendário eleitoral com perspectiva de gênero. O que significa isso? Um calendário eleitoral, organizando as datas do pleito, mas à medida em que essas datas iam acontecendo, a gente descrevia e dava informações que poderiam ser importantes para a candidatura das mulheres. E nós, assim, fizemos. E nós lançamos esse calendário eleitoral com perspectiva de gênero pelo Grupo Ágora, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, e publicamos pela Amazon. Essa publicação da Amazon acabou tendo um pouco de repercussão e chegou até o Ministério da Igualdade Racial, que nos contactou para fazer uma parceria, né, para desenvolvermos um guia para candidaturas de mulheres e também de pessoas negras. Então, fomos convidadas para desenvolver esse guia, foi quando a Aline, né, foi também convidada para participar, somos 3 autoras, eu, a professora Raquel Machado e a Aline. E nós desenvolvemos esse trabalho em uma parceria muito bacana com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres e também com o Senado Federal. Legal. E como é que vocês colocam dentro do guia? Quais são as orientações? Você pode falar de um jeito geral, de um modo geral, quais são as orientações? O que esse guia traz para as mulheres que estão entrando na política e para que já estão na política também? Sim. O processo eleitoral, de um modo geral, ele é muito regulado. Existe um conjunto de normas que vão regulamentar resoluções do TSE. Ele é complexo por natureza, devido à quantidade de informações e de normativos. Dentro dessas normas, né, que já são complexas por natureza, nós temos um subsistema que é voltado para as candidaturas de mulheres e agora, mais recentemente, nos últimos 4, 6 anos, para as candidaturas de pessoas negras. Né? Então, como existe esse subsistema dentro de um sistema mais complexo, né, a gente pensou em fazer essa segmentação para que a gente pudesse dialogar com as pessoas, né, as mulheres e com também as candidaturas de mulheres e também com as candidaturas de pessoas negras, trazendo informações sobre essas normas eleitorais voltadas para esses grupos. E não só essas normas específicas, mas as normas gerais aplicadas a esses grupos, como janela partidária, a própria desincompatibilização, a propaganda, discurso de ódio, como isso pode ser identificado como uma violência política de gênero, a violência política de gênero, o acesso aos recursos, o combate, né, a prevenção à fraude às cotas de gênero. Então, a gente desenvolveu o guia nesse sentido. Que a legislação é uma legislação nova e também muitas mulheres não têm acesso ainda à informação, principalmente quem está entrando agora na política, né? Esse guia, dá para perceber que ele é voltado muito exatamente para as mulheres que estão agora, vão tentar cargos municipais e estão entrando na política, né? Esse é o guia, esse é o público-alvo principal do guia? Sim, é o nosso público-alvo. Você falou, pontuou muito bem sobre o fato de a lei, por exemplo, da violência política de gênero ser uma lei bastante recente. E, de fato, ela é uma legislação de 2021, então ela foi aplicada, né, às eleições de 2022, que foi uma eleição em que não se conhecia muito bem essa tipificação, e agora vai ser a primeira eleição municipal que a gente vai vivenciar com a vigência dessa lei.
E como as eleições municipais elas têm uma dinâmica própria, né, uma dinâmica um pouco mais acirrada, inclusive, é nesse âmbito que a gente tem constatado as inúmeras práticas do que a gente pode considerar violência política de gênero. E o curioso é que muitas mulheres, as candidatas ou até mesmo as mulheres que já estão em exercício de mandato, elas sofriam alguns atos que podem ser considerados violência política de gênero e elas não sabiam identificar, né? Elas começaram a identificar à medida em que, ano passado, por exemplo, começou a se realizar alguns seminários, começou a se discutir o tema e elas começaram a perceber que existia a violência política de gênero, que era uma violência política voltada à mulher, a tentar, né, uma tática para dissuadir a participação política da mulher e que era crime. E, a partir disso, começaram a procurar as instituições para denunciar casos específicos relacionados a elas. Então, a gente identificou essa necessidade de informação e colocamos no guia, né, tem um tópico dedicado à violência política de gênero e a gente enumera alguns exemplos, alguns exemplos que a gente chama de red flags ou bandeiras vermelhas, para que a mulher possa identificar de plano quando ela estiver sofrendo violência política de gênero e quais medidas ela pode adotar. Você pode citar algum exemplo de um tipo de violência de gênero que muitas vezes pode ser, às vezes, as pessoas não identificam de primeira, mas isso é sim considerado um tipo de violência? Um tipo de violência de gênero muito comum, que a gente identifica principalmente dentro das casas legislativas, é quando a mulher ela está falando, né, a parlamentar ela está no seu exercício de fala, explicando algum assunto, às vezes uma pauta até um pouco mais tensa, e o microfone dela é cortado, certo? Então, dependendo do contexto, né, isso se configura sim violência política de gênero, porque é uma forma de constranger e de limitar o próprio exercício do mandato. Então, isso é um exemplo bem claro, né? Outros exemplos são discursos dentro ou fora da tribuna, porque não necessariamente esse crime ele é praticado por quem já está no mandato, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa contra a mulher candidata ou contra a mulher mandatária, mas são crimes em que essa pessoa pratica alguma ação ou omissão que visa humilhar, né, a mulher nesse exercício do mandato ou no exercício da sua candidatura. Exemplo comum que acontece durante campanhas é eleições municipais, né? Uma candidata a vereadora, ela vai caminhar, vai pedir votos, está dialogando e chega alguém, geralmente homem, mas pode ser mulher também, rasga material de campanha, fala que não vai votar em mulher, que ela, né, que mulher não pode estar na política. Então, esse tipo de exemplo, ele é um tipo de exemplo real, ele realmente acontece. Ou a mulher exposta no exercício da função parlamentar pela roupa que usa, ou com apelos a estereótipos de gênero, né? Então, isso é muito comum. E você colocou que tem a eleição municipal, e a eleição municipal geralmente é uma eleição um pouco mais violenta, né? Conta um pouquinho para a gente dessa diferença da eleição municipal para as eleições estaduais e federais que acontecem de 4 em 4 anos, alternadamente. A eleição municipal, como nós temos muito mais pessoas envolvidas pela quantidade de municípios, né, que a gente existe, ela acaba também sendo um tipo de eleição, né, pela proximidade das disputas que a gente vai ter em cada município ali, grupos, né, e candidatos a vereadores e vereadoras, sendo eleições que têm uma disputa maior, um acirramento maior, né? Geralmente o prefeito ou o candidato a prefeito, ele conhece a família do candidato a vereador, às esse são inimigos, né, já de algum tempo. Então isso acaba acirrando, diferente das eleições gerais, em que esse tipo de tensão ele acaba sendo mais diluído. Então, como nós temos mais tensões e disputas no âmbito da eleição municipal, acaba sendo uma arena muito fértil para se propagar esse tipo de violência contra a mulher, ou então outras práticas, até mesmo como o racismo, né, ou violência política de gênero, usando o modus operandi, né, de forma a se apelar a práticas racistas. Então, isso acaba sendo comum. Pois é, e a gente fala tanto em dificuldades que as mulheres têm de acessar a política, de entrarem na política, para mulheres negras fica ainda mais difícil, né? O que vocês colocam especificamente para a candidatura de mulheres negras? Olha, a política, de um modo geral, ela já é um ambiente muito seletivo, né? De um modo geral,
as pessoas não têm muito interesse de entrar para a política, né? Embora devesse, porque a política ela faz parte da vida, né? A gente vive numa democracia justamente para possibilitar que todo mundo possa participar. Mas nem todo mundo tem iguais condições, de fato, né? Então, existem grupos que têm mais probabilidade, né, de ter interesse de entrar para a política, porque são estimulados mais cedo, ou mesmo grupos que já é uma arena muito mais familiar, né? Para as mulheres, de um modo geral, principalmente para as mulheres que não vêm de grupos políticos ou de famílias que integram, né, formam grupos políticos, é ainda mais difícil. E para mulheres negras ou para pessoas negras, esse ambiente também é um ambiente muito mais distante. Então, existe uma dificuldade, um distanciamento natural, que a gente não vai conseguir, né, esclarecer tudo aqui, porque isso vem das próprias raízes, né, da política moderna, chegando no Brasil, características peculiares do nosso sistema político. Mas para as mulheres negras esses desafios acabam sendo ainda maiores, seja porque quando a gente acrescenta o elemento racial, geralmente ele vem acompanhado do elemento de classe, né? Mulheres com mais jornadas de trabalho, dupla, tripla jornada, têm dificuldades, por exemplo, em sair para fazer campanha, porque a campanha eleitoral ela exige tempo, ela exige uma dedicação exclusiva, ela exige uma dedicação quase integral, então há uma dificuldade natural, né? Então tudo tem que ser pensado, tem que ser realmente planejado. Bom, esse guia, eu vou até mostrar para vocês, a capa dele, ele está distribuído pela internet, logo mais a gente vai falar sobre aonde vocês podem conseguir um exemplar. Mas o que eu achei interessante é que há uma parte do guia que fala sobre a ajuda que as mulheres podem solicitar para os partidos nessa rede de apoio, ou seja, esse tempo que elas passam na campanha, onde elas não têm com quem deixar os filhos ou precisa de alguém que apoie na atividade doméstica em casa, elas podem requerer isso, essa ajuda financeira para os partidos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Isso não está na lei, mas também não é proibido, é isso? Isso. Naturalmente, como é que naturalmente as coisas vêm se delineando, né? Naturalmente não, culturalmente. Geralmente a família ela é um suporte para a candidatura masculina, né? Ela vai apoiar, ela vai ser aquele suporte mesmo. Quando é a mulher, né? A maioria das vezes, quando é a mulher que deseja ser candidata, e se ela não tiver o apoio em casa, e muitas vezes isso acontece, isso acaba sendo mais difícil para ela, porque dentro das regras sociais que a gente vive hoje, das normas sociais, né, não das normas jurídicas, mas das normas sociais, que são normas que se perpetuam ao longo de muitos anos, muitas décadas e séculos, as mulheres ainda são as responsáveis pelas atividades domésticas, cuidado com os filhos, enfim, e isso acaba dificultando que a mulher saia para fazer a campanha, porque muitas vezes ela não tem com quem deixar, né, a casa ou as responsabilidades do lar. Ela não tem como delegar as responsabilidades do lar ou mesmo com a educação, criação dos filhos, né, que também é uma atividade importante, né, a família. Então, ela acaba tendo essa dificuldade. Então, a gente começou a debater, né, isso já é um debate no direito comparado, sobre a possibilidade de as mulheres candidatas, né, custearem a sua rede de apoio durante o período da campanha, enquanto ela estiver fazendo a campanha, né, em campanha, com os recursos públicos, né, fundo especial de financiamento de campanha, ou o próprio fundo partidário que seja doado, né, para a campanha. Para os servidores públicos, por exemplo, isso já acontece. Os servidores públicos, não estou falando de rede de apoio, mas de entre aspas, um financiamento, né, indireto por parte do próprio Estado, porque o servidor público que deseja se candidatar, por exemplo, ele se desincompatibiliza, mas é garantida a percepção salarial. Então, ele não se preocupa com o trabalho, porque ele vai estar candidato ou candidata e vai continuar percebendo sua remuneração. Então, é uma lógica um pouco similar quando a gente para pensar que a rede de apoio da mulher possa ser custeada com recursos públicos de campanha, né? Para que ela possa ir a campo e se dedicar integralmente. Claro que isso é uma medida afirmativa, né? Não existe previsão em lei, isso é uma construção
que tem que ser muito bem dialogado com a assessoria jurídica, com a contabilidade, com a própria controladoria, né, dos tribunais regionais, para que isso possa ser muito bem documentado e evitar fraude. Uhum. Agora, o guia mostra, além do calendário, todas as regras, as leis e o tempo dessas leis que elas podem ser aplicadas, né? E orienta muito também as equipes, né? Porque às vezes a candidata está muito ocupada lá nos discursos, nas falas, nas agendas, e a equipe ela tem que estar preparada. Então, esse guia também é direcionado para a equipe da candidata, né? Porque aí ficaria ali a postos para avisar, para sempre estar... se vir alguma situação de racismo ou alguma violência política ali muito velada, estarem a postos para acionar a justiça eleitoral, não é isso? Sim. Esse guia ele tem 2 públicos-alvos, né? São as mulheres e as candidaturas negras e a assessoria técnica dessas candidaturas, né? Jurídica ou política ou contábil, porque são as assessorias que vão dar esse suporte, vão identificar os problemas ou então vão resolvê-los quando eles aparecerem. Então, a gente teve um cuidado de escrever em uma linguagem acessível, com infográficos, mas também trazer dados técnicos para que possa auxiliar os operadores dessa campanha na resolução, né, encaminhamento dos problemas. E a gente falou aqui um pouquinho sobre a cota partidária e também a questão do fundo partidário. O Congresso aprovou há pouco tempo uma proposta que coloca na Constituição o percentual de 30% do valor, né, dos recursos do partido para candidaturas femininas e negras. Na sua avaliação, como é que essa proposta de emenda à Constituição, que vai virar uma emenda constitucional, ela se configura dentro do nosso sistema eleitoral hoje? Ela é uma proposta de emenda à Constituição, né, que já nasceu bastante polêmica em vários aspectos, mas em termos de financiamento de campanha para pessoas negras, né, ela traz um retrocesso e um avanço. Né? Ela traz um avanço na medida em que constitucionaliza essa garantia de repasse. E ela traz um retrocesso na medida em que, hoje, as normas eleitorais que são infraconstitucionais, sobretudo as resoluções do TSE, garantem que esses recursos devam ser aplicados na proporção das candidaturas negras. E hoje nós temos, pelo menos pela autodeclaração nos registros, acho que mais de 50% de candidaturas negras autodeclaradas. Né? Então, se a gente para pensar que do proporcional 50% se constitucionaliza 30%, tem avanços e retrocessos, porque a gente sai a nível de regulação por normas, como resoluções, que são infralegais, né? E a gente constitucionaliza essa garantia e, embora seja diminuta. Então, é uma PEC bastante polêmica. Agora, em relação às outras regras, vocês colocam também sobre a atenção que as mulheres precisam ter, a questão de respeito ao horário eleitoral, que elas têm garantias, e também sobre um assunto que é muito recente para a gente aqui nas eleições, mas que tem já gerado grandes problemas, que é a tecnologia da inteligência artificial. Como é que vocês abordam isso no guia, sobre os cuidados que as mulheres precisam ter com eventuais manipulações de imagens, falas, que podem ser usadas contra elas como uma forma de violência também? As eleições estão cada vez mais digitais. Essas eleições de 2024, elas serão eleições basicamente digitais. Acho que está começando a ficar um pouco demodê, né, aquele modelo de campanha da caminhada, da carreata. Isso ainda acontece bastante em interiores, comícios, porque o público jovem, sobretudo, ele está nas redes sociais e é o conteúdo que ele consome. Então, à medida em que as redes sociais, ela aproxima e cria um pouco mais de democratização do acesso à informação, principalmente de consumo de conteúdo político, ela é justamente um perigo por isso também. Porque por ser esse canal de acesso, a internet ou as mídias digitais, elas veiculam desinformação, elas veiculam discursos de ódio, elas veiculam, por exemplo, deepfakes, né, manipulação no intuito de prejudicar a pessoa, e geralmente as mulheres, elas são vítimas desse tipo de crime de ódio, né, com muito mais frequência do que os homens, né, porque geralmente essas práticas em relação às mulheres, elas vêm atreladas geralmente com conteúdos de cunho sexual,
né? Então, tudo isso acaba sendo mais pesado para as mulheres. Então, no guia a gente tem essa preocupação de contextualizar esse ponto e no sentido de orientar, né, que caso as mulheres se sintam, né, violentadas, ou nem se sintam, né, sejam, não é questão de sentir, é de ser, né? Elas sejam violentadas nesses meios, que elas também possam, né, acionar ou tentar combater a conduta, né? Eu sempre digo que para as vítimas de violência, a gente passa sempre essa orientação, né? A gente sempre são dois tipos de violências que se sofre, a violência em si e a violência para buscar a punição. Mas não é uma violência, mas uma dor, né? Porque quando a gente vai buscar a punição, a gente relembra tudo, né? A gente precisa, enquanto mulher, falo a gente enquanto mulher. Então, a candidata, por exemplo, ela tem que se preocupar com a campanha, ela tem que se preocupar em pedir voto, ela vai parar aquele momento para poder tentar resgatar, né, um pouco da imagem e da moralidade que se tem, né? Enfim, que se constrói na figura de uma autoridade. Então, até isso é questionável também. Então, acaba sendo mais difícil para as mulheres. E a gente vê que mais de 50% do eleitorado é feminino. No entanto, nós somos subrepresentadas nas eleições com as candidatas eleitas. Até tem muitas mulheres filiadas, 45% segundo as últimas pesquisas. 45% são mulheres filiadas, mas elas não chegam a serem eleitas. Você acredita que um dos principais motivos é o medo dessa violência? Ou seja, elas ainda intimidam as mulheres a entrarem na política? Existe esse medo, certo? Mas eu não sei se eu acho que esse medo ele é prévio, ele é um medo inconsciente, ele vem um pouco misturado com a própria indignação com a política, descrença, enfim, como se não fosse um problema nosso, né? Então a gente já está nessa atmosfera. Mas em relação ao interesse por entrar na política, né, até quem diga que nós não temos mais mulheres na política porque as mulheres não se interessam por política, e isso não é verdade. Na verdade, o interesse por política ele já é um interesse um pouco mais restrito. Na verdade, não há estímulo, né? Não há um estímulo, seja ele natural, a gente não nasce, cresce pensando em ser uma pessoa política, né, como um sonho, né? Isso não é uma regra. Mas há interesse pela política por alguns segmentos da população. E mesmo esses segmentos ainda são maioria masculina, né? Então, está faltando. Onde está o gargalo? É o medo também. É a estrutura, são as práticas, é a dupla jornada, são as condições sociais, mas também o gargalo ele é institucional, né? Por quê? Porque como não existem candidaturas avulsas, precisa passar pelo filtro do partido político, né? O partido político ele tem um monopólio das candidaturas, então é uma barreira para se vencer. Então, quando as mulheres, que são a maioria do eleitorado, elas se filiam ali também, né, numa porcentagem de 45%, elas se esbarram, elas esbarram dentro da própria estrutura partidária, na medida em que os cargos de direção dos partidos, por exemplo, são mais homens, né? A maioria também é homem, então as decisões são tomadas nesse sentido, tanto que há um processo de democratização dos partidos políticos, mas tudo isso é muito lento. Então, os gargalos, eles também são partidários. Bom, e quem quer adquirir esse guia, como é que faz? Tem como acessar pela internet? Recebe impresso? O que você indicaria? O guia, ele está acessível, ele é gratuito, já está publicado no site da Biblioteca Digital do Senado e ele está disponível para quem quiser acessar. Pois é, tá aí ó, um instrumento que vai ajudar muitas mulheres nas eleições e quem sabe lendo esse guia, muitas ainda não tenham aquele sonho que está um pouquinho dentro de si, de entrar na política, sintam-se mais seguras e de repente mais corajosas, né, a nos representar na política. Jéssica, eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania Mulher. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.
O surf é declarado Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. Câmara debate ensino superior para indígenas. Caxias do Sul celebra a tradicional Semana da Farroupilha, com muito churrasco, chimarrão e poesia. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 19h30. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
A gente escuta muito jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senadora, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Seja bem-vinda, senadora professora Dorinha, obrigada pela presença. Senadora, a nova reforma do ensino médio começa a valer em 2025. A senhora relatou o projeto no Senado, ele impacta milhões de jovens brasileiros e ainda há muito desconhecimento sobre o tema. Eu queria começar perguntando para a senhora sobre a motivação. O que motivou, o que fez ser necessário uma reforma do ensino médio no Brasil? Olha, o ensino médio, a primeira reforma em 2017, ela já buscava responder uma lacuna percebida na sociedade e nos próprios jovens. A falta de identidade do ensino médio, alguns estados com mais de 19 disciplinas diferentes no ensino médio. Houve uma tentativa de reforma, tentando organizar o currículo em uma parte que seria comum para todos os alunos do ensino médio do Brasil, rede pública e privada, dos diferentes estados, e uma parte que seria chamada os itinerários formativos, que era a ideia de aprofundamento, ou seja, um jovem que quer seguir uma carreira mais ligada à área das exatas, pudesse, na parte da carga horária de aprofundamento, ter mais disciplinas ligadas a exatas, e assim, na área de linguagens, alguém que quer seguir uma carreira o domínio maior da linguagem pudesse ajudar. Não foi o que aconteceu. As escolas ficaram desorganizadas, sem orientação, não tinha nenhuma diretriz em relação a essa parte diversificada. A base comum ficou assegurada para todos os lugares. Mas o que começou a acontecer no Brasil? Alguns estados chegaram a ter 100, 200 itinerários diferentes. Alguns alunos, e isso foi percebido e acabou virando uma tônica, infelizmente, muito forte, de oficinas, para fazer pão de prato, brigadeiro, porque não tinha diretriz. Os resultados e o chamamento feito por especialistas, e principalmente quem estava cursando o ensino médio, era a grande diferença de quem estava fazendo ensino médio nesse novo currículo. Quando tinha que fazer a prova do Enem, ele só tinha tido 1.800 horas das chamadas disciplinas básicas. Diminuiu a carga horária de geografia, de português, de matemática, de geografia, de história, de física, de química. E não entrou nada significativo na maioria dos casos, lógico, que teve estados que conseguiram fazer esse desenho. Faltou o monitoramento do Ministério da Educação, faltou o processo de formação. Então, o novo... E tinha também toda uma questão do formato da aprovação da lei. Existia sempre uma alegação de grande parte que foi uma medida provisória, né? Que foi uma medida provisória, que não houve tempo de debate, de discussão. Então, não tinha legitimidade também perante grande parte dos professores e parte dos movimentos ligados aos estudantes. Então, existia uma pressão política muito grande, ao novo governo, que fosse revogado a antiga reforma. E, lógico, tudo isso provoca uma enorme insegurança. Quem está cursando num desenho e o novo que você não sabe se vai continuar valendo. As escolas privadas, principalmente, já haviam feito um investimento em relação à nova formação, a preparação de livro didático, porque o material didático que vai ser utilizado nas escolas, ele tem que seguir a tônica do modelo do ensino médio. Então, os sistemas começaram a se organizar para esse desenho de 2017. E aí entra um novo governo com uma grande pressão, faz uma proposta de reforma. Essa reforma chega na Câmara e vem para o Senado também, procurando mexer em alguns pontos centrais.
quais são esses pontos centrais? A carga horária, que era de 1.800 horas para, num total de 3.000 horas, ou seja, os 3 anos do ensino médio, no mínimo tem que ter 3.000 horas de duração. Dessas 3.000 horas, 1.800 eram destinadas a essa parte geral básica, às disciplinas estruturantes. Português, matemática, geografia, história, 1.800 horas. E que diminuiu, né, a quantidade de disciplinas. Como ficou com 1.800 horas só, teve que diminuir carga horária semanal e anual. Algumas disciplinas nem eram vistas durante o ano. Às vezes você tinha uma aula de física por semana. E a outra parte, as 1.200 horas, também, por falta de orientação, o que aconteceu? Houve várias matérias, a imprensa noticiou, disciplinas sem nenhuma ligação com a parte geral básica. Qual foi a ideia quando foi votado em 2017? Que houvesse essas diretrizes complementares ou chamados itinerários, com essa ideia de trajetórias. Um jovem que chegou na escola, no ensino médio, e que quer mexer, quer ser jornalista, ou ele quer ser cientista, precisa de mais disciplina na área da linguagem, na área da química, da física, da biologia, pudesse, nessas 1.200 horas, aprofundar. Já a gente escuta muito jovem falar assim, eu não quero, por que eu tenho que estudar tanta matemática? Eu não preciso de me aprofundar na matemática, basta eu saber a matemática básica. Essa foi a ideia, não foi o que aconteceu na prática. Por falta de orientação, por falta de organização do próprio Ministério da Educação da época. E agora, com a nova proposta do ensino médio, um dos pontos centrais foi: vamos aumentar a carga horária das disciplinas básicas. Ao invés de 1.800 horas, 2.200, 2.400, que foi o que ficou. Quantas horas ficou para essa parte básica, para garantir a formação geral para jovens de todo o país, independente da carreira que ele pretende seguir, do itinerário que ele vai seguir na sua formação? 2.400 horas. Com isso, sobra, para as 3.000 horas do curso regular, somente as 600 horas. Essas 600 horas são dos itinerários. Ótimo, o itinerário vai ser agora, como a diretriz do Conselho Nacional, ele vai dizer o que pode ser trabalhado. Ninguém quer ir para a escola para aprender a fazer brigadeiro, a não ser que seja um curso de gastronomia. O que aconteceu foi, em muitos casos, os sistemas eu estou dizendo extremos, mas infelizmente foi muito forte. Eu falei com alguns jovens aqui de Brasília. A senhora deu um exemplo extremo, mas havia várias ofertas que também não atendiam a grande maioria, o aprofundamento, né? Não atendia ao aprofundamento, o professor não tinha preparo. Eu ouvi de alguns jovens aqui de Brasília, num programa que eu participei, eles disseram, a gente tinha um bom professor de química, ele era ótimo, e nós pegamos um péssimo professor e falou a disciplina que nem eles sabiam, não tinha foco. Cada escola inventava aquele nome que interessava na área da... Eles imaginavam, muitas vezes até para servir, para manter o professor naquela escola. No novo desenho do ensino médio, houve uma permissão de... primeiro, o conselho vai dirigir o que tem no itinerário, nesses itinerários formativos, orientar os sistemas. E tem um problema, que esse é um problema que nós ainda vamos enfrentar. Lógico que nós precisamos ampliar. 3.000 horas é pouco. Nós precisamos aumentar a carga horária. 3.000 horas significa... tem uma dificuldade quando nós vamos falar quando o itinerário é a formação profissional. 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senadora, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? Não, já é atual. Aumentou a carga horária, ou seja, no curso regular, ele aumenta a carga horária para a disciplina básica, porque ele tirou daqueles itinerários. Ao invés de ter as 1.200 dos itinerários formativos, passou a ter só 600, ou seja, 600 horas que estavam do lado direito dos itinerários vieram para a parte de formação geral básica. Mas a reforma, então, não tangenciou o ensino integral, por exemplo? Não, o ensino integral, o texto da Câmara não abordou. Eu fazia uma proposta de um crescimento gradativo. Só o Brasil trabalha com essa ideia. Eu colocaria que a grande maioria dos países que avançaram muito em educação
a duração das horas-aulas é muito mais do que 4 horas diárias. Não se fala em tempo parcial. A gente fala em tempo integral como um modelo. Mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Esse é um avanço que eu sinalizava no texto. O texto que foi fechado junto com o Ministério da Educação, a gente garantia também um incentivo para os sistemas de ensino ampliarem o tempo de permanência. Quando a senhora fala de sistemas de ensino, a gente está falando da rede estadual. Rede estadual. Rede estadual e, logicamente, a rede privada ela também é orientada por essas normas gerais. Por que não foi tão prejudicada em muitos casos a escola privada? Porque elas foram além. Elas não tinham só as 1.800 horas. Muitas delas criaram alternativas de horas complementares, o tempo de permanência é diferente. A grande insegurança dos jovens é, na hora de fazer o Enem, qual é o modelo? Eles tiveram, a grande maioria dos alunos da escola pública, tiveram somente 1.800 horas das disciplinas básicas, enquanto muitos alunos da rede privada tiveram as 2.400 ou até mais horas, e muitos tiveram os itinerários formativos na ideia que está hoje colocado de aprofundamento. Ou seja, vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho falado, né, um jornalista precisa muito de leitura, de produção de texto, de redação. Então, se ele está numa escola, e essa era a ideia, numa cidade, pegar uma capital, Goiânia. Goiânia tem dezenas de escolas de ensino médio. Você pode ter 5, 6 escolas que passam a ser referência na formação na área das ciências biológicas, da química e da física. Se eu quero, como estudante, seguir essa carreira na minha formação superior ou técnica, eu vou procurar aquela escola. A escola Pedro Gomes é uma escola de referência na área de matemática. Então, ela tem mais disciplinas, ela tem mais tradição. A biblioteca dela está direcionada para esse aprofundamento. Era essa a ideia, de tentar garantir que o próprio ensino médio já ajudasse o jovem na escolha da carreira e um desempenho diferenciado de acordo com a área dele. Eu quero fazer línguas, eu tenho que ir para uma escola que vai ter mais horas de línguas estrangeiras, ele vai ter oportunidade de um contato maior com relações internacionais. Essa era a ideia inicial. Então, não vai ser toda a escola que vai oferecer aprofundamento na área que o aluno interessa. Ele vai ter que buscar uma outra escola caso a escola dele não ofereça, é isso? Na verdade, ficou estabelecido no texto que as escolas todas deveriam oferecer pelo menos 2 itinerários formativos. E se especializar naqueles 2, isso, né? E, logicamente, se o jovem não quiser fazer um daqueles 2, tiver um foco e vai ter isso, escolas que vão se especializar, um professor com uma carga horária melhor. Qual é o problema? Ou seja, no caso nosso, são dos municípios menores que têm 1 ou 2 escolas. Nas escolas das cidades com maior número de escolas de ensino médio, vai ser possível você, ao longo do tempo, ter escolas que se especializam. Elas vão aprovar mais no Enem, elas vão ter melhores resultados, os alunos vão começar a buscar aquela escola que é uma escola de referência em determinada área. É essa a ideia. Mas lembrando que a mudança para 2.400 horas voltou a ter um espaço melhor de formação nas disciplinas gerais básicas, as da chamada BNCC, da Base Nacional Curricular, comum. Como a reforma do ensino médio tenta reconhecer especificidades nas diferentes populações atendidas, educação de jovens e adultos, áreas de vulnerabilidade social elevada, educação indígena. Esse é um desafio. Quando a gente pensa na formação geral básica e, no caso, dos itinerários formativos, que esse pode garantir uma diversidade ou responder a diferentes demandas, dependendo da comunidade que aquela escola está instalada, que tipo de demanda aquela região tem. Por isso, quem vai coordenar ou vai direcionar ou mesmo orientar a escola e os estados é o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional deve fixar diretrizes, essas diretrizes vão orientar o que pode ser ensinado, que disciplina pode ser criada.
Então, você está numa região cuja mercado de trabalho, muito trabalho, tem muitas empresas ligadas à área da petroquímica, por exemplo. Então, existe uma demanda no mercado de trabalho. O mundo do trabalho vai requerer profissionais nessa área. Então, mesmo em área de produção rural, ou área zonas turísticas. Então, essa é a ideia de mesmo independente do curso, se é um curso só profissionalizante, a ideia geral é que todo o ensino médio precisa iniciar esse aprofundamento profissional. Mas que não vai ser o ensino profissionalizante. Não é o ensino profissionalizante. A estrutura dele básica são as disciplinas gerais de formação da BNCC, mas ele já vai direcionar também dentro dos itinerários formativos para esse foco de direcionamento para o mundo do trabalho, para a preparação geral desse jovem. Uma parte... A antiga reforma previa o ensino profissionalizante. Na nova caiu, então. Não, ele prevê ainda. São os itinerários, os 5 itinerários formativos. Um deles, no antigo texto, já era o itinerário da educação profissional. Continua permitindo, mas eu tentei explicar um pouquinho da questão do total de carga horária. Se eu tenho 3.000 horas para fazer, ou seja, 1.000 horas por ano, dessas 3.000 horas, 2.400 é a formação geral, as disciplinas da BNCC, só me sobra 600 horas para esse aprofundamento. Quando é um curso profissionalizante, você tem um catálogo de cursos. Nesse catálogo de cursos, ele requer mais horas do que as 600. Então, foi criado um período de transição de até uma determinada quantidade de horas. Você pode retirar, ou eu tinha, inclusive, feito uma proposta que o crescimento pudesse ser gradativo para você ir ampliando gradativamente a carga horária da educação profissional. Ou seja, um curso de enfermagem, ele precisa de 1.000 horas para a educação profissional, somada àquelas disciplinas da BNCC. Seria um curso de técnico de enfermagem. Um técnico de enfermagem. Para as disciplinas específicas da formação da enfermagem, o catálogo recomenda 1.000 horas. Não cabe. Como é que, se uma escola resolve adotar? Ela tem que ampliar a carga horária. Só 3.000 horas não vai caber. Não é suficiente. E quem vai poder ampliar a carga horária, senadora? Os sistemas têm autonomia para isso. Ou seja, os estados. Quem oferece ensino médio no Brasil, com mais de 80% da oferta do ensino médio, ela está na responsabilidade dos estados. A União tem poucas escolas, os institutos federais, são os institutos federais, o Colégio Pedro II, a rede privada, que tem autonomia, sempre teve, ela tem que seguir as regras gerais, mas ela pode ir além. E também os estados vão poder fazer isso. Os estados vão poder aprovar nos seus conselhos estaduais o formato próprio, desde que respeitada aquelas regras que são gerais. O que é um dos pontos de discussão, né, que a língua espanhola, que até hoje tem uma grande pressão, reclamação de não ter entrado no meu texto, que veio do Ministério a proposta, no texto do Senado a gente assegurou o espanhol, e não é porque eu gosto de espanhol, é porque o espanhol, para o Brasil, ele faz parte dos acordos do Mercosul, nós deveríamos oferecer o espanhol. Tem uma imensa fronteira com países de língua espanhola. Nossas é a língua espanhola. O espanhol já é a segunda língua mais falada do mundo. Aí eu não estou falando só das Américas, mas já é a segunda língua mais falada do mundo. E quando o aluno vai fazer o Enem, a língua estrangeira que ele faz opção, embora tenha estudado inglês a vida inteira, mais de 60% dos alunos que fazem o Enem escolhem o espanhol. Então, infelizmente, eu acho que esse foi um ponto que eu vejo como um dos equívocos do texto da Câmara. Alega-se, não tem professor de espanhol. Não vai ter nunca, se eu não criar a demanda. E alguns países do Acordo do Mercosul já estão oferecendo o português como uma língua obrigatória. Era uma reciprocidade, mas não só isso. Na fronteira é instrumento de trabalho, de entrada no mundo do trabalho. Isso a senhora conversou com a gente antes de começar a entrevista, né? Que ainda falta uma parte da reforma do ensino médio. Nós temos aqui um grupo de trabalho sobre a questão do ensino médio.
A senadora Tereza Leitão é a presidente, eu sou a relatora, e tem pontos que não foram tratados nesse texto, porque também a gente tinha muita urgência, porque você imagina a enorme insegurança do jovem que está no ensino médio, que desde 2023 já tinha a notícia que seria reformulado, então 23, 24, ele já vai para o último ano. Qual prova ele vai fazer? Como é que ele vai ser avaliado no Enem? Quantas horas ele vai ter de português, de matemática? O que muda? Era preciso dar uma segurança para os estados, mas principalmente para as famílias, para o estudante. O projeto também contemplava uma alteração no Enem, né? Sim, o projeto contemplava uma alteração no Enem, saiu da Câmara com essa proposta. No Senado eu voltei ao o desenho do Enem que tem hoje, que é baseado na BNCC, na parte que é comum para todo mundo. O texto da Câmara aprovou que o exame vai ser baseado na BNCC, mas também nos itinerários. E aí, por que eu tirei essa situação dos itinerários? Porque cada escola pode escolher itinerários diferentes. Então, o aluno vai ter que fazer uma opção na hora de fazer a inscrição, de que itinerário ele quer, em qual itinerário ele quer ser avaliado. O custo do Enem para o INEP elaborar já é muito alto, a abstenção é alta, ele vai ter o custo de fazer provas para itinerários que podem não ser nem solicitados pelo estudante. Esse foi um ponto, inclusive, de veto, que nós vamos ter que apreciar, mas ele foi vetado pelo presidente, né? Na verdade, o texto do Enem que foi aprovado na Câmara. Porque o Enem hoje, ele é um instrumento de entrada para o ensino superior. Não só a rede privada, mas a rede pública, não só a rede pública, mas também a rede privada, usam a nota do Enem como acesso ao ensino superior. Então, não é um exame que não interessa ao jovem, ele é instrumento de acesso. Qual o formato que ele vai ter? Ele vai piorar, dificultar, vai ajudar a direcionar de acordo com o aluno faz opção de 3 cursos que ele vai buscar, sua nota para ter esse acesso. Então, foi uma das preocupações. E esse debate ainda passa pelo parlamento? Ele vai passar, porque o veto, nós vamos ter que discutir sobre essa questão do Enem, dependendo do que for aprovado ou não. E, lógico, eu fiz audiência pública, eu ouvi o INEP. O INEP colocou da dificuldade de fazer esse exame. E tudo isso que nós estamos falando do ensino médio, ele implica numa cadeia de fatores que precisam ser enfrentados pelo país, pelos estados. Que livro didático, como é que nós vamos preparar um material didático? Com qual desenho? Por isso, a insegurança dos jovens que sabia que ia mudar. Agora tem escolha do livro didático do ensino médio. O próprio Ministério teve que liberar o edital para seleção dos livros que seriam escolhidos. Ao mesmo tempo, o professor precisa ser preparado nesse novo desenho do ensino médio. Como é que eles vão se organizar? Como é que o Estado vai organizar suas escolas? Eu dei aqui um exemplo, tem 15 escolas do ensino médio. Como é que elas vão funcionar? Que itinerários elas vão oferecer? Como é que ela vai estruturar suas vagas, a sua oferta, a questão da educação profissional? O modelo da educação profissional integrado é um modelo com resultados positivos, mas ele requer investimento. A recomendação para ampliar as escolas, né, de tempo integral, ela tinha no texto, precisa ter incentivo, ou seja, quanto custa? Custa mais do que a escola de 4 horas, mas tem um efeito positivo muito bom para a formação, inclusive não só a formação profissional, mas também a integração para o mercado de trabalho. E qual a expectativa da senhora em relação às mudanças que vão acontecer no ano que vem para os alunos do ensino médio? Olha, o tempo é curto, né? Por isso os sistemas estão se organizando. Também tem um período de transição, então o jovem não precisa ficar apavorado, desesperado, ou os pais, meu Deus, e aí? Como é que vai mudar tudo para a escola dos meus filhos, para quem já está fazendo o ensino médio? Os sistemas têm medidas que vão ser alteradas em 2025, outras vão depender de medidas que serão tomadas ainda em 2025 para serem alteradas. O próprio exame, o Enem, ele não passa a valer um novo desenho
neste ano, nem no ano seguinte. Tem tempo para essa organização. Agora, lógico que se eu tivesse um filho hoje fazendo o ensino médio ou fosse entrar no ensino médio, eu quero saber qual é o tempo que aquela escola que eu estou procurando para meu filho, como é que ela vai se organizar. O fato é que quanto antes ela se organizar para já melhorar a oferta das 2.400 horas já direcionadas para a formação geral básica, meu filho passa a ter um desempenho melhor, ter condição de fazer um exame nacional, ou seja, o Enem, com melhor preparo e principalmente a sequência dele em termos de vida profissional. Se eu estou reconhecendo, o país reconheceu que o modelo de 2017 foi ruim, tem resultados ruins, eu não quero que meu filho continue nesse desenho, nesse formato que não foi adequado. Então, quanto antes os sistemas conseguirem se adequar melhor para a educação. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que tenho sempre um prazer de conversar com você, lógico, falar de educação, principalmente o ensino médio, que ainda é o maior desafio de jovens que não estudam, não trabalham, mas não enxergam a escola como um instrumento para melhorar a sua inserção no mundo. Quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
O Congresso Nacional aprovou em agosto deste ano a Lei Geral dos Concursos Públicos Federais. O texto teve grande apoio do governo, em especial da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Mas o que muda na prática? Era mesmo necessária uma regulamentação? E como serão afetadas as pessoas que estão se preparando para concursos? Quem vai explicar melhor para a gente é o consultor legislativo do Senado e professor João Trindade. João, obrigado por vir aqui aos estúdios do Cidadania. E eu vou fazer a pergunta mais óbvia possível nesse momento. Era necessária uma lei geral dos concursos públicos? Bom, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na TV Senado. Sim, era necessária. Até algumas críticas que têm sido feitas em relação ao texto são até no sentido contrário, de que talvez o texto tenha sido até tímido demais. Esse é um texto que tramitava aqui no Congresso Nacional já há mais de 20 anos, então, realmente, entre idas e vindas, ele terminou demorando bastante, o que é natural, é uma legislação que tem um impacto para milhões de pessoas Brasil afora, mas a gente já vê também que algumas questões que surgiram posteriormente à apresentação do texto e até posteriormente à aprovação do substitutivo, ou seja, da nova versão, lá na Câmara dos Deputados, terminaram ficando de fora. Então, algumas questões que geram muita judicialização. Hoje em dia, grandes concursos terminam tendo quase que uma terceira etapa, a gente brinca. Tem a prova objetiva, tem a prova de títulos e tem a judicialização. Quase tudo deságua no Poder Judiciário. Teve uma tentativa de melhorar essa parte ali no artigo 12, mas, sem dúvida alguma, era necessário ter uma legislação unificada sobre a matéria de concursos. A gente vai pegar já esse gancho que você me deu, mas então vamos falar das principais mudanças. Quais são as mais importantes na sua visão? Em primeiro lugar, uma questão que não pode ser esquecida, que é a gente ter uma lei geral de concursos públicos. Só isso já é uma novidade muito importante, porque até hoje, a gente tinha uma legislação que era o quê? Esparsa, espalhada. Então, cada ente federativo, a União, os estados, os municípios, fazia a sua lei própria e mesmo na esfera federal, mesmo nos concursos federais, você tinha algumas regras de concurso espalhadas em várias leis. No Estatuto dos Servidores, na Lei de Processo Administrativo e agora você tem uma lei geral de concursos, uma lei que vai trazer, digamos assim, o começo, meio e fim. Em vez de, fazendo uma metáfora aqui, em vez de você ter que pegar um pedaço da receita do bolo em cada site, em cada lugar diferente, você agora tem um lugar em que vai ter o começo, meio e fim da regra de concurso público. Essa mudança já é muito importante. E ela traz também, juntamente com ela, uma outra mudança que é a gente ter uma lei nacional de concursos públicos. Ou seja, não é uma lei que vale só para o nível federal, só para os concursos federais. Ela também é aplicável aos concursos de estado, aos concursos de município, aos concursos do Distrito Federal, que era uma demanda muito grande, porque na esfera dos concursos federais, a gente já tem uma coisa mais ou menos estável. Já tem uma certa experiência em fazer concurso, então não tem muita, digamos assim, variedade, não tem muita novidade. Agora, por exemplo, em município, tem município que abre um concurso uma vez a cada 10 anos. Então, às vezes, até as pessoas que fizeram, que elaboraram ou que foram da comissão organizadora do concurso 10 anos atrás, nem estão mais na prefeitura. Então, a gente ter uma lei que vai trazer as regras nacionais de concursos públicos é uma coisa boa, é uma coisa que traz uniformidade, que deixa mais previsível a regra de concurso. E também a gente tem algumas temáticas que já vinham da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, algumas questões que o STF já tinha dito como é que o concurso tem que ocorrer, mas que não estavam na lei. Não estavam escritas numa lei. Então, a pessoa tinha que buscar, o Supremo decidiu no tema 376 da repercussão geral. Não é todo mundo que está elaborando um concurso público num estado, num município, que vai ter todo esse conhecimento já sistematizado. Agora a lei coloca por escrito como é que vai ser prova oral, como é que vai ser prova discursiva, como é que vai ser curso de formação, quando é que se tem que lançar um novo concurso.
Essa, aliás, é outra mudança. Tem muita briga, muita disputa, até hoje acontecendo, entre os concursados aprovados num concurso e as pessoas que estão pressionando para que haja um novo certame, um novo concurso. Aí fica aquela briga, olha, eu estou aqui, estou no cadastro de reserva, ou seja, estou torcendo para que chamem mais gente. Na expectativa de ser nomeado, Na expectativa de ser nomeado, fazendo figa, torcendo. Já outras pessoas que não fizeram o meu concurso, às vezes de 3 anos atrás, já querem não, lança um novo concurso. Então, sempre ficava essa briga. A lei agora traz a regra, olha, regra geral é, só pode lançar um novo edital quando não tiver mais ninguém aprovado em concurso público válido. A única escapatória, vamos dizer assim, para você lançar um novo edital, tendo um edital de concurso válido com pessoas ainda não nomeadas, é se o próprio gestor público, o próprio administrador, ele comprovar que aquela quantidade de pessoas que está aprovada não vai ser suficiente. Então ele diz, esse pessoal aqui eu vou nomear todo mundo e ainda vai sobrar vaga. Então tudo bem, então pode lançar um novo edital, pode já publicar um novo edital de concurso. A nova lei, ela traz, então, mais segurança e previsibilidade. Você mostrou aí vários casos. Mas, assim, você também, já no início dessa entrevista, deixou claro que tem coisa que poderia ter sido acrescentada já nela. O que você sente mais falta? Que pontos poderiam estar presentes já nesse texto que o Congresso aprovou? Olha, uma questão que realmente faz bastante falta, eu acho que é a necessidade de as bancas elaboradoras do concurso justificarem o gabarito. A gente vivencia muito a situação de que a banca elaboradora dá como resposta uma alternativa que não é a alternativa mais adequada ou que tinha outra resposta que também era cabível. Então você diz, não, mas por que colocou aqui letra B se a letra C também é possível? Qual a justificativa que usaram? Então, a gente tinha a expectativa de que a lei fosse um pouco mais exigente com as bancas elaboradoras, porque muito frequentemente as questões que geram judicialização, ou seja, que desaguam no judiciário, não são culpa da administração pública, são culpa da banca elaboradora, que às vezes faz uma questão ambígua, às vezes faz uma questão que está fora do edital. Então, é uma questão que o próprio Supremo Tribunal Federal diz que é para o judiciário evitar entrar nesse tema, o que, claro, tem sempre dois lados da moeda, evita uma judicialização ainda maior do que o que a gente tem, mas cria o que para muitos é uma certa ditadura das bancas elaboradoras de concurso. Isso era algo que eu acho que o projeto deveria ter abordado com maior profundidade, a questão dos recursos administrativos. Tem uma citação de que vai haver recurso, mas é uma questão está muito indireta, ficou uma lei geral, talvez geral demais, Poderia ter esmiuçado mais nesse ponto. Eu acho que deveria ter esmiuçado a questão do teste de aptidão física, o famoso TAF. Para quais cargos vai ser exigido, como é que vai ser a questão da diferença entre homem e mulher, como é que vai ser a questão da remarcação do TAF em caso de candidata gestante. São questões também que já estão resolvidas no âmbito do Poder Judiciário, mas que, a meu ver, poderiam estar aqui escritas. E também algumas diretrizes para tentar amenizar a judicialização. Por exemplo, se eu passo num concurso, estou em primeiro lugar e sou eliminado na prova discursiva. Você ficou em primeiro lugar, em segundo lugar na prova objetiva, como eu fui eliminado, você ficou em primeiro. Imagine que só tem uma vaga nesse concurso. Se eu entro com ação judicial, eu hoje em dia não sou obrigado a citar você. Você que tem que ficar ali de olho, provavelmente contratar um advogado, para ficar ali de olho em todos os processos e ver, opa, o cara que foi eliminado entrou com ação, eu tenho que entrar também para trazer os meus argumentos. Talvez isso era uma questões processuais, sabe? Que poderia o projeto ter trazido. Eu até me arriscaria a dizer que a gente, no intervalo de alguns anos, a gente vai ter uma ampliação dessa lei geral. Para o telespectador entender por que então aprovou-se dessa forma, a ideia era
é urgente a gente ter uma lei geral de concursos. Então, vamos aprovar aquilo que tem consenso. Vamos aprovar aquilo que é certeza. Esses pontos de dúvida, depois a gente pode fazer uma nova lei alterando, melhorando, aperfeiçoando. Mas realmente já era uma lei que tramitava, um projeto que tramitava há 20 anos, era hora de aprovar o que tinha consenso. Um primeiro passo importante. E uma coisa que, assim, a lei ela vai entrar em vigor, a previsão da vigência dela é depois de 4 anos da sanção presidencial, né? Que é o tempo que esses caminhos para aprimorá-la podem surgir. Exatamente. Essa é uma, como a gente chama tecnicamente, uma cláusula de vigência bastante inovadora que a lei trouxe. Ela previu, na verdade, não é que ela vai entrar só 4 anos depois em vigor. Ela previu, digamos assim, uma entrada facultativa. Ela prevê que ela vai entrar em vigor depois de 4 anos do primeiro ano seguinte à sua publicação, mas os órgãos públicos que já quiserem adotá-la nesse intervalo de tempo já podem fazer isso. Então ficou, olha, mais ou menos trocando em miúdos. Daqui a 4 anos essa lei vai ser obrigatória para todo mundo, mas quem quiser já utilizar essa lei para trazer mais segurança, mais previsibilidade, já está liberado. E também tem outra coisa. Os estados e os municípios que disserem, olha, não gostei dessa lei, acho que poderia ter tratado melhor de algum tema, eles continuam podendo legislar sobre isso. Está expresso na lei que isso não exclui a competência dos estados e municípios para fazerem leis próprias. Então, por exemplo, tem muita lei estadual, municipal e até federal mesmo que trata de política de cotas. Cota social, cota racial, cota para a escola pública. Essas leis continuam valendo. Por isso que é importante fazer, como você chamou, uma lei geral dos concursos públicos. Quer dizer, cada nível federativo, União, estados e municípios, pode continuar editando as suas leis próprias, só que eu vou ter agora essa âncora principal, que é a legislação nacional sobre o tema. Alguns concursos, eles não vão passar necessariamente pela lei, né? Para magistratura, Ministério Público, para algumas empresas públicas. Por quê? É porque são algumas seleções que têm peculiaridades tão grandes que ficaria difícil de serem tratadas numa lei geral de concursos. Inclusive, a própria lei diz que eles não têm obrigação de seguir as regras dela, mas claro que aqueles órgãos que queiram aderir a isso vão poder. E também tem uma questão em relação a Ministério Público e Poder Judiciário, é porque o regime jurídico dessas duas instituições é matéria de lei complementar. Então tem que estar tratado num outro tipo de lei. Essa lei geral dos concursos é uma lei federal, ou seja, feita pela União, de caráter nacional, ou seja, vai valer para todos os níveis da federação, e ordinária, ou seja, é uma lei comum. Mas para tratar do concurso do Poder Judiciário para juiz e do concurso para promotor de justiça, tem que ser uma matéria de lei complementar, que é um tipo de lei diferente. Então, por cautela, se prefiro deixar, tanto que hoje em dia a maior quantidade de regras sobre o concurso de juiz nem está na lei, está numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. A mesma coisa com o concurso da magistratura. E em relação às chamadas estatais independentes, as estatais que se mantêm com recursos próprios, é porque elas podem ter, embora elas tenham a obrigação de fazer concurso público, elas podem ter, vamos dizer assim, regras um pouco diferenciadas que vão gerar uma peculiaridade tão grande que talvez se entendeu que não era o ideal que elas estivessem na lei geral. Por exemplo, um concurso para Petrobras. É um concurso que, além de ter as etapas normais, ele pode ter uma etapa mais de uma prova prática, alguma questão muito mais voltada para a atividade prática, porque é uma empresa que está competindo no mercado. Então, seja em relação ao Judiciário e ao Ministério Público, até por uma questão jurídica de ser um tema que precisa de lei complementar, em relação às estatais independentes que se mantêm com recursos próprios, parece ter sido uma opção mesmo do legislador de deixá-las um pouco mais livres. Tem um tema dentro da lei que está deixando muito concurseiro de cabelo em pé, que é a questão das provas online. Como é que vai funcionar isso?
Artigo 8º da lei é o que tem movido corações e mentes, é o que tem tomado as discussões nas redes sociais. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma regra muito geral. É uma abertura, o que a gente chama de uma cláusula de abertura. O artigo 8º, ele diz que as provas podem ser feitas na modalidade online, desde que haja mecanismos de segurança que assegurem, por exemplo, a identidade de quem está fazendo a prova, que assegurem também a segurança da informação que está sendo passada e na forma que venha a ser prevista num regulamento de cada ente federativo. Ou seja, para ficar bem claro, então as pessoas não vão fazer a prova a partir, sei lá, quando o órgão decidir fazer um concurso, a pessoa não vai fazer necessariamente de casa. Tem que passar por uma regulamentação anterior, tem todo um processo por acontecer ainda. Exatamente. E lembrando aquilo que você falou, que a lei só vai estar plenamente eficaz daqui a 4 anos. Ela só vai estar plenamente em vigor daqui a 4 anos. Então, a gente, mais ou menos 4 anos, então a gente não sabe como é que vai ser a evolução até lá. Houve uma experiência, não sei se o telespectador vai lembrar, de fazer o Enem online, que já é uma coisa um tanto quanto séria, porque o Enem decide vaga em universidade. Então, já é algo que tem que garantir uma identidade física de quem está fazendo a prova. Terminou que não foi tão replicado por uma questão principalmente de custo, porque tem que ter um custo muito alto. A pessoa não vai poder, provavelmente, a pessoa não vai fazer de casa, a pessoa vai ter que ir para um local de prova e lá vai ter um computador da instituição ou da banca elaboradora para poder fazer aquela prova, igual quando tem prova prática. Às vezes tem prova prática de informática, você não faz de casa a prova, você vai lá no local e vai fazer. Ou talvez daqui a alguns anos a tecnologia até evolui e a gente possa ter uma câmera ligada, tem que fazer com a câmera ligada para garantir que a pessoa não está consultando outros materiais. Mas para deixar todo mundo bem tranquilo, não é que os próximos concursos já vão ser todos online. O que se previu foi a possibilidade de isso vir a ser implementado depois que for regulamentado por cada um dos entes federativos. Então, é uma regra boa, é uma regra que eu acho que abrir essa possibilidade é algo que no curto ou no médio prazo vai ter essa necessidade, mas não é para agora, não é imediatamente. João, o que você diria assim, para a pessoa que está assistindo a gente agora, quer fazer concurso público, levou um susto com a lei, que é uma novidade, né? Isso vinha sendo discutido no Congresso há bastante tempo, mas as pessoas nem sempre estão acompanhando né, o que está sendo feito e são muitos temas sendo debatidos. E a pessoa ficou tensa com as mudanças. O que é que você diria para quem está em casa assistindo a gente agora? De forma bem sincera, diria, continue estudando as suas matérias. Não vá se preocupar com a lei em si, porque não é essa lei que vai alterar a forma como você vai fazer o concurso. O que essa lei vai trazer é maior previsibilidade. O que essa lei vai trazer é uma garantia um pouco maior de que aquele edital, que às vezes é publicado e tem várias retificações, todo concursando já viu esse filme. Publica o edital e tem uma retificação, aí tem às vezes, por exemplo, situação em que a pessoa vai ter várias etapas, tem banca que não divulga quando é que vai ter a questão da isenção da taxa de inscrição. Agora a gente já tem o passo a passo muito bem delimitado, mas o candidato que vai fazer um concurso tem que continuar olhando o seu edital. Pega o seu edital. O edital, o pessoal fala muito, é uma frase que eu até nem gosto tanto, que o edital é a lei do concurso. Não, o edital não é lei. A lei do concurso é a lei do concurso. Aliás, a gente está falando exatamente dela agora, né? Exatamente. Essa é a lei do concurso. Mas o que o pessoal fala, querendo dizer que o edital é a lei do concurso, é dizendo, olha, dentro da legalidade, quem vai definir como vai ser o concurso é o edital. É o primeiro item que todo concursando tem que estudar, exatamente o seu edital. Mas na vida prática de quem está se preparando para concurso público, não vai ter assim algo que tenha que mudar na sua preparação em virtude da nova lei. Eu diria que até 90% do que está nessa lei, a gente está só explicitando o que já eram as melhores práticas em matéria de concurso público. Entende? O que já era decisão
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, o que já estava em várias leis esparsas, que estava em lei federal, mas não era seguido nos municípios. Então, o que a gente está fazendo agora é quase que uma consolidação. Para quem está estudando, continua se preocupando com português, com informática, raciocínio lógico, direito constitucional. A lei vem para trazer um pouquinho menos de insegurança jurídica. E aproveitando, só para isso ficar bem claro, como você falou, vamos pensar o cenário sem essa lei que está consolidando todas essas boas práticas. Imagina um concurso sem isso. Vamos falar as situações, as hipotéticas situações de risco, por exemplo, e que prejudicariam exatamente a vida dos candidatos. Quais seriam os problemas se a gente não tivesse uma lei consolidando tudo isso que a gente está falando agora? Primeiro, aquela confusão que eu te falei antes entre lançar um novo concurso e chamar os concursados do concurso vigente. Isso dá uma briga gigantesca, isso vai gente bater na porta do prefeito para ser nomeado, tem que, às vezes, ficar usando de pressão em rede social, nomeia já, hashtag nomeia já, aí hashtag novo concurso. Isso daí é uma coisa que já vai dar uma... botar água na fervura, já vai dar uma diminuída. Eu acho que vai diminuir bastante as exigências arbitrárias em editais. Muita gente tem más experiências com bancas de concurso que fazem exigências no edital desarrazoadas, exigências exageradas. Então, isso vai agora estabelecer melhor um passo a passo. A gente vai ter também uma previsibilidade maior das vagas que vão ser chamadas. Porque agora, quando houver o lançamento, o pedido para fazer o concurso, até antes do edital, o pedido para poder fazer o concurso público, que geralmente é algo centralizado em algum ministério ou secretaria que vai liberando ou não a realização desses concursos, agora, quando tiver o pedido, já tem que dizer quantas vagas tem previsão de nomear ao longo do prazo de validade do concurso, já tem que dizer o impacto orçamentário e financeiro. Então, já vai a pessoa saber melhor. Sabe aquele concurso que sai com uma vaga? E você sabe que precisa de muito mais do que isso? Agora a gente vai ter um pouco mais de previsibilidade de você fazer, olha, lançar esse concurso aqui, mas pelo ato administrativo que pediu aqui, pelo menos 20 eu acho que eles vão nomear. Isso vai dar um pouco mais de previsibilidade. E também, nas etapas seguintes, uma coisa que dá muito problema em determinado tipo de concurso, concurso de carreira policial, concursos para agências reguladoras, às vezes, que é a questão do curso de formação. Tem para todos os gostos, sabe? Tem concurso em que o curso de formação é uma etapa do concurso. Tem cargos em que o curso de formação acontece quando a pessoa já tomou posse. Agora a lei está trazendo regras básicas também para a questão do curso de formação. Então, vai trazer um pouquinho mais de previsibilidade. Outra coisa também importante é no conteúdo da cobrança da prova. Agora está mais claro que pode ter a cobrança de conhecimentos, habilidades e competências. O conhecimento é o que a pessoa sabe mesmo. O artigo 5º da Constituição fala de quê? Isso é um conhecimento. A habilidade é a sua capacidade de desenvolver a atividade prática do cargo. Então, um médico, vamos lá, diagnostica esse caso clínico aqui. Isso está medindo, está analisando não só conhecimento, mas está analisando também a habilidade. Tem gente que tem conhecimento, mas ainda precisa de mais habilidade. E a competência, que na lei está designada como a questão interrelacional. Ou seja, como é que você trabalha em equipe, como é que você vai se integrar na cultura do seu órgão, etc. Então, inclusive, tem a previsão de que o edital deve dizer qual vai ser o aspecto avaliado em cada prova. Digamos, olha, a prova objetiva, que é aquela de marcar com X, vai analisar principalmente conhecimentos. A prova discursiva já vai analisar conhecimentos e habilidades. E vai ter uma terceira etapa, digamos, uma prova prática que vai analisar conhecimentos também, porque vai ser em grupo. Então, esse esmiuçamento, esse detalhamento maior, a lei prevê que vai ser seguido. Então, a gente vai ter editais cada vez mais detalhados, o que é uma coisa muito boa, porque quanto mais detalhado é o edital, mais previsível é o concurso.
Resumindo, a lei é boa para a administração pública e também para o concurseiro. Sem dúvida, e eu colocaria até um terceiro elemento, é boa também para o judiciário. Porque o poder judiciário, ele às vezes é inundado de ações judiciais. Para discutir, quem ficou em segundo devia estar em terceiro, a prova de títulos valeu tanto, mas tirou o título tal. Como eu disse, esse é um aspecto que talvez a lei poderia ter avançado um pouco mais, mas já é alguma coisa. Ela já tem algumas balizas, algumas diretrizes para evitar, pelo menos, a proliferação, evitar o aumento muito grande de ações judiciais. Eu tenho certeza que os juízes também deram um sorrisozinho quando viram essa lei entrando em vigor. Quer dizer, entrando em vigor ainda não, mas essa lei sendo aprovada. Maravilha, João. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania. Quem girar, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Impressiona o pioneirismo de Félix Émile Tonnet ao falar de aquecimento global ainda na primeira metade do século XIX. Porém, o quadro nem sempre recebeu elogios. Ele está tentando denunciar uma coisa que está imediatamente ao alcance das pessoas. Ele está documentando um fato corrente que todo mundo sabe que está acontecendo e ele tenta mostrar os detalhes. Temos aqui as figuras escravas trabalhando, temos um grupo conjunto aqui de escravos cortando lenha, empilhando a lenha. Ele realmente tenta trabalhar detalhadamente, o outro chicoteando a mula para ela caminhar, os outros com a moringa d'água, à beira da água, coletando. Tem a água em si, tem a fumaça do desmatamento. Ele cria toda aqui uma série de detalhes que estão intimamente ligados à realidade brasileira. Inclusive, ele foi até criticado por esse excesso de detalhe nesse quadro. Saúde mental, porque precisamos falar sobre isso. Como ajudar as pessoas que sofrem de transtornos mentais? Voluntária do Centro de Valorização da Vida, Adriana Riso, e o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. Uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Saúde mental. Suicídios caem no mundo e aumenta no Brasil. Parlamentos investem em prevenção. É um número que, por exemplo, ele é cerca de 3 vezes maior do que o total de vítimas que estamos tendo hoje no conflito entre Israel e a Palestina. Deslocados internos. De que forma o Brasil vai tratar cidadãos que deixam suas casas por causa de tragédias ambientais? Arte no campo. Grupo de teatro do MST é destaque em festival da Assembleia Legislativa do Ceará. Proporcionando a jovens artistas do interior a serem atrizes, atores, com perspectiva de sair do chicote dos coronéis, patrões e das exploração. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? A saúde mental dos brasileiros está abalada. Um estudo realizado pela Fiocruz revelou que, embora o número de suicídios tenha diminuído no mundo, no Brasil ele aumentou. É importante falar do assunto de forma responsável. Vários parlamentos do país, como o do Amazonas, por exemplo, mantêm campanhas permanentes de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. A taxa de suicídio entre jovens no Brasil cresceu 6% entre os anos de 2011 a 2022. Quando se trata das notificações por autolesão, na faixa etária de 10, o aumento foi de 29% a cada ano no mesmo período. O número foi maior do que o registrado na população mundial, cuja taxa de crescimento foi de 3,7%. Os dados são de um levantamento realizado pela Fiocruz e foram destacados durante a sessão especial alusiva ao Setembro Amarelo e à campanha permanente de valorização da vida e da família, denominada BASTA, autolesão, depressão e suicídio. Pra vocês terem uma ideia, em torno de 163 mil suicídios desde 2003 até 2023, né? Então, é um número que, por exemplo, ele é cerca de 3 vezes maior do que o total de vítimas que estamos tendo hoje no conflito entre Israel e a Palestina. Então, é um número muito alto. Ainda tem muito preconceito sobre isso, né? E é um problema grave de saúde pública, né? Está entre terceira e quarta causa de morte, né, dependendo da faixa etária, né, no mundo inteiro. Outro dado importante destacado durante a sessão foi o número de casos de suicídio registrados no Amazonas em 2023. Mais de 300 pessoas tiraram a própria vida no ano passado. Políticas públicas voltadas à saúde mental e a limitação de espaços, como a Ponte Rio Negro, por exemplo, que propiciam a prática, estão entre as questões destacadas para evitar que mais casos aconteçam no estado. Políticas que visem limitar esses espaços, fortalecer a rede de atenção psicossocial, né, ajudem a reduzir essa carga difícil de contar que é o suicídio. Eu propus formar uma rede, né, porque precisa não montar só uma rede, um gabinete de crise, porque o que nós estamos enfrentando é uma crise humanitária, uma crise de perda de vidas, e isso nós precisamos estancar e não podemos nessa situação. Os agentes que participaram da sessão destacaram a importância da campanha Basta, Autolesão, Depressão e Suicídio. A ação é coordenada pela Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas, presidida pelo deputado João Luiz. Só em 2023, a campanha atendeu mais de 6 mil pessoas por meio de diversas ações. Além do Amazonas, os estados do Rio Grande do Sul e da Bahia também receberam ações referente à campanha Basta. Durante a sessão especial, 18 pessoas foram homenageadas pela realização de ações de combate a doenças psicossomáticas, como depressão e ansiedade, e que ajudam a reduzir o número de casos de suicídios no estado. Quem
Queimadas e secas em todo o Brasil, enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Parlamentares se mobilizam em busca de soluções para prevenir tragédias ambientais. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Rio Grande do Sul vivenciou a maior enchente de sua história em 2024. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Lago Guaíba chegou a 5 metros e 37 centímetros. Para evitar que novas enchentes como essa aconteçam, a Comissão de Assuntos Municipais debateu em audiência pública sistemas de prevenção. Engenheiros e especialistas da Associação Atlântica fizeram uma apresentação elencando sugestões de melhorias para evitar novos cenários destrutivos. O presidente do grupo, Pablo Leuque, destaca como uma das alternativas a remoção de areia, lodo e outros sedimentos de rios e lagos. A abertura de 2 calhas extravasadoras no 4º distrito da Barra, em Rio Grande, e outra em Bujuru, onde metade do caminho a natureza era serviço. Isso só já assegura a cota do Guaíba em 3,5 metros, ou seja, dentro da cota de inundação. Essa fase emergencial nos dá tempo, tranquilidade para estudar, fazer as devidas licitações, se for o ente público que for fazer, se for os mineradores que vão voltar a trabalhar. Então todo mundo ganha tempo com isso, além de salvar vidas, né? O desassoreamento dos rios, incluindo o Guaíba, também é uma preocupação do presidente da comissão, deputado Joel William. Ele avalia que é necessário que se busque soluções mais rápidas para se prevenir enchentes. E essa iniciativa agora seria uma iniciativa rápida para poder dar mais vazão ao canal e justamente não ter elevação das águas, principalmente aqui em Porto Alegre, né? Paralelo a isso, trouxe aqui também a importância de podermos ter o desassoreamento aqui do Rio Guaíba ou a liberação da mineração, porque as duas coisas andam linearmente, né? Precisamos fazer com que tenha mais vazão, mas paralelo a isso também que a gente possa tirar do seixo aí a areia, o cascalho, enfim, essas ilhas que foram criadas aí no Guaíba. As sugestões tratadas na audiência pública serão encaminhadas ao Conselho do Plano Rio Grande, programa do governo gaúcho que visa acelerar e organizar os processos de reconstrução do estado. Conforme o secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente, Marcelo Camardelli, é preciso analisar a viabilidade das propostas, tendo em vista os impactos ambientais e financeiros. Qualquer intervenção, e nós temos dentro desse contexto de cheias ou pós-enchente, né, uma série de iniciativas que são de curto, médio e longo prazo, né, e todas elas devem ser pautadas pela construção técnica e científica, né, e este projeto aqui apresentado também, né, precisa passar por este crivo das secretarias, dos técnicos que as compõem, assim como o próprio conselho e o comitê, para que possa ser melhor avaliado. Precisa ter um olhar de segurança ambiental, porque ele traz impactos e reflexos à biodiversidade do seu entorno, né? Então isso precisa ser muito bem analisado. Infelizmente, uma grande quantidade de incêndios tem atingido vários municípios do Espírito Santo. Seja nas áreas de pasto ou de mata fechada, os bombeiros estão enfrentando muitos desafios. Uma parte desse problema tem acontecido por causa do longo período sem chuvas. Em julho, o Espírito Santo decretou estado de atenção por causa da crise hídrica. No último sábado, o governador Renato Casagrande decretou situação de emergência devido ao alto número de incêndios. Na Assembleia Legislativa, o presidente Marcelo Santos criou um grupo de trabalho para acompanhar os problemas causados pela crise hídrica e o aumento das queimadas. Bem antes do governo decretar a emergência com relação à escassez hídrica e principalmente esse período de seca, onde provoca esses incêndios, tanto ele de forma natural, por conta do volume, da intensidade do calor, como também de queimadas criminosas, a Assembleia se reuniu e decidiu criar esse grupo de trabalho. O presidente será o coordenador do grupo, que também vai contar com a presença de outros membros, como os presidentes das comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Segurança. São comissões muito importantes
para debater o tema, para acompanhar, para fiscalizar, para sugerir, que são a Comissão de Agricultura, principal comissão que trata de um tema onde a agricultura está sendo muito prejudicada. Nós temos a seca, nós não temos ainda uma reservação hídrica que possa abastecer, por exemplo, nessa escassez, ao lado da Comissão de Segurança, que vai fiscalizar a questão dos incêndios criminosos, e a de Meio Ambiente, por conta da poluição que vem acontecendo justamente por conta disso, e de todo o envolvimento, né? Nós estamos falando aí do que o Estado está fazendo, o que nós podemos fazer, o que deu certo em alguns países. O grupo terá funções como auxiliar a implementação de ações emergenciais para o combate às queimadas e à crise hídrica, acompanhar as medidas adotadas pelo governo do estado e pelos governos municipais e também propor ações e políticas públicas que visem a diminuir os impactos das queimadas e da crise hídrica. Essas 3 comissões, junto com alguns integrantes da nossa equipe, da presidência e alguns diretores, e sob minha liderança, nós estaremos discutindo, apresentando propostas, discutindo ações que deram certo em outros estados, países do mundo, para que nós possamos diminuir esse problema grave que principalmente nesse ano está causando estragos enormes na nossa economia e principalmente na nossa produção. De que forma o Brasil pretende tratar os seus deslocados internos, como os gaúchos que tiveram que deixar as suas casas após as enchentes, ou as vítimas do afundamento do solo em Maceió, por exemplo? O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados. Desastres naturais como secas no norte e nordeste e enchentes no sul do país podem forçar as pessoas desabrigadas a se mudar. Outro exemplo de deslocamento forçado no Brasil foi o esvaziamento de uma área urbana de Maceió pelo afundamento do solo por causa da mineração de salgema. O tema foi discutido em audiência pública na Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. O colegiado reúne senadores e deputados. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que cria a Política Nacional para Deslocados Internos. A proposta foi motivada pela catástrofe provocada pelas chuvas que atingiram 2.400.000 pessoas em 478 municípios gaúchos. Ao longo dos anos, os deslocamentos internos no Brasil foram motivados principalmente por fatores econômicos, porém temos identificado que as calamidades humanas, como o rompimento de barragens, a exemplo de Brumadinho, e outras calamidades naturais, como enchentes e secas, têm assumido o protagonismo deste processo. A recente tragédia no meu estado, ou no nosso estado, ocorrida no Rio Grande do Sul, é sem dúvida a maior catástrofe natural da história do país e provocará, pela primeira vez, deslocamentos internos em massa por efeitos climáticos. A proposta reconhece como deslocados internos as pessoas forçadas a abandonarem a própria casa por conflito armado, calamidade humana ou natural, ou grave violação de direitos humanos. A representante do Ministério da Justiça, Carolina Morista, reconheceu a necessidade de se criar uma legislação para proteger os deslocados. Todos os acontecimentos no Rio Grande do Sul trouxeram um momento de entendimento da necessidade de também criar legislações, porque infelizmente o próprio Tarcísio trouxe que foi uma sequência, né? Não foi uma única enchente, foi uma sequência e a gente infelizmente tem a expectativa de que esses atos, essas catástrofes continuem acontecendo. A representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, Sylvia Sander, reforçou a necessidade de prevenção das mudanças climáticas. Ela disse que essas ações amenizam futuros deslocamentos causados
por desastres naturais no país. Ao final de 2023, 3/4 das pessoas deslocadas estavam vivendo justamente em países com alta ou extrema exposição a riscos relacionados ao clima, incluindo dentre esses o Brasil. Sendo assim, 30% das pessoas refugiadas e 75% das pessoas deslocadas internas estão em países altamente vulneráveis às mudanças climáticas, o que demonstra essa correlação crescente entre os efeitos das mudanças climáticas e outros fatores de deslocamento. Uma tarefa bastante difícil, resumir 200 anos de história. Foi o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a inauguração da exposição interativa Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A mostra faz parte das comemorações do bicentenário da Casa. Autoridades, estudantes e servidores. O Salão Negro do Senado ficou lotado para a abertura da exposição 200 anos do Senado, conectando passado e futuro. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, abriu a exposição ao lado da diretora-geral, Ilana Trombica. O parlamentar visitou as instalações e falou sobre a importância da mostra. Esperamos que, concluída a visita, retornem às suas vidas, não apenas com conhecimentos novos sobre a nossa Casa de Leis, mas, sobretudo, com a sensação de pertencimento. Essa casa pertence a todos vocês. Esta Casa de Leis, transparente, eficiente, democrática, inovadora e responsável, repito, pertence a cada um dos brasileiros e brasileiras, cidadãos que buscam constituir uma grande e bela nação. A mostra faz parte da comemoração do bicentenário da Casa. A montagem da exposição foi pensada para oferecer uma experiência imersiva. Para tanto, QR Codes foram adicionados às peças, além de maquetes. Toda a exposição é acessível com audiodescrição e visitas guiadas em Libras. A mostra traz a história do Senado, desde a monarquia até hoje. O que nós queremos mesmo é que a sociedade brasileira compreenda a história do Senado, e não apenas porque é a nossa história, porque a partir da história do Senado se compreende a história do Brasil. E é dessa compreensão que nós podemos construir a sociedade que nós desejamos. Presidente, o senhor vai ver que a exposição está dividida em 4 fases: Império, República, Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil. E ao final, na saída, antes da assinatura do livro, tem alguns computadores que estão ligados ao E-Cidadania, um serviço da Secretaria-Geral da Mesa. E ali as pessoas são convidadas a deixar a sua contribuição com o processo legislativo. E isso, simbolicamente, quer dizer que elas passam de espectadores a participantes. A exposição oferece uma oportunidade de conhecer momentos importantes que marcaram a história dessa instituição e contribuíram para a construção do país. A amostra fica disponível até dia 10 de dezembro, com entrada gratuita das 9 da manhã até as 4h30 da tarde. A exposição que hoje inauguramos, ela não é apenas uma celebração. Ela é um momento que nos traz a reflexão do papel do Senado Federal na história do Brasil. Ela é parte, do ciclo de comemoração dos 200 anos do Senado Federal e mostra ali diversos momentos em que as questões mais delicadas, os grandes assuntos da República foram discutidos, os grandes assuntos do nosso país foram discutidos aqui no Senado Federal. Você vai conhecer agora o grupo de teatro Carcará. Ele nasceu num assentamento do MST no sertão cearense. O grupo foi destaque no Festival de Arte e Cultura de Canindé, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado. A matéria é do programa Em Cena, Entre Atos, da Alesse TV. O grupo
grupo de teatro Carcará, criado em 2019 no assentamento 25 de Maio, tem transformado vidas por meio da educação e da cultura. Surgido na escola do campo João dos Santos de Oliveira, o Grupo Carcará foi um dos destaques do Festival de Arte e Cultura da Assembleia Legislativa em Canindé. Teatro Carcará surgiu em 2019, numa escola do campo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. E a partir da necessidade de se expandir, de crescer, o grupo passa a sair da escola e ter sua própria sede. Conquistado uma antiga escola que estava abandonada, reforma, e 2 anos depois passa a ser ponto de cultura. Hoje o grupo de teatro tem seu portfólio já 6 espetáculos, 2 curta-metragens e 2 sketches. Estamos na produção do espetáculo Canudos e a História que Não Foi Contada, movimenta pela necessidade de fazer cultura no campo, o que historicamente é negado. Infelizmente, devido às dificuldades de se inscrever, de se elaborar projeto, eu não faço muita dificuldade. Inclusive, quando se tem renúncias para a cultura, como é no caso agora da Paulo Gustavo, onde não acionamos nenhum projeto. Mas já são 5 anos fazendo cultura, movimentando cultura. Somos o único grupo de teatro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Ceará, em atividade. E somos também o único do Nordeste com protagonismo de escala maior. Existe pequeno, existe escola, mas não é o grupo que somos nós que já terá. Apresentamos o espetáculo Curache, a arte da cura. O espetáculo é uma sinergia que traz desde os tempos passados a importando os curandeiros, bezedeiros, os doutores da terra. O espetáculo traz essa energia que ao longo do tempo tem se perdido. Então os curandeiros, rezadores, bezedores, povos e terreiro, eles mantêm uma tradição e sofrem ao longo do tempo o preconceito da intolerância religiosa, dos ataques. O que pode curar a sua filha é sua. E vejo em seus olhos que não tem. Vai procurar cura em outro lugar. Ela não trabalha mais com isso. Pare! Eu irei curar. Sou a curandeira. A curandeira, ela passa por toda a trajetória do espetáculo, levando a transmissão de reflexão das pessoas, para refletir sobre os ataques à natureza, à vida, o desrespeito a todas as religiões. Primeiro, a importância de participar do festival fomentado, pela Assembleia, é sair das 4 paredes e vir. O que se vê em nossa cidade é a movimentação. Queríamos que na cidade do interior tivesse esse futuro como um festival de arte e cultura desse que a gente vê, movimentar de todas as linguagens culturais. Então, a importância, o que a gente presencia no palco é uma energia que não se consolidou ainda, mas que talvez através de iniciativa como essa possa ser uma realidade futura, como teatro, cinema, que historicamente, como eu repito, é negada ao homem e mulher do campo. O que o teatro representa para você? O meu amor ao teatro, meu trabalho é ele. Transformou totalmente minha vida, é o que me faz levantar, é o que me faz respirar, e é o que me ensina. Defino como a espada que importa, o véu do tempo, redesenhando a cultura do campo. Dá esperança, construindo um novo amanhã, através da arte da cultura, proporcionando a jovens artistas do interior a serem atrizes, atores, com perspectiva de sair do chicote dos coronéis, patrões e da exploração. Viver de teatro é uma coisa, fazer teatro é outra coisa. Eu vivo de teatro e tem pessoas que fazem, e eu vivo dele a todo momento no teatro da minha vida. É a arte alimentando a vida, hein? Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu não imaginava que tinha tantos lugares, tantos corredores assim, né? A gente não vê na TV. Então, mas tudo muito bonito, parece tudo muito prático de se utilizar, né? Tudo para os deputados e senadores deve ser uma coisa muito boa para eles trabalharem aqui. É muito bom, é muito boa a arquitetura, tudo.
Muito bem feito. Na verdade, a gente já conheceu quase todas as capitais aqui da América do Sul, mas nós não conhecemos a nossa capital do nosso país, então era uma lacuna que eu tinha que preencher de qualquer jeito. Valeu muito a pena, é muito bonito, não só aqui como a cidade toda. A última vez que eu fiz uma visita à Câmara dos Deputados foi no colégio, quando eu estava aqui. E agora eu vim trazendo alguém para visitar e eu tive uma visão completamente diferente da que eu tinha no passado. Nesse momento da vida você está mais ligado à história, né? Então você observar toda a história de tudo que aconteceu e observar isso desse ângulo, né? Quando você é jovem, você só vê a estética, né? Você só vê o que, isso aqui é a Câmara, isso aqui. Hoje você já olha com um olhar mais crítico. É a primeira vez que eu estou em Brasília, eu estou no distrito, vim a trabalho e nada mais oportuno que conhecer um pouco da nossa história. Então, vim no Congresso para entender um pouco mais o contexto, ver, obviamente, um pouco dos impactos, né, do que aconteceu há algum tempo atrás em relação à invasão e ver os resquícios disso. E foi uma grata surpresa, porque você acaba tendo uma aula de história, de conteúdo, de tudo que você vê nos livros na escola, você vê isso se concretizando aqui. Então, foi muito bacana. Achei bastante interessante poder conhecer uma nova experiência, saber onde os senadores, deputados, onde a nossa presidência habita, né, no decorrer do dia, buscando as melhorias para o nosso país. Foi muito gratificante conhecer cada parte desse lugar e eu quero agradecer muito pela visita e pela grande oportunidade de estar aqui. Me deixa muito emocionada saber que cada espaço desse aqui, alguém está representando cada estado, né? E isso é uma grande alegria, saber que nós temos lideranças que estão empenhadas em fazer o melhor pelos nossos estados, pelos nossos municípios. Convido as pessoas que venham conhecer e saber um pouquinho da nossa história, de como as leis são criadas para o nosso país, para trazer melhoria para todos nós. Eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de conhecer e pretendo vir mais vezes, com certeza. Saúde mental, porque precisamos falar sobre isso. Como ajudar as pessoas que sofrem de transtornos mentais? Voluntária do Centro de Valorização da Vida, Adriana Riso, e o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. A Mata Atlântica tem 7.000 anos, o Cerrado tem de 65 a 45 mil anos. É um bioma que teve uma evolução longa, né, de milhões de anos, desde que houve a mudança de clima aqui na América do Sul, que antes era um clima úmido o ano inteiro. E aí passamos a ter um clima sazonal, uma estação seca e uma estação de chuvas. Então isso propiciou a entrada das gramíneas. Isso é que caracteriza o Cerrado, é uma vegetação mais aberta, com uma mistura de árvores e plantas herbáceas e dominância de gramíneas. É um tipo de savana que ocorre também na África, na Austrália e outras regiões do mundo, mas é a savana mais rica do mundo, o Cerrado, né? Nós temos já mais de 12.000 espécies de plantas conhecidas no Cerrado. Que essa diversidade de plantas significa 1/3 de todas as plantas que ocorrem no Brasil. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia
chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, faltam poucos dias para o primeiro turno das eleições municipais de 2024 e você vai ver neste Senado Notícias Especial. O Brasil volta às urnas em 5.569 municípios para escolher prefeitos e vereadores. Inteligência artificial, o que pode e o que não pode nas campanhas dos candidatos. Além da eleição, 5 cidades do Brasil vão ter também plebiscito e referendo. Confira comigo esses e outros destaques das eleições de 2024. Foi inaugurado na quinta-feira o Centro de Divulgação das Eleições no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Nos últimos 20 anos, o tribunal cria um espaço para facilitar o trabalho dos jornalistas na apuração do pleito. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, inaugurou o espaço onde até 100 jornalistas poderão trabalhar ao mesmo tempo. São cerca de 530 metros quadrados com internet, estações de trabalho e local para entradas ao vivo. Enfim, toda uma estrutura de apoio para jornalistas credenciados que poderão acompanhar o andamento das eleições em todo o país e a divulgação dos resultados. A ministra Carmen Lúcia ressaltou o papel da imprensa na transparência das eleições. Não há eleições democráticas sem imprensa livre, independente, para que, então, esta importante função seja levada a cada eleitor brasileiro. A última eleição municipal que tivemos foi há 4 anos, em meio à pandemia da Covid-19. Um sufoco. Agora, em 6 de outubro, eleitores vão decidir quem fica à frente das prefeituras e quem vai ocupar a Câmara de Vereadores. Confira nessa reportagem alguns dados sobre as eleições deste ano. O Brasil é um só, imenso e populoso. Mas no dia a dia, nós brasileiros vivemos em municípios e eles são milhares. Para ser preciso, 5.569. É o que informa o TSE. E é nesses municípios que teremos, em outubro, as eleições para prefeito e vereador, os 2 cargos em disputa. Quase 154 milhões de brasileiros estão habilitados a votar. Desse total aí, retiramos os mais de 2 milhões e 200 mil eleitores de Brasília, onde não se faz eleição municipal. Para viabilizar o exercício de cidadania, a Justiça Eleitoral convocou um batalhão de cidadãos que, além de votar como qualquer um de nós, vão trabalhar para permitir a manifestação da escolha do eleitor. São os mesários. Entre eles, as mulheres são maioria. Na verdade, mais que o dobro, 1.289.817. Já os homens são 599.603. Além deles, milhares de funcionários vão dar apoio à realização do pleito. Em todo o país, são 500.183 sessões equipadas com a urna eletrônica. Do total, 180.191 estão preparadas para receber eleitores com deficiência ou dificuldade para se locomover. Enquanto a imensa maioria dos municípios vai definir a eleição no primeiro domingo de outubro, dia 6, em alguns deles, essa decisão pode ficar para o último domingo, dia 27. É que a lei determina que nas cidades em que há pelo menos 200 mil eleitores, a decisão para a escolha do prefeito vai para o segundo turno, se no primeiro nenhum candidato alcançar metade mais um dos votos válidos. Em 2020, havia 96 municípios com 200 mil eleitores. Neste ano, são 103 cidades. E aí,
é aquela coisa. Nas cidades em que for preciso um segundo turno, a disputa é zerada. Proclamado o resultado, logo em seguida, os 2 primeiros colocados podem começar a pedir votos para a votação do último domingo de outubro. Que a inteligência artificial está sendo utilizada nas eleições deste ano, ninguém duvida. A questão é como. Para garantir um processo livre de fake news, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso da inteligência artificial nas propagandas dos candidatos e partidos. E a TV Senado traz uma reportagem especial para falar sobre o uso da inteligência artificial nas eleições de outubro. Queridos amigos e amigas, vamos investir na formação dos nossos professores, melhorar as infraestruturas das escolas e aprimorar o atendimento de urgência e emergência. Prestou atenção nesse texto? Ele poderia ter sido escrito pela equipe de marketing de alguma campanha eleitoral. Pois é, poderia. Mas o texto foi 100% gerado por inteligência artificial. O crescente uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais fez o Tribunal Superior Eleitoral atualizar as regras das propagandas eleitorais de partidos e candidatos. Em fevereiro de 2024, a regulamentação da inteligência artificial foi incluída e já está valendo para as eleições municipais deste ano. Um dos principais motivadores foi a necessidade de combater a desinformação e a propaganda de notícias falsas durante as eleições. Pelas novas regras, seja para prejudicar ou favorecer, fica proibido o uso de deepfakes, que são conteúdos gerados ou manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de alguém. O emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor fica limitado, pois a campanha não pode simular um diálogo com um candidato, por exemplo. Passa a ser obrigatório o aviso explícito com destaque sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. E as Big Techs, grandes empresas de tecnologia que detêm plataformas de redes sociais e buscadores na internet, passam a ser responsabilizadas civil e administrativamente se não retirarem do ar imediatamente conteúdos antidemocráticos, discurso de ódio e desinformação, entre outros. Tainá Junquilho, advogada especialista em direito digital, explica melhor a resolução. Bom, essa resolução ela é nova porque ela coloca uma série de atores, como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral convocando os atores envolvidos nas redes sociais, na questão dos algoritmos, os envolvidos na propaganda política, para fazer o controle. Então, ela traz obrigações para as plataformas também, no controle desse conteúdo, e aí também traz certas punições administrativas, multa para essas empresas que não cumprirem, as chamadas Big Techs, redes sociais, e também para os partidos políticos e próprios candidatos, podendo levar mais severamente até a própria cassação. Pesquisa feita pelo Data Senado em junho deste ano revela que 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, as fake news, podem afetar significativamente o resultado eleitoral. O levantamento mostra ainda que 72% dos brasileiros já se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses e consideram muito importante controlar essas publicações para garantir uma competição justa. A manipulação da informação sempre existiu, mas agora é impulsionada pela inteligência artificial. Diante desse cenário de disputa eleitoral com uma relevância cada vez maior da internet e do uso de IA, não só a justiça eleitoral, mas o eleitor também deve ficar atento. É o caso dos senadores Beto Faro e Tereza Leitão. Já fui vítima, aliás, é muito difícil alguém não ter sido vítima, alguém público, alguém não ter sido vítima da má informação, das fake news. Eu mesma fui vítima disto na última campanha. Uma coisa simples, mas que eu não havia dito. Mas a minha voz foi modificada. A voz de quem falou foi modificada para ter o tom da minha voz, e eu fazia uma chamada que não era verdadeira. Era uma simples chamada para um ato de uma candidata que eu não apoiava. Situações como essas podem influenciar o eleitor e afetar o equilíbrio do processo eleitoral, como explica Carlos Eduardo Franciscato, professor de comunicação da Universidade Federal de Sergipe. Esse conjunto de conteúdos que não fica muito claro a autoria nem a veracidade, ela pode acabar afetando a avaliação do eleitor sobre realidades, sobre pessoas,
sobre decisões, sobre competências de governos, e ela pode, assim, ao afetar a avaliação, afetar também um comportamento do eleitor no momento do voto. Rodrigo Villanova, especialista em segurança cibernética, também faz o alerta. Não simplesmente replicar qualquer coisa que acontece como se fosse natural. A gente vê coisas tão absurdas sendo faladas, né? Tem um mínimo de bom senso, de análise. Eu sei que às vezes a pessoa leva aquilo para a parte mais visceral e ele tem uma diferença ideológica tão grande que qualquer barbaridade que aparece, ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Analisa, olha, pesquisa. Mas será que a inteligência artificial é sempre a vilã? Especialistas destacam que a ferramenta pode ser uma grande aliada e trazer ganhos como barateamento de campanhas. A produção de material de campanha, por exemplo, aqueles materiais de santinhos, de edição gráfica, então ela facilita porque ela dá resultados, ela dá respostas mais rápidas para a confecção desses materiais. O que eu acho que é interessante da inteligência artificial é que ela pode trazer muita coisa boa, né? Para você conseguir entender questões públicas, para que você faça o teu plano de governo, para que você acesse aquilo que é importante para o teu eleitorado, pensando no candidato. E sobre o futuro próximo? Aonde chegaremos com essa tecnologia? Qual será o impacto da inteligência artificial nas eleições seguintes? O que vai ser daqui a 1, 2 anos? É muito difícil da gente dizer, mas eu vejo a inteligência artificial como algo constante, presente no nosso dia a dia e que a gente vai precisar aprender a se adaptar e usar isso na nossa realidade de uma maneira constante. Presidente da República é um só. Governadores temos 27. Já prefeitos são mais de 5.500 em todo o Brasil. Você sabe quais atribuições e competências do chefe do Executivo Municipal? Confira na reportagem. Nas escolas se aprende assim, e a população no dia a dia já sabe. Há deveres que cabem ao governo federal, outros são de responsabilidade do governo do estado. Mas há assuntos que se trata mesmo é com a prefeitura, como explica o consultor do Senado, José Dantas Filho. Tem a educação primária, que é responsabilidade pela Constituição também do município, garantir saúde, garantir a administração pública, tapar buraco, estrada, tudo que é, né? Que é o seu cotidiano realmente, né? Em algumas áreas, os 3 governos, federal, estadual e municipal, partilham competências entre si. É o caso da educação. Pré-escola, ensinos fundamental e médio seriam com municípios e estados. Já o ensino superior, com a União. Em tese, porque há municípios que até bancam universidades públicas, como é o caso de Taubaté, em São Paulo, e Rio Verde, em Goiás. Agora, repare na segurança pública. O maior peso ficou sobre o governo estadual, que tem o dever de manter e equipar as polícias militar e civil. Parte da responsabilidade também é da União. Alguns tipos de crimes, como contrabando, lavagem de dinheiro e tortura, estão no âmbito federal. Quanto às prefeituras, restou a possibilidade de criar uma guarda civil. Mas isso nem é obrigatório. Depende do que prevê a Lei Orgânica Municipal, que é a carta magna da cidade. Hoje, menos de 30% dos municípios contam com esses agentes da lei. A função primordial da Guarda Civil seria guardar as coisas que são do município. Então, garantir funcionamento de serviços. Então, invadiram uma repartição pública municipal. Cabe à Guarda Civil, onde ela existe, interferir. A legislação define o que cada ente pode cobrar de impostos e contribuições. Com as prefeituras, por exemplo, fica a arrecadação do imposto predial e do imposto sobre serviço. Mas, além disso, a própria União tem obrigação constitucional de repassar recursos aos municípios para que possam arcar com alguns deveres.
Para o consultor do Senado, se por um lado a Constituição de 1988 aumentou as competências das prefeituras, por outro, isso não correspondeu à necessária provisão de recursos. Ele explica. Avançou bastante no sentido de atribuir ao município funções que antes eram concentradas na União. O grande problema é que a municipalização das ações do Estado não correspondeu à necessária transferência dos recursos para que essas coisas sejam cobertas. Um exemplo bem facilzinho, né? As juntas de alistamento militar. Antes tudo era feito centralizado do Exército. Isso passou a ser uma atribuição municipal. Né? Então você tem que ter uma junta na cidade. Quem é que vai pagar? O funcionário que vai fazer esse alistamento lá dentro. Né? A União não tinha dinheiro, não mandou dinheiro para isso. O Pacto Federativo é quem é que faz o quê e de onde vem o dinheiro para que essas coisas sejam feitas. As primeiras eleições no Brasil foram municipais. Nelas, só votava quem tinha uma renda alta, só os ricos eram eleitores. Até chegar ao sufrágio universal, foi um longo caminho. Foi em São Vicente, primeira vila fundada por portugueses no Brasil, que aconteceu a primeira eleição que se tem notícia no país. Em 1532, foram escolhidos os membros do Conselho Municipal da vila, que na época era composto pelos vereadores, procuradores e pelo juiz de paz. Mas o direito ao voto era restrito, só para os chamados homens bons, como explica a historiadora Débora Jacinto. Eram só os homens brancos, os nobres da aristocracia portuguesa, da aristocracia militar. Então a gente não tinha um sufrágio universal como a gente tem hoje. A gente tinha uma votação bem restrita, baseada em renda, então tinha que ter títulos de propriedade. Os senhores de engenho eram aqueles que votavam na colônia. Durante o Império, a situação não mudou. Só a partir do século XX, o direito ao voto foi ampliado. Nesses quase 500 anos, a escolha de representantes para as nossas cidades passou por um longo caminho, até chegar ao modelo atual. Caminho marcado por muitos avanços, como a eleição da primeira mulher prefeita da América Latina, Alzira Soriano, que em 1928 foi escolhida pelo voto prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Avanços, mas também recuos. Por 2 vezes, as eleições no país foram interrompidas. A gente teve no golpe do Estado Novo em 1937, todas as eleições foram suspensas, inclusive os pleitos municipais. Foram retomados só em 45 também, o Código Eleitoral também foi retomado. Na ditadura militar, o voto indireto e o voto direto se coexistiram. Então, a maioria dos cargos maiores era por voto indireto, então, presidente por voto indireto, os governadores também eram escolhidos indiretamente, mas alguns cargos, como de deputado federal, deputado estadual e de prefeitos e vereadores, continuavam com voto direto. O de prefeitos, a gente vai colocar um asterisco, porque não eram todos os prefeitos que eram escolhidos diretamente. Os prefeitos das capitais e das cidades consideradas de segurança nacional continuavam sendo escolhidos pelos governadores. Apesar das interrupções, o processo eleitoral nos municípios continuou evoluindo. Hoje temos eleições para prefeitos e vereadores de 4 em 4 anos, intercaladas a cada 2 anos por eleições federais. Mas nem sempre foi assim. A separação começou a partir da ditadura militar e se manteve na Constituição de 88. Essa separação no contexto de ditadura militar a gente teve para enfraquecer a influência da política local na política nacional. Então diminui esse impacto, você dilui as eleições, você tem um pouco menos de influência da política local na política nacional. Então você enfraquece também um pouco a democracia. A professora Virgínia Machado explica que uma lei de 1988 fixou as datas dos pleitos municipais, que assim ficaram separados das eleições federais. A posse desses indivíduos eleitos em 1988, ela se daria em 1º
de junho de 1989. E os respectivos mandatos terminariam em 31 de 12 de 92. Ou seja, a gente tinha um prazo, né, a posse em 1º de junho de 89 até 31 de dezembro de 1992. Se você for pensar, esse fim de mandato já está não coincidente com os mandatos presidenciais. Hoje temos o 4º maior eleitorado do mundo. Identificação biométrica e o sistema de votação eletrônico, que permite a apuração em poucas horas. O primeiro teste das urnas eletrônicas, aliás, foi feito em uma eleição municipal em 1996, como detalha a historiadora Débora Jacinto. Foram 57 municípios, todas as capitais, mais alguns municípios do interior. Nas eleições de 2000, também eleições municipais, que foi a primeira eleição completamente digitalizada. Então, as urnas eletrônicas foram utilizadas em todos os municípios do Brasil nas eleições de 2000. E também a primeira eleição que teve biometria também foi uma eleição municipal, a eleição de 2008. As eleições municipais são o primeiro passo para ingressar na política. Muitos nomes consagrados começaram como vereadores. É um dos principais políticos que a gente tem na atualidade, o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, ministro da Indústria e do Comércio. Começou a carreira política como vereador. Então ele era do movimento estudantil, se filiou e concorreu às eleições para vereador de Pindamonhangaba, que fica um município no interior de São Paulo, e depois foi prefeito dessa mesma cidade. O Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito, mesmo que indiretamente, da redemocratização. Ele também começou a carreira dele como vereador. Foi eleito em 1935 como vereador de São João del Rei, que é um município em Minas Gerais. No plebiscito e no referendo, a população decide se alguma medida vai ser adotada ou não. Essas formas de consulta popular serão aplicadas em 5 cidades nas eleições de 6 de outubro. Eleitores de 5 cidades vão ter uma tarefa extra no dia 6 de outubro. Além de escolher prefeito e vereadores, eles vão participar de plebiscitos e referendos, processos de consulta nos quais a população é chamada a decidir sobre certas medidas. O plebiscito permite aos eleitores opinar antes que uma medida seja implementada. Já o referendo é feito depois que uma lei é aprovada. Somente com o aval dos eleitores, ela entra em vigor. É o caso de Belo Horizonte. Lá, os eleitores vão participar de um referendo sobre a mudança da bandeira da cidade. Essa mudança foi aprovada pela Câmara Municipal em 2023. E agora os eleitores irão decidir se aprovam ou não a mudança. Nos outros 4 municípios serão realizados plebiscitos. Em São Luís do Maranhão, a consulta popular será para decidir sobre a adoção do passe livre estudantil. Caso a maioria do eleitorado local seja favorável, a Câmara de Vereadores debaterá a regulamentação do passe livre a partir de 2025. O município Governador Edson Lobão, que fica no Maranhão, vai fazer uma consulta sobre a mudança do nome da cidade para Ribeirãozinho do Maranhão. Outra cidade que pretende mudar o nome é São Luís, no município de Roraima. Os eleitores terão que decidir se querem alterar o nome da cidade para São Luís do Anauá. No Rio Grande do Sul, o município de Dois Lajeados irá decidir também se o novo centro administrativo municipal deverá ser construído na área do Parque Municipal de Eventos João de Pisol. Para fazer essas consultas populares junto às eleições, é necessário primeiro a aprovação pela Câmara Municipal. O pedido depois é encaminhado à Justiça Eleitoral até 90 dias antes do primeiro turno das eleições. Após a aprovação pelo TRE, a consulta popular é encaminhada aqui para o TSE, que analisa a viabilidade da proposta e se ela obedece às leis do país. Ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.
Surf é declarado Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. Câmara debate ensino superior para indígenas. Caxias do Sul celebra a tradicional Semana da Farroupilha, com muito churrasco, chimarrão e poesia. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O novo livro de Adriana Lunardi, Contos Céticos, ele é feito a partir de frases líricas, de um certo lirismo misturado com uma certa dose de humor. E por isso torna-se mais real este universo que fala de pandemia, que fala de dores, que fala de velhice, mas que, sobretudo, termina com uma grande lição de paixão pela vida, uma grande lição de amor. Eu acho que eu tenho uma percepção que poderia ser muito trágica, assim, de tudo, né? Não poderia explicar porquê, mas talvez um olhar agudo que não queira desviar, assim, não quero desviar o olhar das coisas, né? Não quero deixar para lá, né, aquilo que me incomoda ou aquilo que eu sinto me incomodar, né? Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 19h30. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? É
importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Isso. 2h16 da tarde, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, Deus e saúde em suas vidas, de seus familiares e amigos, neste 2024, hoje 25 de setembro, sessão de debates temáticos. A abertura desta sessão, que tenho certeza será histórica. Declaro aberta a sessão, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão de debates temáticos foi convocada em atendimento ao meu requerimento número 650 de 2024, e daí estar ocupando a presidência, e agradecendo às senadoras e senadores que concordaram. E também a aprovação pelo plenário do Senado Federal, e o meu agradecimento ao nosso presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Convidados. A sessão é destinada a receber os seguintes convidados a fim de discutir os incêndios florestais e mudanças climáticas. Senhor Rodrigo Agostinho, presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A senhora Eliana Ignotto, coordenadora geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde. A senhora Cristina Froes Reis, secretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda. O senhor Tasso Azevedo, engenheiro florestal e coordenador geral da iniciativa MAP Biomas. O senhor Raoni Guerra Lucas Rajão, diretor do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente. O senhor Clésio Marcos de Nardim, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é o famoso INPE. A senhora Yara Vasco Ferreira, diretora de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICM Bio. O senhor José Marengo, coordenador geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM. O senhor Felipe Feuersard, reconhecido mundialmente, especialista em mudanças climáticas. A senhora Isabel Belloni Schmidt, professora do Departamento de Ecologia e do Programa Pós-Graduação em Ecologia na Universidade de Brasília, UNB. O senhor Rodrigo Justus de Brito, consultor de meio ambiente
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. E o senhor João Carli, engenheiro agrônomo. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento desta importantíssima sessão. Será inicialmente dada a palavra aos convidados por até 10 minutos e, como eu amo quebrar protocolo, evidente que eu darei a devida tolerância em função da honra que cada um e cada uma de vocês nos dá com suas presenças. Após, será aberta a fase de interpelação, de perguntas, na verdade, né? Pelos senadores e senadoras inscritos, dispondo cada senador de até 5 minutos para suas perguntas, também com a devida tolerância. É cidadania. Esta presidência informa que os cidadãos de todo o país podem participar desta sessão de debates temáticos através do seguinte endereço: www.senado.leg.br/e-cidadania. É esse serviço que propicia que as pessoas entrem aqui na audiência conosco ou também possam usar do telefone 0800 061 2211. Compõe a mesa desta sessão de debates temáticos os seguintes convidados: prazerosamente conhecedora e preparada e apaixonada pelo tema, a senadora do Distrito Federal, Leila Barros, e, como eu quebro o protocolo, Leila do Vôlei, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. E, como já falei, prazerosamente, o senhor Rodrigo Agostinho, presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Inicio regimentalmente com o pronunciamento objetivo. Penso que aqui todos e todas tenham conhecimento. Leila, hoje, sabe que dia que é? Não. É o dia do pulmão. Sabia? O meu está comprometido. O dela está comprometido. Hoje é o dia do pulmão. O Brasil arde em chamas. Além das florestas, nossa biodiversidade, nossa saúde e nossas esperanças estão sendo consumidas pelo fogo. Não é um desastre natural, senhoras e senhores. É uma tragédia anunciada. Uma consequência direta das mudanças climáticas e da irresponsabilidade humana. Vemos nossos biomas, a Amazônia, o Pantanal, o meu Cerrado, sendo devorados por incêndios devastadores, deixando um rastro de destruição ecológica e social. O Cerrado, bioma que muitos chamam de caixa d'água do Brasil, está em chamas. Apenas no mês de agosto, mais de 2,5 milhões de hectares de vegetação foram destruídos. Este número, que representa um aumento de 177% em relação ao mesmo período do ano passado, é devastador. E o impacto disso não é apenas local. As nascentes que abastecem 8 das 12 maiores bacias hidrográficas do Brasil estão ameaçadas. A Amazônia, rica em biodiversidade e essencial para o equilíbrio climático global, vive uma tragédia semelhante. Até setembro deste ano,
o estado do Amazonas registrou mais de 21 mil focos de incêndio, superando o recorde histórico de 2022. As queimadas que assolam o Pantanal, bioma extremamente sensível, não só destroem a vegetação, mas também impactam profundamente a fauna local. Milhares de animais são mortos ou gravemente feridos pelas chamas, enquanto muitos outros são deslocados de seus habitats naturais, ficando sem abrigo e alimento. Esses incêndios são muito mais do que manchas cinzentas na paisagem. São sintomas de uma cultura predatória que coloca o lucro imediato à frente das preocupações com um futuro sustentável. As queimadas criminosas facilitam o avanço do desmatamento, abrindo caminho para atividades como a agropecuária extensiva e a exploração ilegal de madeira. Enquanto alguns poucos lucram com a devastação, as comunidades locais e a população em geral pagam o preço com sua saúde. A poluição do ar causada pelas queimadas aumenta a incidência de doenças respiratórias, especialmente entre crianças e idosos, sobrecarregando nossos sistemas de saúde e afetando de forma desproporcional as populações mais vulneráveis. Além disso, a inflação, que recuou em agosto, está sob pressão e os reflexos das queimadas nos preços dos alimentos serão sentidos nas próximas semanas. As queimadas também prejudicam nossa competitividade no comércio internacional, uma vez que crises ambientais dessa magnitude afetam a imagem do Brasil e dificultam acordos comerciais com outros países e blocos econômicos. O Brasil tem uma responsabilidade imensa no cenário mundial. Não podemos nos afastar dos compromissos assumidos na COP, a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e nos fóruns internacionais. A destruição da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal compromete nossa ambição climática e coloca em risco nossa credibilidade como líder na preservação ambiental. Sabemos que enorme parte desses incêndios não é obra do acaso. Eles resultam de ações criminosas, deliberadamente provocadas para transformar áreas de florestas em pastos e em monoculturas. É inaceitável que tais práticas continuem impunes. Senhoras e senhores, Brasil brasileiro, é urgente uma ação conjunta e integrada dos órgãos competentes para conduzir uma investigação aprofundada e eficaz. É preciso identificar e punir os responsáveis e também desarticular as redes que incentivam e financiam a destruição ambiental. Não podemos mais assistir a esses acontecimentos com indiferença. O Brasil precisa urgentemente aperfeiçoar suas políticas públicas e empreender ações mais robustas e eficientes para prevenir e combater os incêndios florestais. Necessitamos, então, de um sistema de monitoramento mais sofisticado, de mais recursos para as brigadas de incêndio e, acima de tudo, de uma fiscalização ambiental rigorosa.
O combate aos incêndios florestais é sim uma questão de preservação ambiental, mas é também uma questão de justiça social e econômica. Não se trata apenas de preservar árvores, mas de salvar vidas e de garantir um ar que possamos respirar. O futuro do Brasil depende das decisões que tomaremos e que tomarmos agora. Não há mais tempo a perder. A cada hectare queimado, a cada nova nuvem de fumaça que cobre nossos céus, estamos mais próximos de um ponto sem retorno. Vamos agir antes que seja tarde demais. Juntamente com outros fóruns e entidades científicas e governamentais, poderemos transformar o conhecimento em ação, viabilizando políticas públicas eficazes e fortalecendo o engajamento da sociedade. Assim, reafirmamos nosso compromisso com a preservação ambiental e com a construção de um futuro sustentável para as próximas gerações. Agradecidíssimo, pátria amada. De imediato, inicio o pronunciamento dos convidados e, pela ordem evidente, concedo neste momento a palavra na tribuna, inicialmente, à senadora do Distrito Federal, como disse, preparadíssima e apaixonada pela causa, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, daqui a pouco estará, ele já está presente, o Rodrigo Agostinho, e ele pode compor a mesa por fineza, será uma honra tê-lo aqui, e na tribuna, portanto, a presidente da Comissão de Meio Ambiente, que faz um trabalho extraordinário nessa casa, Leila do Vôlei, Leila Barros, com a palavra. Obrigada, senhor presidente dessa sessão de debates temáticos, senador Jorge Cajuru. Cumprimento a todas as senadoras e senadores, em nome da senadora Margarete Busetti, né, uma das nossas componentes, né, da nossa bancada feminina. Seja muito bom tê-la aqui conosco, senadora Margarete. Cumprimento também os convidados, né, as convidadas, primeiramente os convidados, e a todos que nos acompanham nessa sessão de debates temáticos. Senhor presidente, é com grande satisfação que eu participo dessa importante sessão de debates temáticos, que abordará um dos temas mais urgentes e complexos da atualidade, né, os incêndios florestais e as mudanças climáticas. Nós estamos aqui reunidos cientes de que a crise climática não é apenas um problema distante, mas uma realidade que afeta diretamente a vida dos brasileiros e que exige de nós, legisladores, principalmente, umas ações imediatas e comprometidas. Os incêndios florestais não são mais uma tragédia isolada ou restrita a determinadas regiões. Hoje, suas consequências reverberam globalmente, afetando ecossistemas inteiros, populações e, sobretudo, agravando os efeitos já devastadores das mudanças climáticas. O Brasil, senhoras e senhores, é um país particularmente vulnerável a esse fenômeno e temos visto isso com crescente frequência. A Amazônia, o Pantanal e o Cerrado, já citados pelo senador Jorge Cajuru, biomas únicos de imensurável riqueza ecológica e que por décadas sustentaram o nosso orgulho nacional, estão sendo severamente castigados. Incêndios, muitos deles de origem criminosa ou negligente, têm devastado áreas imensas, liberando toneladas de carbono na atmosfera, prejudicando a biodiversidade e colocando em risco modos de vida que dependem diretamente dessas florestas. Além da preservação ambiental, está em jogo a saúde das nossas populações, a estabilidade climática e, em última análise, a nossa economia. Claro, nós temos safras aí que estão duramente comprometidas.
Os incêndios, ao destruírem nossas florestas, aceleram as mudanças climáticas e afetam diretamente o ciclo das chuvas, essencial para a nossa agricultura e o fornecimento de água. Vale lembrar que estamos ainda, com pequenos focos, mas teve um incêndio de alta proporção no Parque Nacional, o Parque aqui Nacional do DF, uma área que abriga importantes nascentes que banham os principais reservatórios aqui do Distrito Federal. Eu estou falando do reservatório de Santa Maria e do Descoberto. São reservatórios que hoje abastecem 70% da população do Distrito Federal. Acho que melhor a gente recordar, recentemente, 2016, 2017, nós tivemos racionamento aqui no Distrito Federal e todos nós sabemos muito bem o quanto que isso afetou a nossa população e que me preocupa muito. Senadora Margarete Puzzetti, todos que estão aqui, tamanho estrago que deve ter sido esse incêndio ao atingir essas nascentes. Vamos aguardar o resultado de todo o diagnóstico após o incêndio do que de fato foi afetado. Então, esses incêndios, ao destruírem nossas florestas, aceleram as mudanças, afetam diretamente o ciclo da água, que são essenciais para a nossa agricultura, fornecimento de água. São efeitos que chegam às nossas cidades, nas altas temperaturas, secas prolongadas. Estamos aqui vivendo no DF, já temos 155 dias, sem uma gota de chuva, e uma umidade que está variando aí entre 20% já chegou a 7%. E tempestades cada vez mais severas, nós estamos assistindo agora novamente no Rio Grande do Sul, Cristina, que está aqui presente. Rio Grande do Sul agora, no dia de hoje, tempestades fortes, com ventos de alta velocidade. Então, assim, é muito preocupante o que nós estamos vivendo. Os incêndios florestais também intensificam o aquecimento global, liberando enormes quantidades de gases de efeito estufa, transformando o que deveria ser um sistema natural de captura de carbono em uma fonte de poluição. Cada árvore que cai, cada hectare queimado é um passo em direção ao desequilíbrio climático que já sentimos. Precisamos agir com urgência. Como senadores da República, é nossa responsabilidade garantir que o Brasil cumpra seus compromissos climáticos, tanto nacionais quanto internacionais. O Acordo de Paris, do qual somos signatários, exige de nós ações robustas de combate ao desmatamento, incentivando a economia de baixo carbono e políticas públicas eficazes para enfrentar queimadas e os incêndios florestais. Precisamos seguir fortalecendo a fiscalização ambiental e garantir que os órgãos responsáveis por monitorar e controlar o desmatamento e os incêndios não careçam de recursos e apoio. Sem uma fiscalização eficiente, fica difícil impedir que crimes ambientais continuem a acontecer. É igualmente crucial a implementação de políticas de prevenção. Os incêndios, senhoras e senhores, podem e devem ser evitados. Isso passa das florestas, educação ambiental e o envolvimento das comunidades locais em práticas sustentáveis. Não podemos continuar permitindo que a destruição do nosso patrimônio natural seja visto como um fato corriqueiro. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção de todos os presentes para o projeto 3.629 de 2024, de minha autoria, que aborda diretamente a questão dos incêndios florestais. O projeto propõe uma série de alterações nas legislações fundamentais, como o Código Florestal e a Lei dos Crimes Ambientais, com o objetivo de fortalecer as medidas de prevenção e combate ao uso irregular do fogo em áreas de vegetação nativa. O PL não só qualifica os crimes relacionados aos incêndios, aumentando as penas para aqueles que intencionalmente causam a destruição ambiental, como também estabelece diretrizes claras para a recuperação das áreas devastadas. Ele obriga que os proprietários
a restaurem em regiões atingidas. Reforça a função social da propriedade rural e promove os incentivos. Porque não adianta você estar aqui pedindo um apoio ao produtor rural se a gente não apresenta incentivos fiscais, facilitação de crédito. Então, nós estamos até revendo a lei do imposto de renda rural, da atividade rural. Então, a gente está trazendo, digamos, uma contrapartida, mas nós precisamos de uma ação mais coletiva. Nós não podemos mais achar que o problema do incêndio é do governo estadual, é do governo municipal e é do governo federal. Nós temos que fazer uma ação conjunta, de fato, para que a gente consiga mitigar todo esse impacto das queimadas no nosso país. Eu acredito firmemente que esse projeto marca um avanço significativo na nossa legislação ambiental e encareço. Humildemente, eu encareço a todos os pares da nossa casa a darem o suporte necessário, que, por favor, estudem o projeto com as suas assessorias, da possibilidade de, pelo menos, debatermos esse projeto importante aqui na nossa casa. As medidas propostas buscam garantir que o Brasil possa lidar melhor com os desafios impostos pelas mudanças climáticas, protegendo nossa biodiversidade e assegurando o futuro para as próximas gerações. Certamente, os nossos convidados, eles terão contribuições valiosas para o debate de hoje. Nós contamos, aos nossos convidados, com suas expertises para elaborar políticas públicas robustas e eficazes que possam frear a degradação de nossos biomas e mitigar o impacto da crise climática. Encerrando as minhas palavras, senhor presidente, a todos que nos acompanham, eu gostaria de reforçar que esta casa tem a responsabilidade de liderar pelo exemplo. Precisamos garantir que nossos discursos se traduzam em ações concretas, que possam efetivamente proteger o meio ambiente e garantir a qualidade de vida para o povo brasileiro. Que o debate de hoje seja um pontapé inicial para soluções reais e duradouras. O Brasil tem o potencial, de ser uma potência ambiental, como é em vários outros setores. Nós possuímos a maior floresta tropical do mundo, uma das maiores biodiversidades do planeta e somos um dos principais atores na questão climática global. No entanto, para que possamos ser verdadeiros líderes, é imperativo que tomemos atitudes concretas. Chegou o momento de colocar o meio ambiente no centro da nossa agenda política, não como um obstáculo, reforço isso, ao desenvolvimento, mas como um caminho para a sustentabilidade, a justiça social e o crescimento econômico de longo prazo. Senhoras e senhores, a emergência climática não espera e as ações de hoje definirão o futuro das próximas gerações. Cada ano que perdemos com inação é um passo em que aumentamos os riscos de desastres irreversíveis. Não há plano B, eu sempre friso isso. Que possamos sair desta casa hoje com um compromisso claro, o compromisso de proteger nossas florestas, de agir contra os incêndios e de enfrentar com muita seriedade a crise climática que nos afeta. Muito obrigada. Bem, senhoras e senhores, desculpe aos homens, mas como frasista, apaixonado que sou, os homens são importantes, mas as mulheres são essenciais. Até agora, neste plenário, senadores que chegaram, 3 mulheres. Leila do vôlei, que acaba de fazer um pronunciamento irretocável, e as senadoras presentes, ambas do mesmo estado, o nosso querido Mato Grosso, e preparadíssimas e também apaixonadas pela causa, Margarete Menezes e Rosana Menezes. Não sei de onde que eu tirei Menezes. A minha querida amiga Margarete Busetti e a Rosana Martinelli. Eu não estou vendo um senador homem aqui. Cadê? Então, por isso a brincadeira sobre as mulheres serem essenciais, além daquelas que vão estar aqui também contribuindo com suas explanações. Pela ordem agora, em função de um compromisso que tem no Palácio do Planalto, o senhor Rodrigo... Margarete Busetti. Pediu pela ordem? Desculpa. Querida Margarete... É rápido, Agostinho. Fica à vontade, Margarete.
Obrigada, presidente. Em nome da senadora Leila, do senador Cajuru e do presidente do IBAMA, cumprimento a todos os presentes, a todos os convidados. Você falou de uma coisa que me preocupa muito também, Leila, que são os incêndios que são feitos não por acaso, né? Mas porque querem fazer. A gente tem até... São criminosos. Criminosos, exatamente. Lá no Parque da Chapada, hoje, está queimando tudo, está queimando casas, entendeu? Então, eu tenho uma preocupação, porque nós temos floresta para queimar. Ela pega fogo, está muito seco, nós temos uma seca muito severa. Mas nós temos que pensar no meio ambiente como um todo. E ontem eu estive na audiência pública e a minha preocupação na reforma tributária ficou de fora toda a economia circular. O Agostinho sabe disso. Então, nós temos problema com resíduos sólidos, nós temos com lubrificantes, reciclagem de lubrificantes, automotores, óleo de cozinha, vidro, plástico, tudo ficou de fora desta economia circular, ficou de fora da reforma tributária. A gente colocou aqui no Senado e a Câmara tirou. Eu não sei como é que nós vamos fazer, mas isso prejudica muito o meio ambiente. É como um todo que nós temos que pensar nesse país e no nosso meio ambiente. O nosso governador tem feito críticas severas ao desmatamento ilegal, aos incêndios criminosos, querendo aumentar a pena, mas nós temos limitações da legislação. Que bom que você está fazendo esse projeto, Leila. Parabéns. Obrigada. Nós que agradecemos. Senadora Margarete Busetti, como sempre, entra e deixa a sua marca com a sua coragem, com a sua postura, com a sua ética e com o seu preparo. E a nossa querida senadora Leila do Vôlei gostaria de fazer uma observação em função do que a nossa Margarete apresentou, Leila. Já que nós temos aqui as duas senadoras do estado do Mato Grosso do Sul, quero parabenizar o governador, né, de ambas, né, o Eduardo Riedel, que teve a postura do Mato Grosso, né? Isso, Mauro Mendes, que teve a atitude, né, de já prever a situação com relação às queimadas e ter uma parceria com o governo federal, porque nós sabemos, né, do impacto que é ano após ano as queimadas no Pantanal, e se não é uma ação conjunta, é isso que a gente sempre espera dos gestores municipais, estaduais, junto com o governo federal, essa gestão coletiva, a iniciativa dos governos estaduais, principalmente, nessa parceria com o governo federal. Claro, houve o incêndio, mas o impacto poderia ter sido maior se não fosse a atitude, então só parabenizar o gestor estadual, o governador do estado de ambas. Boa lembrança, senadora Leila do Vôlei, em relação ao governador Mauro Mendes. Bem, eu vou, então, pedir a presença na tribuna e fazer aqui, por fineza, uma observação a cada um que for apresentar a sua explanação pelo tempo de 10 minutos, com a devida tolerância, porque eu sei que haverá conteúdo em todos os pronunciamentos, em todas as apresentações, em todos os esclarecimentos, em todos os argumentos dos nossos convidados, para duas questões. Uma, que cada um, por gentileza, diga quais são as 3 soluções mais importantes para, de uma vez por todas, não termos mais este tormento chamado queimadas e, de forma geral, a questão climática que vivemos. E a segunda observação, para que cada um possa comentar, é uma frase que para alguns pode ser exagerada, mas foi em uma entrevista concedida por mim na semana passada ao jornal O Globo,
onde disse que ou o Brasil acaba com as queimadas ou as queimadas acabam com o Brasil. Eu gostaria que cada um, por fineza, comentasse se essa frase é exagerada ou não e, principalmente, as soluções que nós precisamos, porque, ao final deste debate, prepararemos um relatório minucioso, evidentemente, com toda a consultoria do Senado Federal e a nossa assessoria, e aí eu pediria às assessorias competentes da Leila, da Margarete, da Rosana e de outros senadores e senadoras, eu não gosto de fazer nada no singular, da CMA, da Comissão de Meio Ambiente que você preside, para que a gente possa, em conjunto, entregar nas mãos da ministra Marina Silva do Meio Ambiente o que discutimos aqui hoje detalhadamente. Portanto, na tribuna, convido a palavra para o senhor Rodrigo Agostinho, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e é uma honra contar com a sua presença. Senhor Rodrigo, fique à vontade, por fineza. Boa tarde a todas e todos. Senador Cajuru, cumprimento Vossa Excelência por presidir tão importante sessão de debates. Cumprimento também a senadora Leila, que tão brilhantemente preside a Comissão de Meio Ambiente do Senado, senadoras Margarete, senadora Rosana, ambas têm feito importantes contribuições para essa demanda. O mundo está mais quente, nossa região está vivendo uma sequência de ondas de calor, uma nova onda de calor está nesse momento dentro do nosso país, cria condições muito difíceis do ponto de vista meteorológico. Por um outro lado, infelizmente, a gente tem um hábito no Brasil, e não apenas no Brasil, mas as pessoas colocarem fogo, por diversos motivos. O que a gente tem percebido no Centro-Sul, muito ato criminoso de vandalismo, de tentativa de destruir patrimônio público ou privado, das pessoas colocando fogo em fazendas, em áreas públicas, em áreas de florestas, em áreas de cultivo. E em algumas regiões, notadamente no sul da Amazônia, no Arco do Desmatamento, na região do Mato Piba, a utilização do fogo ainda como prática para abertura de novas fronteiras. A gente tinha uma média de 12% a 15% de incêndio em floresta dentro do bioma amazônico e hoje chega a 35%. O que mostra uma tendência das pessoas preferirem a degradação florestal do que o corte raso. Quero dizer também da satisfação de ver nesse plenário pessoas ligadas à ciência, representantes de institutos de ciência, porque esse é um debate que a gente vai ter que aprofundar e, sem sombra de dúvidas, a conexão da ciência, a política pública alicerçada em base científica se faz mais do que necessário. O Brasil tem 33% do seu PIB dependente da agropecuária, e não teremos sucesso na agropecuária se a gente não conseguir manter estabilidade climática, segurança climática. Aquele que é o principal recurso da agricultura brasileira é justamente o nosso clima, o clima que permite, em alguns anos, 3 safras numa determinada região. Sem floresta, a Amazônia produz chuva, e essa chuva cai sobre o Cerrado brasileiro. As principais nascentes estão no Cerrado brasileiro. A gente não pode, de forma alguma, desmontar esse equilíbrio que existe há milhares e milhares de anos. Temos aqui uma situação muito complicada, de uma crise que se arrasta pelo menos 6 meses. Algumas regiões do Brasil não chove há praticamente 6 meses. Uma parte significativa da margem direita da bacia amazônica, né, dos rios amazônicos da margem direita, estão no mais baixo nível já registrado. Brasília está indo para a seca mais prolongada, o Pantanal 6 anos já sem as famosas enchentes do Pantanal, o que nos cria um grande desafio. Nós, o IBAMA, e aqui eu vejo os representantes do ICMBio, a senhora Yara, o senhor Morita,
Temos como atribuição legal cuidar dos incêndios em áreas federais, unidades de conservação, florestas públicas não destinadas, terras indígenas. Nossa estrutura está em fase de fortalecimento, de reconstrução, porque ao longo do tempo perdemos muito da nossa capilaridade, perdemos muito da nossa força de trabalho. Estamos trabalhando hoje, se a gente somar os brigadistas do IBAMA, do ICMBio, mais as equipes de apoio, nós estamos falando em mais de 3.200 pessoas. É uma verdadeira operação de guerra, são mais de 1.200 viaturas, quase 30 aeronaves, quase 40 embarcações. Não é fácil ficar tirando o brigadista de um lugar, levando para o outro. É uma atividade quase que desumana. Só no Pantanal foram 91 incêndios extintos, só que o que a gente olha, percebe, a gente apaga um incêndio, surge outro, na mesma hora, no mesmo momento, em uma outra área. Nesse exato momento, estamos com incêndios no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia, e é um verdadeiro esforço de guerra. Tivemos uma dificuldade no começo do ano com o orçamento que foi aprovado. O orçamento teve cortes na área ambiental, por inúmeros motivos. O governo fez uma reposição do orçamento, nós tivemos 2 créditos extraordinários até aqui. Então, no momento, nós não temos problemas relacionados ao orçamento, porém, sem sombra de dúvida, todos os países do mundo vão precisar de uma estrutura de enfrentamento às mudanças climáticas que ninguém dispõe hoje. Nós estamos vendo incêndios acontecendo não apenas no Brasil, mas em pelo menos 20 países da América, incêndios nos Estados Unidos, na costa oeste, na costa leste, no Alasca, incêndios na Europa mediterrânea, no centro do continente africano, na Austrália, na Ásia. Ou seja, esse é um problema que precisa ser enfrentado. A legislação brasileira, infelizmente, é insuficiente. Aí eu vou para um primeiro ponto de observação. O nosso Código Penal, no artigo 250, e ele é de 1940, ele estabelece uma pena de 2 a 6 anos para os incêndios. Na época, o enfoque do Código Penal era a proteção à vida e ao patrimônio privado, e não a proteção, obviamente, ao ambiente florestal. Em 98, nós tivemos a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que tratou os crimes ambientais como crimes de menor potencial ofensivo, o que faz com que a maior parte dos crimes ali previstos possam ser transacionados em troca de uma simples cesta básica. Então, isso, de fato, precisa ser enfrentado, obviamente que não apenas no crime do incêndio florestal do artigo 41, mas a gente precisa ter coragem de fazer essa revisão. Essa casa já apresentou vários projetos, a Câmara dos Deputados também tem vários projetos, tem projetos dessa casa que já passaram, aqui já estão na Câmara, mas, sem sombra de dúvida, o tratamento da legislação para essa temática precisa avançar. Não apenas para a questão dos incêndios florestais, mas para o crime de grilagem, para o crime de desmatamento, enfim, situações que estão, obviamente, conexas. Nós vamos ter que ter uma capilaridade, a gente vai precisar utilizar muito estruturas já existentes. Quem tem atribuição em áreas privadas, quem tem atribuição em áreas estaduais são os corpos de bombeiros. Muitos corpos de bombeiros estão trabalhando junto com a gente, lado a lado, no combate aos incêndios, mas ao longo da história, os corpos de bombeiros foram estruturados muito mais para incêndios urbanos, muito mais para proteção à vida, para o resgate, para outras situações. Eles vão precisar de um reforço de estrutura, de atuação. Nós também vamos precisar de um aumento de capilaridade e, obviamente, usar a tecnologia. Um exemplo que eu dou, o Brasil tem 2.600 aeronaves utilizadas hoje, 2.600 aeronaves hoje utilizadas em pulverização agrícola no Brasil, 20 apenas adaptadas a combate a incêndios florestais. Nós vamos ter que investir nessa estrutura, talvez ter linhas de crédito para financiar a mudança dessas aeronaves para que elas possam ser adaptadas também ao combate aos incêndios florestais, porque senão a gente está hoje com 3.200 brigadistas, quantos seriam necessários? 10 mil, 20 mil, 15 mil? É muito difícil fazer essa conta num país de dimensões continentais. A gente viu o caso específico de São Paulo com 9 mil bombeiros, quase que um quarto do estado de São Paulo queimou.
né, mesmo tendo 9 mil bombeiros. Então, de fato, a gente vai ter que pensar em muitas outras estratégias, estratégias de tecnologia. Essa crise, infelizmente, não é a última. Infelizmente, as mudanças climáticas vieram para ficar. Nós teremos que investir muito em adaptação, muito em mitigação. Nós teremos que ter estruturas tanto de monitoramento quanto de ação propriamente dito. Senhores e senhoras, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui hoje contribuindo com esse debate tão enriquecedor. Obrigado. Senhor Rodrigo. Só para orientá-los, existe essa chatíssima campainha, que eu evidentemente abomino, mas ela assusta, né? Ela às vezes é um fantasma, né? E podem ficar tranquilos, quando ela tocar, continuem, porque é o que eu falei, eu quebro o protocolo mesmo e acho que às vezes você precisa de mais de 10 minutos, né, presidente Leila, que pensa como eu, nós dois, já viemos do esporte e no esporte aprendemos que a vida não é assim também, né? Mas, enfim, muitíssimo obrigado ao nosso querido Rodrigo. Eu combinei também, quebrando o protocolo, que a cada explanação a gente ouviria a palavra de senadores e senadoras presentes. Ela está aqui desde o início, já falei do seu preparo, do seu amor pela causa do nosso querido estado do Mato Grosso, para o uso da palavra, prazerosamente, senadora Rosana Martinelli, fica à vontade. Do jeito que você quiser. Como eu não te enxergo, tanto faz aí como aqui. Mas pessoalmente eu te enxergo. Lado a lado eu enxergo. É por causa da minha visão. Na tribuna é melhor, evidente. Muito boa tarde a todos. Te parabenizo, senador, pela iniciativa desse importante debate, né? A senadora Leila, que é a nossa presidente da Comissão do Meio Ambiente, o nosso Agostinho, presidente do IBAMA, né? Muito atuante, por sinal, sempre trabalhando muito, empenhado. Realmente, ele tem conhecimento de causa. E isso é muito importante, porque a gente percebe que tem um entendimento e é a solução. Eu só quero acrescentar que realmente esses debates são importantes, porque nós temos que achar uma solução, todos nós queremos, né? Só completando o que os colegas falaram, a questão da queimada, ela precisa de investimento, mas também educação. Nós precisamos mudar a nossa cultura, né, senadora Margarete? E isso eu falo que é conjunto desde lá da escola, dos nossos alunos, nós temos que mudar. Nós temos que mudar a consciência do povo brasileiro, que nós temos que preservar. Então, uma questão é a questão cultural, de educação nas escolas, a questão de monitoramento nas áreas de preservação, que números alarmantes foi pego, né? Fogo nas nossas áreas. Nas nossas áreas indígenas, também um número absurdo que foi a questão de controlar melhor, de estar junto. Eu acho que o Ministério dos Povos Indígenas poderão colaborar, porque a questão também cultural deles, esse contrafogo também é feito, a gente sabe que é feito para combater, né? E principalmente investimentos. Eu já falei sobre isso, que só complementando a fala do Agostinho, nós temos no Brasil só 6 KC-390, que é o apropriado, os aviões grandes para o combate ao incêndio. Mas nós só temos um kit, né? E esse kit, que é o que tira
o banco e coloca com os reservatórios. E nós precisamos estar adquirindo esses kits para que seja colocado, deixa no Pantanal, deixa no Mato Grosso, deixa em Rondônia, para realmente facilitar. Se nós tivéssemos esses kits, com certeza nós teríamos minimizado, porque somente os brigadistas com os equipamentos costais, chega a ser desumano o que a gente está vendo. E perigoso, porque nós acabamos perdendo vidas de brigadistas. Então, acho que é um conjunto de situação que tem que ser administrado, tem que ser planejado. Os fatores climáticos estão aí. E agora, nem adianta mais a gente ficar julgando, falando, né, que se houve planejamento ou não. Mas a gente precisa tomar medidas necessárias e sérias e concretas. Não adianta mais ficar falando, vem. E eu acho que é importante. Claro que ninguém gostaria de ter chego a uma situação tão caótica. Mas aconteceu e esperamos que realmente isso não se repita, que todos nós possamos estar em conjunto trabalhando. Ninguém vai fazer sozinho o combate às queimadas. Ninguém vai. Porque muitas medidas estão sendo tomadas. E principalmente passa também, presidente Cajuru, a questão da punição, que já está tendo, foi alterado o decreto, já está tendo a medida punitiva, já está prendendo, né? E também, eu coloquei nessa casa ontem o programa Vigia Mais, que é um projeto que lá no Mato Grosso já está funcionando, que são câmeras de segurança, que os produtores podem estar colocando nas suas propriedades. O governo do estado de Mato Grosso, ele disponibiliza as câmeras e está disponível tanto para a área urbana como para a área rural. Então, eu quero um controle também da minha frente da fazenda, eu pago somente a instalação. Isso também é um elemento a mais para que realmente possa ser implementado em rodovias, em áreas que muitas vezes tem a vegetação ao lado das rodovias, nas áreas, acaba pegando fogo. Já teve um debate, inclusive falando que muitos incêndios começam-se pelas rodovias. A área vegetação nativa que está do lado, né? Inclusive pedindo para o DENIT fazer essa queima preventiva para que realmente não se alastre na época correta de menor incidência, que nós temos a área, o período permitido por lei de queimada. Eu acho que tem que ser feito isso também. Não é crime desde que esteja dentro do período e exatamente diante da lei. Então, acho que é um conjunto de situações que tem que ser uma união de forças. Com certeza, acredito e vamos acreditar que nós vamos vencer. Nós não podemos jamais pregar que não vai ter solução, que não tem possibilidade de melhora. Nós podemos sim, mas é uma força-tarefa que abrange punição, prevenção, planejamento e educação, principalmente de todos nós brasileiros, que se começa desde a infância. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, senadora do Mato Grosso, Rosana Martinelli, mas há algo que eu enxergo em ti, a sua capacidade, o seu preparo, a sua dedicação e, principalmente, a forma atuante como você tem trabalhado no dia a dia deste Senado, onde normalmente muitos preferem ficar em seus estados cuidando de eleições. Mato Grosso que reconheça o seu trabalho, assim como da nossa querida Margarete Busetti. Bem, eu queria fazer um agradecimento, porque acabei de receber, minutos atrás, o jornal Hoje, em rede mundial, pela Rede Globo, fez uma matéria muito interessante ao vivo desta nossa reunião,
e mostrou, com todos os nomes presentes aqui, mostrou a importância, o César Tralli, inclusive, fez questão de destacar a importância desse dia, que o presidente Rodrigo Pacheco me disse: Cajuru, você está sendo o propositor de algo que ficará na história do Senado Federal em uma época onde no mundo só se discute este assunto. E também a revista Veja, que fez uma matéria há poucos instantes, na coluna Radar, através do jornalista Nicolas, o nosso agradecimento. Mas eu insisto, os jornalistas estão pedindo a cada expositor que não deixe de apontar soluções para o que estamos vivendo. Em relação àquela minha frase, só comente quem, evidentemente, quiser. Concedo agora a palavra ao senhor Clésio Marcos Denardim, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, por até 10 minutos. Esqueça a campainha, por favor, e tenha a devida tolerância na tribuna. É uma honra contar com a sua presença, por fineza. Perdão. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru. É um prazer estar aqui presente e agradeço também a presença da senadora Leila Barros, ou Leila do Vôlei, como o senador Cajuru cita. E eu tomei o cuidado aqui de fazer uma pequena apresentação para apresentar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que muitos de nós não conhecemos, para deixar que os especialistas na área do combate às queimadas possam fazer as exposições adequadas na sua área. O INPE é a instituição de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, vinculada a esse ministério, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que desenvolve as pesquisas e as tecnologias das aplicações baseadas em satélite para atender os órgãos de combate e controle. Então, eu fiz algumas apresentações, e o mais importante dizer que eu vou mostrar, obviamente, que o INPE é o órgão que monitora as queimadas e que oferece os subsídios para que os órgãos competentes, como diz o meu amigo Agostinho, que já teve que sair, ele possa atuar na sua medida certa. E não esqueci da sua pergunta, eu vou responder as 3 sugestões que o senhor pediu no final. Mas antes eu fiz uma pequena apresentação, lembrando que o CPTEC é o órgão do INPE. O INPE é uma instituição de 63 anos de idade, e o CPTEC é o órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro do INPE, que faz a previsão numérica do tempo e faz a previsão justamente climática, que determina, junto com os outros órgãos, como o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, vinculado ao MAPA, a condição de seca, que favorece a propagação das queimadas e a condição que nós vemos. O INPE faz mais que isso, senador. Nós estamos trabalhando nesse momento, nós estamos trabalhando nesse momento no que nós chamamos de nowcasting, a previsão de horas para frente. São 8 países no mundo que têm isso, e nós vamos dar a previsão. Começamos agora com os nossos testes. Esperamos, em um horizonte de 1 a 2 anos, criar um sistema de previsão do tempo de horas, ou seja, de 1 a 6 horas de previsão do tempo. Não é alguém olhando o radar e dizendo se vai chover ou não vai chover. É um computador processando o dado e dando a previsão, como os grandes países do mundo fazem. Aí nós vamos dizer, daqui a 10 minutos vai chover, daqui a 30 minutos vai parar. Então, é assim que nós estamos. Aqui tem um exemplo mostrando o monitor que nós fazemos, um cone de monitoramento. Nós vemos um radar meteorológico e vemos uma frente, tipo aquela que entrou no Rio Grande do Sul, só que essa daqui é um pouco menor, passando por São Sebastião. Ali nós vemos a Ilha Bela, no estado de São Paulo. É um dos exemplos. Nós estamos desenvolvendo para isso um novo modelo numérico com várias instituições do nosso país que têm engajamento, inclusive, das instituições internacionais, como o Centro de Meteorologia Europeu. Agora juntou-se a esse esforço do INPE a NOAA e o UK Office, ou seja, o Centro de Meteorologia da Inglaterra, para nos trabalhar junto conosco. E recentemente também a
Centro Nacional de Meteorologia da Argentina, mostrando o interesse latino-americano nesse novo modelo numérico que vai refinar a grade. Nós hoje damos a previsão com 6 quilômetros, vamos dar a previsão com 3 quilômetros em todo o Brasil. E pode ser refinada até 1 quilômetro. Já estamos trabalhando com o estado de Goiás para isso. Ou a bateria acabou aqui ou não está passando. Eu acho que acabou a bateria aqui. Pede o quê? Aqui, passamos. Andou. Esse daqui é o monitor de fumaça do INPE. Usando os modelos numéricos, nós vemos a projeção. Isso aqui é uma animação feita com mapas das fumaças, da queimada principalmente, de agosto a setembro de 2004. Aqui nós vemos a principal zona de onde são geradas as queimadas e a propagação. Nós vimos no início de agosto ali que elas propagam com uma língua que vem até São Paulo, chegando até Santa Catarina, Paraná e vai para o oceano para dissipação, formando aquele vórtice que já é conhecido por conta da presença dos Andes. E aqui estão alguns dos exemplos dos dados do INPE sendo usado nos sistemas de alerta, né? Aquele o termômetro comum nas ruas das grandes cidades, que tem a condição do ar e também os sites na internet que apresentam as condições. Desculpa, eu estou com alguma dificuldade técnica aqui, eu peço perdão. Sem problemas. Você pode passar a próxima para mim, por favor? Aqui mostra a comparação do nosso modelo, naquela figura em azul, com a medição feita por satélite. Veja que o modelo do INPE, ele bate muito bem com as medições, validando os nossos dados. Nós, obviamente, como eu disse, o INPE é um órgão que monitora as queimadas, nós temos o programa Queimadas, que fica nas Ciências da Terra, e apresenta os dados por pontos de queimada, por imagem de satélite, com grade de 10 quilômetros de precisão. Nós trabalhamos, fazemos reuniões mensais com todos os diversos órgãos que trabalham no setor, entre eles a Defesa Civil, vocês veem o logotipo do INPE ali, o IBAMA e ICMBio, meus colegas aqui do ICMBio estão com a gente, a Polícia Federal e todos os órgãos que combatem ao fogo. Então, todo o governo federal está, sim, observando os dados do INPE e está levando em consideração na medida que encontra necessidade disso. Nós temos agora a compra do novo supercomputador. Então, além do modelo que nós já desenvolvemos, ganhamos a capacidade computacional. Voltamos, esse computador venceu em 2017. Em 2017, o supercomputador da meteorologia do país venceu, perdeu sua validade. Nós conseguimos comprar um novo supercomputador, a licitação foi feita semana passada, em abril do ano que vem teremos um novo supercomputador que vai colocar de volta o Brasil no top 500 e quando ele voltar ao topo do ranking, com toda a sua completude, estaremos de novo no top 100 do mundo na meteorologia mundial, graças à nossa gestão lá à frente. E mais uma novidade, esse supercomputador ele vem com uma fazenda de energia solar acoplado. Então, ele vai ser autossustentável. Nós vamos aumentar as contas de energia, pelo contrário, vamos diminuir a conta de energia e diminuir a pegada. Obviamente, todo mundo conhece, o INPE também é responsável pelo monitoramento dos biomas terrestres, ou seja, do Brasil, entre eles a Amazônia, Cerrado e Pantanal. Aqui nós temos o PRODES, os dados do PRODES mostrando a quantidade de floresta ou mata nativa desmatada. E aqui um exemplo do monitor de queimadas, mostrando as cicatrizes naquela mancha em vermelho ali. Mas não é só isso que o INPE faz. O INPE faz bastante coisa, é a parte de instrumentação também. E eu vou falar um pouquinho disso no final, para dar da onde vêm os insumos que geram isso. Nós começamos aqui dando um exemplo da penetração internacional do Instituto. Para quem não sabe, o nosso Instituto conta com alguns cientistas que participaram do Prêmio Nobel em 2017. Então, esse laboratório aqui à direita está vinculado ao Prêmio Nobel que provou a questão das ondas gravitacionais, mostrando que a teoria de Einstein estava certa sobre a questão da buracos negros e da ondas gravitacionais. Também temos um centro de monitoramento do clima no espaço, exatamente, não é só o clima da Terra, é o clima do espaço também, que protege os satélites e protege os sistemas. Hoje, a navegação aérea é muito mais segura,
por conta desses centros que protegem e avisam dos erros do sistema de GPS, como, por exemplo, quem pousa no Galeão em condição de nuvens. Então, para pousar lá, você precisa confiar no GPS. Quem disse o GPS está certo ou está errado? O INPE, senador. Nós já fizemos vários satélites e participamos de outros tantos. Aqui tem uma lista de satélites que o INPE construiu em cooperação internacional ou por si só. Mas, muito obrigado. Mais recentemente, nós lançamos o Amazônia 1, o primeiro satélite de 3 eixos controlados, vai muito bem, obrigado. Final da vida útil dele estava programado para fevereiro desse ano. Eu sou feliz em anunciar aqui em primeira mão que nossos cálculos dão conta que ele deve durar outros 4 anos. Então, erramos na engenharia, para bem, né? E estamos nesse momento construindo o Amazônia 1B. O Amazônia 1B, senador Cajuru, ele vai ser um dos primeiros satélites que vai monitorar água. Nós monitoramos e continuaremos a monitorar todos os biomas brasileiros. E aqui do lado direito, os senhores e senhoras estão vendo o CIBER-6. CIBER-6 é um satélite SAR, ele não precisa da luz do sol para operar, ele usa a própria antena, que está aquela antena embaixo, para medir o desflorestamento. Então, não mais precisaremos de nuvens, sol, podemos medir o desflorestamento com diversas condições. Melhoraremos a quantidade de dados disponíveis sobre isso. Mas, no nosso planejamento estratégico, ouvindo agências como a Agência Nacional de Água, a Agência Nacional de Energia Elétrica e outros importantes atores, o próprio IBAMA, o ICMBio e outras instituições, Defesa Civil, eu não vou citar todas aqui por uma exaustão de instituições que participaram do planejamento estratégico do programa do INPE, apareceu muito forte, senador e senadora Leila, a necessidade de monitorar água. O Brasil não faz isso. E todo mundo diz que água é a commodity mais importante do futuro, água para o agronegócio, água para o deslizamento, água para a defesa civil, água, água, água. E ninguém fazia isso, pois agora o INPE está fazendo. Estamos construindo a Amazônia 1B, que deve ser lançado em 2026, e vai, junto com a Argentina, numa cooperação Brasil-Argentina, vai monitorar as águas territoriais e as águas oceânicas. A cor da água para a questão de poluição, senador. Nós também estamos diminuindo o tamanho dos satélites, para fazer satélites com a mesma eficiência, só que menor, fazer a mesma coisa com menos carga, para custar mais barato para o nosso povo fazer o lançamento e monitorar. Isso despertou interesse internacional. A qualidade do nosso produto gerou um satélite com 1/4 do peso, 1/3 do peso do satélite Amazônia 1, e, portanto, muito mais barato para lançar e muito mais eficiente do ponto de vista energético, que a Alemanha se aproximou do INPE e falou: ei, queremos lançar a carga útil com o satélite de vocês. Então, nós já firmamos um acordo, o MCTI, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, na presença da ministra Luciana Santos, firmou um acordo com a ministra da Educação da Alemanha, e eu firmei um acordo com a Agência Espacial Alemã. O INPE faz a plataforma e a Alemanha coloca uma carga útil para medir CO2. Nós vamos medir diretamente CO2 a partir do espaço com raio laser. E o último realização é para, obviamente, melhorar o monitoramento de água. Essa daqui é uma reportagem que apareceu na Rede Vanguarda, membro da Rede Globo, lá no Vale do Paraíba, de onde o INPE é oriundo, São José dos Campos. Exato, que dão conta da assinatura do convênio entre o Brasil e a China para a construção do primeiro satélite geoestacionário brasileiro. É o primeiro satélite meteorológico geoestacionário. Isso dá autonomia do nosso país. Além disso, ele tem junto dele, senador e senadora, nós estamos planejando na carga útil desse satélite o que nós chamamos de Rapid Scan. Então, ele vai ver 1/3 do globo terrestre, localizado aqui em cima do Equador, e com esse Rapid Scan, se Deus quiser, não mais acontece aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Que quando começar a acontecer, a gente aponta o Rapid Scan e monitora para ver chegar e alerta a Defesa Civil com antecedência para retirar as pessoas ou para poder fazer a defesa daquilo que é possível. Além disso, melhora em muito os nossos modelos numéricos, dando um maior ganho de produtividade para a nossa agricultura. Sem falar nos outros benefícios que vêm logo atrás, como energético, controle de barragens, fluxo de rio, retirada de água e tudo que pode vir com a melhora do sistema. Eu agradeço a gentileza, agradeço a compreensão e agradeço a leniência por me deixar apresentar o INPE. E as 3 perguntas
eu não esqueci do senhor, da sua pergunta. Eu, obviamente, por questões institucionais, eu não estou aqui como cidadão, eu estou aqui como diretor do INPE, então eu tenho que dizer que a primeira recomendação que eu faço, senador, é manter a consciência, ou seja, saber onde o senhor está. É a primeira coisa que você precisa saber, conhecer o seu adversário. Essa é uma informação extremamente importante. E, nesse caso, não é o nosso adversário, é a Terra, é nosso parceiro, né? E é preciso que se saiba o que está acontecendo, quais são as temperaturas, quais são as previsões do tempo, quais são as previsões climáticas. E, para responder essa primeira, eu já informo o senhor, para outubro, novembro, dezembro, a previsão é 1 a 2 graus acima da média. Para essa região, o país inteiro, tirando a costa, a previsão climática é 1 a 2 graus acima da média histórica e uma anomalia de precipitação de 10 a 50 milímetros abaixo da média histórica. Salvo o Rio Grande do Sul, que deve ficar zerado, mas todos os outros estados devem ter média histórica abaixo da média, 10 a 50 milímetros abaixo da média histórica. Então, consciência, senador, eu consigo falar isso para o senhor, que nós temos ferramentas para tomar consciência. Depois tem uma questão pessoal. Eu sou um apaixonado de educação. Eu acho que educação é uma ferramenta importantíssima de qualquer nação. Então, eu acho que a segunda resposta para a sua pergunta é educação, desde a mais básica, desde a educação infantil, até a consciência da educação adulta. Em último caso, quando houver uma transgressão, educação por cadeia para quem faz a coisa errada. Sinto muito, mas também uma forma de educar o cidadão. E por último, talvez menos altivo, mas é recurso, senador. O INPE já teve 2.000 funcionários, hoje nós temos 700. Felizmente, a ministra Luciana está repondo com 150 vagas, mas isso é insuficiente para fazer tudo o que a gente precisa. O senhor viu a quantidade de coisa que nós estamos fazendo? Nós não temos pessoal e nem orçamento suficiente. O INPE já trabalhou em 2010 com 400 milhões de reais por ano. Hoje o meu orçamento é 130 milhões de reais por ano, para fazer mais com menos e com menos gente. Então, a terceira questão é preciso saber, se há vontade política, há que ter vontade econômica atrás disso. Desculpa pela franqueza, mas é para isso que o senhor me chamou aqui. Muito obrigado. Senhor Clésio, parabéns, insofismavelmente riquíssima a sua explanação. E o senhor lembrou aqui da Leila nas quadras, né? Você sabia conhecer a sua adversária. Muito principalmente bem. Quando jogava Brasil e Cuba, e eu lá vendo as suas reações com as cubanas. Foi a primeira observação dele, viu? Foi a primeira sugestão. Obrigado, a imprensa fica satisfeita de saber das soluções que cada um tem aqui. E Leila, minha irmã, presidente da Comissão do Meio Ambiente, que também é como presidente da mesa aqui, não é só você que ganhou medalha, não. Eu acabei de ganhar uma medalha aqui agora. Quebrei um protocolo. O secretário-geral, eficientíssimo, Paulo César, concordou. Não teremos mais a chatíssima campainha, ok? Então fiquem à vontade, usem o tempo que cada um, evidentemente, desejar. Rapidamente, como não há nenhum senador inscrito aqui neste momento, porque eu prometi fazer entre uma explanação e outra a palavra de um companheiro, de uma companheira, eu queria objetivamente dizer, e Leila e eu tivemos a oportunidade de entrevistarmos em rede mundial de televisão, em nosso programa semanal, a ministra Marina Silva. E em recente audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, da qual Leila preside, no Senado Federal, a ministra Marina Silva nos alertou sobre a necessidade de termos no ordenamento jurídico a disciplina legal da emergência climática. Diante disso, senhoras e senhores, eu apresentei um projeto de lei 3.614, na semana passada, /2024, que estabelece medidas ao enfrentamento da emergência climática, para progredirmos de forma eficaz na agenda de adaptação e combate às mudanças climáticas, é imprescindível modificar a lei que estabelece a política nacional sobre mudança do clima.
A minha proposta é incluir o conceito de emergência climática, definindo-o como a situação em que se tornam urgentes ações para mitigar ou interromper os efeitos adversos das mudanças climáticas, prevenir dados socioambientais e climáticos potencialmente irreversíveis, além de promover medidas de mitigação e adaptação, considerando os altos riscos de vulnerabilidade. No entanto, não basta apenas conceituar. Apresentei também alterações que tratam dos princípios e objetivos, a fim de priorizar os investimentos nas ações de enfrentamento da emergência climática e urgência na adoção de tais ações que devem ser transversais a políticas públicas e programas governamentais. Para isso, apresentei a criação de um instrumento adequado, o Plano Nacional de Emergência Climática, que será parte do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Ele atuará em conjunto com os planos de ação para a prevenção e o controle do desmatamento nos biomas, além dos planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Estou confiante de que avançaremos na pauta climática no Brasil, que exige medidas urgentes para enfrentarmos a emergência em curso para a aprovação desta importantíssima proposta. É o que tenho a dizer e concedo agora a palavra na tribuna à senhora Cristina Frois Reis, secretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda, sem campainha. É uma honra contar com a sua presença. Por fineza, fique à vontade, senhora Cristina. Boa tarde. Ainda bem que não tem a campainha, que eu sempre levo um susto quando ela sona. Bom, antes de mais nada, gostaria de cumprimentar o senador Jorge Cajuru, senadora Leila Barros, senadora Rosana Martinelli e todas as demais pessoas presentes. Em nome do Ministério da Fazenda, agradeço o convite para essa importante discussão. Eu acho que as falas que me precederam, principalmente as do início da sessão, dos dois senadores, que mostraram a coragem que vocês tiveram de querer fazer alguma coisa nesse momento que é tão urgente, foram realmente irretocáveis. Uma a uma, as palavras aqui ditas vão se complementando, e eu acho que o que eu venho apresentar aqui de soluções vai corroborar para o que já foi dito. Então, senador Cajuru, quais são as soluções mais importantes para as queimadas? Sendo do Ministério da Fazenda e sem com absoluta franqueza, imagino que todo mundo aqui pensou: dinheiro. Esse é um dos fatores e foi dito em diversas falas. A outra questão é educação, letramento, conscientização, ação para a cidadania. E, por fim, cooperação. Eu vou passar por esses três temas ao longo da minha exposição, trazendo também um pouquinho o que o Ministério da Fazenda tem feito para contribuir nesses três sentidos. Então, a fala agora do INPE mostrou a importância dos investimentos em ciência e tecnologia para a gente monitorar os efeitos adversos da mudança climática. E no caso das queimadas, que é o nosso problema objetivo nesse momento, a gente tem números aterradores. Então, até 23 de setembro de 24, segundo o próprio INPE, a área total queimada foi de 224 mil quilômetros quadrados, sendo 47% no Cerrado e 27% na Amazônia. Já foram contabilizados 202 mil focos de incêndios, sendo 50% deles na Amazônia e 32% no Cerrado. E, além disso, a ampla maioria, segundo estudos da UFRJ, 99% causados por ação humana, parte delas criminosa.
E na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de focos de incêndio no Cerrado cresceu 88%, na Amazônia 95%, na Mata Atlântica 127%, enquanto no Pantanal foi 1.720%, um aumento vertiginoso que foi profundamente alertado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que foi incansável em dizer ao longo do ano todo que esse fenômeno aconteceria pela falta de biodiversidade que o Pantanal já tem, por não conseguir reter naturalmente a expansão do fogo. Diante desse cenário tremendo, claro que todos nós que fomos afetados diretamente, mas que observamos aquelas populações, aquela fauna, aquela flora que estava ali sofrendo diretamente o efeito das queimadas, o nosso ímpeto é contribuir, ajudar, tentar solucionar, porque fogo, fome, miséria são problemas que têm pressa. A fome tem pressa. Combater a fome não dá para esperar nenhum minuto, porque a pessoa que está faminta precisa comer. E uma área que pega fogo precisa imediatamente ser apagado esse fogo, senão a devastação é rápida. Então, isso precisa que da nossa ação seja muito imediata. Por parte da questão de investimentos, né, o governo veio com a medida provisória 1258, que concede créditos extraordinários no valor de 514 milhões de reais para ações de controle e prevenção de danos causados pela estiagem e pelos incêndios na Amazônia. E também com a MP 1259, que dispõe sobre medidas excepcionais para concessão e colaboração financeira reembolsável e não reembolsável à União, aos Estados e ao Distrito Federal, para apoio às ações de prevenção e combate à ocorrência de queimadas irregulares de incêndios florestais. Especificamente, essa MP estabelece medidas excepcionais para esses combates a incêndios, para os entes da federação, ficando tais medidas regulamentadas por ato do Poder Executivo. Elas consistem em autorização para que eles recebam empréstimos, financiamentos, doações ou outros benefícios, mesmo se o ente já estiver com situação irregular ou pendente referente à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Além disso, permite a importação de bens, softwares ou serviços com similar nacional. Então, são duas medidas grandes para esse momento urgente de recursos para conter o fogo. Tá? Mas a gente sabe que essas queimadas, para além do caso criminal, que precisa ser combatido com justiça, ela decorre da ação climática. E eu acho que é nesse sentido que ambos os senadores trouxeram a questão do enfrentamento da crise climática, que é a raiz dos nossos problemas, como medida, como o sentido necessário das nossas ações. Eu acabo de chegar, estou aqui sem dormir, vim essa madrugada de Nova York, estava fazendo parte da Semana do Clima Internacional e também da cúpula do Encontro das Nações Unidas como delegada brasileira. Foram inúmeros eventos em que discutimos algumas das medidas do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, no sentido do enfrentamento da crise climática, e a questão da cooperação entre países, dando a justa medida, porque sabemos que os países em desenvolvimento contribuíram muito menos para os problemas adversos que enfrentamos hoje, em relação aos países ricos. E isso precisa ficar bem claro, os países ricos precisam promover ações para compensar, mitigar, repor todos os problemas, vou usar essa palavra mesmo, adversos que trouxeram para o planeta todo. Mas nós temos o nosso papel nessa caminhada, nós temos muito a fazer, principalmente considerando que o Brasil é um dos países com mais emissão mundialmente. Então, foi nesse sentido que foi celebrado há poucas semanas o Pacto da transformação ecológica entre os três poderes, entre o legislativo, judiciário e o executivo, para promover a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico sustentável e a justiça social, ambiental e climática. Esse pacto tem uma série de ações ali elencadas que estão muito coerentes com o próprio Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda. Esse plano, o que consiste? Consiste
importante na mudança de estratégia do Ministério da Fazenda é em promover incentivos, sejam eles de financiamento, regulatórios, de fiscais, tributários, de administração e monitoramento, para, promover trabalho decente em geração de renda com aumento da produtividade, pensando, né, na sustentabilidade da própria dinâmica macroeconômica. 2, justiça ambiental e climática. E, por fim, redução das desigualdades. Redução das desigualdades entre territórios, entre as regiões do país, entre grupos de pessoas e assim por diante. Entre esses instrumentos do Plano de Transformação Ecológica, eu gostaria de destacar a regulação do mercado de carbono. A regulação do mercado de carbono, ela é dos instrumentos mais importantes que já estão na mesa, a ponto de ser apreciado por essa casa, e que recebeu muitas contribuições no Senado, na Comissão do Meio Ambiente, aprovado por unanimidade a proposta da senadora Leila Barros se não me falha a memória, 4 de outubro de 2023. Depois foi para a Câmara, sob relatoria do deputado Aliel Machado, e aprovado em 21 de dezembro do ano passado. O projeto de lei retornou ao Senado. Durante esses meses, ele tem sido dialogado, ao que eu entendo, para achar a correta redação que vai ser bastante coerente e equilibrada com os diferentes interesses em jogo, que, sobretudo, vão promover integridade para o nosso mercado de carbono e dar a nossa efetiva contribuição para a redução dos gases de efeito estufa. Então, considero que essa é uma medida que está aí à mão, né, para o Congresso entregar para a sociedade e que é de altíssima relevância. Bom, além do mercado de carbono, a Fazenda também tem proposto instrumentos novos de captação, como os títulos soberanos sustentáveis, cujos recursos têm sido alocados em boa parte no Fundo Clima, que é gerenciado pelo Ministério do Meio Ambiente e operacionalizado pelo BNDES para a descarbonização da indústria. Tem componentes mais sustentáveis no Plano Safra, tem a taxonomia sustentável brasileira, que é aquilo que vai harmonizar o entendimento do que é sustentável, afinal, cada um tem uma coisa na cabeça, então precisamos de uma padronização e a taxonomia vem com esse objetivo, entre outros. Para ficar aqui, não estourar muito meu tempo, porque eu estou vendo 000, infelizmente não teve alarme, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: essas ações demonstram a importância da cooperação entre os três poderes, entre o setor privado e o setor público, entre os diferentes setores de atividade econômica, setor primário, secundário, terciário, ou seja, setor rural, a indústria e os serviços, entre os grupos sociais, entre empresários e trabalhadores, para achar essas soluções de financiamento, de prevenção, de controle, de regulação, etc. O segundo é um amplo processo de conscientização, de educação. Foi muito bem dito aqui, e para isso a gente precisa contar com a ciência, a tecnologia e a inovação. Fica o INPE demonstrando a importância desses investimentos. Assim, a gente vai ampliar a cidadania, a solidariedade e, aí sim, essa busca pelo bem comum, pela paz e pela proteção, né, preservação e regeneração do meio ambiente. Então, com isso, encerro. Agradeço muito a oportunidade. Senhora Cristina. Senhora Cristina, primeiro, muito obrigado por uma explanação tão escorreita como fez, e especialmente, eu não sabia, por não ter nem dormido. Ao contrário do meu amigo pessoal Haddad, que vou chamar a atenção dele. Vou dizer, por que você também não veio? Ele deve estar dormindo agora? Claro que não, né? Estou brincando. Não, ele tinha uma série de atividades importantes. Eu sei disso. Ele não para de trabalhar. Trabalha sábado, domingo. Eu sou amigo dele há 25 anos. A senhora gostaria de fazer mais alguma apresentação de solução, como o nosso exímio Clésio fez? Ou não, eu acho que eu já fiz, pus aqui as três componentes. Já exato. Tá, muitíssimo obrigado, tá? Vamos dar sequência agora, chamando a palavra da senhora Eliana Ignoto, que é coordenadora geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde,
também evidente, sem a campainha. Uma honra ter a sua presença. Fique à vontade por fineza. Boa tarde, excelentíssimo senador Jorge Cajuru, muito obrigada pelo convite feito ao Ministério da Saúde. Cumprimento também excelentíssima senadora Leila Barros, senadora Rosana, não sei se ainda está presente, autoridades aqui presentes e todas as pessoas que acompanham esse importantíssimo debate. Enquanto Ministério da Saúde, eu quero destacar que não há dúvidas científicas a respeito dos efeitos nocivos da exposição à poluição atmosférica à saúde humana. E, baseado nisso, nesse importante pressuposto, o Ministério da Saúde ele é organizado em várias secretarias. Na Secretaria de Vigilância em Saúde, foi definido, a partir desse mandato da ministra Anísia Trindade, a denominação Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, dado a relevância da pauta ambiental, do entendimento dos determinantes ambientais à saúde humana. Então, na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, nessa coordenação que eu represento de saúde ambiental, nós temos o programa Vigiar, que é o programa de vigilância de populações expostas a poluentes atmosféricos. E nós lançamos, em maio deste ano, o painel Vigiar, numa parceria com o Ministério do Meio Ambiente, em que são apresentados os dados de níveis de exposição ao material particulado fino, um importante poluente atmosférico, para todos os municípios brasileiros desde 2010. Então, todos os municípios brasileiros podem consultar os níveis aos quais foram expostos ao material particulado fino. E é importante destacar que as queimadas e os incêndios florestais representam a mais importante fonte de emissão de poluentes atmosféricos no país, ou em grande parte do país, do território brasileiro. E nesse painel, nós também apresentamos as estimativas de óbitos de crianças e idosos na mortalidade geral por vários desfechos, infecções respiratórias, câncer de pulmão, doença pulmonar crônico-obstrutiva. Então, o número de óbitos de cada município em razão da exposição à poluição atmosférica, isso para mais de uma década. Nós entendemos que essa é uma forma importante de comunicação em saúde e de fortalecer os gestores de saúde, os gestores da área ambiental, nessa pauta, no entendimento da relevância dessa pauta, da poluição atmosférica, especialmente nesse caso, nessa grande área territorial do Brasil, representada pela região norte e centro-oeste, especialmente, em razão de queimadas e incêndios florestais. Nós também publicamos semanalmente informes baseados no número de focos de calor produzidos pelo próprio INPE, que é importante parceiro, e com também estimativas, né, medidas modeladas de poluição atmosférica para todos os municípios, destacando aqueles que mais violam os níveis considerados saudáveis para a população, e contendo especialmente recomendações à saúde para a população em geral e para os gestores no que se refere a essa exposição. Recomendações essas voltadas para a hidratação contínua, para o cuidado em áreas externas, dentro do possível permanecer em espaços fechados, enfim, não fazer exercícios físicos em espaços abertos, todas essas recomendações para reduzir os riscos à saúde dessa população que vem sendo expostas há semanas, há meses, né, a níveis inadequados de qualidade do ar. Nós também fazemos reuniões com o setor de saúde de estados, de todos os estados, para discussões a respeito dos cuidados com a população dessas áreas.
Estabelecemos uma nova parceria com o INPE, num projeto denominado CISAM, que foi interrompido em 2019, um projeto já que vinha desde 2007, 2008, a gente está retomando, e a partir dessa parceria com o INPE e com o Ministério do Meio Ambiente, nós teremos dados prospectivos, né, a respeito de poluentes atmosféricos, o que nos possibilitará também informar riscos futuros à população, em decorrência da exposição a poluentes atmosféricos, porque o que nós vivenciamos hoje é o que nós denominamos episódio crítico de poluição atmosférica, de exposição à poluição, com importantes riscos à saúde. E dado a preocupação com o momento atual, que também não há dúvidas científicas a respeito das mudanças climáticas, o Ministério da Saúde criou este ano uma coordenação geral de mudanças climáticas e equidade, representada pelo colega Dr. Marcos Horta, que neste momento está coordenando a sala de situação de emergências climáticas, que por determinação da ministra Anísia Trindade funciona diariamente, com representações das várias áreas do Ministério da Saúde, seja da emergência, da atenção básica, da CESAI, né, saúde indígena, e diariamente, para quê? Para agregar informações de pontos mais críticos, pontos mais relevantes, insumos necessários, e a partir de todos os dias essa sala de situação produz informes que são levados para a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde para a tomada de providências. Em razão disso, nos preocupa muito nesse momento, para além da poluição atmosférica, a crise hídrica, a escassez hídrica em várias comunidades que hoje estão isoladas, particularmente no estado do Amazonas, Acre, mas nós mantemos, além da sala de situação, reuniões diárias. Hoje de manhã tivemos reunião com o Estado de Mato Grosso, representantes do setor saúde, de centros de vigilância de emergência, de saúde indígena, de ZEI, de distritos sanitários indígenas, de modo que essas demandas urgentes hoje sejam levadas para a Secretaria Executiva e também são levadas para a sala de situação da Casa Civil de Queimadas, do qual o Ministério da Saúde participa, além de outros ministérios relacionados à pauta, e desde ontem também participamos da sala de situação relacionada à água. E nossa preocupação, obviamente, é água para consumo humano, água com qualidade e quantidade para consumo humano, porque hoje nós vivenciamos, em algumas comunidades mais isoladas, uma situação bastante difícil. Também preocupa o Ministério da Saúde casos que demandam remoção, casos de adoecimento, particularmente de comunidades indígenas que precisam ser deslocados, e que vivenciamos dificuldades em razão de dificuldade de acesso, inviabilidade de pouso de aeronave, em razão da qualidade do ar. Então, vejam, essas pautas ambientais, elas se somam, se misturam. Vivenciamos momentos também com importantes ondas de calor, que também têm riscos à saúde, isso tudo ao mesmo tempo. Então, o Ministério da Saúde publicou uma portaria em fevereiro deste ano, a portaria 3160, que é uma portaria que regulamenta incremento de aporte financeiro para municípios que estão em situação de emergência, em situações de emergência de saúde pública, em razão de problemas ambientais, climáticos. Essa portaria foi publicada no período da tragédia vivenciada no Rio Grande do Sul, ela é válida, e municípios da região norte estão fazendo uso do que está apresentado, dessas possibilidades apresentadas nessa portaria para demandarem aporte financeiro do setor saúde. Fizemos o Ministério da Saúde, por meio da Força Nacional do SUS, complementado com equipes do setor de vigilância,
há 2 semanas, esteve no Acre, visitando várias localidades distantes, né? Mesmo de difícil acesso, mesmo para o setor saúde do estado do Acre, também no estado do Amazonas, fez presente. Essa semana, as equipes do Ministério da Saúde, em apoio aos estados, está visitando o estado de Rondônia, inclusive o secretário de Atenção Especializada da Saúde também se fez presente nessa visita da equipe do Ministério da Saúde, claro que acordada com os estados, né, procurando visitar as áreas verificar e apoiar presencialmente essas áreas que estão em maior dificuldade em razão de questões ambientais. Amanhã, a ministra da Saúde fará uma reunião com os secretários de Estado de Saúde da região da Amazônia Legal, né? Isso inclui o estado de Mato Grosso, de onde eu venho, curiosamente tão falado nessa sessão. Também, há 2 semanas, o Ministério da Saúde publicou uma diretriz voltada para a saúde de bombeiros e brigadistas, porque há também uma preocupação com a saúde do trabalhador, e particularmente desses trabalhadores que estão enfrentando o combate aos incêndios florestais. Infelizmente, temos tido notícias de alguns óbitos de brigadistas, ferimentos de trabalhadores rurais que enfrentam o combate ao incêndio. Eu acho que, para finalizar, é importante destacar que, em média, o Brasil apresenta cerca de 60 mil mortes decorrentes da exposição à poluição atmosférica. E que certamente esse ano a situação será ainda pior. Então, são muitos óbitos, sim, normalmente, né, todos os anos, em decorrência da poluição. O que eu posso responder não é, em relação às questões, não é da competência do Ministério da Saúde o combate a queimadas, não é da competência do Ministério da Saúde atividades de acero, enfim, não é da competência do setor saúde, mas é informar a população os riscos aos quais ela está submetida e o impacto dessa exposição é da competência do Ministério da Saúde, e a gente vem trabalhando nisso fortemente, cada vez mais, porque nós entendemos que essa comunicação fortalece a conscientização da população. É importante também mencionar que os impactos dessa exposição à poluição são impactos individuais, impacta os indivíduos que adoecem, as famílias que precisam cuidar dos seus entes, impactam também os custos ao SUS, né? As consequências dessa exposição vêm para o Sistema Único de Saúde. E que, enquanto um sistema de saúde, como é o SUS, o Sistema Único de Saúde, a assistência é prestada pelos municípios, apoiada pelos estados, apoiada pelo Ministério da Saúde, orientada também por estados e Ministério da Saúde, e que a gente está sempre à disposição. Obrigada. Senhora Eliana, muitíssimo obrigado. Fique à vontade, se quiser falar sobre soluções, ou se a senhora entende que já as apresentou. Porém, a Leila do vôlei aqui do meu lado, como eu disse, essa presidência hoje é em dueto, e permitam uma comparação, é um dueto entre Chet Baker e Nina Simone. O Chet Baker com Mãe Fanny Valentine e a Edith Piaf, né, com a Nina Simone, porque para mim a melhor interpretação da Nina Simone é exatamente Nemekitipá, perfeito? Mas a Leila fez uma observação sobre a sua fala que eu gostaria que você reafirmasse aqui em relação aos óbitos, em função do conteúdo que você comentava comigo, de cada uma de vocês até agora. Impressionante, tanto que nós estamos batendo o recorde de perguntas do Brasil inteiro pelo portal E-Cidadania, e se não pudermos ter a resposta de todos e todas, eu enviarei a cada um as respostas, claro, para que todos os brasileiros, as brasileiras, sejam contempladas naquilo que interessam saber. Leila, mas você poderia fazer uma observação? Rapidamente.
Indo lá. Obrigada. Rapidamente, estava comentando com ele aqui a qualidade dos nossos expositores e quando a gente fala, nós estamos falando aqui sobre queimadas, a gente está sempre muito em torno, né, da questão do impacto econômico, né, da questão da fauna e flora, mas a gente vendo números na área da saúde, não só os óbitos, mas do impacto em geral na saúde. Eu comentei com ele essa semana, eu passei mal, né, minha assessoria só foi parar no departamento médico com falta de ar e sinto que ando assim meio cansada. Então, eu sou uma mulher que tem uma vida saudável, uma vida inteira saudável. Eu fico imaginando as crianças, os idosos, esses que estão diretamente, e aqueles que estão diretamente ligados ao combate, né, doutor? Então, assim, é preocupante e é muito importante esses esclarecimentos de estarmos aqui com tantos expositores qualificados em diversas áreas que estão diretamente ligados ao tema, para que a população, não só os senadores, que porventura é uma pena, né? É uma pena que nem todos... que a maioria não esteja aqui, nesse momento, nessa conversa, mas nós vamos, nesse debate, mas nós vamos provocar a Comissão de Meio Ambiente e vamos insistir, porque nós não podemos deixar esse momento simplesmente passar em branco sem fazermos o devido debate na casa. Então, quero agradecer à representante do Ministério e todo o comprometimento do Ministério da Saúde, na pessoa da ministra Anísia, entendendo muito bem que nós não somos responsáveis pelo combate, nós não somos ali, nós não estamos no fronte, mas nós estamos entendendo claramente o impacto de tudo isso na saúde dos brasileiros. Obrigada, doutora. Obrigada. E Leila, senadora, você falou de falta de ar na semana passada. Permita-me aqui, eu não consigo fazer nada sem um pouquinho de bom humor. Aí eu perguntei ao presidente Lula, presidente Lula, o senhor não está tendo falta de ar não aqui em Brasília? Ele falou, não, Cajuru, de forma alguma. Eu falei, então tá, então o senhor vai morrer de parto aos 120 anos. Porque não é possível, ele está com 78 e não tem falta de ar, e aqui com 50 está tendo falta de ar, né? Mas seguindo, a palavra agora é na tribuna concedida ao senhor Tasso Azevedo, que é engenheiro florestal e coordenador geral da iniciativa MAP Biomas, evidentemente também sem a campainha. Agradeço a honra da sua presença e fique rigorosamente à vontade. O senhor Tasso está remotamente, mas agradeço a presença do mesmo jeito, evidentemente. Pode ficar à vontade de onde o senhor estiver, senhor Tasso. Desculpe, eu não sei o seu estado. Oi, tudo bem, senador? Hoje estou aqui em Nova York, acompanhando a Semana do Clima, e por isso estou remotamente aqui. Eu só ver como é que eu compartilho a tela aqui. Acho que tem que autorizar, né, compartilhar a tela. Pronto. Acho que agora vocês me enxergam. Então, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vou falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz no MAP Biomas e algumas constatações que a gente tem sobre as condições dos biomas e a relação que a gente tem disso com a seca e com os eventos de fogo que a gente está verificando, né? E, no fim, vou trazer algumas, como sugerido pelo senador, algumas recomendações. Aí são recomendações minhas como pesquisador, não tanto do MAP Biomas, que é mais uma iniciativa de gerar dados, né? Então, o MAP Biomas, ele se dedica a um projeto que envolve mais de 40 organizações no Brasil e que está dedicado a entender as transformações que acontecem no território brasileiro. São universidades, ONGs e startups de tecnologia, trabalham em conjunto processando imagens de satélite geradas por diversas fontes, o INPE é uma delas, por exemplo, mas também da NASA e outras, agência europeia e outras, e a gente processa cada
pedacinho de 30 por 30 metros do Brasil para entender a dinâmica de como ele vem se transformando ao longo das últimas 4 décadas. Para isso, a gente aplica muito aprendizado de máquina, inteligência artificial, e processando esses dados para esses últimos 40 anos. Todos os anos a gente reprocessa os dados para poder ter mais acesso aos detalhes, né, do que está acontecendo no país. A gente se organiza com times trabalhando em cada um dos biomas brasileiros para poder entender com profundidade o que acontece em cada bioma, e também times que trabalham com temas que são transversais a todo o país, como é o caso do entendimento das pastagens, de nossos cultivos agrícolas, o que acontece na zona costeira, no mangue, nas praias, e também o entendimento sobre as áreas urbanas, as áreas de mineração e outras áreas de uso antrópico, né? Esse material todo a gente deixa disponível sempre, todos os anos e a todo momento, para todo o público, né? Seja privado, seja governamental, enfim, qualquer um pode ter acesso a todos esses dados de forma gratuita, sempre aberta e disponível para todos. A essência desse trabalho é gerar uma história que conte, para cada pedacinho do país, conte a história de como ele vem se transformando. Então, por exemplo, aqui, nesse pontinho azul que você tem aqui marcado no mapa, é um ponto de 30 por 30 metros no estado do Mato Grosso, e a gente, ao clicar nele, tem a história desse ponto ao longo. Então, lá em 1985, por exemplo, esse ponto era uma floresta, permaneceu floresta até 1993, aí ele foi convertido para pasto, que é essa faixa amarela. Em 93, teve até um evento de fogo naquele ano, e ele permaneceu como uma pastagem até o final de por ali por volta de 2013, 2014, onde ele foi convertido para agricultura e tem sido soja desde então. Então, para cada pedacinho do país, você tem essa história, né, de o que aconteceu com cada um desses pontos. Como a gente tem a história de cada um dos pontos, a gente pode agregar elas para cada país, cada bioma, cada estado, município, cada uma das regiões hidrográficas do país, cada uma das áreas protegidas, os territórios indígenas, vários tipos de recorte territorial, e para cada uma unidade dessas, você pode entender a história de como ela foi se transformando ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui é o estado do Mato Grosso, em 1985, a gente percebe que 3/4 do estado era floresta, mais uma parte de savana, que chegava a 80% do estado coberto com vegetação nativa. E ele vem se transformando ao longo do tempo. Em 2000, já havia uma transformação que tinha caído para cerca de 70% de vegetação nativa, e atualmente essa vegetação nativa agora faz cerca de 60% do estado. Então, assim a gente consegue ver a dinâmica de como vai crescendo, como vai se transformando a ocupação desse território. Esses dados também, eles são feitos para cada uma, tem à disposição para cada uma das propriedades rurais no Brasil. Então, são 7 milhões de propriedades rurais, e para cada uma das propriedades rurais, se você tiver o código da propriedade rural, você pode inserir na plataforma e ver a história daquela propriedade rural também, como ela evoluiu ao longo do tempo, né? Que é o caso de uma propriedade rural, se não me engano, no estado de Goiás. Algumas coisas que a gente aprende olhando esses dados, né? Entendendo essa história ao longo do tempo. Primeiro, o Brasil hoje ainda tem 64,5% do país coberto por vegetação nativa. E cerca de 1/3 do país ele é ocupado por atividade agropecuária. Apenas para ter uma ideia de uma curiosidade um pouco do tamanho das coisas, né? Por exemplo, a área ocupada por cana-de-açúcar no Brasil, que representa 1% do território, ela é maior do que toda a área de todas as cidades, de todas as áreas de mineração, todas as áreas de praia, duna e areais que tem no Brasil. Então, toda a área não vegetada, né, de ocupação, é menor, por exemplo, do que a área que a gente tem de plantio de cana-de-açúcar. Só para ter uma ideia da ordem de grandeza, né, de como as coisas são ocupadas no território. Ao longo dos últimos 40 anos, o Brasil perdeu 110 milhões de hectares, que é uma área equivalente ao estado do Pará, de vegetação nativa. Então, na média, ao longo desses últimos 39 anos, foram 2,8 milhões de hectares perdidos
de vegetação nativa que se converteram em uso antrópico do solo no país. Isso é mais ou menos 60% do estado do Rio de Janeiro todos os anos, né? O estado do Rio de Janeiro tem 4,2 milhões de hectares. Então, é uma conversão e uma transformação do território acontecendo numa velocidade bastante rápida. E no que tem se transformado nessas áreas? Então, o Brasil perdeu principalmente florestas, né? 100 milhões de hectares de florestas nesses últimos 39 anos, e perdeu 7 milhões de hectares dos chamados campos, né? Que são essa vegetação que acontece principalmente no Rio Grande do Sul, no Pantanal, essa vegetação campestre, que não é caracterizado por árvores, né? E, principalmente, a principal conversão que a gente teve foi transformação dessas áreas de vegetação para áreas de pastagem. Cresceram 73 milhões de hectares. E também houve um crescimento bem grande das áreas ocupadas por agricultura. Sendo que nos últimos 15 a 20 anos, as áreas de pastagem pararam de crescer e o que foi aumentando foi a área de agricultura, né? Essencialmente, muita área de agricultura crescendo sobre a área de pastagem e áreas de pastagem que crescem sobre floresta. Então, as áreas de pastagem acabaram ficando mais estáveis nos últimos 20 anos. Quando a gente olha para os diferentes biomas no Brasil, cada bioma tem uma realidade diferente, né? Os biomas que proporcionalmente mais perderam vegetação nativa, ou seja, foram mais impactados, foram o Pampa e o Cerrado. Eles perderam mais de 1/4 da sua vegetação nativa nesses últimos 39 anos. E os biomas que perdeu menos, mas também porque já tinha menos vegetação nativa, foi a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, inclusive, no período dos últimos 10, 15 anos, ela parou de perder na vegetação nativa e começou, inclusive, a ganhar um pouquinho na recuperação, né? E aí, Pantanal, Caatinga e Pantanal estão mais ou menos no mesmo nível, com uma perda de 13%, 14% da sua vegetação nativa nesse período. A Amazônia é muito grande, as perdas na Amazônia são perdas muito significativas. Em termos de área, a maior área, né, de perda de vegetação nativa no Brasil aconteceu na Amazônia. Mas uma noção muito importante é a ideia de que, essa ideia de que o que estaria conservando 64% da sua vegetação nativa, não é bem assim. 7% da vegetação nativa que a gente tem no Brasil, ela não é vegetação primária, ela é uma vegetação secundária, ou seja, ela já foi desmatada uma vez e são florestas que estão em recuperação, né? E no caso, também a gente tem cerca de 13% da nossa vegetação nativa atual que já passou por eventos de queimada nos últimos 39 anos, portanto, já sofreu um processo de degradação importante. Então, nossa vegetação nativa, ela não é conservada, né? Ela está mantida ali como vegetação nativa ainda, mas já teve o processo de degradação, pelo menos nesses 20% da área. Uma coisa muito importante é que o Brasil tem hoje, em recuperação, né, em regeneração, cerca de 38 milhões de hectares. Isso é uma área que equivale a 8 vezes, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, né? Essa área está dividida entre os diferentes biomas, mas ela é importante por quê? Porque o Brasil, por exemplo, tem uma meta de restauração da sua vegetação nativa de 12 milhões de hectares, né, que foi definido em 2015, quando a gente não sabia o quanto existia de vegetação em recuperação. Mas a gente já tem hoje 38 milhões em recuperação, né, 3 vezes mais do que seria aquela meta. Mas, ao contrário do que a gente imagina, essa vegetação que está em recuperação, ela não está em recuperação por um processo virtuoso, em que houve uma decisão de se fazer essa recuperação. Mas a grande maioria dessa área, ela está assim porque foram áreas que foram muito degradadas e foram abandonadas e estão em recuperação por abandono. Mas um outro lado dessa moeda é que quando a gente mede o desmatamento, considerando não só o desmatamento da vegetação primária, nativa, mas também da área, a gente está perdendo tanto vegetação primária quanto vegetação secundária. E no caso da vegetação secundária, que é essa que está em regeneração,
a gente desmata proporcionalmente muito mais dessa vegetação secundária. Então, o Brasil precisa enfrentar tanto o tema do desmatamento primário, aquele que a gente vê, por exemplo, nos dados do PRODES, no INPE e outros, mas também a gente precisa lidar com a proteção dessas áreas que estão se regenerando no país. A dinâmica do que acontece em termos de perda de vegetação e dos biomas nos diferentes estados varia bastante, sendo que apenas um estado, o Rio de Janeiro, teve ganho de vegetação nativa nesses últimos 39 anos. Todos os outros 26 estados e Distrito Federal tiveram perda de vegetação nativa, sendo que os estados com menor quantidade de vegetação nativa são Sergipe, São Paulo e Alagoas, na casa aí dos 20% a 23%, e os estados com maior proporção de vegetação nativa são Amapá, Amazonas e Roraima, aí acima dos 93% de vegetação nativa. Uma outra noção importante é o quanto que a gente tem de vegetação nativa em áreas protegidas, ou seja, que, de acordo com a lei, elas são protegidas ou na forma de unidades de conservação ou de territórios indígenas. Essa proporção ela é alta na Amazônia, acima de 55%, mas ela é muito pequena nos demais biomas, né? Em todos os biomas, exceto a Amazônia, a proporção de proteção que a gente tem ela é muito menor do que o recomendado internacionalmente, que é 30%, e menor do que a maioria dos países desenvolvidos, por exemplo, só por comparação, né? O único bioma, né, que tem uma área em proteção que está de acordo com o recomendado é, no caso, a Amazônia. Um outro, e ainda relacionado com o tema dessas áreas protegidas, uma coisa interessante é o papel que as terras indígenas têm em termos de proteção de vegetação nativa, né? Então, se você pega nos últimos 39 anos, o desmatamento dentro de áreas indígenas é menor do que 1% da área, né? Enquanto que, por exemplo, nas áreas privadas, ele chega a 28%, né, do total da área original teve já desmatamento. Uma outra coisa que a gente monitora, e aí está ligado também com essa questão da dinâmica dos biomas, a gente monitora a superfície de água no Brasil. Então, como a água é um elemento que tem muita variação durante o ano, a gente faz esse mapeamento de água mensalmente. Desde 1985, a gente produz um mapa da superfície de água do Brasil, aquilo que você consegue enxergar de água superficial no país, mensalmente. E assim a gente consegue entender a dinâmica do que está acontecendo com a superfície de água ao longo dos anos, né? Aqui, por exemplo, só para ter uma noção, essas linhas que aparecem nesse gráfico aqui são a distribuição da água ao longo do ano, né, os meses no ano. Cada linha dessa é um ano. E essa linha azul, mais forte aqui, é a linha que representa o ano de 2023, né, onde a gente teve uma seca bastante pronunciada, especialmente na Amazônia, que fez com que essa curva chegasse a um dos pontos mais baixos. E para esse ano, essa curva está mais baixa ainda que esse dado. Então, nós estamos vendo realmente a maior seca que é já registrada, e no nosso caso aqui, nos últimos 40 anos, que é o registro que a gente tem. Esses dados de água nos permitem entender tendências de como que, ao longo do tempo, as áreas estão perdendo, ganhando ou se mantendo estáveis em termos de superfície de água. Então, aqui, por exemplo, no Pantanal, tudo que a gente vê aqui em vermelho nesse gráfico mostra áreas que, em algum momento, foram água durante todo esse período, mas que estão com tendência de perda de superfície de água. Então, o Pantanal, ao longo desses últimos 39 anos, perdeu 60% da superfície de água. Literalmente, né, o Pantanal está secando. E esse outro dado, ele mostra a tendência que você tem em cada uma das bacias e dos cursos d'água no Brasil. Então, tudo que a gente vê em vermelho nesse mapa, ele mostra uma tendência de perda de superfície de água, e as áreas que a gente vê em verde aqui são as áreas... E o que chama atenção é que as áreas onde aparece ganho de superfície de água são áreas onde houve adição de novos reservatórios, né? Como é o caso aqui, lá
Pontal do Paranapanema, em São Paulo, toda a parte aqui do Tocantins, aqui no centro do Brasil, são áreas que houveram acréscimos de reservatórios e, por isso, tem aumento de superfície. Mas onde você está tratando dos cursos da água natural, eles praticamente todos estão com tendência de redução da superfície de água. A gente classifica todos os corpos d'água também entre corpos de água naturais, antrópicos, permitindo a gente entender a dinâmica que acontece também quando a gente coloca novos reservatórios. A superfície de água do Brasil representa 2% do território, sendo que 62% disso está na Amazônia. E o Pampa, apesar de ser o menor bioma do país, proporcionalmente 10% da água no Brasil está no Pampa, e cerca de 5% do território ali ocupado por água. Mas o mais importante é entender aqui essa dinâmica de tendência. Então, essa linha que está tracejada aqui no meio, ela mostra a média desses últimos 40 anos da superfície de água no Brasil. E o que a gente vê claramente é que, a partir do ano 2000, a nossa superfície de água vem consistentemente sendo reduzida. Então, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. O Brasil, que é o país com maior disponibilidade de água doce do planeta, ele está depreciando esse recurso rapidamente. Isso tem relação com a redução da área de florestas na Amazônia, que é uma bomba importante para a dinâmica de água no Brasil, mas não só na Amazônia, como no Cerrado e nos demais biomas. Vou passar aqui para a próxima. Então, a questão da água é um indicador do que a gente tem em termos de seca, que é uma das coisas que cria condições para a gente ter queimadas, né? A outra coisa que a gente monitora é o fogo. Nesse caso, como já tem bastante trabalhos que monitoram os focos de calor, fogo, o INPE faz isso com uma organização referência no mundo sobre esse tema. O que a gente se dedica a fazer no Mapa Biomas é entender o que pegou o fogo, né? Então, depois que passou o foco de calor, a gente mede aquilo que queimou para compreender o que pegou o fogo, né? Qual o tamanho dessas áreas de fogo, em cada frente de fogo que aconteceu. Quantas vezes pegou fogo, assim por diante. Então, a gente tem uma plataforma que a gente faz isso mensalmente, também desde 1985. É importante ser mensal esse dado, porque as cicatrizes de fogo, elas tendem a desaparecer rapidamente. Então, é importante você medir logo depois que ele acontece. E a gente mede todo o histórico de cicatrizes de fogo ao longo dos anos. A gente acompanha em que mês que aconteceu esses eventos de fogo e também a frequência com que aconteceu esse fogo. Quantas vezes uma área foi queimada em cada ponto do Brasil nos últimos 39 anos. Então, esse é o número. Recentemente, a gente publicou análise completa desde 85 até 2023. É um número muito impressionante, né? O Brasil, 23% do Brasil pegou fogo pelo menos uma vez nos últimos 39 anos. Só em 2023 foram 16 milhões de hectares queimados no país, né? Isso quer dizer que 2% do território nacional pegou fogo no ano de 2023. Isso varia bastante entre os biomas. O bioma que teve a maior proporção de área já queimada nesses últimos 39 anos foi o Pantanal, e os eventos de fogo dos últimos 4 anos são fundamentais para explicar essa proporção tão grande de queima no Pantanal. Depois é seguido pelo Cerrado, mas assim, no Cerrado e no Pantanal, pode imaginar que tenha fogo de altas proporções, Cerrado principalmente. Mas no caso da Amazônia, você ter 20% da Amazônia tendo eventos de fogo não é normal, né? Fogo na Amazônia é para ser um evento raro, né? Uma das coisas que a gente observa é entender como a gente tem um mapa que identifica qual é
o uso da terra em cada ano ao longo dos últimos 39 anos, a gente consegue definir o que exatamente pegou fogo. Então, nesse período todo de 39 anos, 68% do que pegou fogo no Brasil era vegetação nativa, floresta, savana, campos, etc. E 31% do fogo aconteceu, a gente chama de áreas antrópicas, né? Principalmente agropecuária. Então, e aí aqui a gente pode ver ao longo dos anos o quanto que foi queimado de cada tipo de vegetação. Vale notar aqui uma observação que o Rodrigo Agostinho comentou, né, o presidente Ibama, de que ao longo dos anos a queima de florestas, né, proporcional a tudo que queimou no país, era relativamente pequeno, né? 9, se somar 9 mais 11% de florestas alagadas, daria o que próximo aí de 20%. Só que isso tem crescido nos últimos anos, né? Então, outro elemento importante é que de tudo que pegou fogo no Brasil, nesses 20% que pegou fogo no Brasil, 2/3 pegou fogo mais de uma vez. Então, não só pegou fogo mais de uma vez ao longo do tempo. Por que isso é importante? Porque quando uma vegetação, por exemplo, na Amazônia, pega fogo uma vez, ela é capaz de se recuperar em cerca de 10 a 15 anos. Quando você pega fogo 2 vezes, dentro desse período de 10, 15 anos, o tempo de recuperação pode chegar a 30 anos. E quando pega fogo mais do que 2 vezes, 3 vezes, a gente ainda não tem nenhum caso em que a gente conseguiu ver a recuperação completa. Então, a gente ainda nem sabe quanto tempo demoraria para ter a recuperação. Então, realmente é um aspecto que degrada muito o ambiente. 80% de todos o fogo no Brasil, ele acontece entre os meses de julho e outubro. Então, o mês de setembro, que é o mês que nós estamos agora, é sempre o ano mais crítico, né? A maior parte do fogo no Brasil acontece no mês de setembro. Outra coisa importante é entender que o aspecto fundiário também ajuda a explicar o fogo. 60% de todo o fogo que aconteceu no Brasil nesse período de 85 a 2023 aconteceu em imóveis privados, e se considerar também os assentamentos, chega a 70% de todo o fogo aconteceu dentro desses áreas privadas e assentamentos, né? 8,2% aconteceu em unidades de conservação, por exemplo. Quando a gente observa os estudos que são localizados, a gente não tem estudos ainda que explicam o fenômeno do início do fogo em todas as na sua dimensão nacional como um sistema de monitoramento, mas tem estudos localizados apontam que a imensa maioria, nós estamos falando de mais de 90%, né, dos eventos de fogo que acontecem em unidades de conservação, eles se iniciam fora da unidade de conservação e caminham para dentro da unidade de conservação. As exceções, inclusive a maior parte dessas exceções, são as atividades de fogo controlado que são feitas em unidades de conservação para fazer a prevenção do fogo, né? São atividades muito específicas feitas para criar condições de controle e prevenção de grandes queimadas não desejadas, né? Aqui pegando bem o aspecto onde nós estamos hoje, até agosto de 2024, esse é o último boletim que a gente publicou, foram queimados 11,4 milhões de hectares no Brasil, sendo que se você pega de janeiro a julho, ficou ali por volta de 1 milhão, um pouco menos que isso, até 1 milhão de hectares por mês, e aí realmente em agosto deu um salto, foram queimados 5,6 milhões de hectares no Brasil. Então, é um salto bem importante aí para da quantidade de fogo que nós tivemos. O principal estado, né, com fogo nesse mês de agosto foi o Mato Grosso, seguido do Pará e o Mato Grosso do Sul. E tem um destaque aqui também para São Paulo, né, que teve uma área bastante grande de 15 segundos, fogo, que é pouco usual, né? Aqui é um pouco um olhar sobre o estado do Mato Grosso. Dá para a gente ter informações sobre cada município, quanto cada município teve de fogo. Tivemos municípios que chegaram
a ter mais de 10% do seu território com fogo, né, em um único mês, que é bastante coisa. Na Amazônia, foram 2 milhões de hectares de fogo, e o destaque aqui é o fato de que nós chegamos a 30% de desmatamento desse fogo acontecendo sobre áreas de floresta. Então, a hipótese principal aqui é de que, como o desmatamento caiu bastante, então, em geral, a gente tem caminha muito junto, né, o desmatamento com o fogo. Porque o fogo é utilizado como uma prática para você terminar a atividade de desmatamento, e quando você põe fogo na área recém-desmatada, esse fogo queima a área desmatada, mas entra para dentro da floresta que estiver adjacente. E, em geral, o fogo, quando entra na floresta, ele é apagado pela própria floresta. E ela se degrada apagando o fogo. Como nós estamos com um período muito seco, mesmo tendo muito menos desmatamento, o desmatamento nesse ano caiu já 50%, né, em relação ao ano passado, que já tinha havido uma queda, o que a gente tem é que a seca está tão forte que o tempo que demora para a floresta poder parar o fogo, e com bastante material lenhoso, ele é muito maior e mais floresta está sendo queimada. Então, proporcionalmente, a gente tem mais floresta sendo queimada. Além de potencialmente ter esse fenômeno né, de colocar o fogo criminosamente sobre as florestas como uma forma de degradá-la bastante, em vez de fazer o desmatamento direto. E no Cerrado, a área de fogo no Cerrado foi maior do que da Amazônia, considerando que o Cerrado tem metade do tamanho da Amazônia, é como se... 15 segundos. O fogo no Cerrado fosse o dobro, proporcionalmente, do que foi no caso da Amazônia. O Cerrado geralmente pega mais fogo, e aqui não tem grandes surpresas do ponto de vista do que pegou fogo, né? Foi principalmente as formações savânicas, características do Cerrado, que é uma floresta mais aberta, e que nessa época do ano tende a pegar fogo, apesar de muitas vezes ser o fogo iniciado nas áreas adjacentes. E queria terminar no seguinte: para você ter fogo e queimada, você tem que ter 3 coisas. Qualquer fogo, qualquer queimada tem que ter essas 3 coisas. Tem que ter material combustível para queimar, tem que ter condições ambientais favoráveis, ou seja, seca, e tem que ter alguma fonte de ignição. O material combustível, ele está na vegetação, qualquer que seja ela. Pode ser uma vegetação agrícola, pode ser uma pastagem, pode ser vegetação florestal, de campos, o que quer que seja. Esse material, quando tem um desmatamento recente, ele é um material mais volumoso e mais propenso, porque quando você corta a vegetação, ela seca e se torna aí sim um material combustível muito forte para as queimadas. As condições ambientais é o que a gente não pode mudar diretamente, mas não existe fogo sem ignição. E a ignição natural, ela é um evento muito raro para o fogo, especialmente na Amazônia. Então, incêndio no Brasil, as queimadas no Brasil, elas são um fenômeno de origem antrópica, porque pelo menos a fonte de ignição será, isso nós estamos falando de no mínimo 95%, mais provavelmente 99% da fonte de ignição é origem antrópica. Então, se a gente quiser controlar fogo no Brasil, a gente tem que controlar a gente pode controlar material combustível, reduzir o material combustível, mas essencialmente a gente tem que controlar a ignição, não deixar com que a gente tenha o início do fogo. Então, aí partindo aqui para as recomendações, já fechando aqui lembrando que essas são recomendações, aí já não do MAP Biomas, mas aqui são recomendações pessoais, baseadas na experiência. O primeiro, a gente precisa, apesar de todos os sistemas que nós temos por satélite, a gente precisa ter um sistema de detecção precoce das queimadas que permita a gente detectar as queimadas nos primeiros minutos em que ela ocorre. Isso é essencial para 3 coisas. Primeiro, para que a gente possa ter uma ação rápida de controle. O fogo, a dificuldade de controle do fogo é diretamente proporcional, aliás, exponencialmente, né, proporcional ao tempo que você demora para chegar e começar o combate.
Então, em geral, o satélite, quando enxerga uma linha de fogo, essa linha de fogo já vai ter 100, 200, 300 metros. Então, a gente precisa enxergar essa linha de fogo muito antes, né? Cerca de 5 minutos. A identificar esse sistema de detecção precoce também permite identificar qual é a origem do fogo, onde ele começou. E isso é muito importante para poder assignar responsabilidade, especialmente no caso do fogo criminoso. Então, nós estamos testando vários algoritmos para poder identificar a fonte do fogo, cruzando os dados de área queimada com os dados de foco de calor, mas é muito difícil você determinar exatamente onde ele começou, sem que a gente tenha... 15 segundos. Esse sistema de detecção precoce, em geral, são feitos com torres, né, que permitem visualização de um raio de cerca de 20 a 50 quilômetros, que são colocadas especialmente próximos às estradas. E, por exemplo, para o estado do Pará, como o Pará, se você tiver cerca de 50 a 70 torres ao longo dos principais ramais, né, de estradas, você consegue cobrir cerca de 70% da área de fogo no estado, para dar um exemplo. Então, essa é uma estrutura que a gente precisa ter, uma estrutura pública que permite fornecer essas informações, provavelmente até operada pelo INPE, de forma que pudesse juntar com as outras demais informações que a gente tem, né? A segunda recomendação é que a gente deve proibir definitivamente, e não fazer isso anualmente, ter que ficar cada estado definindo se vai fazer ou não um decreto de suspensão no fogo. A gente não dá mais para a gente pensar em uma coisa opcional. A gente precisa proibir o uso do fogo no Brasil entre abril e novembro, pelo menos, quando acontece 85% do fogo no Brasil, exceto, obviamente, para as condições, para as ações que são necessárias à prevenção e que sejam, evidentemente, autorizadas, né, como é a casa de construção de aceiros e outros. Mas é essencial, isso é algo que precisa ser feito mesmo em termos de legislação federal, né? O outro ponto, a gente precisa estabelecer em lei uma política para o fim do desmatamento em todos os biomas no Brasil, inclusive de vegetação secundária. Nós já estamos próximos do chamado ponto de não retorno na Amazônia, se é que a gente não está no ponto de não retorno, por conta não só do desmatamento, mas do alto grau de degradação, e a gente não pode mais perder vegetação nativa. Esse é o momento agora de recuperar a vegetação nativa. Esse é um esforço, todos os setores, né, do setor agropecuário, do setor de energia, todas as áreas devem estar envolvidas nesse esforço. 15 segundos. Nacional. Segundo, o quarto ponto é a gente orientar todo o nosso financiamento da agropecuária para práticas sustentáveis. Por que isso é essencial? Porque o principal uso da terra no Brasil, de longe, 98% de todo o uso da terra, das áreas que foram convertidas, né, de vegetação natural para uso antrópico, eles acontecem na forma de atividade agropecuária. E é uma atividade que também depende, essencialmente, desse próprio natural que ali permaneceu. Então, a ideia aqui é que a gente possa ter todo o financiamento da agropecuária focado em práticas sustentáveis. Isso significa ter zero de financiamento com subsídio público para qualquer atividade agropecuária que envolva o desmatamento e a degradação, obviamente, a partir de uma data de corte a ser definida, e, por outro lado, que apresente condições especiais para o financiamento e que incentive aqueles que conservam mais do que o mínimo legal requerido. Depois, outro tema importantíssimo é a gente precisa ter recursos destinados para a questão do controle do desmatamento, né, e da conservação dos nossos biomas e das queimadas. Ele precisa ser um recurso exclusivo, previsto em orçamento e de prontidão. Ele não pode ser dependente de recursos extraordinários. Esse é um tema emergencial para o país, fundamental, né, para a saúde, para a conservação, para a geração de energia, para a produção agropecuária, e a gente precisa ter esse recurso assignado, e isso eu acho que é uma tarefa fundamental aí do Congresso, assignar que tem esses recursos. Fiz uma estimativa aqui, pelo menos 2 bilhões de reais por ano, que estejam assegurados para serem executados tanto nas ações de prevenção como nas ações de remediação. É importantíssimo, para concluir, o Caju comentou agora há pouco sobre a implementação do Estatuto de Emergência Climática,
ele é fundamental para que a gente possa ter ações preventivas em escala acontecendo de forma mais facilitada. Então, é muito importante, ótimo que já tem um projeto aí na mesa para isso. E, por fim, a gente precisa garantir que o mercado de carbono regulado no Brasil, ele incorpore o setor agropecuário. A gente tem um projeto de lei que passou pela Câmara, passou pelo Senado, voltou, ele começou no Senado, né, passou pela Câmara, agora voltou para o Senado, e ele tem uma questão fundamental. No momento, a versão que está prevista, ela não incorpora o setor agropecuário no mercado regulado no Brasil. Não tem como você criar um mercado regulado no Brasil que deixe de fora 75% das fontes de emissão e remoção de gases de efeito estufa que estão na agropecuária. E, por fim, é um tema não menor, mas eu acho que está no entorno disso tudo, a gente tem um problema grave de integração das comunidades dos chamados povos da floresta na Amazônia, por conta do seu isolamento. Então, é fundamental a gente garantir a conectividade das mais de 8.500 comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas da Amazônia, né? Nesses momentos de seca, por exemplo, as populações que mais sofrem a gente nem enxerga, porque nem conectadas elas estão. Esse é um outro tema que precisa receber uma atenção especial e programática no Brasil. Desculpa pelo avançado tempo e termino por aqui. O senhor Tasso Azevedo, como a audiência é rotativa, engenheiro florestal e coordenador geral da iniciativa MAP Biomas, eu apenas queria, como presidente desta sessão histórica, dar uma satisfação do equilíbrio que preciso ter em função do respeito ao senhor estando aí de Nova York e participando com tanto prazer e com tanto conteúdo. Foi importantíssimo ouvi-lo, nós aqui, tanto Leila como eu e todos. Eu, por exemplo, fiquei até aturdido por alguns dados estarrecedores que eu confesso não sabia. E peço até ao senhor que depois, se puder enviar até a presidência da Comissão de Meio Ambiente, que está aqui presente, Leila Barros, um relatório completo, porque eu sei que o senhor teria muito mais a falar, mas a questão é o respeito àqueles e aquelas que também estão aqui, que são debatedores e que esperam para as suas explanações. Portanto, muitíssimo obrigado pela sua presença aí de Nova York nesse nosso debate. Bom, eu quero aqui agradecer aos veículos de comunicação que estão acompanhando, mostrando flashes, como foi o caso do Jornal Hoje, da TV Globo, da revista Veja, e estão transmitindo este debate, a Band News FM 90.7, a TV Meio, que é em rede mundial de televisão, e a Rádio Nova Brasil FM. Eu volto a reforçar aquela minha frase do início, de que os homens são importantes, mas as mulheres são essenciais, penso eu. Tanto que a quarta senadora presente, já que há algum tempo nos acompanhando, é também mulher. Nenhum senador homem aqui presente hoje. Lamento ter que falar isso aos meus colegas, mas respeito os seus compromissos. E quem está presente aqui, representando o Distrito Federal, é a nossa querida, exímia senadora Damares Alves, que deseja falar, por gentileza, é a sua vez, nessa forma que a gente intercala cada debatedor e cada senador, querida Damares. Presidente, o senhor me permite falar da bancada? Claro que eu permito. É que eu tenho crises de asmas e eu não estou bem hoje, exatamente por conta de tudo que está acontecendo. Mas eu queria começar a minha fala cumprimentando todos os expositores. Eu não sei se tem uma ideia de como essa sessão está sendo assistida por pessoas do Brasil inteiro. Eu me programei para chegar
antes, logo no início, eu estou vindo de uma agenda de São Carlos, São Paulo, e o nosso voo atrasou em Campinas. E foi impressionante eu ver dentro do avião as pessoas acompanhando essa audiência. Eu acompanhei muitas falas durante o voo, lá no aeroporto ainda. E é muito interessante ver a audiência, presidente. E eu quero dizer para os senhores que é realmente um dia histórico para todos nós aqui no Senado. E eu quero agradecer todos os senhores que aceitaram o convite, que estão aqui. A importância desse debate e a riqueza do conteúdo. Na verdade, vocês estão dando uma aula para o Brasil. Nós temos apresentações aqui, e os senhores sabem que as apresentações que forem exibidas vão ficar aqui no arquivo do Senado, e eu sei o número de pesquisadores, de alunos, de cientistas que vão procurar essas apresentações e ter como material de estudo, de pesquisa, inclusive para compartilhar. Muito obrigada a todos os expositores. Incrível. Vi o sacrifício de alguns, eu acho que foi a representante do Ministério da Saúde, que viajou a noite toda para estar aqui. Quero agradecer o esforço. Da Fazenda, Damares. O outro lá de Nova York. Foi da Fazenda, querida. Da Fazenda, né? O outro lá de Nova Cristina. York. Então, assim, o esforço de todos os senhores me deixa muito feliz, muito contente, e acho, presidente Cajuru, que alcançamos o objetivo proposto. Eu acho que nós já conseguimos. Se encerrasse aqui agora, a gente já conseguiu o objetivo inicial, e quero parabenizá-lo, o senhor e a Leila, pela realização deste evento. Mas estou aqui conversando com os senadores nos grupos, e eu preciso, senhores expositores, os senhores se esforçaram muito para estar aqui. Muitos senadores lamentando de não estarem aqui com a gente hoje. É uma semana típica. É uma semana complicada, porque nós estamos nas vésperas das eleições municipais, está todo mundo em suas bases, mas os gabinetes estão acompanhando ao vivo. Os assessores estão anotando tudo, estão conversando com os seus senadores. Então, a ausência deles aqui não quer dizer que que é descaso ou que eles não estão interessados no assunto. Muitos, pelo contrário, é justificável. Né? Muitos estão preocupados e estão aqui falando comigo e pedindo para registrar o abraço de todos eles. Senhores, muitas pessoas perguntam por que uma senadora da área da infância está lá na Comissão do Meio Ambiente. Primeiro, porque eu sou apaixonada pela presidente da comissão. Mas, segundo, senhores, que quem trabalha com criança e com mulheres precisa estar atento às mudanças climáticas. Como ministra da Mulher, eu fui desafiada para os debates, as mudanças climáticas e a relação, a influência nas mulheres. E eu tenho estudado muito sobre isso no mundo inteiro. E, ultimamente, eu tenho falado e eu tenho provocado a discussão sobre tudo que está acontecendo, as mudanças climáticas e a infância. As primeiras vítimas, as crianças. Na sequência, num país que mais de 50% dos lares são liderados por mulheres. Neste momento, vamos aos prontos-socorros ver o que está acontecendo? As crianças com problemas respiratórios por causa de tudo que está acontecendo. Quem está lá? As mães que são líderes de família, perdendo horário de trabalho, sendo demitidas porque passaram a noite no hospital e não conseguem chegar no trabalho no outro dia de manhã. Somos, Leila, as primeiras afetadas com as mudanças climáticas, as mães e as crianças. Então, a minha motivação de estar nessa comissão, eu tenho dito, quem ama criança não pode se afastar desse tema mais. Quem luta pela proteção de mulheres não pode se afastar deste tema. Então, senhores, acreditem, o tema ele é por demais transversal. E nós estamos encontrando muitas pessoas e muitos senadores que jamais imaginavam estar envolvidos com o tema, participando ativamente dos debates. Especificamente com relação ao fogo. Eu tenho as minhas preocupações e tenho manifestado as minhas preocupações não com a tecnicidade que os senhores trazem aqui, mas com apelo
da mãe, da mulher, com o apelo do povo lá na ponta. E a semana passada eu me manifestei, inclusive fui muito mal interpretada, da minha preocupação, especialmente com as nossas áreas indígenas. Eu trabalho com povos indígenas, todo mundo sabe disso. E nas últimas noites, senhores, eu tenho uma filha indígena. A nossa oração antes de dormir, todas as noites, nos últimos 2 meses, tem sido assim: Deus tem piedade das crianças. Quem já esteve em áreas indígenas, quem já esteve dentro de uma maloca, nós ficamos assim, aperreadas de noite. Um incêndio numa maloca, senador Cajuru, um incêndio, uma faísca em cima do telhado de uma maloca, especialmente o povo da minha filha, a maloca toda de palha, e a entrada da maloca é uma pequena portinha em que a gente tem que se abaixar para entrar, e as redes penduradas, às vezes 30 famílias numa maloca. Um incêndio de uma maloca, eu perco quase que famílias inteiras. Então, a nossa preocupação com o que está acontecendo e com os nossos povos indígenas em áreas isoladas. E a semana passada eu trouxe um tema e eu quero fazer essa discussão aqui com os senhores e quero muito ajudar. Entendam, senhores, a minha preocupação é ajudar. E esse debate, ele vai trazer muitos encaminhamentos. E um dos encaminhamentos, senhores, que eu entendo, tem política pública que a gente vai ter mesmo que amarrar em forma de legislação. Porque vem um governo, faz, aí vem um outro, não dá continuidade, aí vem um outro que quer inventar a roda daquilo que já estava dando certo. Então, eu acho que muito que a gente pode conduzir esse debate, presidente, é que encaminhamentos nós podemos transformar em projetos de lei, em legislação, para que venha governo, saia governo, sejam obrigados a dar continuidade. Nós temos uma legislação nova do manejo de fogo, mas eu tenho algumas preocupações, especialmente com relação ao fogo prescrito, à queima prescrita. E a semana passada eu trouxe esse debate. Eu trouxe e quero muito que a gente discuta mais. Talvez para não demorar muito aqui o debate, mas eu quero ouvi-los mais sobre isso. Lá no artigo 37 da nova lei, da Lei 14.944, fala dos impedimentos da queima prescrita. Mas eu vi, gente, eu estou acompanhando por trabalhar com os povos, é a mim que eles procuram no Senado, de algumas brigadas terem usado o fogo prescrito no momento que não podiam ter usado. E aí eu venho com a preocupação, presidente, da formação desses brigadistas. A lei fala de um cadastro nacional. Eu quero participar disso, eu quero ajudar com isso, porque nós tivemos no Xingu, exatamente na reserva onde tem o povo de minha filha, indígenas muito preocupados com a queima prescrita. E eu coloquei isso aqui. Eu quero ouvir os órgãos ambientais sobre a queima prescrita. Porque me parece, senhores, e aqui fica uma pergunta, se alguém quiser depois responder ou falar comigo no privado, é que em situações de extrema, como nós estamos vivendo agora, a queima prescrita não é recomendada. Mas a gente viu brigadistas em áreas indígenas usando a queima prescrita recente, enquanto alguns governos já tinham decretado o não uso da queima do fogo controlado. Então, eu manifesto a minha preocupação com a formação dos brigadistas, especialmente os voluntários lá na ponta, o número de instituições de brigadistas que tem surgido no Brasil, como nós vamos acompanhar essas instituições movidas, digo, de muita boa vontade. Todos eles movidos, eu vejo isso, do interesse de ajudar. Mas não é só com boa vontade que a gente faz um bom trabalho. Então, eu quero me colocar à disposição, tenho buscado com alguns especialistas, quem sabe, Leila, apresentar na regulamentação da lei, a formação desses brigadistas, ou conversar com os órgãos responsáveis e focando especialmente, senhores, na queima prescrita. Estou preocupado. Nós tivemos no DF, a semana passada, a prisão de um brigadista, agora eu já sei que é um brigadista voluntário, em que ele estava usando a queima prescrita, porque era a arma mais poderosa que ele tinha. Eu entendo até que ele queria fazer o controle. Eu estou com algumas outras imagens também que estão sendo investigadas, mas
esse assunto precisa ser colocado na pauta, especialmente, presidente, lá na escola, conversando com os meninos, lá nas regiões mais isoladas, conversando com os povos tradicionais, o que é, o que não é a queima prescrita, quando pode, quando não pode. Então, eu estou aqui realmente com muita boa vontade para ajudar. E quando eu vi o presidente também, eu acho que um dos nossos expositores do INPE, falando de orçamento, e aí, Leila, foi o nosso último debate na comissão, não tem enfrentamento ao fogo sem dinheiro. Não tem preservação de meio ambiente sem dinheiro. E a gente vai ter que fazer essa conversa aqui entre nós. Nós vamos ter sim que ir lá povoar a comissão de orçamento. Nós recebi um relatório esses dias do número de emendas de parlamentares para a área de meio ambiente. Vamos ter que conversar, talvez fazer uma questão cultural aqui dentro, presidente, convencer os colegas sobre a importância da gente investir na área. Então, eu também me coloco à disposição, Leila, de você e do presidente Cajuru, da gente conversar sobre o orçamento. Ou a gente investe, ou a gente investe. Quando eu vi o INPE mostrar os nossos satélites, que são exemplos para o mundo, ou a gente investe, ou a gente investe. Então, eu acho que a gente vai sair daqui hoje com excelentes encaminhamentos e acho que esse é um tema, a Leila fez um apelo numa das reuniões que comoveu o Brasil, que a gente tem que afastar, sim, os debates políticos, as brigas políticas, e eu estou me afastando, Leila, estou ouvindo o seu apelo, tá? A gente tem que afastar, sim, a gente tem que estar todo mundo unido, porque olha como eu estou hoje. Se eu estou aqui no centro do Brasil, passando tão mal, eu quero que vocês imaginem como estão as minhas crianças lá na Amazônia, lá no Nordeste, lá nas regiões mais isoladas, e que Deus nos dê sabedoria, senhores, Deus nos dê discernimento. Nós temos um país para cuidar. E esse debate aqui mostra que os senadores estão muito preocupados e querem, junto com vocês, encontrar respostas. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. É para nós aqui. É um dia muito especial, muito especial. Poderíamos ter colocado outro dia esse debate, quando tivesse todo mundo aqui, mas a gente tem pressa. O Brasil tem pressa, então hoje é, de fato, este é o melhor dia para a gente discutir. Parabéns, Leila, parabéns, presidente, vamos embora. E eu fico à disposição de todos os senhores. Obrigada, presidente. Muitíssimo obrigado, senadora Damares Alves. Como sempre, suas contribuições são altamente preciosas. A senhora fez observações aí relevantes em relação ao senhor Clésio, do INPE. Ele fez questão de responder a uma pergunta que eu iniciei aqui, a sessão, sobre as soluções que ele entende que são fundamentais e necessárias. E ele colocou como terceira exatamente a questão orçamentária, né? Que é fundamental, evidentemente, né? E entre outras coisas que a senhora colocou muito bem e dividiu com os demais presentes debatedores aqui. E sobre em relação aos senadores homens, eles estão entendendo que eu estou brincando, eu entendo a vida deles, né, em eleições municipais, porque realmente eu odeio eleição municipal. Eu odeio ter que pedir voto no interior, não é minha praia, senadora. Eu sou do ramo do futebol, da televisão, então eu não sou muito chegado. Mas entendo que cada político tem as suas obrigações, tem os seus representantes nas suas capitais, nos seus estados, né? E entre elogiar mulheres e homens, é evidente que eu prefiro elogiar mulheres, né? E vocês realmente vieram aqui a essa sessão. Bem, vamos dar sequência, ouvindo agora o senhor Raoni Guerra Lucas Rajão, que é diretor do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente. Peço desculpa às mulheres presentes, as priorizarei depois da fala, em função de uma reunião que o nosso Raoni tem rigorosamente em instantes lá no Ministério do Meio Ambiente. Uma honra contar com a sua presença. Fique à vontade na tribuna, querido, por fineza. Boa tarde a todos. É um prazer
enorme estar aqui com vocês, né, podendo trazer algumas informações dos esforços que estão sendo empreendidos pelo Ministério do Meio Ambiente, né, num tema que obviamente é caro e nos afeta a todos, né, principalmente aquelas pessoas, né, mais vulneráveis, como bem falou, né, a senadora, né. E gostaria de aproveitar e também agradecer o esforço dessa casa, né, de uma série de projetos de lei, a aprovação do manejo integrado do fogo, realmente uma contribuição enorme, inclusive porque é a primeira lei que estabelece de maneira clara, né, a obrigação do produtor rural em tomar também atitudes preventivas, né, ou seja, a gente precisa prevenir, né, porque para não precisar remediar, porque obviamente, né, como também colocado pelos palestrantes anteriores, né, o fogo ele pode ser apagado com um dedo, com um dedão. Né? Mas se você não toma atitudes preventivas, realmente ele pode sair fora de controle e afetar e tomar, inclusive, né, diversas vidas. Né? E também as várias iniciativas dessa casa, né, com destaque também, né, ao projeto de lei, né, do mercado de carbono, que realmente vai ser muito importante, né, além de várias outras iniciativas, né, como a da senadora, sobre a questão dos incêndios e entre outros temas. Né? Então, eu gostaria de, antes de tudo, né, fazer aqui uma pequena Senhor Raoni, linha do tempo, pois não. Sem atrapalhar o seu tempo, só para que se registre aqui, inclusive a ministra Marina Silva fez questão em uma reunião na Comissão de Meio Ambiente, presidida pela Leila do Vôlei, e estava presente a senadora Damares, ela fez um agradecimento a mim, ao senador Nelsinho Trade e também à senadora Tereza Cristina. Nós abrimos mão de nossas emendas, eu abri mão do meu projeto pela grandiosidade que o senhor acabou de fazer aí a observação, e eu fico feliz. Muito obrigado, desculpe interrompê-lo. E para isso, inclusive, agradecemos muito, até que esse processo foi articulado, né, na nossa secretaria, né, pelo secretário André Lima, com o nosso apoio técnico, né, inclusive, né, com um diálogo muito próximo dos corpos de bombeiro, que obviamente são muito importantes para toda essa agenda. Né? Então, realmente foi assim, chegou no momento certo, né? Inclusive, eu vou estar comentando algumas das ações que estão sendo elaboradas nesse sentido, já com base na nova lei. Né? Assim que nós, né, iniciamos, né, a administração, né, houve ali já um esforço de conversar, inclusive, com os diferentes cientistas, e já ainda no primeiro semestre do ano passado, já sabíamos, né, já tínhamos ciência, né, inclusive, da possibilidade de um evento de um El Niño. Né? Obviamente, existia ainda algumas incertezas se seria um El Niño mais intenso ou menos intenso, mas sabíamos que ele estava, né, se aproximando. Né? E isso, juntamente com o esforço da retomada de políticas de controle do desmatamento e queimadas, nós temos ele como um dos primeiros atos, ainda no dia 1º de janeiro, a retomada da Comissão Interministerial de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas, né, podendo trazer esse tema para o mais alto nível, além do Fundo Amazônia, que tem um papel muito importante, vale ressaltar aqui numa parceria próxima, né, entre o Ministério do Meio Ambiente, o BNDES e mais doadores. Né, hoje já temos aí 6 países que contribuem, além da Petrobras, para esse fundo e que, por exemplo, permitíssemos aprovar, né, uma série de projetos para apoiar os corpos de bombeiro, possibilitando um apoio de até 400 milhões de reais para poder fortalecer os corpos de bombeiro pelas novas regras. Né. Temos também, né, o lançamento do PPCDAN, né, do Plano de Controle do Desmatamento e Queimada, ainda, né, no ano passado, né, além de uma cooperação com o INPE para poder passar a monitorar, né, em tempo real o desmatamento no Pantanal. Né. Já havia ali um monitoramento anual, né, mas, obviamente, quando você tem ali um dado, né, mais próximo do tempo real, e que no caso do INPE é fornecido pelo DETER, isso permite, né, ações mais tempestivas, né, e nós tivemos ali uma resposta muito positiva. Já em 2024, estava claro, né, que estávamos vivendo um El Niño intenso, né, e que não só precisávamos, né, continuar a implementação das políticas mais em andamento, mas também declarar um estado de emergência. Né, e, de fato, em abril, né, já foi declarado esse estado de emergência com risco de incêndio florestal no Pantanal, em outras regiões, né, inclusive intensificando as ações preventivas, principalmente aquelas de queima prescrita, mas naquele primeiro período, ainda com umidade no solo, ainda de maneira, né, a considerar, né, obviamente, o risco, né, de espalhamento, né, porque no caso foi feito no Pantanal, foram 19 mil, né, hectares de queima prescrita realizado no Pantanal, que apesar da gente ter visto, de fato, né, uma situação bastante grave, podemos ter certeza que se não fosse pelas ações preventivas, principalmente em unidade de conservação, né, a situação seria muito mais grave, né, inclusive para a fauna. Né, e, posteriormente, a criação da Sala
de situação, né, ministerial, né, que inclusive é o motivo pelo qual o secretário não está aqui hoje, né, nesse momento ele está reunido, né, junto com diferentes autoridades e os outros ministros acompanhando, né, o tema, de modo tal a avançar e poder exatamente trazer todos esses atores. É nessa sala de situação, senhores, que a gente tem ali, né, o Ministério da Justiça, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, né, integração regional, e é possível exatamente essa articulação, né? Você tem um incêndio mais intenso numa área, então o Ministério da Defesa precisamos de apoio prontamente oferecido, né? Defesa Civil, vamos atuar junto nessa área, tem uma população, né, em uma situação, inclusive, de vulnerabilidade, vamos atuar, né? E, de fato, ele tem sido bastante efetivo, né? Além de, vale ressaltar, agora nos últimos meses, né, nós tivemos ali, né, agora ainda esse mês, né, as medidas provisórias que possibilitaram um aumento extraordinário do orçamento, né, nós somando aí, né, mais de 600 milhões de reais adicionais, né, para essas ações, além, né, da mudança do decreto 12.189, que aumentou as penas, inclusive, para casos, né, de sanções, né, no caso de queima e também de desmatamento, também criando novos procedimentos, né? Mas tudo isso, assim, é um esforço muito grande numa situação que realmente é excepcional, né? A cada semana que passa, o que nós vemos acompanhando as frentes de incêndio, né? Por exemplo, começando pela Amazônia, né? No começo de agosto, né? Ou seja, há pouco tempo atrás, nós estamos falando aí de menos de 2 meses atrás, nós tínhamos somente 23 frentes, né, de incêndios na Amazônia. Hoje já são 554, né? Destas, 151 nós já conseguimos extinguir, né? Só que cada semana nós temos novas frentes naquele esforço de Sísifos, né? E que no caso da Amazônia é particularmente grave porque, né, quando a floresta está numa situação de saúde regular, né, você tem uma situação climática normal, né, você desmata, põe fogo, né, e aquele fogo se alastra e chega na beirada da floresta e se extingue pela própria umidade da floresta, né? Tanto é que, normalmente, as áreas, né, de floresta que pegam fogo, que são principalmente aquelas de contato com áreas agrícolas ou áreas recém-desmatadas, 20%, né, do total de focos de calor. Nesses últimos meses, nós estamos vendo, né, uma quantidade de focos de calor afetando florestas superando os 40%. Os 40%, ou seja, né, o que nós tínhamos antes, a própria umidade da floresta contra uma barreira contra os incêndios, né, a situação de seca é tão extrema, né, que ela, de certa forma, está fragilizada e possibilitando até um processo que é um desmatamento mais barato, é o desmatamento através do fogo, né, inclusive porque parte dessas áreas, né, vão estar tão degradadas que não vai ter mais apoio, né, não vai ter mais suporte da própria vida nessa região, né. Por isso que nós temos trabalhado, inclusive, em parceria com a AGU, em parceria com o Ministério da Justiça, para poder, né, conseguir, inclusive, responsabilizar essas pessoas e a lei, né, do manejo integrado do fogo nos cria novas possibilidades nesse sentido. Em relação ao Cerrado, a gente vê uma situação parecida também, inclusive com um fogo, né, bastante proeminente. Agora, no caso do Pantanal, né, eu trago ali uma certa notícia de esperança, né, porque se de um lado nós temos uma situação climática que, inclusive, ela é 40% pior do que 2020, né, nós já conseguimos, né, ter um total de área queimada que, apesar de ser acima do aceitado, obviamente a gente não acha que isso é algo, né, que deve se repetir, né, que é 20% inferior para esse mesmo período do ano do que foi observado em 2020. Ou seja, nós conseguimos, através do esforço, né, heróico dos nossos brigadistas, né, também em cooperação, né, com o setor privado, em cooperação com o Ministério da Defesa, entre outros, inverter essa curva, né, torná-la mais plana e, com isso, já começar a empatar, pelo menos, o jogo no Pantanal, né, que, de certa forma, nos dá alguma esperança, né? Então, o que fica claro é que, assim, de fato, né, tomamos atitudes, né, desde o começo, foi uma preocupação desde os primeiros dias de governo, inclusive naquilo que está mais diretamente sobre a nossa governança, que é o desmatamento ilegal, porque vale ressaltar que, no caso do desmatamento, se o satélite detecta o desmatamento numa área, aquilo já é considerado pela nossa legislação atual prova suficiente para poder, inclusive, né, mover uma ação civil pública, para poder fazer uma multa, um embargo e punir efetivamente aquela pessoa, né, responsável por aquela área. Por quê? Porque desmatamento necessita de uma ação concreta, necessita de um investimento concreto. No caso dos incêndios é mais complexo, porque o incêndio você precisa comprovar um nexo causal.
né? Então, aquilo que se refere, né, a combate ao desmatamento, nós conseguimos ser tão efetivos que nós reduzimos em 50% praticamente o desmatamento com relação ao ano anterior, né? E isso certamente, vocês podem ter certeza que amenizou, né, dentro do possível a questão dos incêndios, porque a prática é você desmata e depois você coloca fogo, né? Agora, tem questões que são, obviamente, fora do nosso controle, né? É por isso que, apesar dessas ações serem tomadas, elas são insuficientes. É impossível, com uma área queimada que nós vemos no país, né, a gente considerar essas ações suficientes. Elas são insuficientes, né? É por isso que a gente precisa considerar como nos preparar melhor para eventos climáticos extremos, porque o que nós temos vendo esse ano, né, provavelmente a gente não vai ver ano que vem, mas daqui a 5 anos provavelmente vai se repetir e com uma frequência cada vez maior, porque isso é o grande desafio das mudanças climáticas, né? Ela torna eventos extremos, como essa seca que nós estamos observando aqui, né, cada vez mais frequentes, né? E eu gostaria de concluir, na verdade, trazendo uma referência até mesmo histórica para a gente para termos, né, noção, né, de como que a proteção das nossas florestas e o combate aos incêndios, na verdade, é uma missão até mesmo civilizatória, né? Está ligada à própria formação do nosso país, o Brasil, que inclusive tem nome de árvore, né? Onde, né, nós temos, né, um personagem, talvez uma das pessoas mais ilustres, mais importantes da nossa história, né, que é José Bonifácio de Andrade Silva, né, que inclusive era um cientista, né, reconhecido em várias partes do mundo. Ele estudou muitos anos em Coimbra, professor, né, como eu, com muito orgulho, né, inclusive descobriu vários elementos, inclusive aquele que nós usamos nas baterias, né, lítio. Ele foi um dos pesquisadores que descobriu esse elemento e ele foi, né, escolhido pela coroa portuguesa para ser ministro, né, das minas e matas, né, não só de Portugal, mas também das províncias. E, obviamente, para produzir minério, para poder produzir ferro, você precisa também de madeira, você precisa também de algo, de combustível, né? E ele já percebia naquele momento, vocês imaginam, senhores, no início, né, do século XIX, já a falta de madeira. Né? Já a falta de madeira não só em Portugal, mas também no Brasil, né? E o excesso de desmatamento e de queima, né? Tanto é que ele tem 2 obras que citam, né, essas questões. A primeira, inclusive, onde, olha o pensamento, como esses certos temas são, né, constantes. Né? Ele escreve que sem matas, a umidade necessária para a vida das outras plantas e dos animais vai faltando entre nós. O suão abrasador apoderou-se das províncias. No caso, inclusive, a província, né, do Brasil. E o novo clima e a nova ordem de estações estragarão campos outrora férteis e temperados. Por isso que ele conclui: destruir matas virgens e sem causa, como se tem feito e praticado no Brasil, é extravagância insofrível, crime horrendo, grande insulto feito à natureza. Obrigado, senhores. Muitíssimo obrigado, riquíssimo com os argumentos e com toda a sua contribuição, e que o senhor tenha uma boa reunião lá no Ministério do Meio Ambiente. Dando sequência agora, na tribuna, por gentileza, a senhora Yara Vasco Ferreira, mas pelo jeito me disseram que ela torce para o Flamengo. Ela é diretora de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio. É uma honra contar com a sua presença, com a sua paciência. Fique à vontade, por gentileza. Muito obrigada. Ao saudar o senador Cajuru, que preside essa sessão, saúdo também a senadora Leila, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Casa, as senhoras senadoras ou senadores que estejam aqui também, e a todas as senhoras e senhores que permaneceram aqui e estão podendo desfrutar desse debate, dessa sessão tão importante e histórica como já foi destacada. Eu falo em nome do presidente do Instituto Chico Mendes, o sociólogo Mauro Pires, que também está numa agenda com a ministra Marina Silva e pediu que eu representasse. É muito importante destacar, o ICMBio é um órgão relativamente novo, é adolescente, né, criado em 2007, então hoje ele
tem 17 anos, e ele foi criado com um foco muito específico de conservação da biodiversidade, mas de gestão das unidades de conservação, que são um tipo de área protegida e que é o instrumento reconhecido internacionalmente, inclusive no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica, como um mecanismo mais efetivo de conservação da biodiversidade, justamente porque em determinada área, em determinado território, a gente adota as medidas administrativas e de manejo adequadas à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade. Só que hoje, né, nesse contexto de mudança climática e de todas as emergências que a gente já está vivendo, as unidades de conservação, elas se revertem, na verdade, num objetivo que é também de mitigar esses fenômenos dessas mudanças climáticas. E isso é muito importante, porque quando a gente ainda trabalha e a gente fala na representação por bioma, o Brasil é signatário da Convenção da Diversidade Biológica e ele também se comprometeu com metas, né, para 2030, de alcançar uma cobertura de proteção de 30% dos biomas. E a gente está muito longe disso. E aí eu vou trazer alguns dados aqui de realidade, assim, para reforçar qual é a nossa estratégia, como a gente tem atuado no combate aos incêndios nas unidades de conservação, mas também a importância da gente ampliar esse sistema, porque hoje, só para vocês terem uma ideia, nos 3 principais biomas onde a gente está tendo as maiores calamidades provocadas pelos incêndios e agravadas pela seca, no caso da Amazônia, a gente tem 15% de unidades de conservação federais, mas no Cerrado a gente só tem 3%. No Pantanal a gente só tem 2%. Então, assim, esse é um dado de realidade importante, assim, até para a gente entender, quando a gente propõe a criação de uma nova unidade de conservação, o papel e a importância que ela tem para a conservação da biodiversidade e isso associado aos serviços ecossistêmicos que todos precisamos, que se completam para que a gente tenha a vida saudável, para que a gente realmente articule a política pública de conservação da natureza e de saúde da população, a própria sustentabilidade socioeconômica, quando a gente fala, e as unidades de conservação são ativas também para isso. Então, eu só queria destacar esse papel, na verdade, que esse instrumento, né, unidade de conservação, tem para o Brasil e para o mundo também, não só mais no foco da biodiversidade, mas também no seu papel como efeito mitigador a partir desses fenômenos. E isso também para dizer que o ICMBio, ele tem uma jurisdição muito específica, né? Porque a gente tem uma jurisdição territorial, não é como o IBAMA, que trabalha o Brasil todo, apesar de que a gente também, de forma cooperativa e colaborativa, nas regiões dos incêndios, a gente também não trabalha só para as unidades de conservação, mas o nosso foco são as unidades de conservação e o seu entorno imediato. E aí é muito importante dizer, hoje nós temos 340 unidades de conservação já criadas, de diferentes tipos, diferentes categorias de manejo, dos parques nacionais, a reservas extrativistas, áreas de proteção ambiental, aqui como o DF, com diferentes objetivos de criação, e isso abrange 10% da parte terrestre do território nacional e 26% da parte marinha também do nosso território nacional. Então, isso é muito importante porque a gente está presente em todos os biomas e na zona marinho-costeira também. E aí o foco aqui da nossa sessão, né? Nós tivemos praticamente uma continuidade da ação de combate aos incêndios no ano de 2003, no ano de 2004, porque em 2024, porque em fevereiro de 2024 foram detectados os primeiros focos de incêndio que pegou o entorno da estação ecológica de Itaiamã, no Pantanal, e também partes do entorno do parque. Então, assim,
a grande diferença, gente, o incêndio criminoso, porque a gente tem o manejo integrado do fogo, e, senadora Damares, vai ser com muita gratidão que a gente gostaria, sim, de conversar com a senhora e com todos os senadores dispostos realmente a fortalecer a pauta do meio ambiente, porque o Brasil precisa e o mundo precisa. Então, de fato, todo empenho nesse sentido, ele é bem-vindo, mas a gente tem toda a regulação com relação ao manejo integrado do fogo. A queima prescrita, ela é uma das ações e ela tem um período do ano para ocorrer, assim, com bastante rigor técnico. Isso não quer dizer que a gente é infalível, que não ocorram erros, mas a gente vem procurando sempre aprimorar, sempre aprender, e por isso a gente nunca trabalha sozinho, não só com os órgãos federais, mas também com os órgãos estaduais, com a própria academia, o quanto é importante esse diálogo e essa troca de informações e conhecimentos nesse sentido. Mas a gente teve, então, e o colega Rajão aqui, ele apresentou, em abril a gente teve, né, a decretação do estado de emergência, e aí, em maio e junho, esse fogo que vem se acelerando e se acentuando, e já foi falado aqui, a gente teve milhares de focos de incêndios, né? Mais de 220 mil, e nessa proporção que a gente não tem a exatidão, se 95, 99, mas mais de 90% desse fogo que a gente chama do incêndio criminoso, porque ele não teve autorização, ele não foi feito com nenhum tipo de cuidado, e está evidente para a gente que trabalha com isso, a intencionalidade, na verdade. E é isso que nos preocupa, porque há repercussão, né? Se particularmente mulheres e crianças sentem, mas toda a sociedade sentem, e o mundo todo, porque as toneladas de emissão que nos últimos meses o Brasil tem feito um papel que realmente, assim, nos preocupa e nos envergonha nesse sentido, de todos os esforços que a gente vem fazendo e mesmo assim não sendo suficientes, mas é muito importante destacar a ação do governo federal. A gente não estava preparado para essa proporção e dessa forma, mas em junho, a gente teve a instalação na Casa Civil da Sala de Situação, e a gente vem buscando exatamente essa integração, não só dos órgãos federais, mas também nessa articulação com os estados, com os próprios municípios, com as agências e que produzem também o conhecimento. Então, a articulação entre os poderes, isso foi muito e tem sido extremamente importante. Então, não só essa ação do executivo em toda a articulação, inclusive federativa, mas também todos os esforços do legislativo, assim, saúdo a aprovação da lei do plano, do manejo integrado do fogo. Então, isso a gente celebrou muito, porque a gente precisa exatamente desses marcos normativos que fortaleçam e ajudem as nossas ações. Então, isso é muito importante. E o judiciário também, assim, o STF, ele tem cumprido um papel também muito importante, então a gente saúda esse esforço que todos os poderes estão fazendo, porque é isso, a gente não tem, hoje a maioria da sociedade, parece, tão consciente da gravidade da situação que vivemos, mas a gente está muito alerta e a gente tem procurado as estratégias justamente para divulgar, para sensibilizar, para mobilizar e engajar a sociedade nos seus diferentes segmentos para que colaborem nesse sentido, né? Então, ao destacar esse papel que os três poderes exercem, cada um na sua missão e competência, a gente teve, aí eu estou falando a parte do ICMBio, a gente teve créditos extraordinários liberados. Então, a gente teve 34 milhões para o Pantanal e 46 milhões para a Amazônia, e isso permitiu com que a gente reforçasse o número de brigadistas para esse combate, fortalecêssemos e ampliássemos o contrato de aeronaves para que a gente possa não só o combate, mas toda a parte de logística necessária. Hoje nós temos 80 unidades de conservação monitoradas, mas hoje
fogo ativo, incêndio, nós só temos em 17 unidades de conservação, e a única que a gente vem, na verdade, lutando muito, e é que mais nos tem exigido esforços, é o Parque Nacional do Araguaia, onde a gente tem uma sobreposição do parque 100% com terras indígenas, então isso é uma preocupação muito grande, mas nas demais 16 unidades de conservação que hoje nós temos registro de fogo ativo, significa que nós estamos controlando. Então, do ponto de vista das atribuições do ICMBio, da sua competência, a gente vem procurado avançar nesse sentido, aprimorando aí, inclusive, os nossos mecanismos internos. E, nesse contexto, considerando que a gente teve, em 2010, uma situação agravada também por um El Niño muito forte, a gente teve, no caso das unidades de conservação, 1.700.000 hectares de área queimada nas unidades de conservação. Hoje, a gente já alcançou um total de 1.226.000. Só que, justamente com as ações não só de combate, mas tudo que tem sido feito, o nosso prognóstico é de não chegar a esse total que foi alcançado, infelizmente, em 2010. Então, a gente tem trabalhado muito para isso, e, nesse caso, eu queria só destacar também, senadora Damares e senadores, a importância da queima prescrita, feita no prazo, adequadamente e tudo mais, não só, e porque a senadora Leila citou o caso do Parque Nacional de Brasília, e foi muito importante porque a gente teve uma queima esse ano menor do que a do ano passado, justamente porque a gente teve queima prescrita, então a gente pôde criar, na verdade, aqueles corredores que impediam que o fogo avançasse, mas também esses corredores, eles são fundamentais para a fuga da fauna. E a gente já viu imagens horrorosas e desesperadoras da fauna lutando para escapar do fogo. Então, assim, é um conjunto de ações que são fundamentais para que a gente possa preservar, porque no caso das unidades de conservação, elas são patrimônio nacional, elas são patrimônio de todos nós. Então, existe esse empenho muito grande e essa responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade de cada vez mais aprimorar o seu modo de fazer gestão e o manejo dessas áreas e, sobretudo, no combate aos incêndios, né? Então, só dizer para vocês que, nesse caso, a gente teve, né, com foco nas unidades de conservação federais, do total de área que foi queimada no bioma Amazônia, nas unidades de conservação federais, a gente teve apenas 2% desse total do bioma queimado, tá? No caso do Cerrado, foi mais grave, a gente teve 7,5%, e no Pantanal a gente teve 0,7%. Mas deixando claro isso, Cerrado e Pantanal são biomas onde a gente tem, com exceção do Pampa, que não chega nem a 2%, né? São os biomas menos representados, menos protegidos do ponto de vista desse instrumento de área protegida, e que é fundamental e que cada vez mais a sociedade vai entender a importância para que a gente possa avançar na proteção de áreas que serão fundamentais para a saúde da gente, né, dos brasileiros e de todo o planeta. E aí eu queria finalizar só respondendo o senador Cajuru, quando ele falou, né, o Brasil acaba com fogo, ou o fogo acaba com o Brasil, vou de trás para frente, dizer o seguinte: a gente não vai deixar o fogo acabar com o Brasil, porque estamos unidos, e eu acho que cada vez mais a gente vem aumentando as frentes de proteção e de apoio. Eu acho que esse exemplo que os três poderes têm dado de uma atuação e de uma preocupação muito importante, eu acho que essas iniciativas legislativas que hoje tanto a senadora Leila como o próprio senador Cajuru apresentaram, e a disposição da senadora Damares, eu acho que isso revela essa disposição do Congresso de realmente fortalecer essa luta. Mas com relação àquelas medidas, se me permite, além de 3, 4, tá?
importante e fundamental, e a gente falou aqui na questão do fortalecimento dos órgãos, e quando a gente fala isso, a gente está falando naquela estrutura básica mínima. O ICMBio já teve mais de 2.000 analistas ambientais, hoje a gente tem 1.100, então a gente teve uma evasão muito grande, a gente precisa repor esse contingente, o próprio orçamento não é suficiente para que a gente enfrente ao longo dos anos, de fato, porque é aquilo também, a gente precisa de dinheiro e precisa também das pessoas que operem a política. Então, essa valorização também da carreira dos funcionários, eu acho que tudo isso é muito importante a gente destacar, porque é isso, são as pessoas que enfrentam toda sorte de adversidade para realmente defender esse patrimônio que é nosso, que é de todos nós. É fundamental aí a questão da responsabilização pelos incêndios criminosos. Isso é fundamental, porque a gente está falando que hoje a maioria das consequências desses incêndios, que está indo para além do comprometimento da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, está comprometendo a vida das pessoas, a saúde, uma sobrecarga para o SUS tremenda. Olha, assim, a quantidade de recurso que, no total, a gente tem gasto para combater esses incêndios criminosos, sabe, que poderiam estar sendo destinadas mais para a saúde, mais para a educação, mais para o meio ambiente, para que a gente possa fazer um manejo adequado. Então, isso é fundamental, essas medidas legislativas, porque isso dificultou a criminalização, quando o Raoni Rajão agora falou aqui da questão do nexo causal, isso foi uma alteração com o Código Florestal em 2012, então é muito importante a gente ter atenção para esses mecanismos legais, porque a gente não pode incentivar o crime, a gente não pode facilitar para que ele aconteça de forma impune e que esse seja o exemplo, porque o poder dissuasório, ele é muito importante. Então, eu queria reforçar isso como uma segunda medida. Muito importante também, queria destacar, consequente à lei do manejo integrado do fogo, que é a instalação do próprio COMIF, da própria Comissão Nacional, que vai reunir todos os órgãos e entes, na verdade, que precisam estar em diálogo permanente, porque a gente passa a ter essas temporadas uma emendada na outra e com esses fenômenos que vêm se agravando por conta da seca, por conta dos efeitos, né, da mudança climática. Então, esse locus institucional para implementação da política, né, e dessa ação coordenada no território, que é fundamental. Então, eu destacaria também como uma medida importante, e aí, principalmente, a colaboração. E aí eu destaco agências, a própria academia, a necessidade da gente trabalhar com informação atualizada, e aí essa questão da informação, da educação, do conhecimento, onde a gente tem as universidades já como parceiras, mas também a sociedade civil. Eu acho que o MAP Biomas é um exemplo para a gente de iniciativa da sociedade civil que tem aportado contribuições muito importantes para o governo, para as políticas públicas. Então, ressaltar a importância dessa integração e da colaboração multissetorial no âmbito da sociedade, para que a gente faça esse enfrentamento e que a gente consiga realmente não só conter os incêndios, mas e além, na verdade, promover, e a partir das unidades de conservação, a gente tem um potencial muito grande. Então, eu apelo aqui para as senadoras e senadores, um olhar mais especial aí, um tanto para o meio ambiente, para que a gente possa fortalecer essa pasta, porque a gente cada vez mais vai precisar de um meio ambiente equilibrado e sadio, para que a gente enfrente realmente todas as adversidades que a gente já vem sofrendo, tá? Muito obrigada. Senhora Yara Vasco, eu, nesse momento, quero aqui confessar que depois de ter presidido várias sessões, comissões, debates aqui nesta casa, a de hoje, indiscutivelmente, ficará na minha história como homem público. Nesses 6 anos de mandato como senador, nenhuma se compara a essa. Impressionante o conteúdo de cada debatedor. Se eu estivesse na Marquês de Sapucaí, neste momento, no dia da apuração,
no item enredo, cada um e cada uma de vocês iria ouvir a seguinte nota, nota 10. Posso falar? Parabéns mesmo. E a senadora Leila do Vôlei, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e em dueto comigo aqui na presidência, deseja falar e fique à vontade, presidente. Não, é muito rápido. Assim, aproveitar a fala da senhora Yara, né, Ferreira, que é representante do ICMBio, mandar meu abraço ao presidente Mauro Pires. Eu queria, de forma muito carinhosa, destacar a presença aqui do João Morita, né, que é o coordenador de manejo integrado do fogo do ICMBio. Quando começou um incêndio na floresta, no Parque Nacional, horas depois eu estava lá, vendo toda a operação que estava sendo executada pelo Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal, em parceria com o ICMBio, e o Morita ali, com maior atenção, mostrou todas as ações que estavam sendo executadas naquela força-tarefa ali. E em nome, né, na presença aqui do João Morita, eu quero agradecer a todos os servidores do ICMBio, uma salva de palmas para eles, por favor, do ICMBio, do IBAMA, dos corpos de bombeiros de todos os estados, que também, brigadistas, né, os voluntários também, aqueles que estão nesse front. Assim, é muito, ao mesmo tempo que é desafiador, né, essa missão que nós temos à frente, de alguma forma nos dá um acalento, viu, Morita? Ver que nós temos servidores tão comprometidos, apesar de todas as dificuldades, como a Yara falou, orçamento, né, de quadros, a gente vê servidores como do ICMBio, como do IBAMA, Cajuru, e assim como os corpos de bombeiros de todos os estados muito engajados, e quero também agradecer aos brigadistas voluntários que estiveram juntos nesse fronte. Obrigada, João Morita. Leila do Vôlei, eu queria ter esta filha. E eu que não sou pai. Bom, eu quero agradecer aqui também, em relação à mídia internacional, acompanhando, como bem colocou a senadora Damares Alves, a nossa audiência está batendo todos os recordes deste debate, o jornalista CD Silva, do The Brazilian Report. Muito obrigado. Bem, eu ganhei uma aposta da minha assessora Simone. Aproveitando o nome Yara Vasco, porque eu vou falar de um vascaíno, eu comentei com ela, vamos apostar um vinho? Se chegar um senador homem neste debate hoje, eu garanto a você que será ele. E é exatamente ele quem está aqui e vai fazer o uso da palavra, esse homem público, acima de todas as médias, de uma sensatez abissal. Eu o trato respeitosamente como meu ídolo e nem chamo o de vice-presidente, sim de presidente, o gaúcho que representa o Rio Grande do Sul nesse Senado Federal, general Hamilton Mourão, com a palavra, e desculpe lembrar do seu Vasco. Na tribuna, por fineza. Aí ele fala, quer me derrubar, né, Cajuru? E rapidamente... Ele é rubro-negro apaixonado. E rapidamente cumprimentar os senadores do Rio Grande do Sul. Eu e Cajuru tivemos uma diligência, né? Que fomos ao Rio Grande do Sul, e o que mais me impressionou foi a união dos senadores independentes do campo, Paim, Mourão, Irineu, junto com Reis, fazendo um trabalho belíssimo em prol ao estado do Rio Grande do Sul, que aos poucos, né, Mourão, mesmo apesar de hoje a gente não tem uma boa notícia com relação às chuvas, às tempestades e ventos, mas chovendo. É um povo muito valente, viu? Foi encantador e muito aprendizado naquelas diligências que nós fomos com vocês. Isso, eu e Cajuru. É verdade. E só lembrando que o general Hamilton Mourão, senador, é o mais objetivo dos 81. Ele nunca fala por 10 minutos. Ele fala 5, 6, portanto, ele nunca ouviu a campainha nessa casa que hoje eu a retirei, general. Portanto, se o senhor quiser falar um pouco mais, fique à vontade, por fineza. Quem fala demais dá bom dia cachorro, Cajuru. Bom, senador Cajuru, aqui eu cumprimento por esta sessão, que é extremamente significativa no momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, na companhia da nossa senadora Leila, presidente da Comissão de Meio Ambiente, que em todos os momentos tem sido uma pessoa devidamente comprometida com a causa ambiental aqui no nosso país. E cumprimento a todas as senhoras e senhores,
acompanhei parte dos debatedores e debatedoras que falaram e que me antecederam. Queria deixar claro aqui, meu caro amigo Cajuru, e para todo o Brasil, que nas últimas semanas, né, todas as regiões do país nos deixaram convivendo com uma realidade que pode parecer nova, mas ela não é. Os eventos climáticos extremos, eles vêm se sucedendo e fazem com que hoje a paisagem diária de norte a sul, de leste a oeste, está caracterizada por um céu encoberto de fumaça, com fuligem tóxica que se acumula pelas ruas e um ar pesado, poluído, pleno de resíduos sólidos e com um odor insalubre, e dificultando, não é, a vida de todos nós. Essa tragédia ambiental não cessa e foi, vamos dizer assim, teve a contribuição desse período duro de seca que nós estamos vivendo, que tem levado a racionamento de água, perda de lavouras e aumenta a cada dia a destruição dos nossos biomas. O Brasil é um dos raros países do mundo que tem 5 biomas e nós temos que nos orgulhar disso. Então não podemos mais esperar, a gente não pode mais ser surpreendido anualmente com tragédias dessa natureza. É inquestionável que o planeta vive uma fase em que os efeitos das mudanças climáticas, não é, são sentidos de forma cada vez mais aguda. E vemos e sentimos e assistimos enchente, seca, tudo que tem direito, como a Lela se referiu agora há pouco, do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, e hoje estamos tendo novamente chuvas fortes na região. Eu queria lembrar aqui que o governo que eu servi, tão constantemente bombardeado por celebridades do ambientalismo, que agora eu não vi falar, eu não vi onde é que estava o Macron, onde é que estava o DiCaprio, onde é que estava a Greta, né? Então a gente tem que olhar, muitas vezes, coisas que acontecem e que nós somos torpedeados por gente que não conhece a realidade do nosso país. Então eu destaco que eu fui presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, hoje desativado, então quando eu vi que tem sala de situação, né, com os ministérios integrados, tudo isso nós estávamos fazendo. Fizemos 3 grandes operações conjuntas de combate aos ilícitos ambientais, e lá estava o ICMBio, o IBAMA, as Forças Armadas, as polícias estaduais, as polícias da União e outros órgãos estaduais, todos trabalhando junto para tentar impedir, né, que esses desastres acontecerem. Eu não quero aqui ser o arpão, o acusador, porque eu vi aqui alguns dos debatedores que me antecederam, que eram dos críticos mais contumazes que eu tinha. E que aqui estavam choramingando, é difícil transportar brigadista, é difícil treinar, recrutar. É difícil, porque a gente tem que se planejar. Então, agora que eles estão do outro lado do balcão, quando era estilingue era fácil. Agora viraram vidraça. Mas eu não quero aqui ser estilingue, Cajuru, Leila. Eu quero aqui ser alguém que está para cooperar na busca da solução, por conhecer o problema, por ter visto, tratado e pelejado, por ter vivido na Amazônia. E não é viver na Amazônia de ir lá em Manaus e dar um adeus para todo mundo. É ter vivido na Amazônia profunda, onde a gente só chega de barco ou de avião. Essa é a realidade que tem que ser compreendida por todos, que entende as distâncias envolvidas. Quando se fala de uma queimada lá no norte do Mato Grosso, a distância de Cuiabá para lá é a mesma distância daqui de Brasília para o Rio de Janeiro. Então, as pessoas desconhecem isso. A realidade, a amplitude do nosso país. E também me surpreendeu, né, a ação do ministro do STF, que era ministro da Justiça, e que disse que tinha um plano que ia instalar 34 bases na Amazônia. Cajuru ganha uma passagem para Pyongyang. Quem descobrir onde é que está esse plano, não é? E como é que ele vai instalar essas 34 bases lá. E agora ele está dando ordem para todo mundo. Então, o que eu alerto aqui, minha gente? Não adianta procurar culpado. Quem é que tacou fogo, quem é que não tacou fogo? Nós temos que ter planejamento integrado, centralizado, união de esforços de
governo central, governos estaduais, municípios, educação da população para compreender, não é, como tem que lidar com o terreno. A maioria, a imensa maioria dos nossos proprietários rurais sabe que a terra é seu maior patrimônio. Família da minha falecida esposa lá do Rio Grande do Sul é de proprietários rurais. Cuidam da terra melhor do que cuidam deles mesmos, porque sabe que ali está o seu maior patrimônio. Patrimônio que nós recebemos aqui no nosso país de todos aqueles que nos antecederam. Por isso que eu alerto, não pode ter anomia nem acefalia nesta hora. E não adianta a caça bruxa. O que adianta é trabalho em conjunto. Por isso que eu digo, e o meu recado aqui, Cajuru, é um só, mãos à obra, vamos trabalhar. Definitivamente, Fidel Castro jamais teria general Hamilton Mourão como assessor. É impressionante a objetividade dele, o equilíbrio, sempre quando sobe à tribuna. Muito obrigado, general, pelas suas palavras, pela sua contribuição a esse debate histórico que já passa das 3 horas de duração e, sinceramente, a gente ficaria aqui o tempo que fosse em função, repito, da palavra conteúdo. Eu concedo a palavra agora, prazerosamente, à senhora Isabel Belloni Schmidt, e desculpe o bom humor, o Jó da Bíblia era afobado perto da senhora, né? Porque a senhora está com uma paciência aqui há muito tempo esperando, né? E a senhora que é professora do Departamento de Ecologia do Programa de Pós-Graduação em Ecologia na Universidade de Brasília, a UNB. A palavra é sua, é uma honra contar com a sua presença. Fique à vontade. Muito obrigada, senador. Boa tarde a todos que estão com paciência de estar aqui até agora e de nos ouvir. E espero poder contribuir com esse debate nessa sessão tão importante. Acho que eu vou ser bem breve, bem próxima dos 10 minutos. É difícil um país com 2 florestas tropicais úmidas e mais de 8 mil quilômetros de praias reconhecer a beleza e a importância de uma savana. Eu tenho uma apresentação que está aí, eu queria o passador de slides. Fica à vontade. Mas é no Cerrado, a nossa savana, é o Cerrado que mantém a agricultura, o abastecimento de água e também ele tem muito a nos ensinar sobre a prevenção e o combate aos incêndios florestais. Oh, funcionou. O Cerrado funciona como o coração das águas do Brasil, pulsa água para todo o país, do semiárido nordestino ao Pantanal, dos rios amazônicos à hidrelétrica de Itaipu e aos grandes centros urbanos, no Sudeste e no Centro-Oeste, todos eles dependem das águas do Cerrado. 8 das nossas 12 bacias hidrográficas dependem do Cerrado e a existência da vegetação de raízes profundas que permite que a água infiltre no solo e abasteça os lençóis freáticos e os aquíferos. As mudanças climáticas já causaram 30 dias de atraso no início da estação chuvosa, redução de 8% dos volumes de chuva e 15% das vazões dos rios no Cerrado. As previsões é de que essa perda de vazão de rios chegue a 40% nos próximos 25 anos. Isso vai reduzir a quantidade de água que infiltra no solo do Cerrado e ameaçar o funcionamento dos nossos sistemas naturais, urbanos e de agropecuária. O grande responsável pelo desmatamento no Cerrado é a expansão do agronegócio. A região do Cerrado responde por 60% da produção agropecuária do Brasil e cerca de 30% das nossas exportações. O nosso agronegócio está centrado no uso intensivo de insumos, tóxicos ou não. Nesse gráfico, a gente vê que a gente é o campeão mundial de uso de pesticida por hectare e também entre as primeiras posições de quem mais usa fertilizante sem ganhar produção. No Cerrado está cerca de 70% da nossa área de pivôs centrais do país, e esses pivôs tiram a água do subsolo e impedem que essa água vá para outras regiões. Gastam reservas de águas que levaram centenas de anos para se formar. O agronegócio é um dos grandes responsáveis pelas alterações do clima e também vítima deles. Na safra de 2023 para 2024, já foram registradas perdas de 8% a 25% da produção agrícola, devido a fatores climáticos. A ocorrência de incêndios degrada a vegetação nativa e piora a ciclagem da água, potencializando essas perdas. Quanto menos cerrado a gente tem, menos água a gente vai ter. O desmatamento do cerrado prejudica o clima e ameaça o abastecimento de água em todo o país. Para a gente se manter no mercado internacional como produtores e exportadores de matéria-primas, que é o que somos, precisamos de uma produção mais responsável, especialmente quanto ao uso da água. O agronegócio brasileiro, esteja ele no centro do Brasil ou não, depende da manutenção do cerrado de pé.
O Cerrado é o quarto maior poluidor do mundo quanto a emissões de gases de efeito estufa. 75% dessas emissões vêm de desmatamento e atividades agropecuárias. Já disseram isso aqui hoje. Os incêndios aumentam esses números e trazem para a gente perdas econômicas, perdas ambientais e para a saúde de todos nós, e para o SUS e outras coisas. A ocorrência alarmante desses incêndios e o fato da gente estar boa parte do país tomado por fumaça há meses pode fazer a gente pensar que a gente deveria concentrar os nossos esforços no combate aos incêndios e tentar evitar todo e qualquer fogo. E aí eu vou discordar do senhor, a gente não tem que evitar todas as queimadas, não. A gente tem que evitar só os incêndios. Combater os incêndios não vai nos tirar do caos e nem vai evitar as crises futuras. A gente precisa reduzir as degradações que geram essas crises climáticas, ou seja, a gente precisa parar o desmatamento e a gente precisa aumentar a eficiência do nosso agronegócio de forma responsável, para que ele continue a ser viável nas próximas décadas. E a gente precisa manejar o fogo para evitar os incêndios. Manejar o fogo é escolher quando, onde e por que a gente vai ter fogo. Em vez de correr atrás do incêndio, a gente decide aonde o fogo, e não o incêndio, vai acontecer. Importante chamar a atenção de que incêndios são queimas ou fogos fora do controle. Nem todo fogo é ruim, o fogo fora do controle é. Então, isso está sendo feito no Brasil há 10 anos nas áreas protegidas federais, basicamente as unidades de conservação, as terras indígenas e os territórios quilombolas, com base no que já foi falado aqui, o manejo integrado do fogo. O manejo integrado do fogo, ele considera o fogo como um elemento da paisagem. Uma vez que ele existe, como é que eu vou lidar com ele? Como é que eu vou agir para prevenir incêndios? Essa é a lógica do manejo integrado do fogo. O manejo integrado do fogo tem sido feito no Brasil desde 2014, ele existe hoje em mais de 60 áreas protegidas federais. Repito, unidades de conservação federais geridas pelo ICMBio, terras indígenas com a gestão do fogo feita pelo Previfogo em parceria com a FUNAI, Previfogo IBAMA, e também alguns territórios quilombolas. O único estado brasileiro que faz manejo integrado do fogo nas suas áreas protegidas é o Tocantins, e por isso que a logo do Naturatim está ali naquele slide. Os principais objetivos do manejo integrado do fogo que vem sendo implementado no Brasil nas suas áreas protegidas federais são mudar a época do fogo. Então, a gente não necessariamente quer deixar de ter fogo. A gente quer escolher quando esse fogo vai acontecer. Se a gente muda a época do fogo, a gente tem menos incêndios. Os incêndios ocorrem no Brasil, no Brasil Central, no Cerrado, basicamente de agosto a outubro. Se a gente tira o fogo dessa época e bota para uma época mais precoce, durante o período da seca, a gente muda a ocorrência dos incêndios. Proteger as florestas, não importa onde as nossas florestas estejam, se elas estão no Cerrado, no Pampa, no Pantanal, na Amazônia, elas são sempre sensíveis a fogo. E elas não deveriam queimar nunca. Qualquer floresta queimada é uma floresta degradada. A gente também quer reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Nós somos o quarto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Se a gente maneja fogo, a gente reduz as nossas emissões. E também reduzir os custos de combate. A gente já falou aqui, várias pessoas falaram em quantos milhões estão sendo liberados para a gente combater incêndios. E a gente pode reduzir o custo disso se a gente investir em prevenção e em manejo. O manejo integrado do fogo, ele usa várias ferramentas, a queima prescrita é uma delas, e eu vou mostrar alguns vídeos disso, explicar melhor como isso acontece, mas a ideia é planejar o ambiente como um todo, é planejar a paisagem, entender como ela funciona. Uma das coisas muito importantes nas paisagens do Cerrado, do Pantanal e do Pampa, e de outros biomas em geral que já foram degradados, é a carga de combustível. Na ecologia, a gente chama combustível, não o que a gente põe dentro do carro, mas sim as plantas que estão secas. O maior combustível para incêndio é capim seco, seja ele nativo, no Cerrado, no Pampa e no Pantanal, seja ele plantado nas nossas pastagens e nas nossas outras áreas degradadas e agrícolas. Então, ali a gente está vendo um mapa de carga de combustível. A partir da gente começar a olhar os nossos ambientes como o risco de incêndio, o que a gente tem de combustível neles, a gente consegue entender como que a gente deveria manejá-los para evitar incêndios. No Cerrado, no Pampa e no Pantanal, isso também acontece. No Cerrado, as nossas áreas que a gente chama de vegetações mais resistentes, os campos e as savanas, ocorrem junto com as áreas sensíveis, as florestas. E a gente precisa considerar isso dentro do sistema para poder manejar o fogo e evitar incêndios e proteger essas áreas sensíveis, que também são grandes protetoras das nossas águas. Aqui tem uma foto de um incêndio na Chapada dos Veadeiros, em 2017, e a gente vê o campo limpo em frente à foto, todo florido. São plantas que a gente pode até pensar que se beneficiaram com o incêndio. No meio da foto, a gente tem uma mata de galeria, onde, basicamente, 80% das árvores adultas foram mortas. Isso é uma foto aérea da mesma mata de galeria, e ela, basicamente, não vai se recuperar, a não ser que a gente faça um trabalho muito sério
de controle de espécies exóticas invasoras e de restauração. Importante dizer que os campos e as savanas, que são ditos resistentes ao fogo, também sofrem com os incêndios. Incêndios de final de estação seca causam grande mortalidade de árvores, grande mortalidade de animais também, que é uma foto do Parque Nacional de Brasília, quase 2 anos depois de um incêndio de 2022. Então, os incêndios também castigam áreas que podem resistir muito melhor a outros tipos de queimas. Uma foto de uma área manejada com queimas prescritas para causar essa quebra do combustível na paisagem. Então, dentro dessa foto que a gente está vendo, tirada pelo IBAMA, Previfogo, a gente vê áreas recém-queimadas que estão em preto, que vão funcionar como uma barreira, porque elas não vão ter combustível disponível para um incêndio que possa vir a acontecer daqui a alguns meses ou mesmo daqui a poucos anos. As queimas prescritas, elas são feitas em condições muito específicas geralmente elas são feitas ou no período chuvoso, no que a gente chama dos veranicos, aqueles poucos dias que param de chover durante o período chuvoso, ou no início da estação seca. Elas só ocorrem com alta umidade do ar, quando a vegetação está úmida, e elas consomem apenas a vegetação que está seca. Se vocês começarem a olhar esse vídeo, vocês vão ver, isso foi um vídeo de uma queima prescrita feita aqui no Parque Nacional de Brasília, em abril de 2018, das primeiras queimas prescritas feitas nesse parque. O fogo está passando e a vegetação verde está permanecendo. A vegetação está tão úmida, as condições estão tão amenas que as folhas verdes continuam nas plantas. O impacto desse tipo de fogo é muito menor. A capacidade dos bichos de fugir desse fogo é imensamente maior do que fugir durante um incêndio. A fumaça branca que a gente está vendo ali é basicamente constituída de água. Fumaça de incêndio é preta, porque não tem mais água na vegetação. Aqui é uma foto da Reserva Biológica da Contagem, que uma queima prescrita nessa seta vermelha, ali, exatamente na beira da mata de galeria, protegeu uma mata de galeria, que é extremamente importante para a produção de água, para o abastecimento do Distrito Federal, da população do Distrito Federal. A Reserva Biológica da Contagem está tendo incêndios, teve incêndio semana passada e outras semanas, e muitos desses incêndios estão sendo combatidos e muitos deles estão parando nas áreas de queimas prescritas. Se a gente olhar um mapa, essa é uma das nossas maiores unidades de conservação federais. Estação Ecológica Serra Geral de Tocantins, ela tem 713 mil hectares. Isso é 30% maior do que o Distrito Federal. Não tem nenhum servidor analista ambiental do IBAMA, do ICMBio, trabalhando lá. Tem o chefe da unidade e a brigada, e os agentes temporários ambientais, certo? E eles manejam 1,3 vezes o Distrito Federal, a área do Distrito Federal. Aquele mapa de 2014 mostra a ocorrência de incêndios, todos em vermelhos. 2 anos depois da implementação do manejo integrado do fogo, a gente vê que a área da unidade está com muito mais queimas prescritas no início da estação seca e evitando grandes incêndios. Então, a gente mudou o regime do fogo nesses lugares. Essa mesma tendência está acontecendo em todas as unidades de conservação em terras indígenas, onde o MIF está sendo implementado de forma segura. Então, ali é o Parque Nacional da Chapada das Mesas, no sul do Maranhão, com a tendência de ocorrência de queimas prescritas, no gráfico de cima, e dos incêndios, no gráfico de baixo. Desde a sua criação, em 2005, passando pela implementação do MIF em 2014, a gente vê uma tendência de redução dos incêndios. Nesse parque, foram reduzidos 60% dos incêndios, existe uma redução de cerca de 40% das emissões de gases de efeito estufa, só pela implementação dessas atividades de manejo integrado do fogo. As atividades de manejo integrado do fogo são infinitamente mais baratas, têm pouquíssimo impacto ambiental, muito menos impacto ambiental do que qualquer tipo de incêndio. Para a saúde humana e para a saúde dos trabalhadores que trabalham nessa área também é inquestionável o tanto de risco que a gente deixa de correr quando a gente tem queimas prescritas e manejo integrado do fogo, em vez de simplesmente tentar evitar qualquer fogo e ter incêndios e ter que correr atrás deles. O custo disso é muito alto. Não sei se a gente sabe, 1 hora de um helicóptero ou de uma aeronave para combater incêndios custa entre 8 e 10 mil reais a hora. Os brigadistas que estão bem aqui, defendendo uma casa no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, essa semana conseguiram salvar essa casa. Esses brigadistas ganham 2 mil reais por mês, às vezes nem isso. Então, o custo de contratar essas pessoas para fazer bons trabalhos de prevenção é infinitamente menor do que tentar combater todos esses incêndios. Tem um projeto de lei muito importante tramitando nessa casa, que é da regulamentação da profissão de brigadista. A gente tem tantos brigadistas e tantas pessoas sendo chamadas de brigadistas porque fizeram um curso, uma vez, há 25 anos atrás, no caso específico, se colocando nessas situações sem ter nem a profissão regulamentada. Então, como que a gente diminui e não agrava
as nossas crises climáticas. Eu tinha preparado isso antes das suas perguntas. A primeira coisa é a gente tem que parar o desmatamento nesse país. A gente já tem área aberta, já tem área agrícola suficiente para continuar sendo o líder de produção mundial agrícola. Só que a gente tem que fazer isso com responsabilidade, senão a gente vai ficar sem água. A gente precisa restaurar algumas áreas, especialmente combater gramíneas exóticas invasoras que pioram e agravam os incêndios. Quando a gente vê um incêndio com um capim de 3 metros de altura, esse capim vem da África. Ele não é brasileiro e ele, num ambiente nativo, num ambiente natural, ele causa enormes impactos para a biodiversidade e piora os incêndios. A gente tem que manejar o fogo como uma forma estratégica não só de conservação, ele também deve ser pensado como uma estratégia de produção agrícola, de saúde pública e de defesa civil. A gente está perdendo casas, a gente está perdendo estrutura humana feita pelas pessoas por causa de incêndio. Então, é uma estratégia de defesa civil, não é só de conservação. Finalmente, acho que outras pessoas já disseram isso, a gente precisa estruturar os órgãos ambientais, a gente precisa ter dinheiro para fazer prevenção e manejo, e não só dinheiro para o combate. Claro que tem dinheiro para prevenção, mas ele sempre aparece muito mais quando a gente tem uma emergência. Então, a gente precisa ter esse dinheiro antes das emergências. A gente precisa implementar o manejo integrado do fogo em todo o país. Isso inclui terras dos estados, as unidades de conservação estaduais e também as terras privadas. Isso está previsto na Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que foi aprovada depois de 6 anos tramitando. A gente precisou de ter 2020, o Pantanal queimando quase inteiro, e essa política não saiu dessa casa, ela saiu esse ano, em julho de 2024. O IBAMA e o ICMBio, uma proporção um pouco menor, o Naturatins também, tem capacidade técnica de ajudar e fazer isso chegar a todo o país, nas terras privadas e nas terras dos estados. Mas precisa de gente, precisa de valorização e precisa de dinheiro. Obrigada. Isabel. Oi. Isabel, eu fico muito feliz de ter acabado, ao quebrar o protocolo, com a campainha de 10 minutos apenas, porque se fosse o tempo de 10 minutos, a gente teria perdido aqui tantas informações riquíssimas que você nos trouxe, né? Dados absolutamente preciosos. Então, parabéns pela propriedade como debatedora, sendo a antepenúltima a falar. E desculpe pelo tempo, obrigado pela paciência e agradecidíssimo. Eu que agradeço, fico à disposição. Que isso. Bem, senhoras e senhores, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, nós temos os 2 últimos debatedores esperadíssimos neste momento. O último deles, inclusive, biólogo, cientista, é norte-americano, o Philip Fernandes, que reforça a definição de que este foi e está sendo até agora um debate mundial com especialistas dos mais exímios e preparados. Ambos estão remotamente e de imediato eu passo a palavra ao senhor José Marengo, que é coordenador geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais. Por fineza, uma honra contar com a sua presença, mesmo que remotamente, é como se estivesse aqui. Fique à vontade com a palavra. Senhor José Marengo, remotamente. Aqui, certamente, não é falha nossa, perfeito? Correto? Eu confio na secretaria. Deve ser algo na internet dele. Então, a gente entra em contato com o senhor José Marengo e vamos para, remotamente também, a palavra do norte-americano Philip Fernandes, biólogo e cientista, que evidentemente vai contribuir muito com esse nosso debate rigorosamente mundial, com especialistas em função desse tema que o mundo respira hoje, que se chama questão climática
Queimadas Meio Ambiente. É um prazer, é uma honra contar com a sua presença, Felipe. Fique à vontade. Obrigado. Precisa compartilhar a tela aqui. Precisa o anfitrião para fazer ou para liberar. Fique à vontade. E ele que fala o português muito bem, melhor do que muita gente. Inclusive do que... Sempre consultar aqui. Inclusive do que muito político. Seu português é escorreito. Bom, está vendo a tela? Eu não, mas não? Todos aqui estão, em função da minha visão, perdão. O famoso diabetes, Felipe. Mas está ok a tela. Está ok a tela, à sua disposição. Tá, e está vendo o curso? Sim, senhor. Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Eu sou o Felipe Fernandes, do INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em Manaus. E vou falar sobre mudança climática e fogo no Brasil. Acho muito importante essa sessão, que não é apenas sobre assim, a crise do momento de assim, combate às chamas e encontrar os culpados, etc., mas também das causas dessa situação, que fundamentalmente mudança climática. Então, essa é uma coisa que tem que ser combatida. Nós temos a sociedade humana a capacidade de evitar isso, mas não está tomar as medidas que precisa para fazer isso. Primeiro, deixa eu mencionar esse site aqui, que tem muito mais informação sobre tudo que eu vou falar aqui hoje e muitos outros assuntos, sobretudo sobre a Amazônia. Primeiro, nós temos fogo de vários tipos que está destruindo a floresta, e entre os impactos é a emissão de grandes quantidades de gás de efeito estufa e também, claro, é o aquecimento global que isso causa, que leva a ter mais fogo, além de ter os faíscas, etc., que vai começar. E essa região, a macro, perto das fronteiras entre Amazonas, Acre e Rondônia, é o centro da situação hoje. Você vê aqui, essa aqui onde está gerando mais a fumaça que está assolando. E o problema é que os processos aqui poderiam mudar para cima para várias áreas muito mais vastas. Agora, a situação hoje é essa, de temperatura da superfície do mar, que é atrás da situação climática. Você vê a água quente no meio do Pacífico, que leva ao fenômeno El Niño, que dá secas, principalmente na parte norte da Amazônia, como aconteceu em 1997, também no ano passado, em outros eventos. E também nós vemos no Atlântico água quente ao norte do Equador e água mais fria ao sul. Esse é o chamado dipolo do Atlântico, que dá uma seca na parte sul da Amazônia, como aconteceu em 2005 e 2010. E essa aqui é previsto a permanecer pelo menos até junho do ano que vem. O El Niño não, esse já está acabando, mas vai virar o La Niña, provavelmente de novembro para frente, mas não há tempo de nos salvar da atual época seca. Mas essa situação do Atlântico é grave, e os dois juntos quer dizer que tem seca em Amazônia inteira, como aconteceu também no ano passado. E a previsão é grave, não? Esse do IPCC, não? Painel Intergovernamental de Mudança de Clima, realmente a Amazônia deixando o aquecimento global seguir, vai ser muito mais quente. E, ao mesmo tempo, muito mais seco. Então, essa que mata as árvores. Quando a temperatura aumenta, qualquer planta precisa de mais água só para sobreviver. E tem previsão para
condições secas sem precedentes nessa parte norte do Brasil, aqui no mapa. Coisa que nunca foi visto antes. E a probabilidade de ter grandes secas no Brasil, aqui todo o Brasil, não apenas a Amazônia, aumenta assustadoramente. Você vê o histórico da probabilidade de grandes secas aqui. Mesmo com 1,5 graus de aumento da temperatura mundial acima do pré-industrial, que é o alvo dos Acordos de Paris, mesmo assim está triplicando a probabilidade de ter grandes secas no Brasil. E se deixa seguir o aquecimento global, chega a 10 vezes mais. Então, realmente, esse é enorme. E, evidentemente, a floresta amazônica não ia resistir a isso, ia perder isso, além de ter o Nordeste virar um deserto e outros impactos. Agora, tem vários tipos de pontos de não retorno que estão aproximando. Deve ter ouvido desse texto do Thomas Lovejoy e Carlos Nobre, que é baseado na percentagem da floresta desmatada, limite sendo entre 20% e 25%. E já estamos mais ou menos em 20%. Então, esse é um tipo de ponto não retorno, onde o restante não se sustenta. Outro é em termos do comprimento da época seca. Se a época seca passa de mais de 5 meses, não mais sustenta uma floresta tropical úmida. Então, esse trabalho do grupo do INPE mostra como muda os biomas do Brasil hoje, e com 2 cenários com grande acordo entre países para limitar emissões, ainda assim a Amazônia vira uma savana, tipo cerrado, só que não biodiverso como cerrado. E se deixa seguir, a Amazônia vira caatinga, e até pior. Então, esse é assustador. E a época seca já alongou há mais ou menos um mês na periferia do Cerrado. E aquela parte da floresta já está dando sinais que está em colapso. Então, essa tendência deve continuar se deixa rolar o aquecimento global. E outro tipo de ponto de não retorno em termos de temperatura. Passando 1,5 graus da média mundial, esse é o limite não só para o clima global, mas também para a floresta amazônica. E esse trabalho publicado na revista Nature em 2020 calculou que no ano 2048 a floresta amazônica ia entrar em colapso por causa da temperatura. Eu diria que é um exagero na precisão da coisa, mas que é perto, é verdade. E realmente esse marco de 1,5 graus é previsto para os anos 2040, mas já estamos com quase 2 anos com temperatura acima desse marco. Então, tem que ver o que acontece nos próximos anos, se continua assim, mas coisa que era para acontecer só nos anos 2040, acontecendo agora, realmente é muito assustador. E você deve ter ouvido desse trabalho que saiu em fevereiro deste ano, também na revista Nature, liderado por Bernardo Flores, sobre estresse sobre a floresta, de vários tipos. E o surpreendente não é só quanto tem, que até 47% da floresta pode entrar em colapso até 2050, mas onde está? Não é só aqui perto do Cerrado, nesse canto sudeste da Amazônia, mas toda essa parte no centro, volta de Manaus, ao longo da rodovia BR-319, que é grande polêmica agora, e toda essa área oeste do estado do Amazonas. Essa que é a área mais crítica por várias razões. Esse enorme estoque de carbono que, liberado, podia empurrar o clima global, além de um ponto de não retorno, e também é o lugar mais crítico para a água que sustenta a agricultura no Brasil e
São Paulo, maior cidade do país. Então, tem todos esses estudos aqui com estimativas da percentagem de água na bacia do Rio de la Plata, que é a bacia que inclui o estado de São Paulo, vai de 16% até 70% da água por ano que chega lá vem da Amazônia. Então, se perder a floresta, sobretudo aquela floresta no oeste do estado do Amazonas, essa seria catastrófica. É bom lembrar que em 2014, São Paulo quase ficou sem água até para beber. Se tivesse demorado mais um pouquinho para chegar a época chuvosa. Tinha outra enorme seca em 2021. O clima lá já mudou por causa de mudanças da temperatura nos oceanos, causadas por aquecimento global, que deve piorar. E isso aumenta muito o valor da floresta amazônica, sobre toda aquela parte no oeste do Amazonas, porque não dá para perder essa água. Mesmo se for mínimo aqui de 16%, São Paulo ia ficar sem água em ano como 2014, por exemplo. E esse também leva a incêndios florestais, que pode piorar a situação bastante em relação a todos aqueles outros trabalhos que mostrei, porque eles não estão considerando incêndios, temperatura, o cumprimento da época seca, etc. Mas o incêndio piora isso muito. Você vê que na época do grande El Niño, em 2015, em uma reserva extrativista, numa área protegida perto de Santarém, antes dos incêndios, a floresta toda intacta, mesmo lugar, 2 anos depois, você vê todas essas árvores brancas são mortas. Matam metade das árvores, principalmente as árvores grandes, que são mais importantes para manter o estoque de carbono e o microclima da floresta. Só esse incêndio foi 1 milhão de hectares, uma coisa que pode acabar com a floresta muito mais rapidamente do que o próprio desmatamento. Então, aqui, aquele incêndio que deixa as árvores mortas, que inicia um ciclo vicioso, porque próxima vez que tem uma grande seca, tem outro incêndio, e aí tem todo aquele combustível, madeira morta na floresta, ia ter chamas mais longas, mais quentes, matar mais árvores, e vai embora até destruir a floresta. E outra coisa que aumenta isso é a exploração madeireira, uma coisa que está afetando áreas maiores do que o próprio desmatamento todo ano. E esse fragiliza a floresta e vai facilitar incêndios florestais. Tanto que mais ar pega fogo, e caso que pegue fogo, o fogo é mais quente e mata mais árvores. Esse trabalho do nosso grupo mostra que mais que duplica o impacto comparado com a própria exploração madeireira, esse efeito sobre o fogo. E se vê a situação aqui, né, em terras indígenas no sul do estado do Amazonas, com aquele ciclo, começando com exploração madeireira, depois com incêndio florestal, depois outra, fica muito degradada, obviamente, e o estágio final é isso, dá para acreditar em terra indígena. Isso não foi desmatado propositalmente, é o final do ciclo de degradação que realmente destrói a floresta. Agora, o que está por trás dessas mudanças climáticas é a emissão dos gases de efeito estufa. Esse é o grande levantamento que foi liberado pela Convenção de Clima, COP28, no final do ano passado. Então, você vê o histórico da emissão subindo rapidamente, completamente insustentável, e o caminho que tem que seguir para não passar esse limite de 1,5 graus. Tem que diminuir 43% até 2030, só daqui a 6 anos, e 84% até 2050. Agora, outro fator é o total. Você vê 55 bilhões de toneladas de CO2, é o total que toda a sociedade está emitindo. Isso com combustível fóssil mais desmatamento, basicamente. Agora, 55 bilhões de toneladas de CO2 é equivalente a 16 bilhões de toneladas de carbono, não contando os 2 oxigênios no CO2. Então, o máximo que podemos fazer
é de não emitir mais nada. Senão a gente não queima 1 litro mais de gasolina, não corta mais uma árvore, e só 16 bilhões de toneladas de carbono por ano. Então, o que acontece se o que está saindo, porque tem mais incêndios florestais, está derretendo tundra, etc., etc., tudo isso sobe a mais do que 16 bilhões de toneladas. Então, o aquecimento global escapa do controle, fica mais quente, tem mais incêndios, mais quente ainda, vai embora. Não tem nada que nós podemos fazer para parar. Então, estamos perto a esse limite. E a Amazônia está no centro disso, porque nós temos um enorme estoque de carbono na floresta, sobretudo essa parte do oeste da Amazônia que ainda está mais intacta. Então, os totais para a Panamazônia, incluindo os outros países, aqui, você vê esses números em bilhões de toneladas de carbono, são muito maiores do que 16, esse problema. Então, só a fração disso saindo em poucos anos seria a gota d'água que empurra o clima global, além desse ponto de não retorno, que escapa do controle. E o Brasil seria um dos maiores vítimas. Ia perder a floresta amazônica, inclusive a função de reciclar água, e a Nordeste ia virar deserto com dezenas de milhões de pessoas que depende da agricultura, se teria toda a costa exposta a grandes tufões e aumento do nível do mar, outros eventos tipo que aconteceu em Rio Grande do Sul, etc. Realmente, o Brasil é um dos países que ia ser maior vítima, mas é muito importante evitar que esse carbono saia para a atmosfera. Então, a questão dessa área no oeste é essencial. E a grande questão agora é a rodovia BR-319, Manaus-Porto Velho. E não apenas a beira da estrada, que é o foco de toda a rima, a discussão do licenciamento, etc. Porque essa afeta a área muito maior. E até os atores dessa região a macro, que é ir não só para a beira da estrada, mas também para tudo que está ligado a Manaus, inclusive o estado do Roraima, e toda essa parte oeste que seria aberta por estradas planejados a ligar com BR-319. O impacto não é só aquela beira da estrada. Então, não podia ter um momento mais irônico que o presidente Lula anunciou apoio a esse projeto de construção desde dezembro. Evidentemente, ele não sabe dos impactos. Esse é um resumo bom dos impactos desse tudo. Tem dezenas de outros trabalhos naquele site, quem quer entrar. Agora, a Agência Internacional de Energia, com sede em Paris, lançou um relatório 2 anos atrás que mostra que não deve começar nenhum novo campo de exploração de petróleo ou de gás no mundo. Deve apenas usar os que já existem, vai paulatinamente diminuindo até zerar em 2050. E esses são 123 países, não é um grupo ambientalista, realmente mostra que a coisa é muito séria. Mas o Brasil está no caminho errado. Aqui o ministro da Energia dizendo que o Brasil tem que explorar até ficar um país rico. Então, é para sempre. Vai acabar explorando. E o presidente falou basicamente a mesma coisa, que enquanto precisa crescer, aí precisa explorar, inclusive lá na foz do Rio Amazonas. Então, também é uma coisa que é um licença para fazer para sempre. Realmente é grave, esse tem que reverter. Inclui também os grandes planos para explorar dentro da floresta amazônica, inclusive naquela parte do oeste do Amazonas, que é aumentar desmatamento também. Então, são graves coisas. Então, essa é uma coisa que tem que mudar, essa posição em relação à exploração de petróleo. Mas também outras partes do governo. Se tem o ministro do Ministério de Transportes querendo fazer a rodovia BR-319, outras estradas que levam mais desmatamento. Se tem o INCRA querendo legalizar as
reivindicações do CAR, né, das ocupações legais, etc., um dos grandes motores para desmatamento. Se tem o Ministério da Agricultura financiando pastagem e soja, etc., na Amazônia, e também a transformação de pastagem para soja fora da Amazônia, que é outro grande motor de desmatamento na Amazônia, quando os pecuaristas vendem a terra e se deslocam para lá. Tudo isso tem que mudar, realmente são grandes coisas e não temos outra escolha. Deixa eu terminar relembrando que são esses serviços ambientais da floresta, aqui a floresta a partir de um dos torres do INPE, ao norte de Manaus, mas essa floresta está mantendo o estoque de carbono fora da atmosfera, está mantendo biodiversidade, povos tradicionais e tudo mais, e também reciclando a água que é essencial para o país, inclusive para a sua agropecuária e as maiores cidades. Realmente não tem escolha de mudar a situação. Aquela área no oeste do estado do Amazonas é crítica por todas essas razões e também é o lugar mais fácil de evitar desmatamento, porque é só não fazer essas estradas. Para evitar desmatamento no resto da Amazônia, você tem que mudar o comportamento de até centenas de milhares de pessoas independentes. Então, é uma coisa muito mais difícil. Então, estamos num momento crítico para tudo isso e esse tem que ser entendido por todo o governo. Obrigado. Como esperávamos, seria evidentemente um show de conhecimento, de preparo do norte-americano, biólogo e cientista Philip Forsyth, neste nosso debate que, com suas palavras, o qualifica como um debate mundial realizado nesta quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Compreendemos a situação de José Marengo, o coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais. Ele tem um voo e esperou até o momento em função da internet, portanto, vamos fechar com chave de ouro este debate e deixando-o com o tempo que ele considerar suficiente. É uma honra contar com a sua presença. Fique à vontade, Marengo. Alô? Oi? Pois não, estamos te ouvindo perfeitamente. Sí, disculpen, que este microfone não foi liberado pelo anfitrião. Poderiam liberar o compartimento da tela? Já está liberado? Um segundo só, por fineza. Hein? Já está sendo liberado, José Marengo. Tá bom, obrigado. Desculpem. Não. Estou aqui desde as 6 da tarde, em meio de uma onda de calor aqui em São Paulo. Então... Você está onde? São José dos Campos. Ah, São José dos Campos. Para onde foi também o nosso representante do INPE. Sim. O Clésio. Não é isso? O Clésio também foi para lá. Não estou conseguindo compartilhar, desculpe. Eu mandei a apresentação. Será que alguém pode apresentar aí? Tá. A gente já vai, só mais um segundo. Sim, eu queria agradecer aqui a Yara, que representa a ICMBio, também a Isabel, a Universidade de Brasília, a Eliana, que representa o Ministério da Saúde, e se vocês forem demitidas desses locais, o meu gabinete 10 está à disposição, ok? Porque elas estão aqui até agora, do começo ao fim, né? Alguns saíram porque tinham que sair, outros saíram, na verdade, só para um drible. Por isso que eu falo, os homens são importantes, as mulheres são essenciais. Bom, ok a tela, José Marengo, por fineza.
Sí, boa tarde, excelentísimos señores senadoras y senadores, público en general. Disculpen, problemas técnicos, mas se voy a tratar de ir rápidamente. De aquí a poco tengo que pegar un vuelo para Brasilia, justamente, para evitar un poco la fumaza das queimadas. Entonces voy a tentar ser un poco más pragmático, ¿no? Que en cierta forma, como es la última presentación, misturo y reflete y sumarizo un poco a presentaciones anteriores. Próximo, por favor. A lo próximo, por favor. Próximo slide, por fineza. Próximo. Ok? Ainda não. Ainda não? Não. Pelo menos eu não estou vendo a próxima tela. Vocês estão vendo? Bom, então... Ok, Marengo. Bom, vamos lá, então. Então, aquela figura sumariza um pouco quase tudo que foi discutido, não? Desculpe, meu nome é José Antônio Marengo, sou coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, sou climatologista, trabalho há mais de 30 anos no assunto de clima e mudanças climáticas, e justamente a seca é um dos fatores mais importantes na propagação de incêndios, não? E considerando a seca como desastre, por exemplo, o risco de desastre vai depender da ameaça, que neste caso seria uma seca, o desastre seria o incêndio, a exposição e a vulnerabilidade. E no caso de riscos de incêndios, a possibilidade e a presença de uma seca extrema com ondas de calor, secura do ar, ventos fortes, isso é o que, em certa forma, favorece a ignição, que pode ser por ação humana ou ação natural, e, obviamente, a componente que tem que ver com fatores que não dependem do clima, como manejo da terra e desmatamento. Então, aí vemos as causas naturais, que são as anomalias climáticas, justamente falta de chuva, ondas de calor, secura do ar, ventos fortes. As causas antropogênicas, mudança do uso da terra, degradação, desmatamento. As consequências ecológicas de uma seca, perda de carbono, mortalidade de árvores, perda de biodiversidade. As consequências socioeconômicas, não? Crises alimentares, crise no transporte, perda agrícola, crise de saúde, os baixos níveis dos rios e as consequências ambientais. Então, onde vocês veem aqueles três círculos roxos, não? As ondas de calor trabalham com a seca para justamente aumentar o risco de fogo. E em áreas onde existe, no meio, onde existe esse material inflamável, por exemplo, aí nós temos favorecimento de ignição e de incêndios. E isso que também tem que ver muito com a mortalidade animal, como vemos naquelas imagens lá no Pantanal. Próximo, por favor. Bom, estas figuras mostram um pouco os impactos que já vimos das situações anteriores, não? A situação de seca, por exemplo, no ano de 2023, que ainda não temos percebido em 2024, mas que já pode acontecer. A crise no transporte fluvial, crises hídricas, alimentar e social. O fogo cubre áreas 2 às vezes 4 maiores durante as secas, e aí nós temos as crises de saúde, particularmente aquelas que têm que ver com a fumaça das queimadas chegando às grandes cidades. Aí nós temos Manaus, mas a fumaça tem chegado a Montevideo, tem chegado a São Paulo, cidades do sul do Brasil, e também os impactos que tem a seca e as ondas de calor juntas na mortalidade animal. Próximo, por favor. Sim, então, algumas mensagens. As secas aumentam a mortalidade das árvores, as secas aumentam a mortalidade animal, e quando as florestas são perturbadas pelo fogo e degradação. Então, as secas também aumentam o risco de incêndios. E os impactos diretos são justamente aumento nas emissões de carbono, perda de biodiversidade e serviços ecossistêmicos que a floresta oferece, ao mesmo tempo que ameaçando a saúde humana e a alimentação, segurança e feedback para o aquecimento global, não? Próximo. Então, a figura da esquerda, nós vemos um índice de seca integrado para todo o Brasil. Nós podemos ver que a partir já dos finais da década dos 80, início dos anos 90, quando se integra todo o Brasil, a situação vai para o lado mais seco.
Nós temos tido secas em 1998, como aquelas associadas ao El Niño na Amazônia, por exemplo, ou secas que começaram em 2012 até 2018 no nordeste do Brasil, a seca de 2016 durante El Niño e a seca de 2023 e 2024 na Amazônia, né? Considerando essa seca em todo o Brasil a mais intensa desde os últimos 50 anos. E na figura da direita é um dos produtos do CEMADEM. Isso foi atualizado até 18 de setembro de 2024. Esse é o número de dias secos consecutivos, ou seja, quantos dias que não chove. E aí vemos dias que vão entre 120 a 150 em Mato Grosso, Rondônia, Tocantins e estados também dentro da Bahia, por exemplo, e parte dos estados do Sudeste. E quando chega um limite de 150 a 200 dias sem chuva desde o início do ano hasta setembro 18, vemos as regiões que incluem praticamente parte do centro-oeste e parte do sudeste do Brasil, que realmente indicam dos ingredientes para a seca. Algunas de esas para incêndio, algunas dessas áreas estão sendo impactadas por incêndios e outras não. Mas este é o lado, digamos, seco da coisa, a componente de seca do que seria os incêndios. Próximo, por favor. Estas são as previsões que o CEMADEM faz para secas. Então, aí nós temos o Brasil, agosto de 2024, as diferentes categorias de secas observadas. As secas piores são as secas extremas em vermelho e excepcional em roxo. E esta é uma previsão para setembro, ¿no? O sea, esto é feito integrado hasta final de setembro, considerando as condições climáticas e de umidade do solo do mês de agosto, ¿no? Y ahí vemos un mayor número de municipios, tanto en la región norte como en la región centro-oeste y parte también de los estados de São Paulo y Minas, con mayor área cubierta por seca, ¿no? En cierta forma, estamos en este momento, estamos septiembre, octubre, noviembre. Las chuvas normalmente deberían comenzar en octubre. Mas comparando un poco con la situación del año pasado, no ano pasado nós tivemos El Niño, este ano não temos, mas no ano passado o solo estava muito seco. E El Niño e solo muito seco alargaram. A estação seca ficou mais longa. A estação chuvosa não começou em outubro de 2023, mas começou em janeiro de 2024 e foi muito fraca. Por isso que a seca que nós temos na Amazônia é basicamente uma continuação da seca que começou em setembro de 2023 e continua até o momento, ¿no? Que são também parte das áreas que estão sendo afetadas por incêndios. Próximo, por favor. E esta é uma previsão que o CEMADEM faz, previsão de probabilidade de fogo para a estação de setembro, outubro, novembro. Neste modelo entra a previsão sazonal do INPE e a probabilidade de ignição se tornar um incêndio. Aqui simplesmente colocamos isso, nós não sabemos se esse incêndio é natural ou se esse incêndio é antropogênico, ou seja, é produzido pelo homem. Mas nessa região da Amazônia, a maior parte dos incêndios, por não dizer a maioria absoluta, não são de origem natural, são de origem antrópica, não? E um pouco o que os bombeiros utilizam, aquele 30-30-30, não? Ou seja, quando tem temperatura maior de 30 graus, umidade relativa menor de 30% e vento maior de 30 metros por segundo, então aí nós temos as condições próximas a ignição. Ou seja, se alguém joga um colete de cigarro aí, isso pode pegar fogo porque está pronto como para pegar fogo. Se cai um raio também, e obviamente se coloca fogo accidental ou criminoso, vai iniciar fogo, ¿no? E esse mapa que vem na esquerda basicamente mostra que são regiões que são afetadas por seca, ¿no? E se concentra maiormente em parte das regiões norte, particularmente. Próximo. Bom, falei que ia ser rápido. As relações históricas entre seca e incêndios florestais estão bem documentadas em várias regiões do mundo. O fogo é um fator ecológico. Em algumas florestas, incluindo no Cerrado, depois do fogo, essa vegetação cresce mais robusta, ¿no? Mas o problema é quando a situação de seca impera, altas temperaturas, ondas de calor, e o fogo já não é mais bom agente, já passa a ser realmente uma grande ameaça. E aí nós temos que fogo pode virar incêndio florestal e a área queimada pode aumentar a resposta à seca, ¿no? Ou seja, pode
guardar material que va a ser quemado en las próximas meses o en las próximas estaciones, ¿no? Hay también evidencias de que la seca interage con otros controles, ¿no? Como topografía, clima de incendio, actividades de manejo, desmatamiento, lo que pueda aumentar la intensidad del fuego, gravedad y extensión. Las características del régimen de incendio surgen en muchos incendios individuales en una variedad de condiciones espaciales y temporales, ¿no? O tiempo, como clima, incluyendo secas de curto prazo, largo prazo, longo prazo, son importantes y influencian varios factores, pero no todos los aspectos de los regímenes de clima o manejo de la tierra afectan a la disponibilidad de material inflamable y a probabilidad de ignición. Y justamente pensando un poco o que los modelos proyectan para el futuro, para Amazonia y Centro-Oeste, altas temperaturas, más ondas de calor, menos precipitación, menos humedad del solo. Entonces, en los escenarios futuros de clima, el riesgo de incendio pasa a ser mucho mayor. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, pasando a las 3 acciones que el senador Cajuru sugirió, una de ellas sería prevención. En este caso, prevención tiene que ver con queimadas controladas, por ejemplo, más también con monitoramiento, previsión climática y percepción de riesgo. Muchas personas colocan fuego, mas no saben o qué eso puede producir en el futuro, y eso ya implica un cierto grado de educación, o sea, percepción de riesgo, no solo de fuego, más de cualquier otro tipo de desastre. Las personas tienen que saber que lo que están haciendo es malo, ¿no? Y que eventualmente eso puede ser como un boomerang, y jogan y va a batir la cabeza de ellos mismos. Y otra cosa, muchos de estos extremos, secas, chuvas intensas, están asociadas al aquecimiento global. Entonces, la segunda acción sería seguir el Acuerdo de París, donde las emisiones de gases de efecto estufa son reducidas y desmatamiento también es reducido. Se habló de desmatamiento ilegal, mas na verdad debería ser desmatamiento en general. Y es claro que lo que es importante como una tercera acción, que ya fue discutida por el presidente do IBAMA y otros, es un fortalecimiento y fiscalización y gobernanza, ¿no? O sea, realmente tratar de ser, en términos de fiscalización, ya que partes de los incendios pueden o no pueden ser criminosos, eso va a ser determinado por la justicia. En cierta forma, como en otros países son feitos, las leyes son más rigorosas, ¿no? O sea que aquellos que colocan fuego criminoso, si es comprobado que de fato es criminoso, deberían recibir penas más severas. Eso funcionó bien en Australia y funciona bien en la California. Bueno, muy obrigado por la participación. Disculpen realmente, mas acontece. Obrigado. Nós é que agradecemos ao cientista peruano José Marengo, compreendemos o seu tempo, mas sua fala foi importantíssima, especialmente ao finalizar com aquilo que eu mais pedi e solicitei gentilmente, que é o que importa para a sociedade brasileira de um modo geral e para o mundo, as soluções que existem, né? E aqui eu fico recordando, se falou em educação, se falou em conhecimento do adversário, ou seja, você saber conhecer o adversário que você tem nesta questão climática, se falou de orçamento, de investimento, e agora o cientista peruano falou também de prevenção, perfeito? Então, penso eu que, sinceramente, não há mais nada a acrescentar. Bem, senhoras e senhores, brasileiras e brasileiros, como eu amo frases, além de ser frasista, e amo Clarice Lispector, e a conheci pessoalmente, me lembro quando ela dizia: eu sei exatamente o meu tamanho. Desculpem pelo óculos, é porque meu olho está muito vermelho em função da luz aqui no plenário do Senado Federal e do meu tratamento para não perder a visão. Evidentemente não a perderei. Então ela dizia, né? Eu sei exatamente o meu tamanho, nem para menos, nem para mais. Exatamente o meu tamanho. Portanto, eu sei o meu tamanho. Embora regimentalmente eu teria o direito das últimas palavras como presidente e propositor deste debate mundial que apresentou 10 debatedores, 8
nacionais e 2 internacionais, sendo 4 mulheres e 6 homens. É evidente que eu vou deixar as últimas palavras deste debate mundial para ela, merecedora em todos os sentidos, especialmente em função da capacidade, da dignidade e da dedicação à causa, à questão climática, ao assunto que debatemos aqui hoje, às queimadas, e como presidente também eficiente, fazendo história na Comissão de Meio Ambiente, minha amiga e irmã há 30 anos, Leila do Vôlei, para concluir os nossos trabalhos. Cajuru, para variar, quebrando os protocolos e nos surpreendendo. Obrigada, irmão. Bom, eu não preciso dizer, acho que depois dessa sessão de debates temáticos, primeiramente, parabenizar você e todos os senadores que nos apoiaram, né, e em especial você e a sua equipe pela iniciativa. Sei que o cenário realmente é preocupante, acho que depois de tão qualificado debate, as nossas conclusões, elas são muito óbvias. O cenário é preocupante, é urgente que tratemos isso com responsabilidade na casa, que tratemos os projetos que aqui envolvam essa pauta ambiental, a questão do orçamento, né, da reestruturação dos órgãos de fiscalização, de conservação, né, assim como a questão da parte dos servidores. Acho que também o fortalecimento dos corpos de bombeiro, a regulamentação dos brigadistas. Enfim, eu sinceramente, volto para casa mais reflexiva, mas assim, com a certeza de que nós não podemos jogar a toalha, né, Cajuru? Muito pelo contrário. Assim, vi senadores aqui que defendem outros setores, entendendo que a situação não tem campos. Muito pelo contrário, hoje a realidade, ela está frontalmente posta a todos nós, independente do que pensamos com relação a essas, digamos, esse debate sobre o nós contra eles, o que está certo, o que está errado. O que é óbvio é que todos estão sentindo e que os incêndios hoje causam ao nosso país danos à saúde, danos à fauna, à flora, à nossa biodiversidade, à nossa economia. Enfim, nós temos um cenário que nós não podemos aqui, em nenhum momento, abrir mão desse debate. E eu quero agradecer a todos. Impressionante a participação, né, assim, o acompanhamento de todas as mídias, enfim, e de todos os nossos debatedores. Assim, acredito que para os senadores que acompanharam e aqueles que estiveram remotamente ou acompanharam através das suas assessorias, sabem da nossa responsabilidade enquanto legisladores. Nós não podemos, cada um, jogar a responsabilidade no colo do outro. Acho que o Mourão foi feliz. Não vamos olhar para o retrovisor. O que nós temos que olhar é para o futuro. E o futuro nos preocupa porque não é só a nossa geração que está sendo afetada. Eu, como mulher e mãe, eu só vou dizer para vocês, as mulheres, elas não são essenciais, elas são necessárias. Seja nesses fóruns de debate, seja nos ambientes de poder. As mulheres, elas são necessárias porque somos a maioria, somos quem cuidamos das nossas famílias. E ao lado dos homens, somos aquelas que de fato, as cidadãs que de fato estão preocupadas com o futuro, não o nosso futuro, mas principalmente os filhos e as futuras. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco desse momento. A provocação foi dada, começou aqui o Start Cajuru, mas ela não vai se encerrar aqui. Digamos, é a semente que foi plantada e que teremos continuidade. Vamos regrar essa plantinha para o futuro, se Deus quiser, promissor. Obrigada. Eu apenas finalizo esta participação de todos e todas e este debate mundial histórico agradecendo aos nossos assessores, porque nada na vida é singular, tudo é plural. Os assessores do meu gabinete, a craque Carol da Luz, a Liana Souza, a Diana Lins, filha do músico Ivan Lins, apaixonada pelo meio ambiente, o Roberto Gonçalves, meu chefe de comunicação,
ex-editor-chefe do Jornal Nacional por 25 anos, a Luma Pascoalato, a toda a assessoria da senadora Leila do vôlei, em especial o privilégio que tive de conhecer os servidores desta Secretaria-Geral da Mesa, formada pela Ludmila Fernandes, pela Renata Leão, pelo Paulo César, que está aqui ao meu lado, Paulo César, que colaborou comigo em tudo, especialmente na questão da visão, aos nossos amigos pessoais desta mesa diretora, que viraram meus amigos, né, nesses 6 anos de mandato, o Zezinho, o Jaerson e também a Lígia José. Cumprida a finalidade desta sessão de debates temáticos, a presidência declara o seu encerramento. Deus e saúde a todos e todas. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso Nacional aprovou em agosto deste ano a Lei Geral dos Concursos Públicos Federais. O texto teve grande apoio do governo, em especial da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Mas o que muda na prática? Era mesmo necessária uma regulamentação? E como serão afetadas as pessoas que estão se preparando para concursos? Quem vai explicar melhor para a gente é o consultor legislativo do Senado e professor João Trindade. João, obrigado por vir aqui aos estúdios do Cidadania. E eu vou fazer a pergunta mais óbvia possível nesse momento. Era necessária uma lei geral dos concursos públicos? Bom, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na TV Senado. Sim, era necessária. Até algumas críticas que têm sido feitas em relação ao texto são até no sentido contrário, de que talvez o texto tenha sido até tímido demais. Esse é um texto que tramitava aqui no Congresso Nacional já há mais de 20 anos, então, realmente, entre idas e vindas, ele terminou demorando bastante, o que é natural, é uma legislação que tem um impacto para milhões de pessoas Brasil afora, mas a gente já vê também que algumas questões que surgiram posteriormente à apresentação do texto e até posteriormente à aprovação do substitutivo, ou seja, da nova versão, lá na Câmara dos Deputados, terminaram ficando de fora. Então, algumas questões que geram muita judicialização. Hoje em dia, grandes concursos terminam tendo quase que uma terceira etapa, a gente brinca. Tem a prova objetiva, tem a prova de títulos e tem a judicialização. Quase tudo deságua no Poder Judiciário.
Teve uma tentativa de melhorar essa parte ali no artigo 12, mas, sem dúvida alguma, era necessário ter uma legislação unificada sobre a matéria de concursos. A gente vai pegar já esse gancho que você me deu, mas então vamos falar das principais mudanças. Quais são as mais importantes na sua visão? Em primeiro lugar, uma questão que não pode ser esquecida, que é a gente ter uma lei geral de concursos públicos. Só isso já é uma novidade muito importante. Por quê? Até hoje, a gente tinha uma legislação que era o quê? Esparsa, espalhada. Então, cada ente federativo, a União, os estados, os municípios, fazia a sua lei própria e mesmo na esfera federal, mesmo nos concursos federais, você tinha algumas regras de concurso espalhadas em várias leis. No Estatuto dos Servidores, na Lei de Processo Administrativo e agora você tem uma lei geral de concursos, uma lei que vai trazer, digamos assim, o começo, meio e fim. Em vez de, fazendo uma metáfora aqui, em vez de você ter que pegar um pedaço da receita do bolo em cada site, em cada lugar diferente, você agora tem um lugar em que vai ter o começo, meio e fim da regra de concurso público. Essa mudança já é muito importante. E ela traz também, juntamente com ela, uma outra mudança que é a gente ter uma lei nacional de concursos públicos. Ou seja, não é uma lei que vale só para o nível federal, só para os concursos federais. Ela também é aplicável aos concursos de estado, aos concursos de município, aos concursos do Distrito Federal, que era uma demanda muito grande, porque na esfera dos concursos federais, a gente já tem uma coisa mais ou menos estável. Já tem uma certa experiência em fazer concurso, então não tem muita, digamos assim, variedade, não tem muita novidade. Agora, tem município que abre um concurso uma vez a cada 10 anos. Então, às vezes, até as pessoas que fizeram, que elaboraram ou que foram da comissão organizadora do concurso 10 anos atrás, nem estão mais na prefeitura. Então, a gente ter uma lei que vai trazer as regras nacionais de concursos públicos é uma coisa boa, é uma coisa que traz uniformidade, que deixa mais previsível a regra de concurso. E também a gente tem algumas temáticas que já vinham da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, algumas questões que o STF já tinha dito como é que o concurso tem que ocorrer, mas que não estavam na lei. Não estavam escritas numa lei. Então, a pessoa tinha que buscar, o Supremo decidiu no tema 376 da repercussão geral. Não é todo mundo que está elaborando um concurso público num estado, num município, que vai ter todo esse conhecimento já sistematizado. Agora a lei coloca por escrito como é que vai ser prova oral, como é que vai ser prova discursiva, como é que vai ser curso de formação, quando é que se tem que lançar um novo concurso. Essa, aliás, é outra mudança. Tem muita briga, muita disputa, até hoje acontecendo, entre os concursados aprovados num concurso e as pessoas que estão pressionando para que haja um novo certame, um novo concurso. Aí fica aquela briga, olha, eu estou aqui, estou no cadastro de reserva, ou seja, estou torcendo para que chamem mais gente. Na expectativa de ser nomeado, Na expectativa de ser nomeado, fazendo figa, torcendo. Já outras pessoas que não fizeram o meu concurso, às vezes de 3 anos atrás, já querem não, lança um novo concurso. Então, sempre ficava essa briga. A lei agora traz a regra, olha, regra geral é, só pode lançar um novo edital quando não tiver mais ninguém aprovado em concurso público válido. A única escapatória, vamos dizer assim, para você lançar um novo edital, tendo um edital de concurso válido com pessoas ainda não nomeadas, é se o próprio gestor público, o próprio administrador, ele comprovar que aquela quantidade de pessoas que está aprovada não vai ser suficiente. Então ele diz, esse pessoal aqui eu vou nomear todo mundo e ainda vai sobrar vaga. Então tudo bem, então pode lançar um novo edital, pode já publicar um novo edital de concurso. A nova lei, ela traz, então, mais segurança e previsibilidade. Você mostrou aí vários casos. Mas, assim, você também, já no início dessa entrevista, deixou claro que tem coisa que poderia ter sido acrescentada à janela. O que você sente mais falta? Que pontos poderiam estar presentes
já nesse texto que o Congresso aprovou? Olha, uma questão que realmente faz bastante falta, eu acho que é a necessidade de as bancas elaboradoras do concurso justificarem o gabarito. A gente vivencia muito a situação de que a banca elaboradora dá como resposta uma alternativa que não é a alternativa mais adequada ou que tinha outra resposta que também era cabível. Então você diz, não, mas por que colocou aqui letra B se a letra C também é possível? Qual a justificativa que usaram? Então, a gente tinha a expectativa de que a lei fosse um pouco mais exigente com as bancas elaboradoras, porque muito frequentemente as questões que geram judicialização, ou seja, que desaguam no judiciário, não são culpa da administração pública, são culpa da banca elaboradora, que às vezes faz uma questão ambígua, às vezes faz uma questão que está fora do edital. Então, é uma questão que o próprio Supremo Tribunal Federal diz que é para o judiciário evitar entrar nesse tema, o que, claro, tem sempre dois lados da moeda, evita uma judicialização ainda maior do que o que a gente tem, mas cria o que para muitos é uma certa ditadura das bancas elaboradoras de concurso. Isso era algo que eu acho que o projeto deveria ter abordado com maior profundidade, a questão dos recursos administrativos. Tem uma citação de que vai haver recurso, mas é uma questão está muito indireta, ficou uma lei geral, talvez geral demais, Poderia sabe? ter esmiuçado mais nesse ponto. Eu acho que deveria ter esmiuçado a questão do teste de aptidão física, o famoso TAF. Para quais cargos vai ser exigido, como é que vai ser a questão da diferença entre homem e mulher, como é que vai ser a questão da remarcação do TAF em caso de candidata gestante. São questões também que já estão resolvidas no âmbito do Poder Judiciário, mas que, a meu ver, poderiam estar aqui escritas. E também algumas diretrizes para tentar amenizar a judicialização. Por exemplo, se eu passo num concurso, estou em primeiro lugar e sou eliminado na prova discursiva. Você ficou em primeiro lugar, em segundo lugar na prova objetiva, como eu fui eliminado, você ficou em primeiro. Imagine que só tem uma vaga nesse concurso. Se eu entro com ação judicial, eu hoje em dia não sou obrigado a citar você. Você que tem que ficar ali de olho, provavelmente contratar um advogado, para ficar ali de olho em todos os processos e ver, opa, o cara que foi eliminado entrou com ação, eu tenho que entrar também para trazer os meus argumentos. Talvez isso era uma questões processuais, sabe? Que poderia o projeto ter trazido. Eu até me arriscaria a dizer que a gente, no intervalo de alguns anos, a gente vai ter uma ampliação dessa lei geral. Para o telespectador entender por que então aprovou-se dessa forma, a ideia era: é urgente a gente ter uma lei geral de concursos. Então, vamos aprovar aquilo que tem consenso. Vamos aprovar aquilo que é certeza. Esses pontos de dúvida, depois a gente pode fazer uma nova lei alterando, melhorando, aperfeiçoando. Mas realmente já era uma lei que tramitava, um projeto que tramitava há 20 anos, era hora de aprovar o que tinha consenso. Um primeiro passo importante. E uma coisa que, assim, a lei ela vai entrar em vigor, a previsão da vigência dela é depois de 4 anos da sanção presidencial, né? Que é o tempo que esses caminhos para aprimorá-la podem surgir. Exatamente. Essa é uma, como a gente chama tecnicamente, uma cláusula de vigência bastante inovadora que a lei trouxe. Ela previu, na verdade, não é que ela vai entrar só 4 anos depois em vigor. Ela previu, digamos assim, uma entrada facultativa. Ela prevê que ela vai entrar em vigor depois de 4 anos do primeiro ano seguinte à sua publicação, mas os órgãos públicos que já quiserem adotá-la nesse intervalo de tempo já podem fazer isso. Então ficou, olha, mais ou menos trocando em miúdos. Daqui a 4 anos essa lei vai ser obrigatória para todo mundo, mas quem quiser já utilizar essa lei para trazer mais segurança, mais previsibilidade, já está liberado. E também tem outra coisa. Os estados e os municípios que disserem, olha, não gostei dessa lei, acho que poderia ter tratado melhor de algum tema, eles continuam podendo legislar sobre isso.
Está expresso na lei que isso não exclui a competência dos estados e municípios para fazerem leis próprias. Então, por exemplo, tem muita lei estadual, municipal e até federal mesmo que trata de política de cotas. Cota social, cota racial, cota para a escola pública. Essas leis continuam valendo. Por isso que é importante fazer, como você chamou, uma lei geral dos concursos públicos. Quer dizer, cada nível federativo, União, estados e municípios, pode continuar editando as suas leis próprias. Só que eu vou ter agora essa âncora principal, que é a legislação nacional sobre o tema. Alguns concursos, eles não vão passar necessariamente pela lei, né? Para magistratura, Ministério Público, para algumas empresas públicas. Por quê? É porque são algumas seleções que têm peculiaridades tão grandes que ficaria difícil de serem tratadas numa lei geral de concursos. Inclusive, a própria lei diz que eles não têm obrigação de seguir as regras dela, mas claro que aqueles órgãos que queiram aderir a isso vão poder. E também tem uma questão em relação a Ministério Público e Poder Judiciário, é porque o regime jurídico dessas duas instituições é matéria de lei complementar. Então tem que estar tratado num outro tipo de lei. Essa lei geral dos concursos é uma lei federal, ou seja, feita pela União, de caráter nacional, ou seja, vai valer para todos os níveis da federação, e ordinária, ou seja, é uma lei comum. Mas para tratar do concurso do Poder Judiciário para juiz e do concurso para promotor de justiça, tem que ser uma matéria de lei complementar, que é um tipo de lei diferente. Então, por cautela, se prefiro deixar, tanto que hoje em dia a maior quantidade de regras sobre concurso está numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. A mesma coisa com o concurso da magistratura. E em relação às chamadas estatais independentes, as estatais que se mantêm com recursos próprios, é porque elas podem ter, embora elas tenham a obrigação de fazer concurso público, elas podem ter, vamos dizer assim, regras um pouco diferenciadas que vão gerar uma peculiaridade tão grande que talvez se entendeu que não era o ideal que elas estivessem na lei geral. Por exemplo, um concurso para Petrobras. É um concurso que, além de ter as etapas normais, ele pode ter uma etapa mais de uma prova prática, alguma questão muito mais voltada para a atividade prática, porque é uma empresa que está competindo no mercado. Então, seja em relação ao Judiciário e ao Ministério Público, até por uma questão jurídica de ser um tema que precisa de lei complementar, em relação às estatais independentes que se mantêm com recursos próprios, parece ter sido uma opção mesmo do legislador de deixá-las um pouco mais livres. Tem um tema dentro da lei que está deixando muito concurseiro de cabelo em pé, que é a questão das provas online. Como é que vai funcionar isso? Artigo 8º da lei é o que tem movido corações e mentes, é o que tem tomado as discussões nas redes sociais. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma regra muito, muito geral. É uma abertura, o que a gente chama de uma cláusula de abertura. O artigo 8º, ele diz que as provas podem ser feitas na modalidade online, desde que haja mecanismos de segurança que assegurem, por exemplo, a identidade de quem está fazendo a prova, que assegurem também a segurança da informação que está sendo passada e na forma que venha a ser prevista num regulamento de cada ente federativo. Ou seja, para ficar bem claro, então as pessoas não vão fazer a prova a partir, sei lá, quando o órgão decidir fazer um concurso, a pessoa não vai fazer necessariamente de casa. Tem que passar por uma regulamentação anterior, tem todo um processo por acontecer ainda. Exatamente. E lembrando aquilo que você falou, que a lei só vai estar plenamente eficaz daqui a 4 anos. Ela só vai estar plenamente em vigor daqui a 4 anos. Então, a gente, mais ou menos 4 anos, então a gente não sabe como é que vai ser a evolução até lá. Houve uma experiência, não sei se o telespectador vai lembrar, de fazer o Enem online, que já é uma coisa um tanto quanto séria, porque o Enem decide vaga em universidade. Então, já é algo que tem que garantir uma identidade física de quem está fazendo a prova. Terminou que não foi tão replicado por uma questão principalmente de custo.
porque tem que ter um custo muito alto. A pessoa não vai poder, provavelmente, a pessoa não vai fazer de casa, a pessoa vai ter que ir para um local de prova e lá vai ter um computador da instituição ou da banca elaboradora para poder fazer aquela prova, igual quando tem prova prática. Às vezes tem prova prática de informática, você não faz de casa a prova, você vai lá no local e vai fazer. Ou talvez daqui a alguns anos a tecnologia até evolui e a gente possa ter uma câmera ligada, tem que fazer com a câmera ligada para garantir que a pessoa não está consultando outros materiais. Mas para deixar todo mundo bem tranquilo, não é que os próximos concursos já vão ser todos online. O que se previu foi a possibilidade de isso vir a ser implementado depois que for regulamentado por cada um dos entes federativos. Então, é uma regra boa, é uma regra que eu acho que abrir essa possibilidade é algo que no curto ou no médio prazo vai ter essa necessidade, mas não é para agora, não é imediatamente. João, o que você diria assim, para a pessoa que está assistindo a gente agora, quer fazer concurso público, levou um susto com a lei, que é uma novidade, né? Isso vinha sendo discutido no Congresso há bastante tempo, mas as pessoas nem sempre estão acompanhando né, o que está sendo feito e que são muitos temas sendo debatidos. E a pessoa ficou tensa com as mudanças. O que é que você diria para quem está em casa assistindo a gente agora? De forma bem sincera, diria, continue estudando as suas matérias. Não vá se preocupar com a lei em si, porque não é essa lei que vai alterar a forma como você vai fazer o concurso. O que essa lei vai trazer é maior previsibilidade. O que essa lei vai trazer é uma garantia um pouco maior de que aquele edital, que às vezes é publicado e tem várias retificações, todo concursando já viu esse filme. Publica o edital e tem uma retificação, aí tem às vezes, por exemplo, situação em que a pessoa vai ter várias etapas, tem banca que não divulga quando é que vai ter a questão da isenção da taxa de inscrição. Agora a gente já tem o passo a passo muito bem delimitado, mas o candidato que vai fazer um concurso tem que continuar olhando o seu edital. Pega o seu edital. O edital, o pessoal fala muito, é uma frase que eu até nem gosto tanto, que o edital é a lei do concurso. Não, o edital não é lei. A lei do concurso é a lei do concurso. Aliás, a gente está falando exatamente dela agora, né? Exatamente. Essa é a lei do concurso. Mas o que o pessoal fala, querendo dizer que o edital é a lei do concurso, é dizendo, olha, dentro da legalidade, quem vai definir como vai ser o concurso é o edital. É o primeiro item que todo concursando tem que estudar, é exatamente o seu edital. Mas na vida prática de quem está se preparando para concurso público, não vai ter assim algo que tenha que mudar na sua preparação em virtude da nova lei. Eu diria que até 90% do que está nessa lei, a gente está só explicitando o que já eram as melhores práticas em matéria de concurso público. Entende? O que já era decisão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, o que já estava em várias leis esparsas, que estava em lei federal, mas não era seguido nos municípios. Então, o que a gente está fazendo agora é quase que uma consolidação. Para quem está estudando, continua se preocupando com português, com informática, raciocínio lógico, direito constitucional. A lei vem para trazer um pouquinho menos de insegurança jurídica. E aproveitando, só para isso ficar bem claro, como você falou, vamos pensar o cenário sem essa lei que está consolidando todas essas boas práticas. Imagina um concurso sem isso. Vamos falar as situações, as hipotéticas situações de risco, por exemplo, e que prejudicaria exatamente a vida dos candidatos. Quais seriam os problemas se a gente não tivesse uma lei consolidando tudo isso que a gente está falando agora? Primeiro, aquela confusão que eu te falei antes entre lançar um novo concurso e chamar os concursados do concurso vigente. Isso dá uma briga gigantesca, isso vai gente bater na porta do prefeito para ser nomeado, tem que, às vezes, ficar usando de pressão em rede social, nomeia já, hashtag nomeia já, aí hashtag novo concurso. Isso daí é uma coisa que já vai dar uma... botar água na fervura, já vai dar uma diminuída. Eu acho que vai diminuir bastante as exigências arbitrárias em editais. Muita gente tem más experiências com bancas de concurso que fazem exigências no edital desarrazoadas, exigências exageradas. Então, isso vai agora estabelecer melhor um passo a passo. A gente vai ter também uma previsibilidade maior das vagas que vão ser chamadas.
Porque agora, quando houver o lançamento, o pedido para fazer o concurso, até antes do edital, o pedido para poder fazer o concurso público, que geralmente é algo centralizado em algum ministério ou secretaria que vai liberando ou não a realização desses concursos. Agora, quando tiver o pedido, já tem que dizer quantas vagas tem previsão de nomear ao longo do prazo de validade do concurso, já tem que dizer o impacto orçamentário e financeiro. Então, já vai a pessoa saber melhor. Sabe aquele concurso que sai com uma vaga? E você sabe que precisa de muito mais do que isso? Agora a gente vai ter um pouco mais de previsibilidade de você fazer, olha, lançar esse concurso aqui, mas pelo ato administrativo que pediu aqui, pelo menos 20 eu acho que eles vão nomear. Isso vai dar um pouco mais de previsibilidade. E também, nas etapas seguintes, uma coisa que dá muito problema em determinado tipo de concurso, concurso de carreira policial, concursos para agências reguladoras, às vezes, que é a questão do curso de formação. Tem para todos os gostos, sabe? Tem concurso em que o curso de formação é uma etapa do concurso. Tem cargos em que o curso de formação acontece quando a pessoa já tomou posse. Agora a lei está trazendo regras básicas também para a questão do curso de formação. Então, vai trazer um pouquinho mais de previsibilidade. Outra coisa também importante é no conteúdo da cobrança da prova. Agora está mais claro que pode ter a cobrança de conhecimentos, habilidades e competências. O conhecimento é o que a pessoa sabe mesmo. O artigo 5º da Constituição fala de quê? Isso é um conhecimento. A habilidade é a sua capacidade de desenvolver a atividade prática do cargo. Então, um médico, vamos lá, diagnostica esse caso clínico aqui. Isso está analisando não só conhecimento, mas está analisando também a habilidade. Tem gente que tem conhecimento, mas ainda precisa de mais habilidade. E a competência, que na lei está designada como a questão interrelacional. Ou seja, como é que você trabalha em equipe, como é que você vai se integrar na cultura do seu órgão, etc. Então, inclusive, tem a previsão de que o edital deve dizer qual vai ser o aspecto avaliado em cada prova. Digamos, olha, a prova objetiva, que é aquela de marcar com X, vai analisar principalmente conhecimentos. A prova discursiva já vai analisar conhecimentos e habilidades. E vai ter uma terceira etapa, digamos, uma prova prática que vai analisar conhecimentos, habilidades e competências também, porque vai ser em grupo. Então, esse esmiuçamento, esse detalhamento maior, a lei prevê que vai ser seguido. Então, a gente vai ter editais cada vez mais detalhados, o que é uma coisa muito boa, porque quanto mais detalhado é o edital, mais previsível é o concurso. Resumindo, a lei é boa para a administração pública e também para o concurseiro. Sem dúvida, e eu colocaria até um terceiro elemento, é boa também para o judiciário. Porque o poder judiciário, ele às vezes é inundado de ações judiciais. Para discutir, quem ficou em segundo devia estar em terceiro, a prova de títulos valeu tanto, mas tirou o título tal. Como eu disse, esse é um aspecto que talvez a lei poderia ter avançado um pouco mais, mas já é alguma coisa. Ela já tem algumas balizas, algumas diretrizes para evitar, pelo menos, a proliferação, evitar o aumento muito grande de ações judiciais. Eu tenho certeza que os juízes também deram um sorrisozinho quando viram essa lei entrando em vigor. Quer dizer, entrando em vigor ainda não, mas essa lei sendo aprovada. Maravilha. João, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania.
O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Saúde mental. O número de suicídios cai no mundo e aumenta no Brasil. Parlamentos investem em prevenção. É um número que, por exemplo, ele é cerca de 3 vezes maior do que o total de vítimas que estamos tendo hoje no conflito entre Israel e a Palestina. Deslocados internos. De que forma o Brasil vai tratar cidadãos que deixam suas casas por causa de tragédias ambientais? Arte no campo. Grupo de teatro do MST é destaque em festival da Assembleia Legislativa do Ceará. Proporcionando aos jovens artistas do interior a serem atrizes, atores, com perspectiva de sair do chicote dos coronéis, patrões e das exploração. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? A saúde mental dos brasileiros está abalada. Um estudo realizado pela Fiocruz revelou que, embora o número de suicídios tenha diminuído no mundo, no Brasil ele aumentou. É importante falar do assunto de forma responsável. Vários parlamentos do país, como o do Amazonas, por exemplo, mantêm campanhas permanentes de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. A taxa de suicídio entre jovens no Brasil cresceu 6% entre os anos de 2011 a 2022. Quando se trata das notificações por autolesão, na faixa etária de 10 a 24 anos, o aumento foi de 29% a cada ano no mesmo período. O número foi maior do que o registrado na população mundial, cuja taxa de crescimento foi de 3,7%. Os dados são de um levantamento realizado pela Fiocruz e foram destacados durante a sessão especial alusiva ao Setembro Amarelo e à campanha permanente de valorização da vida e da família, denominada BASTA, autolesão, depressão e suicídio. Pra vocês terem uma ideia, em torno de 163 mil suicídios desde 2003 até 2023, né? Então, é um número que, por exemplo, ele é cerca de 3 vezes maior do que o total de vítimas que estamos tendo hoje no conflito entre Israel e a Palestina. Então, é um número muito alto. Ainda tem muito preconceito sobre isso, né? E é um problema grave de saúde pública, né? Está entre terceira e quarta causa de morte, né, dependendo da faixa etária, né, no mundo inteiro. Outro dado importante destacado durante a sessão foi o número de casos de suicídio registrados no Amazonas em 2023. Mais de 300 pessoas tiraram a própria vida no ano passado. Políticas públicas voltadas à saúde mental e a limitação de espaços, como a Ponte Rio Negro, por exemplo, que propiciam a prática, estão entre as questões destacadas para evitar que mais casos aconteçam no estado. Políticas que visem limitar esses espaços, fortalecer a rede de atenção psicossocial, né, ajudem a reduzir essa carga difícil de contar que é o suicídio. Eu propus formar uma rede
né? Porque precisa não montar só uma rede, um gabinete de crise, porque o que nós estamos enfrentando é uma crise humanitária, uma crise de perda de vidas, e isso nós precisamos estancar e não podemos deixar o nosso povo amazonense nessa situação. Os agentes que participaram da sessão destacaram a importância da campanha Basta Autolesão, Depressão e Suicídio. A ação é coordenada pela Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas, presidida pelo deputado João Luiz. Só em 2023, a campanha atendeu mais de 6 mil pessoas por meio de diversas ações. Além do Amazonas, os estados do Rio Grande do Sul e da Bahia também receberam ações referente à campanha Basta. Durante a sessão especial, 18 pessoas foram homenageadas pela realização de ações de combate a doenças psicossomáticas, como depressão e ansiedade, e que ajudam a reduzir o número de casos de suicídios no estado. Queimadas e secas em todo o Brasil, enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Parlamentares se mobilizam em busca de soluções para prevenir tragédias ambientais. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Rio Grande do Sul vivenciou a maior enchente de sua história em 2024. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Lago Guaíba chegou a 5 metros e 37 centímetros. Para evitar que novas enchentes como essa aconteçam, a Comissão de Assuntos Municipais debateu em audiência pública sistemas de prevenção. Engenheiros e especialistas da Associação Atlântica fizeram uma apresentação elencando sugestões de melhorias para evitar novos cenários destrutivos. O presidente do grupo, Pablo Leuque, destaca como uma das alternativas a remoção de areia, lodo e outros sedimentos de rios e lagos. A abertura de 2 calhas extravasadoras no 4º distrito da Barra, em Rio Grande, e outra em Bujuru, onde metade do caminho a natureza já fez o serviço. Isso só já assegura a cota do Guaíba em 3,5 metros, ou seja, dentro da cota de inundação. Essa fase emergencial nos dá tempo, tranquilidade para estudar, fazer as devidas licitações, se for o ente público que for fazer, se for os mineradores que vão voltar a trabalhar. Então todo mundo ganha tempo com isso, além de salvar vidas, né? O desassoreamento dos rios, incluindo o Guaíba, também é uma preocupação do presidente da comissão, deputado Joel William. Ele avalia que é necessário que se busque soluções mais rápidas para se prevenir enchentes. Essa iniciativa agora seria uma iniciativa rápida para poder dar mais vazão ao canal e justamente não ter elevação das águas, principalmente aqui em Porto Alegre, né? Paralelo a isso, trouxe aqui também a importância de podermos ter o desassoreamento aqui do Rio Guaíba ou a liberação da mineração, porque as duas coisas andam linearmente, né? Precisamos fazer com que tenha mais vazão, mas paralelo a isso também que a gente possa tirar do seixo aí a areia, o cascalho, enfim, essas ilhas que foram criadas aí no Guaíba. As sugestões tratadas na audiência pública serão encaminhadas ao Conselho do Plano Rio Grande, programa do governo gaúcho que visa acelerar e organizar os processos de reconstrução do estado. Conforme o secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente, Marcelo Camardelli, é preciso analisar a viabilidade das propostas, tendo em vista os impactos ambientais e financeiros. Qualquer intervenção, e nós temos dentro desse contexto de cheias ou pós-enchente, né, uma série de iniciativas que são de curto, médio e longo prazo, né, e todas elas devem ser pautadas pela construção técnica e científica, né, e este projeto aqui apresentado também, né, precisa passar por este crivo das secretarias, dos técnicos que as compõem, assim como o próprio conselho e o comitê científico, para que possa ser melhor avaliado. Precisa ter um olhar de segurança ambiental, porque ele traz impactos e reflexos à biodiversidade do seu entorno, né? Então isso precisa ser muito bem analisado. Infelizmente, uma grande quantidade de incêndios tem atingido vários municípios do Espírito Santo. Seja nas áreas de pasto ou de mata fechada, os bombeiros estão enfrentando muitos desafios.
Uma parte desse problema tem acontecido por causa do longo período sem chuvas. Em julho, o Espírito Santo decretou estado de atenção por causa da crise hídrica. No último sábado, o governador Renato Casagrande decretou situação de emergência devido ao alto número de incêndios. Na Assembleia Legislativa, o presidente Marcelo Santos criou um grupo de trabalho para acompanhar os problemas causados pela crise hídrica e o aumento das queimadas. Bem antes do governo decretar a emergência com relação à escassez hídrica e principalmente esse período de seca, onde provoca esses incêndios, tanto ele de forma natural, por conta do volume, da intensidade do calor, como também de queimadas criminosas, a Assembleia se reuniu e decidiu criar esse grupo de trabalho. O presidente será o coordenador do grupo, que também vai contar com a presença de outros membros, como os presidentes das comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Segurança. São comissões muito importantes para debater o tema, para acompanhar, para fiscalizar, para sugerir, que são a Comissão de Agricultura, principal comissão que trata de um tema onde a agricultura está sendo muito prejudicada, nós temos a seca, nós não temos ainda uma reservação hídrica que possa abastecer, por exemplo, nessa escassez, ao lado da Comissão de Segurança, que vai fiscalizar a questão dos incêndios criminosos, e a de Meio Ambiente, por conta da poluição que vem acontecendo justamente por conta disso, e de todo o envolvimento, né? Nós estamos falando aí do que o Estado está fazendo, o que nós podemos fazer, o que deu certo em alguns países. O grupo terá funções como auxiliar a implementação de ações emergenciais para o combate às queimadas e à crise hídrica, acompanhar as medidas adotadas pelo governo do estado e pelos governos municipais e também propor ações e políticas públicas que visem a diminuir os impactos das queimadas e da crise hídrica. Essas três comissões, junto com alguns integrantes da nossa equipe, da presidência e alguns diretores, e sob minha liderança, nós estaremos discutindo, apresentando propostas, discutindo ações que deram certo em outros estados, países do mundo, para que nós possamos diminuir esse problema grave que principalmente nesse ano está causando estragos enormes na nossa economia e principalmente na nossa produção. De que forma o Brasil pretende tratar os seus deslocados internos, como os gaúchos que tiveram que deixar as suas casas após as enchentes, ou as vítimas do afundamento do solo em Maceió, por exemplo? O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados. Desastres naturais como secas no norte e nordeste e enchentes no sul do país podem forçar as pessoas desabrigadas a se mudar. Outro exemplo de deslocamento forçado no Brasil foi o esvaziamento de uma área urbana de Maceió pelo afundamento do solo por causa da mineração de salgema. O tema foi discutido em audiência pública na Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. O colegiado reúne senadores e deputados. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que cria a Política Nacional para Deslocados Internos. A proposta foi motivada pela catástrofe provocada pelas chuvas que atingiram 2.400.000 pessoas em 478 municípios gaúchos. Ao longo dos anos, os deslocamentos internos no Brasil foram motivados principalmente por fatores econômicos, porém temos identificado que as calamidades humanas, como o rompimento de barragens, a exemplo de Brumadinho, e outras calamidades naturais, como enchentes e secas, têm assumido o protagonismo deste processo. A recente tragédia no meu estado, ou no nosso estado, ocorrida no Rio Grande do Sul, é sem dúvida a maior catástrofe natural da história do país e provocará, pela primeira vez, deslocamentos internos em massa por efeitos climáticos. A proposta reconhece como deslocados internos as pessoas forçadas a abandonarem a própria casa
por conflito armado, calamidade humana ou natural, ou grave violação de direitos humanos. A representante do Ministério da Justiça, Carolina Morista, reconheceu a necessidade de se criar uma legislação para proteger os deslocados. Todos os acontecimentos no Rio Grande do Sul trouxeram um momento de entendimento da necessidade de também criar legislações, porque infelizmente o próprio Tarcísio trouxe aqui, foi uma sequência, né? Não foi uma única enchente, foi uma sequência e a gente infelizmente tem a expectativa de que esses atos, essas catástrofes continuem acontecendo. A representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, Silvia Sander, reforçou a necessidade de prevenção das mudanças climáticas. Ela disse que essas ações amenizam futuros deslocamentos causados por desastres naturais no país. Ao final de 2023, 3/4 das pessoas deslocadas estavam vivendo justamente em países com alta ou extrema exposição a riscos relacionados ao clima, incluindo dentre esses o Brasil. Sendo assim, 30% das pessoas refugiadas e 75% das pessoas deslocadas internas estão em países altamente vulneráveis às mudanças climáticas, o que demonstra essa correlação crescente entre os efeitos das mudanças climáticas e outros fatores de deslocamento. Uma tarefa bastante difícil, resumir 200 anos de história. Foi o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a inauguração da exposição interativa Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A mostra faz parte das comemorações do bicentenário da Casa. Autoridades, estudantes e servidores. O Salão Negro do Senado ficou lotado para a abertura da exposição 200 anos do Senado, conectando passado e futuro. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, abriu a exposição ao lado da diretora-geral, Ilana Trombica. O parlamentar visitou as instalações e falou sobre a importância da mostra. Esperamos que, concluída a visita, retornem às suas vidas, não apenas com conhecimentos novos sobre a nossa Casa de Leis, mas, sobretudo, com a sensação de pertencimento. Essa casa pertence a todos vocês. Esta Casa de Leis, transparente, eficiente, democrática, inovadora e responsável, repito, pertence a cada um dos brasileiros e brasileiras, cidadãos que buscam constituir uma grande e bela nação. A mostra faz parte da comemoração do bicentenário da Casa. A montagem da exposição foi pensada para oferecer uma experiência imersiva. Para tanto, QR Codes foram adicionados às peças. Além de maquetes, toda a exposição é acessível com audiodescrição e visitas guiadas em Libras. A mostra traz a história do Senado, desde a monarquia até hoje. O que nós queremos mesmo é que a sociedade brasileira compreenda a história do Senado, e não apenas porque é a nossa história, porque a partir da história do Senado se compreende a história do Brasil. E é dessa compreensão que nós podemos construir a sociedade que nós desejamos. Presidente, o senhor vai ver que a exposição está dividida em 4 fases: Império, República, Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil. E, ao final, na saída, antes da assinatura do livro, tem alguns computadores que estão ligados ao E-Cidadania, um serviço da Secretaria-Geral da Mesa. E ali as pessoas são convidadas a deixar a sua contribuição com o processo legislativo. E isso, simbolicamente, quer dizer que elas passam de espectadores a participantes. A exposição oferece uma oportunidade de conhecer momentos importantes que marcaram a história dessa instituição e contribuíram para a construção do país. A amostra fica disponível até dia 10 de dezembro, com entrada gratuita das 9 da manhã até as 4h30 da tarde. A exposição que hoje inauguramos, ela não é apenas uma celebração. Ela é um momento que nos traz a reflexão do papel do Senado Federal na história do Brasil. Ela é parte, do ciclo de comemoração dos 200 anos do Senado Federal,
e mostra ali diversos momentos em que as questões mais delicadas, os grandes assuntos da República foram discutidos, né? Os grandes assuntos do nosso país foram discutidos aqui no Senado Federal. Você vai conhecer agora o grupo de teatro Carcará. Ele nasceu num assentamento do MST no sertão cearense. O grupo foi destaque no Festival de Arte e Cultura de Canindé, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado. A matéria é do programa Em Cena, Entre Atos, da Alesse TV. O grupo de teatro Carcará, criado em 2019 no assentamento 25 de Maio, tem transformado vidas por meio da educação e da cultura. Surgido na escola do campo João dos Santos de Oliveira, o grupo Carcará foi um dos destaques do Festival de Arte e Cultura da Assembleia Legislativa em Canindé. Teatro Carcará surgiu em 2019, numa escola do campo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. E a partir da necessidade do grupo de se expandir, de crescer, e o grupo passa a sair da escola e ter sua própria sede. Conquistado uma antiga escola que estava abandonada, o reforma, e 2 anos depois passa a ser ponto de cultura. Hoje o grupo de teatro tem seu portfólio já 6 espetáculos, 2 curta-metragens e 2 sketches. Estamos na produção do espetáculo Canudos e a História que Não Foi Contada, movimenta pela necessidade de fazer cultura no campo, o que historicamente é negado. Infelizmente, devido às dificuldades de se inscrever, de se elaborar projeto, eu não faço muita dificuldade. Inclusive, quando se tem renúncias para a cultura, como é no caso agora da Paulo Gustavo, onde não acionamos nenhum projeto. Mas já são 5 anos fazendo cultura, movimentando cultura. Somos o único grupo de teatro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Ceará, em atividade. E somos também o único do Nordeste com protagonismo de escala maior. Existe pequenos em escolas, mas não é o grupo que somos nós de Terra. Apresenta o espetáculo Curacha, a arte da cura. O espetáculo é uma sinergia que traz desde os tempos passados, aí importando os curandeiros, bezedeiros, os doutores da terra. O espetáculo traz essa energia que ao longo do tempo tem se perdido. Então os curandeiros, rezadores, bezedores, povos de terreiro, eles mantêm uma tradição e sofrem ao longo do tempo o preconceito da intolerância religiosa, dos ataques. O que pode curar a sua filha é sua. E vejo em seus olhos que não tem. Vá procurar cura em outro lugar. Eu não trabalho mais com isso. Pare, eu irei curar. Sou a curandeira. A curandeira, ela passa por toda a trajetória do espetáculo, levando a transmissão e reflexão das pessoas, para refletir sobre os ataques à natureza, à vida, o desrespeito a todas as religiões. Primeiro, a importância de participar do festival fomentado, né, pela Assembleia, é sair das 4 paredes e vir. O que se vê em nossa cidade é movimentação. Queríamos que na cidade do interior tivesse esse futuro como um festival de arte e cultura desse que a gente vê, movimentar de todas as linguagens culturais. Então, a importância, o que a gente presencia no palco é uma energia que não se consolidou ainda, mas que talvez através de iniciativa como essa possa ser uma realidade futura, como teatro, cinema, que historicamente, como eu repito, é negada ao homem e mulher do campo. O que o teatro representa para você? O meu amor ao teatro, meu trabalho é ele. Transformou totalmente minha vida, é o que me faz levantar, é o que me faz respirar, e é o que me ensina. Defino como a espada que importa, véu do tempo, redesenhando a cultura do campo. Dá esperança, construindo um novo amanhã, através da arte da cultura, proporcionando a jovens artistas do interior a serem atrizes, atores, com perspectiva de sair do chicote dos coronéis, patrões e da exploração. Viver de teatro é uma coisa, fazer teatro é outra coisa. Eu vivo de teatro e tem pessoas que fazem, e eu vivo dele a todo momento no teatro da minha vida.
É a arte alimentando a vida, hein? Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu não imaginava que tinha tantos lugares, tantos corredores assim, né? A gente não vê na TV. Então, mas tudo muito bonito, parece tudo muito prático de se utilizar. Né? Tudo para os deputados e senadores deve ser uma coisa muito boa para eles trabalharem aqui. É muito bom, é muito boa a arquitetura, tudo. Muito bem feito. Na verdade, a gente já conheceu quase todas as capitais aqui da América do Sul, mas nós não conhecemos a nossa capital do nosso país, então era uma lacuna que eu tinha que preencher de qualquer jeito. Valeu muito a pena, é muito bonito, não só aqui como a cidade toda. A última vez que eu fiz uma visita à Câmara dos Deputados foi no colégio, quando eu estava aqui. E agora eu vim trazendo alguém para visitar e eu tive uma visão completamente diferente da que eu tinha no passado. Nesse momento da vida você está mais ligado à história, né? Então você observar toda a história de tudo que aconteceu e observar isso desse ângulo, né? Quando você é jovem, você só vê a estética, né? Você só vê o que, isso aqui é a Câmara, isso aqui. Hoje você já olha com um olhar mais crítico. É a primeira vez que eu estou em Brasília, eu estou no distrito, vim a trabalho e nada mais oportuno que conhecer um pouco da nossa história. Então, vim no Congresso para entender um pouco mais o contexto, ver, obviamente, um pouco dos impactos, né, do que aconteceu algum tempo atrás em relação à invasão e ver os resquícios disso. E foi uma grata surpresa porque você acaba tendo uma aula de história, de conteúdo, de tudo que você vê nos livros na escola, você vê isso se concretizando aqui. Então, foi muito bacana. Achei bastante interessante poder conhecer uma nova experiência, saber onde os senadores, deputados, onde a nossa presidência habita, né, no decorrer do dia, buscando as melhorias para o nosso país. Foi muito gratificante conhecer cada parte desse lugar e eu quero agradecer muito pela visita e pela grande oportunidade de estar aqui. Me deixa muito emocionada saber que cada espaço desse aqui, alguém está representando cada estado, né? E isso é uma grande alegria, saber que nós temos lideranças que estão empenhadas em fazer o melhor pelos nossos estados, pelos nossos municípios. Convido as pessoas que venham conhecer e saber um pouquinho da nossa história, de como as leis são criadas para o nosso país, para trazer melhoria para todos nós. Eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de conhecer e pretendo vir mais vezes, com certeza. É uma forma da gente dar conta do que é se transformar num adulto. É uma pergunta antiquíssima na nossa cultura, que é, afinal, como é que uma criança vira um ser mais ou menos autônomo e mais ou menos livre, chamado um indivíduo, né? Filosofia Pop. Neste sábado, 7 horas. Aqui, na TV Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar
e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, faltam poucos dias para o primeiro turno das eleições municipais de 2024 e você vai ver neste Senado Notícias Especial. O Brasil volta às urnas em 5.569 municípios para escolher prefeitos e vereadores. Inteligência artificial, o que pode e o que não pode nas campanhas dos candidatos. Além da eleição, 5 cidades do Brasil vão ter também plebiscito e referendo. Confira comigo esses e outros destaques das eleições de 2024. Foi inaugurado na quinta-feira o Centro de Divulgação das Eleições no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Nos últimos 20 anos, o tribunal cria um espaço para facilitar o trabalho dos jornalistas na apuração do pleito. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, inaugurou o espaço onde até 100 jornalistas poderão trabalhar ao mesmo tempo. São cerca de 530 metros quadrados com internet, estações de trabalho e local para entradas ao vivo. Enfim, toda uma estrutura de apoio para jornalistas credenciados que poderão acompanhar o andamento das eleições em todo o país e a divulgação dos resultados. A ministra Carmen Lúcia ressaltou o papel da imprensa na transparência das eleições. Não há eleições democráticas sem imprensa livre, independente, para que, então, esta importante função seja levada a cada eleitor brasileiro. A última eleição municipal que tivemos foi há 4 anos, em meio à pandemia da Covid-19. Um sufoco. Agora, em 6 de outubro, eleitores vão decidir quem fica à frente das prefeituras e quem vai ocupar a Câmara de Vereadores. Confira nessa reportagem alguns dados sobre as eleições deste ano. O Brasil é um só, imenso e populoso. Mas no dia a dia, nós brasileiros vivemos em municípios e eles são milhares. Para ser preciso, 5.569. É o que informa o TSE. E é nesses municípios que teremos, em outubro, as eleições para prefeito e vereador, os 2 cargos em disputa. Quase 154 milhões de brasileiros estão habilitados a votar. Desse total aí, retiramos os mais de 2 milhões e 200 mil eleitores de Brasília, onde não se faz eleição municipal. Para viabilizar o exercício de cidadania, a Justiça Eleitoral convocou um batalhão de cidadãos que, além de votar como qualquer um de nós, vão trabalhar para permitir a manifestação da escolha do eleitor. São os mesários. Entre eles, as mulheres são maioria. Na verdade, mais que o dobro, 1.289.817. Já os homens são 599.603. Além deles, milhares de funcionários vão dar apoio à realização do pleito.
Em todo o país, são 500.183 sessões equipadas com a urna eletrônica. Do total, 180.191 estão preparadas para receber eleitores com deficiência ou dificuldade para se locomover. Enquanto a imensa maioria dos municípios vai definir a eleição no primeiro domingo de outubro, dia 6, em alguns deles, essa decisão pode ficar para o último domingo, dia 27. É que a lei determina que nas cidades em que há pelo menos 200 mil eleitores, a decisão para a escolha do prefeito vai para o segundo turno, se no primeiro nenhum candidato alcançar metade mais um dos votos válidos. Em 2020, havia 96 municípios com 200 mil eleitores. Neste ano, são 103 cidades. E aí é aquela coisa, nas cidades em que for preciso um segundo turno, a disputa é zerada. Proclamado o resultado, logo em seguida, os 2 primeiros colocados podem começar a pedir votos para a votação do último domingo de outubro. Que a inteligência artificial está sendo utilizada nas eleições deste ano, ninguém duvida. A questão é como. Para garantir um processo livre de fake news, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso da inteligência artificial nas propagandas dos candidatos e partidos. E a TV Senado traz uma reportagem especial para falar sobre o uso da inteligência artificial nas eleições de outubro. Queridos amigos e amigas, vamos investir na formação dos nossos professores, melhorar as infraestruturas das escolas e aprimorar o atendimento de urgência e emergência. Prestou atenção nesse texto? Ele poderia ter sido escrito pela equipe de marketing de alguma campanha eleitoral. Pois é, poderia. Mas o texto foi 100% gerado por inteligência artificial. O recente uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais fez o Tribunal Superior Eleitoral atualizar as regras das propagandas eleitorais de partidos e candidatos. Em fevereiro de 2024, a regulamentação da inteligência artificial foi incluída e já está valendo para as eleições municipais deste ano. Um dos principais motivadores foi a necessidade de combater a desinformação e a propaganda de notícias falsas durante as eleições. Pelas novas regras, seja para prejudicar ou favorecer, fica proibido o uso de deepfakes, que são conteúdos gerados ou manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de alguém. O emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor fica limitado, pois a campanha não pode simular um diálogo com um candidato, por exemplo. Passa a ser obrigatório o aviso explícito com destaque sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. E as Big Techs, grandes empresas de tecnologia que detêm plataformas de redes sociais e buscadores na internet, passam a ser responsabilizadas civil e administrativamente se não retirarem do ar imediatamente conteúdos antidemocráticos, discurso de ódio e desinformação, entre outros. Tainá Junquilho, advogada especialista em direito digital, explica melhor a resolução. Bom, essa resolução ela inova porque ela coloca uma série de atores, como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral convocando os atores envolvidos nas redes sociais, na questão dos algoritmos, os envolvidos na propaganda política, para fazer o controle. Então, ela traz obrigações para as plataformas também, né, no controle desse conteúdo, e aí também traz certas punições administrativas, multa para essas empresas que não cumprirem, né, as chamadas Big Techs, redes sociais, e também para os partidos políticos e próprios candidatos, podendo levar mais severamente até a própria cassação. Pesquisa feita pelo Data Senado em junho deste ano revela que 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, as fake news, podem afetar significativamente o resultado eleitoral. O levantamento mostra ainda que 72% dos brasileiros já se depararam
depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses e consideram muito importante controlar essas publicações para garantir uma competição justa. A manipulação da informação sempre existiu, mas agora é impulsionada pela inteligência artificial. Diante desse cenário de disputa eleitoral com uma relevância cada vez maior da internet e do uso de IA, não só a justiça eleitoral, mas o eleitor também deve ficar atento. É o caso dos senadores Beto Faro e Tereza Leitão. Já fui vítima, aliás, é muito difícil alguém não ter sido vítima, né? Alguém público, alguém não ter sido vítima da má informação, das fake news. Eu mesma fui vítima disto na última campanha. Uma coisa simples, mas que eu não havia dito. Mas a minha voz foi modificada. A voz de quem falou foi modificada para ter o tom da minha voz e eu fazia uma chamada que não era verdadeira. Era uma simples chamada para um ato de uma candidata que eu não apoiava. Situações como essas podem influenciar o eleitor e afetar o equilíbrio do processo eleitoral. Como explica Carlos Eduardo Franciscato, professor de comunicação da Universidade Federal de Sergipe. Esse conjunto de conteúdos que não fica muito claro a autoria nem a veracidade, ela pode acabar afetando a avaliação do eleitor sobre realidades, sobre pessoas, sobre decisões, sobre competências de governos. E ela pode, assim, ao afetar a avaliação, afetar também um comportamento do eleitor no momento do voto. Rodrigo Villanova, especialista em segurança cibernética, também faz o alerta. Não simplesmente replicar qualquer coisa que acontece como se fosse natural. A gente vê coisas tão absurdas sendo faladas, né? Tem um mínimo de bom senso, de análise. Eu sei que às vezes a pessoa leva aquilo para a parte mais visceral e ele tem uma diferença ideológica tão grande que qualquer barbaridade que aparece, ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Analisa, olha, pesquisa. Mas será que a inteligência artificial é sempre a vilã? Especialistas destacam que a ferramenta pode ser uma grande aliada e trazer ganhos como barateamento de campanhas. A produção de material de campanha, por exemplo, aqueles materiais de santinhos, de edição gráfica, então ela facilita porque ela dá resultados, ela dá respostas mais rápidas para a confecção desses materiais. O que eu acho que é interessante da inteligência artificial é que ela pode trazer muita coisa boa, né? Para você conseguir entender questões públicas, para que você faça o teu plano de governo, para que você acesse aquilo que é importante para o teu eleitorado, pensando no candidato. E sobre o futuro próximo? Aonde chegaremos com essa tecnologia? Qual será o impacto da inteligência artificial nas eleições seguintes? O que vai ser daqui a 1, 2 anos? É muito difícil da gente dizer, mas eu vejo a inteligência artificial como algo constante, presente no nosso dia a dia e que a gente vai precisar aprender a se adaptar e usar isso na nossa realidade de uma maneira constante. Presidente da República é um só. Governadores temos 27. Já prefeitos são mais de 5.500 em todo o Brasil. Você sabe quais atribuições e competências do chefe do Executivo Municipal? Confira na reportagem. Nas escolas se aprende assim, e a população no dia a dia já sabe. Há deveres que cabem ao governo federal, outros são de responsabilidade do governo do estado. Mas há assuntos que se trata mesmo é com a prefeitura, como explica o consultor do Senado, José Dantas Filho. Tem a educação primária, que é responsabilidade pela Constituição também do município, garantir saúde, garantir a administração pública, tapar buraco, estrada, tudo que é, né? Que é o seu cotidiano realmente, né? Em algumas áreas, os 3 governos, federal, estadual e municipal, partilham competências entre si. É o caso da educação. Pré-escola, ensinos fundamental e médio seriam com municípios e estados. Já o ensino superior, com a União. Em tese, porque há municípios que até bancam universidades públicas.
como é o caso de Taubaté, em São Paulo, e Rio Verde, em Goiás. Agora, repare na segurança pública. O maior peso ficou sobre o governo estadual, que tem o dever de manter e equipar as polícias militar e civil. Parte da responsabilidade também é da União. Alguns tipos de crimes, como contrabando, lavagem de dinheiro e tortura, estão no âmbito federal. Quanto às prefeituras, restou a possibilidade de criar uma guarda civil. Mas isso nem é obrigatório. Depende do que prevê a Lei Orgânica Municipal, que é a carta magna da cidade. Hoje, menos de 30% dos municípios contam com esses agentes da lei. A função primordial da Guarda Civil seria guardar as coisas que são do município. Então, garantir funcionamento de serviços. Então, invadir uma repartição pública municipal. Cabe à Guarda Civil, onde ela existe, interferir. A legislação define o que cada ente pode cobrar de impostos e contribuições. Com as prefeituras, por exemplo, fica a arrecadação do imposto predial e do imposto sobre serviço. Mas, além disso, a própria União tem a obrigação constitucional de repassar recursos aos municípios para que possam arcar com alguns deveres. Para o consultor do Senado, se por um lado a Constituição de 1988 aumentou as competências das prefeituras, por outro, isso não correspondeu à necessária provisão de recursos. Ele explica. Avançou bastante no sentido de atribuir ao município funções que antes eram concentradas na União. O grande problema é que a municipalização das ações do Estado não correspondeu à necessária transferência dos recursos para que essas coisas sejam cobertas. Um exemplo bem facilzinho, né? As juntas de alistamento militar. Antes tudo era feito centralizado do Exército. Isso passou a ser uma atribuição municipal. Né? Então você tem que ter uma junta na cidade. Quem é que vai pagar o funcionário que vai fazer esse alistamento lá dentro? Né? A União não tinha dinheiro, não mandou dinheiro para isso. O Pacto Federativo é quem é que faz o quê e de onde vem o dinheiro para que essas coisas sejam feitas. As primeiras eleições no Brasil foram municipais. Nelas, só votava quem tinha uma renda alta, só os ricos eram eleitores. Até chegar ao sufrágio universal, foi um longo caminho. Foi em São Vicente, primeira vila fundada por portugueses no Brasil, que aconteceu a primeira eleição que se tem notícia no país. Em 1532, foram escolhidos os membros do Conselho Municipal da vila, que na época era composto pelos vereadores, procuradores e pelo juiz de paz. Mas o direito ao voto era restrito, só para os chamados homens bons, como explica a historiadora Débora Jacinto. Eram só os homens brancos, os nobres da aristocracia portuguesa, da aristocracia militar. Então a gente não tinha um sufrágio universal como a gente tem hoje. A gente tinha uma votação bem restrita, baseada em renda, então tinha que ter títulos de propriedade. Os senhores de engenho eram aqueles que votavam na colônia. Durante o Império, a situação não mudou. Só a partir do século XX, o direito ao voto foi ampliado. Nesses quase 500 anos, a escolha de representantes para as nossas cidades passou por um longo caminho, até chegar ao modelo atual. Caminho marcado por muitos avanços, como a eleição da primeira mulher prefeita da América Latina, Alzira Soriano, que em 1928 foi escolhida pelo voto prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Avanços, mas também recuos. Por 2 vezes, as eleições no país foram interrompidas. A gente teve no golpe do Estado Novo, em 1937, todas as eleições foram suspensas, inclusive os pleitos municipais. Foram retomados só em 45 também, o Código Eleitoral também foi retomado. Na ditadura militar, o voto indireto e o voto direto se coexistiram. Então, a maioria dos cargos maiores era por voto indireto, então, presidente por voto indireto, os governadores também eram escolhidos indiretamente, mas alguns cargos, como de deputado federal, deputado estadual e de prefeitos e vereadores, continuavam com voto direto. O de prefeitos, a gente vai colocar um asterisco,
porque não eram todos os prefeitos que eram escolhidos diretamente. Os prefeitos das capitais e das cidades consideradas de segurança nacional continuavam sendo escolhidos pelos governadores. Apesar das interrupções, o processo eleitoral nos municípios continuou evoluindo. Hoje temos eleições para prefeitos e vereadores de 4 em 4 anos, intercaladas a cada 2 anos por eleições federais. Mas nem sempre foi assim. A separação começou a partir da ditadura militar e se manteve na Constituição de 88. Essa separação no contexto de ditadura militar a gente teve para enfraquecer a influência da política local na política nacional. Então diminui esse impacto, você dilui as eleições, você tem um pouco menos de influência da política local na política nacional. Então você enfraquece também um pouco a democracia. A professora Virgínia Machado explica que uma lei de 1988 fixou as datas dos pleitos municipais, que assim ficaram separados das eleições federais. A posse desses indivíduos eleitos em 1988, ela se daria em 1º de junho de 1989. E os respectivos mandatos terminariam em 31 de 12 de 92. Ou seja, a gente tinha um prazo, né, a posse em 1º de junho de 89 até 31 de dezembro de 1992. Se você for pensar, esse fim de mandato já está não coincidente com os mandatos presidenciais. Hoje temos o 4º maior eleitorado do mundo, identificação biométrica e o sistema de votação eletrônico, que permite a apuração em poucas horas. O primeiro teste das urnas eletrônicas, aliás, foi feito em uma eleição municipal em 1996, como detalha a historiadora Débora Jacinto. Foram 57 municípios, todas as capitais, mais alguns municípios do interior. Nas eleições de 2000, também eleições municipais, que foi a primeira eleição completamente digitalizada. Então as urnas eletrônicas foram utilizadas em todos os municípios do Brasil nas eleições de 2000. E também a primeira eleição que teve biometria também foi uma eleição municipal, a eleição de 2008. As eleições municipais são o primeiro passo para ingressar na política. Muitos nomes consagrados começaram como vereadores. É um dos principais políticos que a gente tem na atualidade, o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, ministro da Indústria e do Comércio. Começou a carreira política como vereador. Então ele era do movimento estudantil, se filiou e concorreu às eleições para vereador de Pindamonhangaba, que fica um município no interior de São Paulo, e depois foi prefeito dessa mesma cidade. O Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito, mesmo que indiretamente, da redemocratização. Ele também começou a carreira dele como vereador. Foi eleito em 1935 como vereador de São João del Rei, que é um município em Minas Gerais. No plebiscito e no referendo, a população decide se alguma medida vai ser adotada ou não. Essas formas de consulta popular serão aplicadas em 5 cidades nas eleições de 6 de outubro. Eleitores de 5 cidades vão ter uma tarefa extra no dia 6 de outubro. Além de escolher prefeito e vereadores, eles vão participar de plebiscitos e referendos, processos de consulta nos quais a população é chamada a decidir sobre certas medidas. O plebiscito permite aos eleitores opinar antes que uma medida seja implementada. Já o referendo é feito depois que uma lei é aprovada. Somente com o aval dos eleitores, ela entra em vigor. É o caso de Belo Horizonte. Lá, os eleitores vão participar de um referendo sobre a mudança da bandeira da cidade. Essa mudança foi aprovada pela Câmara Municipal em 2023. E agora os eleitores irão decidir se aprovam ou não a mudança. Nos outros 4 municípios serão realizados plebiscitos. Em São Luís do Maranhão, a consulta popular será para decidir sobre a adoção do passe livre estudantil. Caso a maioria do eleitorado local seja favorável, a Câmara de Vereadores debaterá a regulamentação do passe livre a partir de 2025. O município Governador Edson Lobão, que fica no Maranhão, vai fazer uma consulta sobre a mudança do nome da cidade para Ribeirãozinho do Maranhão.
Outra cidade que pretende mudar o nome é São Luís, no município de Roraima. Os eleitores terão que decidir se querem alterar o nome da cidade para São Luís do Anauá. No Rio Grande do Sul, o município de Dois Lajeados irá decidir também se o novo centro administrativo municipal deverá ser construído na área do Parque Municipal de Eventos João de Pisol. Para fazer essas consultas populares junto às eleições, é necessário primeiro a aprovação pela Câmara Municipal. O pedido depois é encaminhado à Justiça Eleitoral até 90 dias antes do primeiro turno das eleições. Após a aprovação pelo TRE, a consulta popular é encaminhada aqui para o TSE, que analisa a viabilidade da proposta e se ela obedece às leis do país. Ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. A produção estava enorme, vendendo bastante. A gente nunca esperava que ia chegar um momento tão difícil, né? Quando foi decreto para fechar todas as portas, ficou muito difícil. Como vai ser o amanhã? Será que nós vamos conseguir sobreviver? Pandemia entre nós. Neste sábado, 16 horas. Aqui, na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania